Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. O INCA estima que esse ano serão diagnosticados mais de 70 mil novos casos. Mas a boa notícia é que os tratamentos avançam cada vez mais. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Heloísa Wiese, oncologista clínica do Hospital Albert Einstein. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar, do começo. O mais importante, nós estamos no mês de Outubro Rosa, é fazer o rastreamento e diagnosticar esses casos, São esses 70 mil, mais de 70 mil que devem aparecer aí. Quanto antes eles forem detectados, melhores as chances de curar, não é isso? Exato. Acho que essa é a informação mais importante, que a gente vem ressaltar nessa época, mas que ela deve ser lembrada ao longo de todo o ano. Então, a gente recomenda, as sociedades de mastologia e de oncologia clínica recomendam um rastreamento com mamografia para pacientes acima de 40 anos. E esse rastreamento deve acontecer anualmente, até os 75 anos. Por quê? Porque a gente quer fazer o diagnóstico do câncer numa fase que as pacientes ainda não tenham sintomas, porque isso vai implicar numa doença ainda pequena, no qual, além da gente ter uma alta chance de cura, mais de 95%, a gente também consegue oferecer, às vezes, menos tratamento, justamente porque ainda é uma doença muito inicial. A gente vai demandar da gente menos recurso para ter sucesso no tratamento dessas pacientes.
Agora, essa questão, né, de ser esse momento antes de aparecerem os sintomas, às vezes faz parte até da dificuldade para conseguir que as pessoas realmente vão fazer o exame, né? Até convencer o empregador que precisa, talvez, tirar um dia ou algumas horas de folga. Ah, não estou sentindo nada, para quê, né? Mas é muito importante. Prevenção, né? Eu acho que é onde a gente tem a nossa maior chance de ter sucesso e de ter tratamentos com menor impacto, né? Para a qualidade de vida da paciente, com impacto até muitas vezes na jornada dela de trabalho. Então, se a gente amplia essa visão, a gente começa a ver que tem muitos benefícios, né? Da gente se cuidar. E é claro, além do rastreamento e da mamografia que deve ser feita na ausência de qualquer sintoma, a gente também orienta essas pacientes que elas devem conhecer as características da sua própria mama para que, se em algum momento, no decorrer de um exame, de um ano para outro, surgir alguma alteração, que ela também procure assistência médica. Porque alguma coisa não é infrequente, pode acontecer de às vezes a paciente ter um exame normal de 6 meses atrás e alguma coisa nova aparecer na mama que vai merecer nossa atenção, vai merecer uma avaliação específica. Mas acho que esse mês de outubro, ele serve para conscientizar, acho que tanto as pacientes como a sociedade, o quão é importante esse tema da prevenção. E aí esses sinais que a pessoa, né, a mulher deve ficar atenta seriam o quê, né? Nódulos, secreção, mudança de cor? Você já está citando alguns, né? Então, às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser uma alteração no formato da mama, às vezes a paciente nota que o mamilo, ele parece que ele entrou um pouquinho, que a gente fala, ele retraiu. Isso pode ser um sinal, né, de que alguma coisa está crescendo de uma maneira ali que está alterando aquela anatomia. Então, inversão do mamilo, secreção no mamilo, alteração da textura da pele, um nódulo bem evidente, palpável, às vezes uma secreção que pode ser até com sangramento, ou mesmo uma secreção clara. A gente sabe que ao longo da vida reprodutiva da mulher, a mama sofre algumas alterações, ela pode ficar mais dolorida no período menstrual, ela pode ter um pouquinho mais de nodulação, mas se essas características aparecem e não desaparecem depois de uma semana, 10 dias, isso deve chamar a atenção da mulher e ela deve procurar por ajuda. Agora, o exame de rastreamento, né, mais importante é a mamografia, né? Às vezes até aliado a outros, né, ultrassom, outras coisas. Mas a mamografia, muitas vezes, com frequência, aparecem suspeitas, campanhas. Eu recentemente recebi uma mensagem pelo Instagram, mas elas existem em todas as plataformas, né? Dizendo que mamografia pode causar o câncer de mama. Falava até que na Suíça teria sido proibido, né? Assim, isso é fake news, todo mundo pesquise, procure, mas a mamografia não apresenta esse risco, pelo contrário, ela salva, né? Não é isso? Existem estudos assim na literatura científica, né, que nunca relacionaram a realização de mamografia, lembrando que é um exame que tem radiação, mas é uma irradiação muito baixa, né, que não é capaz de provocar câncer, mas sim vai ajudar a gente no diagnóstico precoce. Às vezes a gente tem populações em outros lugares, em outros países, que adotam um rastreamento diferenciado, mas a gente tem que entender que a nossa população tem características específicas, a nossa geografia, né? O tamanho da nossa população e até as características que a gente vê de incidência de câncer, até numa faixa etária um pouco mais precoce no Brasil do que a gente vê em países desenvolvidos. Então, essa estratégia, né, de um início mais precoce do rastreamento a partir dos 40 anos, ela é interessante, especialmente para a população brasileira.
E se for detectado, então, uma vez que se descobre que existe mesmo um câncer, né? Há algum tempo isso era praticamente uma sentença, mas agora isso não é mais verdade, né? A pessoa pode ficar tranquila, há muito o que se fazer. É uma doença que carrega ainda um estigma, né? Acho que cada vez menor, porque a gente vem sempre debatendo esse assunto em diversas plataformas. Mas lembrar que fazendo a mamografia, ele é um diagnóstico, ele é um exame que vai levantar a suspeita. O diagnóstico ele vai ser confirmado através de uma biópsia. Então, se você receber um exame de mamografia com uma suspeita, isso merece sua atenção, mas a gente não vai tomar nenhuma atitude sem ter a confirmação dessa suspeita, que é através de uma biópsia, uma análise do material que é retirado ali da mama, né? Uma vez a gente confirmando o diagnóstico, aí a gente tem um longo caminho a trilhar pela frente, que ele pode ser muito variável. A gente fala em câncer de mama, mas nós, como especialistas, a gente quer ir além, né, desse diagnóstico genérico, porque, na verdade, existem diversos tipos de câncer de mama, com suas particularidades e peculiaridades do tratamento, e que são, às vezes, tratados com medicações diferentes, né, e que isso, nos últimos anos, essa compreensão da patologia, de como esses tumores se desenvolvem e como eles crescem, medicamentos específicos foram desenvolvidos e a gente tem tido cada vez mais sucesso no tratamento da doença. E aí um dos avanços, então, da medicina moderna é justamente, né, identificar esses diferentes tipos de câncer, né, assim, para ter um tratamento mesmo personalizado, individual para cada caso. Isso, a gente leva em consideração a idade da paciente, a extensão desse tumor, se ele é um nódulo pequeno, se ele é um nódulo maior, que eventualmente pode ter contaminado um gânglio, um linfonodo na axila, né? A gente leva em consideração as características que são analisadas na patologia, então se esse tumor ele expressa o receptor de hormônio, que é o mais comum, mas nem sempre ele está expresso, se ele expressa alguma outra proteína que faz com que esse câncer se comporte de uma maneira diferente e que também tenha uma sensibilidade específica para uma medicação, e até tumores que são, né, mais agressivos, que não expressam os receptores hormonais. A gente vai ajustar e usar diferentes classes terapêuticas, né, dentro do nosso arsenal medicamentoso, para prevenir a recorrência dessa doença, uma vez que ela for tratada cirurgicamente. Até implica em qual é o primeiro tratamento que a gente vai usar, né? Nem sempre o primeiro tratamento do câncer de mama vai ser cirúrgico, por exemplo. E às vezes quando a gente conversa isso com a paciente se assusta, né? Porque a tendência é sempre querer tirar logo. Mas a gente tem que explicar que, dependendo do tipo de câncer que ela tem, é muito mais interessante a gente fazer um tratamento medicamentoso, seja quimioterapia, seja terapia-alvo ou imunoterapia, dentro dessas particularidades de cada câncer que a gente já comentou, mas pode ser muito mais interessante para a mulher e ajudar até nas chances de cura dela, às vezes, se a gente define o melhor momento de cada tratamento. Nem sempre vai ser a cirurgia, nem sempre vai ser o tratamento medicamentoso. E além desses dois, tem também a radioterapia, que é muito utilizada? Tem a radioterapia, que vai vir para complementar e fazer uma proteção local ali da mama, principalmente se a mama não foi ressecada, se a gente não fez uma cirurgia radical, que é a mastectomia, se a gente não tirou toda a glândula mamária,
a radioterapia ela é imprescindível e muitas vezes até eventualmente com cirurgias mais extensas para a gente fazer uma proteção das cadeias ganglionares, né, linfonodais aqui na região da mama também vai ser importante a radioterapia. Então ela participa de em torno de 70% do tratamento da doença localizada. E a gente ouve também falar em hormonioterapia. O que é isso? É um dos medicamentos aqui que eu estou falando, né? Então, para dar nome, para deixar mais claro, a gente, quando a gente fala de câncer de mama, acho que um dos tratamentos principais é a hormonioterapia, porque o tipo de tumor mais frequente na mama são os tumores que eles crescem a partir do estímulo do hormônio feminino. Então, se esse tumor cresce a partir do estímulo do hormônio feminino, nada mais lógico da gente imaginar que bloquear a ação do hormônio feminino no nosso organismo vai ter um impacto no crescimento e nas chances de cura dessas pacientes. Então, a hormonioterapia, ela pode ser feita em associação, não ao mesmo tempo, mas ela pode vir a complementar uma paciente que precisou fazer quimioterapia, que precisou fazer uma terapia-alvo, mas às vezes ela é o único remédio que essa paciente precisa tomar, especialmente se a gente fizer o diagnóstico numa fase mais inicial, se esse tumor tiver características favoráveis, a cirurgia, a hormonioterapia e a radioterapia muitas vezes vão dar conta do recado. Além da hormonioterapia, que não é que a gente vai dar hormônio, a gente vai dar remédios que bloqueiam a ação do hormônio feminino, né? E aí tem uma série de implicações do ponto de vista de tolerância e de qualidade de vida que vão ser importantes e que a gente aborda cada vez mais isso com as nossas pacientes, pensando na qualidade de vida, né? A gente quer curar, mas a gente quer ter qualidade de vida também. E além dessa classe de medicações, a gente tem as quimioterapias convencionais, que geralmente são endovenosas, que popularmente acho que é o que é mais temido dentro do tratamento oncológico. E muitas vezes essa quimioterapia ela é complementada com uma terapia-alvo, que vai ser específica para alguns tumores que expressam a proteína do HER2, ou com a quimioterapia vai ser complementada com a imunoterapia, que é o tratamento base de tumores que a gente chama de triplonegativos. O que são esses tumores? São tumores que não expressam nem os receptores hormonais, então essas células não têm o receptor de estrógeno, não têm o receptor de progesterona e não sofrem influência dos hormônios femininos e também não expressam essa proteína HER2 que eu comentei. Esses tumores acabam sendo tumores agressivos e que podem estar associados, eles são mais frequentes em famílias que carregam uma alteração genética e têm uma predisposição a desenvolver câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, mas também próstata, pâncreas. São tumores que podem caminhar juntos aí dentro de uma família e que devem chamar a nossa atenção quando eles acontecem em mais de um membro da família. Essa relação dos hormônios femininos com o câncer de mama acaba que traz muitas dúvidas, né? Houve um período que foi até se suspendeu todo tipo de tratamento de reposição hormonal, achando que isso poderia causar câncer. Depois a opinião mudou. Há quem diga que, na verdade, o tratamento hormonal pode até prevenir os cânceres em idades mais avançadas, de mulheres mais idosas. Qual é o consenso atual? O que a comunidade médica pensa sobre essa questão hormonal? Eu acho que ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, desde que um estudo que realmente trouxe à tona essa questão do perigo da reposição hormonal associado ao câncer, né, muita coisa mudou.
até porque a gente vem entendendo o outro lado, o benefício que a reposição hormonal pode trazer para a mulher que entra na menopausa e que tem aí muitos anos de vida pela frente. Então, na verdade, quando a gente olha, existe um pequeno risco de aumento de câncer de mama conforme a gente tem maior exposição aos hormônios femininos, seja de uma maneira natural, seja se nosso período fértil dura muito. Isso acaba sendo um fator de risco adicional, é pequeno, mas é relatado. O uso de pílula anticoncepcional também tem uma pequena influência no aumento do risco de câncer de mama. E a reposição hormonal também vai ter um pequeno aumento da chance de câncer de mama. Em contrapartida, é uma estratégia que vai trazer muito benefício para a mulher. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso na balança, o que no passado a gente proibia, hoje a gente aceita e recomenda que seja feito de maneira adequada, discutida com o seu médico. E como a gente está falando aqui de individualização, entender qual que é o risco daquela paciente de ter câncer de mama. Se ela tiver um risco familiar, se ela teve lesões prévias que possam aumentar o risco de câncer de mama, talvez ela realmente não possa receber reposição hormonal. Mas não são todas, é uma minoria, né? Então, a gente tem que individualizar a partir dos sintomas que a paciente está tendo de menopausa, a partir de complicações que a gente queira prevenir com a reposição hormonal e entender que esse risco de câncer ele é muito pequeno e que essa paciente vai precisar fazer uma aderência ainda mais fidedigna, né, aos métodos de rastreamento, ao acompanhamento médico. E aí a gente entende que realmente isso não seria um grande problema. Então, os maiores, o que traz mais risco, né, que se diz hoje, não são esse tratamento hormonal, seria mais mesmo o estilo de vida, tabagismo, obesidade, bebida, são esses os fatores que mais pesam aí na chance de desenvolver um câncer? O histórico familiar e você ser portadora de uma mutação que predisponha, sem dúvida nenhuma, os fatores de maior impacto, né? São menos frequentes, mas são os de maiores impactos. A gente tem muitos fatores de risco que são associados ao câncer de mama, que são inerentes ao estilo de vida moderno, né? Que a mulher no mercado de trabalho demora mais para ter filhos, tem menos filhos. E então isso não tem nem muito como a gente modificar, mas você está comentando um aspecto que é muito importante, que são realmente medidas de estilo de vida e que aí são fatores que podem ser modificáveis e que têm uma importante influência nesse risco. Às vezes até paciente que já tem um risco alto determinado por uma herança genética, se ela atuar nesses fatores de estilo de vida, como dieta saudável, manutenção de um peso adequado, atividade física regular, sem sedentarismo, não abusar do consumo de álcool, tudo isso vai ter um peso, inclusive para aquelas que têm um risco grande, né? A gente pode até conseguir diminuir esse risco atuando nessas outras frentes, né? Então, hoje em dia, e a oncologia acho que vem há alguns anos já, e cada vez mais a gente vem valorizando esse aspecto, porque a gente sabe que todas essas medidas de um estilo de vida saudável, que muitas vezes é o que se recomenda para o paciente com risco cardiovascular, para o que se recomenda para o diabético, é o que a gente recomenda para os pacientes oncológicos, né? Porque diminuem o risco e também auxiliam no tratamento daquelas pacientes que já tiveram o diagnóstico,
e estão fazendo quimioterapia, estão fazendo rádio, fizeram cirurgia, vão fazer hormonioterapia. Então, a gente sabe que a adoção desse estilo de vida saudável contribui, inclusive, para a melhora da qualidade de vida, melhora dos efeitos colaterais que, infelizmente, alguns desses tratamentos trazem. E aí, só lembrando então, né, estamos em Outubro Rosa, mas se a senhora quiser fazer um convite, que é importante cuidar da saúde o ano inteiro, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que o nosso objetivo aqui é só chamar a atenção e, como a gente falou, conscientizar a sociedade, não só as mulheres, de que realmente é importante estimular, né, para que as mulheres se cuidem, mas que os homens também se cuidarão em breve, quando vier o Novembro Azul. Mas o ano inteiro a gente tem que estar atento à nossa saúde e ter a oportunidade de colocar os nossos exames de rastreamento e de check-up em dia e estar atento para alterações do nosso organismo que talvez tenham que levar a gente a procurar um médico fora do horário da consulta ali de rotina, né? E lembrando também dessa adoção de hábitos de vida saudáveis, que com essas medidas a gente consegue reduzir o diagnóstico, né, a incidência de câncer em até 30%, falando de câncer de uma maneira bem geral. Então, para você ter uma ideia como é importante a prevenção, não só para câncer de mama, mas para os cânceres em geral. Doutora Heloísa Wiesel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania Mulher sobre câncer de mama. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, em senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e continue assistindo a TV Senado. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Bom dia, hoje é quarta-feira, 29 de outubro. Há 80 anos, Getúlio Vargas era afastado do poder após quase 15 anos ininterruptos de exercício. Primeiro como chefe do governo provisório após a Revolução de 1930, depois como presidente eleito pelo Congresso entre 34 e 37, por fim como chefe do Estado Novo. Na tarde daquela segunda-feira, foi convencido pela cúpula do Exército a renunciar. Como não havia vice-presidente e o Congresso tinha sido posto em recesso, a presidência da República foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Ele governaria por pouco mais de 3 meses, até passar o cargo em 31 de janeiro de 46 a Eurico Gaspar Dutra, escolhido diretamente na eleição extraordinária de 2 de dezembro de 45. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que apoia as ações das forças de segurança no combate à criminalidade no Rio de Janeiro. A operação policial foi realizada nesta terça-feira no Complexo do Alemão e deixou ao menos 64 mortos.
Entre eles, 60 suspeitos, 2 policiais civis e 2 policiais militares do BOPE, de acordo com informações das Forças de Segurança do Estado. Presidente Mourão, quero me associar às palavras de Vossa Excelência no que diz respeito a um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para combatermos efetivamente e definitivamente a insegurança, ou seja, protegermos os brasileiros das violências que as cidades e as pequenas cidades, inclusive brasileiras, estão vivendo nos dias de hoje. Cumprimento de Vossa Excelência pela lembrança, quero me associar às palavras de Vossa Excelência e apoiar a ação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade, no combate às facções criminosas e no combate ao crime organizado no Brasil. Conte com esta presidência para apoiar qualquer iniciativa desta natureza. Em nota, o presidente Davi disse que o Congresso acompanha com atenção e preocupação os graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro em meio à operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira. Davi manifestou solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda a sociedade fluminense. E afirmou que o Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros. Após a ação policial no Rio de Janeiro, o Senado aprovou um projeto com novos critérios para prisão preventiva e audiência de custódia. O projeto vai à sanção presidencial. De autoria do ex-senador e atual ministro do STF, Flávio Dino, o projeto aprovado estabelece critérios objetivos para a audiência de custódia e a decretação da prisão preventiva. O texto prevê que a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal para evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. Entre os critérios sugeridos para a prisão preventiva estão o modus operandi, ou seja, o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou a participação em organização criminosa. O texto também estabelece critérios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como, por exemplo, haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais, ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça, se houver risco de fuga ou se o preso oferecer perigo de perturbação do inquérito ou da instrução criminal. É preciso ter mais rigor nas audiências de custódia para evitar que se torne uma porta giratória para criminosos. E o mérito do projeto é estabelecer que ao juiz é obrigatório, nessa decisão, acompanhar cada um desses pontos. Isso nós entendemos que deve ter o efeito salutar de diminuir essas solturas. Agregamos aqui também a coleta do perfil genético de quem foi preso em flagrante e levado em audiência de custódia, que é uma coleta da moderna impressão digital e que vai aprimorar também a investigação criminal no nosso país, ou seja, tem um aspecto bastante moderno nesse projeto. Uma temática do parlamento brasileiro e da sociedade, a cobrança desta agenda de modernização e de proteção dos brasileiros na agenda de segurança pública. Já houve a sua tramitação na Câmara e tenho convicção que será uma resposta desta Casa do Parlamento Brasileiro. Durante a ordem do dia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para esta quinta-feira uma sessão conjunta do Congresso Nacional às 10 horas da manhã. A pauta tem apenas um item, um projeto que permite que a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz para quem ganha entre R$ 5 e R$ 7.000 não precise se submeter à limitação de 5 anos de vigência. A isenção já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisada pelo Senado. Foi aprovado ainda um projeto que garante fisioterapia em pós-operatório de cirurgias de retirada total ou parcial da mama, a mastectomia. A proposta vai à sanção presidencial. Em depoimento, nesta terça-feira, a CPMI do INSS, Domingos Sávio de Castro, empresário de call center e parceiro de negócios de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, negou que estivesse envolvido no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.
De acordo com investigações, Domingos teria desviado mais de 500 milhões de reais. O quê? Domingos Sávio de Castro compareceu à CPMI do INSS munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Falou que a atividade das empresas de call center eram lícitas e que não tinha nenhuma ligação com desvios do INSS. Nunca teve uma única ligação manipulada nas minhas estruturas de saque receptivo. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. O relator questionou o depoente sobre acusações de estelionato e organização criminosa, originadas após a investigação de descontos indevidos em contra-cheques de funcionários públicos. O senhor foi condenado por organização criminosa? Sim. Qual foi a pena que o magistrado imputou ao senhor por esse delito? 3 anos e 6 meses. O senhor está cumprindo essa pena? Não, eu recorri. O relator também questionou Domingos Sávio sobre a ligação de uma das empresas dele, a Calvox, com a entidade Unaspub. Olha que coincidência. A Unaspub teve o ACT em 27 de abril de 2022. Um mês depois, o senhor cria a Calvox para operar para Unaspub. Não teve outro cliente. O senhor, para criar a Calvox, o senhor conversou antecipadamente com o pessoal da Unaspub? Não. Não? Não. Então me diga como é que o senhor conseguiu esse contato com a Unaspub. Eu conhecia o pessoal da Unaspub. O parlamentar questionou a ligação do depoente com Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. Domingos explicou que o conhece há muitos anos, que são do mesmo bairro. O relator perguntou sobre as relações profissionais entre os dois. O senhor relator, bom, a pedido da minha orientação da minha advogada, eu permaneci em silêncio agora. Vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Mas o senhor estava indo tão bem. Alfredo Gaspar também questionou o depoente sobre a entidade da qual ele é procurador, a Abapem. A Abapem fez um acordo de cooperação técnica com o INSS em 8 de novembro de 2023. CGU e PF disseram que ela nunca prestou serviço nenhum, que 100 milhões foram integralmente retirados do bolso de aposentados e pensionistas. Eu pergunto, é o senhor que a população lesada pode olhar e dizer, aquele me tirou 100 milhões de reais, é o senhor? Não. O relator exibiu um organograma com o nome das empresas e pessoas ligadas ao depoente como Careca do INSS e ressaltou que os valores desviados ultrapassam 500 milhões de reais. Estamos falando de 500 milhões de reais roubados de aposentado e pensionista. E aqui está um dos cabeças. Chega com habeas corpus, fica calado, não responde nada. Montaram uma organização criminosa dentro e fora do INSS. Pela manhã, a CPMI ouviu Henrique Galvão, piloto de aeronaves que trabalhava para Vinícius Ramos, presidente de uma ONG ligada à associação envolvida nas denúncias de descontos indevidos em aposentadorias. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que vai pedir a prisão temporária de Vinícius Ramos e Silas Vaz, que já foram convocados, mas não têm sido localizados pela Polícia Legislativa. Investigado no esquema de descontos indevidos, Vinícius vendeu 2 aviões para Silas 2 meses após a operação da Polícia Federal. Silas é beneficiário do Bolsa Família. O piloto Henrique Binder Galvão foi ouvido como testemunha. Ele foi chamado para falar na CPMI porque pilotava 2 aeronaves que seriam de propriedade de Vinícius Ramos, presidente do Instituto Terra e Trabalho, ONG ligada à Conafer, associação envolvida nas denúncias de fraudes em descontos indevidos de aposentados. As aeronaves, na verdade, estão em nome de Silas da Costa Vaz, assessor
servidor da Conafer e morador da periferia de Brasília. Uma das aeronaves fazia serviços para a Confederação. O Silas da Costa Vaz é um morador aqui de Brasília, que está como proprietário dessas duas aeronaves. O senhor já esteve com ele? Não, vi as reportagens, mas desconheço. Desconhece? Não conheço. Alguma vez, por telefone, ele tratou com o senhor sobre voos para essas aeronaves? Nenhum. Membros da comissão suspeitam que emendas parlamentares teriam sido repassadas para a compra desses aviões. O senhor Vinícius Ramos compra essa aeronave em janeiro de 2025, fica com ela até junho de 2025, ele compra do antigo proprietário por R$1 milhão e revende por 2,5 milhões para o senhor Silas Vaz. Em junho de 2025, dia 4 de junho faz essa operação. Outra informação que nós temos aqui é que o senhor Euclides Petersen manda R$1,5 milhão para esse Instituto Terra e Trabalho no dia 13 de dezembro de 2022 e mais R$1 milhão em emendas parlamentares no dia 20 de dezembro de 2023. São R$2,5 milhões e a matéria dá a entender que haveria ligação com a compra dos aviões. O senhor Silas Vaz, que é assessor da Conafer, o Carlos Roberto, que estava aqui, ele consegue em junho de 2025, coincidentemente 2 meses depois aliás, nem 2 meses, foi 4 de junho, início de junho, a operação é deflagrada no final de abril. Coincidentemente, o senhor Silas Vaz consegue, pouco mais de 1 mês depois da operação deflagrada pela Polícia Federal, comprar um avião que tinha sido vendido 6 meses antes por R$1 milhão, comprar por R$2,5 milhões e outro avião por 700 mil. Então, da noite para o dia, um secretário da Conafer que recebia Bolsa Família, que mora no Recanto das Emas, consegue comprar 2 aeronaves por R$3,2 milhões, um Cessna e um Beech Aircraft. Tanto o senhor Silas Vaz quanto o senhor Vinícius já foram convocados, contactados pela Polícia Legislativa e não retornaram às nossas solicitações. Esses devem ser, inclusive, parte de um requerimento que eu vou apresentar na próxima semana, se tivermos a deliberativa, de pedido de prisão temporária, para que eles apareçam aqui e venham prestar esclarecimentos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira projeto que cria critérios especiais de tributação para devedores contumazes. O projeto que define o devedor contumaz, aquele que não paga impostos para aumentar seus lucros, foi aprovado em setembro no plenário e encaminhado à Câmara dos Deputados. Agora, a CAI aprovou outro projeto sobre o assunto, que permite ao poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, criar novas leis para impedir esse tipo de concorrência desleal. Atualizamos a salvaguarda dirigida ao devedor não contumaz, de sorte que os critérios especiais de tributação não se aplicarão a devedores cujos débitos decorram de inadimplência eventual ou reiterada de obrigações fiscais, quando os procedimentos adotados pelos sujeitos passivos não revelem indícios de desequilíbrio concorrencial. No intuito de impedir a falsificação de alimentos, como os recentes casos de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol, que causaram diversas mortes, o relator acrescentou emenda ao Código Penal, aumentando a pena desse crime para até 10 anos de reclusão. O objetivo é prever uma forma qualificada do crime, com pena mais gravosa, justamente quando a modificação ilegal do alimento tiver potencial de causar lesão corporal grave ou mesmo levar à morte. Nessa mesma linha, sugerimos a alteração da Lei dos Crimes Hediondos para classificar essa nova previsão, essa qualificadora, como tal a nova forma qualificada do crime de falsificação de alimentos. A aprovação pela Câmara do projeto que define o devedor contumaz foi cobrada pelos senadores. O projeto do devedor contumaz, que foi aprovado aqui no Senado no dia 2/9, foi para a Câmara logo depois da Operação Carbono Oculto e não se movimentou, continua parado como chegou. A indignação de Vossa Excelência faz total sentido diante não só da brutalidade da ilegalidade
e também pelo tamanho do rombo fiscal, já que nós vivemos num esforço de arrecadação para poder fazer o equilíbrio fiscal brasileiro. Senhor presidente, esse é um dinheiro sujo, que não paga imposto, que sonega, que faz lavagem e que nós não temos até agora a legislação para poder colocar atrás das grades esses devedores contumazes. É possível que, ao invés de se enfrentar o 125 por ser de autoria de um integrante do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, lá na Câmara, valha-se do velho instrumento que outrora também era bem comumente utilizado pelo ex-presidente, de não se respeitar a autoria inicial da Casa, do Senado, para se dar como iniciativa que gerasse o primeiro debate, proposta da Câmara dos Deputados, ou seja, a palavra final voltando a ser da Câmara dos Deputados numa afronta que começa, a mim me parece, se repetir. A CAI aprovou ainda a convocação do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Ricardo Andrade Saad. O senador Renan Calheiros quer explicações sobre um acordo de leniência firmado pelo atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com seu antecessor, Roberto Campos Neto. O atual presidente do Banco Central, Galípolo, fez às escondidas um acordo de leniência com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que quando esteve à frente do Santander, movimentou durante mais de 2 anos uma série de contas fantasmas, sem contabilidade posta, e isso sem transparência nenhuma. Ele fez um acordo de leniência e o ex-presidente do Banco Central pagou R$300 mil na pessoa física. O relatório final da medida provisória que limita o repasse dos custos do setor de energia elétrica ao consumidor foi lido nesta terça-feira na comissão mista que analisa o texto. Mas um pedido de vista coletiva adiou a votação. O relatório da medida provisória que limita o repasse de custos do setor de energia elétrica ao consumidor foi apresentado na comissão mista. A proposta altera leis relacionadas ao setor energético e ao mercado de gás natural no país, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir custos no setor. O senador Eduardo Braga apresentou o relatório pela aprovação da MP e destacou a importância na medida. A presente medida provisória, que complementa a medida provisória 1300 de 2025, já transformada em lei de conversão, que já foi objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, nos oferece uma oportunidade para equilibrar a balança entre o bolso do consumidor brasileiro e as necessidades imediatas do sistema elétrico. Após a leitura do relatório, o deputado Fernando Coelho Filho, presidente da comissão, concedeu vista coletiva, o que adiou a votação da medida provisória. A gente vai conceder nos termos do artigo 132 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado, fica concedido vista coletiva da matéria, não vamos fazer a discussão hoje, vamos suspender a sessão. Os 100 anos da General Motors do Brasil foram tema de homenagem em uma sessão solene no Congresso nesta terça-feira. A empresa tem uma grande contribuição no desenvolvimento da indústria automobilística nacional. A trajetória da GM no Brasil começou em 1925 no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Com a pequena linha de montagem, a empresa iniciou suas atividades produzindo 25 carros por dia. Em apenas um ano, mais de 5.000 veículos já circulavam pelas ruas do país. Em 1930, a montadora inaugurou sua fábrica em São Caetano do Sul e nas décadas seguintes diversificou sua produção, lançando caminhões, ônibus e em 1968, o Opala, o primeiro carro desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro.
A expansão continuou com as unidades em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e Joinville, em Santa Catarina. Hoje, a GM soma mais de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil e investe em novas tecnologias automotivas sustentáveis. A empresa tem sido muito mais do que uma montadora. Ela se tornou símbolo de modernização, inovação tecnológica e compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao celebrar este centenário, a Câmara, o Congresso Nacional, presta justo reconhecimento a uma empresa que, em sua história, tem atuado em benefício do progresso brasileiro. Estar aqui neste plenário, que representa a história política e democrática do Brasil, é impossível não se emocionar. Por isso, recebemos a homenagem desta sessão solene do Congresso Nacional Brasileiro com profunda gratidão. Em nome dos mais de 14 mil funcionários da General Motors e de todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, ajudaram a construir esta história de trabalho, inovação e confiança do país. Durante a cerimônia, os Correios também homenagearam a General Motors com o lançamento de um selo especial comemorativo pelos 100 anos da montadora no Brasil. O lançamento deste selo é, portanto, muito mais do que uma homenagem filatélica. O reconhecimento à força de uma marca que ajudou a construir a história do Brasil moderno e uma celebração do encontro entre duas instituições que compartilham o compromisso de evoluir sem, no entanto, abandonar a sua essência. Os selos postais eternizam momentos, personalidades e realizações que marcaram épocas hoje, ao imortalizar os 100 anos da General Motors. Parabéns pelos 100 anos, parabéns pelos muitos outros anos que virão pela frente. E eu tenho certeza que nesse nosso Brasil e nesse nosso planeta, que eu já tive a felicidade, vamos chamar assim, de ver lá de cima do espaço, nós temos um lugar aí muito garantido, um lugar muito de honra, né, para a GM e para cada uma das pessoas que fizeram essa história e que vão fazer o futuro. Obrigado. 6 reuniões de comissões, sendo 2 audiências públicas e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião prevista na Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro item da pauta é o projeto que regula a Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde prestada pela iniciativa privada. Às 10 horas, a audiência pública marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Phelan-McDermid, a ser celebrado no dia 22 de outubro. Trata-se de uma condição genética rara que provoca atrasos no desenvolvimento do bebê, deficiência intelectual, fraqueza muscular e dificuldades ou ausência da fala. A expressão Phelan-McDermid é uma homenagem aos sobrenomes das 2 médicas que primeiro descreveram a síndrome. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião prevista. Um dos projetos em exame regula a fiscalização das instituições de longa permanência e as normas de saúde a serem observadas pelas entidades de atendimento. Também às 11, a Comissão Mista da Medida Provisória 1304 deve retomar, como vimos, a reunião iniciada na tarde de ontem para apreciar o relatório. A MP altera a legislação do setor elétrico e também trata do comércio de gás natural. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos tem uma segunda reunião marcada. Dessa vez, uma audiência pública para debater políticas públicas voltadas à infância, à inclusão e à proteção dos direitos. Também às 2, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto que cria a subclasse rural por autogestão na classificação de consumidores de energia elétrica. E ainda às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos em exame cria o Programa Nacional de Prevenção à Depressão. 5 novas leis examinadas recentemente pelo Congresso foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. 2 delas mudam o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uma caracteriza o abandono afetivo como ilícito civil e já está valendo. Outra garante assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos e ou com problemas decorrentes do uso de drogas. Esta passa a valer daqui a 120 dias. Uma outra lei publicada hoje inscreve o nome do ex-arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar quem fez o poço, por quê? Como fizeram o poço os homens? E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento, o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil.
A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado os veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado concedeu pela primeira vez a comanda a governadores pela alfabetização de crianças na idade certa. Essa comenda tem o objetivo de valorizar os estados que mais avançaram na educação infantil. De iniciativa do senador Cid Gomes, ela também busca reconhecer as políticas públicas que garantam o direito de aprender e a escrever na idade adequada. E é com o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer, Carol. Obrigado pelo convite. Senador, os 5 governadores que foram homenageados nessa primeira comenda, na entrega da comenda, foram o governador do Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Amapá. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que motivou o senhor a criar essa comenda e por que é tão importante a alfabetização na idade certa. Bom, eu tenho uma experiência assim, de vida como prefeito e como governador. E sei a importância
testemunhei a importância do envolvimento pessoal do prefeito e para que um esforço possa sair do nível de município, onde se faz as séries iniciais do ensino fundamental, onde se dá a alfabetização, é nos municípios. Mas é importante que os governadores, compreendendo a importância disso para a educação, para o resto da vida escolar, e, portanto, para o aluno que vai chegar lá quando o Estado for oferecer a vaga do ensino médio, eles tenham, os alunos tenham a alfabetização na idade certa. Isso, assim, se você me perguntar, entre tantos desafios que tem a educação, e se você pudesse concentrar só num, se você me perguntasse um conselho, eu diria: invista em alfabetizar as crianças na idade certa. Parece assim uma descoberta de Colombo, né? Mas muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, a gente fica assim, dividindo os esforços em várias das demandas da educação. Você tem que demanda para a educação que os diretores estejam lá por competência e não por nomeação política. Isso é um desafio. É desafiador na educação que a merenda escolar seja de qualidade e esteja lá todo dia. É desafiador na educação que os alunos estudem em escolas de boa qualidade, bem estruturadas, e é impossível você fazer isso de forma descentralizada. Então, o importante é que você nucleie, faça a nucleação das escolas e tenha menos escolas com melhor estrutura e transporte os alunos, e aí é fundamental que esse transporte aconteça todo dia. É fundamental que os professores estejam na escola a partir de seleções públicas, onde o mérito, onde o seu conhecimento seja a grande diferença. É fundamental que você tenha material didático no tempo, na hora certa. É fundamental que a escola tenha toda a sua infraestrutura de água, de energia, de comunicações, cada vez mais demandada, internet e tantas outras. Então, são muitos desafios na educação. Mas se você me perguntar, se só pudesse fazer uma coisa, o que você faria? Eu carregaria todas as minhas energias no esforço de alfabetizar crianças na idade certa, porque com isso eles conseguem, alfabetizados, conseguem superar, até pela leitura em casa, pela leitura no celular, pela leitura no computador, superar até deficiências que a escola, ao longo do resto da sua vida, não possa dar para ele. Ele vai ter meios de aprender para além da escola, né? E, além do que, quando você faz isso, você envolve a comunidade escolar. E, portanto, para mim é fundamental. Fizemos isso em Sobral. Essa experiência de Sobral, que permitiu, num intervalo de 4 anos, você evoluir de 38% das crianças alfabetizadas, isso um dado de 1997, em 1997, portanto, há 28 anos atrás, Sobral alfabetizava 38% das suas crianças na idade certa. Você vê como esse assunto é presente hoje. Há estados, como por exemplo a Bahia, que só consegue alfabetizar no ano 2025 38% das suas crianças na idade certa. Então isso é um desafio presente. E nós conseguimos em 3 anos evoluir e chegamos muito próximo de 100%, né? E nessa estratégia, 2 coisas são fundamentais. Uma é avaliar todas as crianças. Você não pode saber onde é que está o problema, saber nome por nome se a criança se alfabetizou, dar nome ao problema e não só um número, uma estatística. Saber que o Francisco de Souza Silva foi alfabetizado e a Marina Fernandes Vieira não foi alfabetizada. Escola, sala de aula observadora, escola por escola. E com isso você compartilha a responsabilidade. O professor vai se sentir responsável e vai saber que aquele dado, aquela informação não vai estar só em números, né? No número, vai estar na responsabilidade dele, que ele conseguiu alfabetizar 80%, 50% ou 100% das suas crianças. E a outra estratégia é você dar visibilidade a isso e reconhecer os esforços. Reconhecer, em primeiro lugar, o esforço do professor, né? Isso é feito a nível de município. O Ceará, Sobral fazia isso, premiava o professor, premiava a escola que tinha melhor desempenho. Depois eu fui para o governo. Há muitas iniciativas na vida pública que assim, conseguem apresentar resultados
muito fortes, muito enaltecedoras. Mas essas experiências são replicáveis? Mais ainda, essas experiências são universalizáveis? Dá para você fazer em todo lugar do Brasil? Essa é uma pergunta que, para mim, é fundamental. Porque muitas vezes você fica perdendo energia numa iniciativa que não consegue ser replicada, que não consegue se fazer universal, dado que você tem limites de orçamento e uma série de limitações em outras áreas. Então, essa experiência de Sobral, de alfabetizar na idade certa, índices que se aproximam de 100%, ela foi levada para o Estado através de um pacto que a gente chamou lá de PAIC, Pacto de Alfabetização de Crianças na Idade Certa. Todos os municípios aderiram e o Ceará é hoje, fruto desse esforço e persistência, perseverança, sequência das políticas públicas, o Estado brasileiro que tem o maior percentual de alfabetização. Então, 85% das crianças que são alfabetizadas, paralelo a um momento que há só 38 estados, até mais ricos, que só conseguem alfabetizar 38% das crianças. O Ceará sempre foi destaque na educação, né, senador? A partir dessas iniciativas, porque alfabetizar é, como eu lhe disse, é dar à criança a ferramenta para o resto da sua vida. Né? Muitas vezes você, repito, fica perdendo tempo com uma série de coisas e não consegue alfabetizar, e esse dado é dramático. Repito, há estados no Brasil que não conseguem alfabetizar mais de 60% das crianças. E o que é que está se fazendo na sala de aula que não se consegue alfabetizar? Que a ferramenta básica, como para um pedreiro é a colher, né, como para um eletricista é o alicate, a ferramenta básica para um aluno é a escrita, a leitura e a escrita. Se você não tem isso, você não vai para canto nenhum. Senador... Então, reconhecer... Então, os estados, hoje, muitos aderiram a essa... Hoje, esse modelo está presente em 22 estados brasileiros. O modelo lá, originalmente de Sobral, que depois o Ceará expandiu para o estado todo, está presente em 22 estados brasileiros. E há reconhecimento às escolas, há reconhecimento a professores, há reconhecimento a prefeitos, e com faltava essa lacuna. Eu repito, o governador não está sob a responsabilidade do governo do estado as séries iniciais do fundamental. Como regra, isso é competência dos municípios. O estado tem ensino médio e, em alguns casos, as séries finais do ensino fundamental. Mas o estado, o governador, a figura do governador, a liderança do governador, atuar no sentido de motivar os prefeitos, de mostrar os meios, né, de apoiar com material didático. Então, a gente procurou fazer uma comissão técnica que se ativesse ao mérito, a um critério claro, definido, claramente definido, antecipadamente definido, que é composta por técnicos do Senado Federal, da Unesco, da Fundação, do Ministério da Educação, da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Bem Comum, da Fundação Lema, da Fundação Natura. São 7 instituições respeitadas que fizeram essa avaliação. Então, é óbvio que vale percentual de crianças alfabetizadas. Aí o Ceará se destaca. Primo inter pares, né, como diria meu pai. 85%, o segundo lugar tem 72%. São 13 pontos percentuais a mais que o Ceará consegue na média. Há muitos municípios no Ceará já com 100% de alfabetização, que é óbvio, é o nosso desejo. Mas outros municípios que não têm outros estados e outros governadores que não têm percentuais tão altos, conseguiram, no intervalo em que alguns estão há 2 anos e meio apenas, conseguiram elevar significativamente. Então, o percentual de crescimento foi levado em conta. Uma outra questão que foi levada em conta como critério para a definição desses 5 estados, desses 5 governadores, foi você fazer de forma nivelada, não ter uma diferença entre o estudante branco e o estudante preto, você ter equidade, né? A palavra ficou muito comum e é necessário isso mesmo. E a outra questão é o nível de envolvimento na formação de professores, o engajamento dos estados na formação de professores. O senhor acha que isso vai gerar uma expectativa positiva nos outros governadores, para no futuro eles quererem estarem aqui para competir aí por essa comenda? Essa é uma concorrência saudável, né? Uma concorrência saudável, uma emulação, uma motivação para que os governadores possam se empenhar mais. E, repito, isso depende fundamentalmente do envolvimento pessoal.
Não adianta tentar terceirizar, mesmo colocar o secretário ou a secretária de Educação para fazer esse esforço de compartilhamento com os municípios. É importante a presença física, a liderança do governador. Esse é um trabalho que tem que ser feito de forma assim, muito compartilhada, porque envolve desde o mais modesto servidor de uma escola, né, passando por professores, passando por supervisores, passando por diretores escolares, passando por chefes de regionais de educação, passando pelo secretário de Educação, passando por prefeitos. É um trabalho que demanda muito compartilhamento. E só vai dar certo se tiver um envolvimento de cada um dos atores. Para isso é fundamental a liderança, né? E o papel do líder, o papel do governador, da governadora, faz diferença. Com certeza, creio que essa comenda será assim, um estímulo para que, como você bem disse, no ano que vem, alguns possam dizer, eu quero estar nesse meio aí, nesse restrito meio dos 5 governadores que tiveram melhor desempenho na alfabetização das crianças na idade certa, que é o objetivo mais importante da educação. Vou ficar sempre batendo nessa tecla. A gente vê todo mundo diz, na educação você tem que mandar os oftalmologistas para a escola, o médico que fazer o exame de vista, tem que ter lá o exame de saúde, tem que ter a merenda escolar. Bom, a educação mexe com muitas coisas, mas a mais importante é alfabetizar as crianças na idade certa, porque ali tem toda uma ambiência. Você vê que uma criança nessa faixa etária de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu acho que já vai ficando tarde. Para mim, eu me alfabetizei aos 6. Né? Os 5 anos eu fiz a idade certa qual é? Escola. Bom, aí entra nas discussões pedagógicas, dos técnicos, etc, etc. Falo em 3 anos de escola. O nosso programa aqui, e o Ministério da Educação, está focando no 2º ano na escola. E nessa idade, ela tem toda uma abertura que torna muito mais fácil o processo. É diferente você querer alfabetizar uma pessoa que já viveu 20 anos, 30 anos, sem a leitura, e você, esses esforços que se faz no Brasil de alfabetização de adultos, acho que a gente deve dar sempre a oportunidade, mas tem que fechar a torneira, não permitir mais que saiam crianças sem estar alfabetizadas com 7 anos de idade. Esse é o foco do projeto. Senador, nosso tempo é curto, queria agradecer a sua presença aqui e já convidá-lo para voltar para a gente falar de temas tão importantes como a educação. Obrigado, Carol, sempre às ordens. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade?
Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 28ª reunião da Comissão de Educação e Cultura. Uma comissão, ela tem atribuição de analisar todos os projetos de lei que chegam ao seu âmbito, pertinentes à educação e à cultura. Sejam esses projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo ou de iniciativa legislativa. Uma outra atribuição das comissões é analisar as políticas públicas do governo. Como é que está sendo feita o encaminhamento e as ações dessa política. E, ao final, pode oferecer sugestões de aperfeiçoamento. Rodamos muito, discutimos muito, mas finalmente conseguimos, né? E se não é um projeto perfeito, mas é um projeto que avança. Eu sou professora. A minha relação com a educação é uma causa de vida. Foi a educação, inclusive, que me levou a enxergar horizontes mais amplos de atuação. Tive uma passagem de 20 anos no movimento sindical dos educadores. Cheguei ao Senado depois de 5 mandatos de deputada estadual. Um projeto estruturante para a educação, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo. Eu sou a primeira mulher eleita senadora no estado de Pernambuco. A gente precisa se mover. E todo educador que se move, toda educadora que se move, ele produz transformações através da educação para uma sociedade justa, igualitária, com liberdade, emancipadora. Quando a gente achava que já tinha visto tudo em Tocqueville, que a gente já tinha ticado da lista, a gente começou a ouvir um batuque. E onde tem batuque, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Não, é o funeral. Agora, o arranjo daquilo era muito parecido com a estrutura do candomblé, né? Porque estavam os homens na percussão de um lado e as mulheres de outro lado cantando, respondendo à percussão. E, ocasionalmente, algumas delas iam para o centro do terreiro ali para dançar. E dançando de uma forma muito parecida com o que a gente encontra nos candomblés. A dança para os orixás. Então, eram danças, não eram simples danças, eram danças voltadas para orixás. No caso do Togo, principalmente para os voduns. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Bora conhecer o que foi destaque na sessão plenária desta semana? Então fica aqui comigo que eu vou resumir para você. O TCU aprovou o acordo entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o município de Belo Horizonte e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. O acordo garante a continuidade do reassentamento de famílias atingidas pelas obras de duplicação e modernização da BR-381 Minas Gerais, no anel rodoviário de Belo Horizonte. Mas para entender melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2013, o DENIT repassou mais de 5 milhões à Urbel para realocar as famílias que viviam próximas à rodovia. Porém, os terrenos comprados foram ocupados irregularmente. Por isso, o TCU determinou que os responsáveis buscassem uma solução conjunta. O acordo aprovado na sessão plenária desta quarta-feira definiu a Fazenda Capitão Eduardo como a nova área para reassentar cerca de 2.000 famílias e liberar as obras da rodovia. O TCU deu 30 dias para o município enviar relatório sobre o andamento das ações, além de cronograma de execução do projeto, incluindo as etapas de regularização e implantação. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né,
como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Os nossos trabalhos, propõe a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A senhora e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se acham. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico aos senhores e senhores senadores o recebimento do seguinte expediente, documento do movimento Amplia AFT, o qual solicita apoio para a destinação de emendas de comissão à LOA 2026, direcionadas à reestruturação da inspeção do trabalho no Brasil. O expediente encontra-se à disposição da secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senhores senadores, a fim de que seja analisada pelo colegiado. Caso não haja manifestação, o documento será arquivado no final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A comissão ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital em caso de deliberações nominais. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão da ferramenta de videoconferência para os senadores que participam remotamente. Item 3 da pauta. Projeto de Lei número 2.850 de 2021, terminativo. Dispõe sobre o exercício da profissão de quiropraxia. Não foi, não. Não? Autoria: senadora Cátia Abreu, relatoria senador Messias de Jesus, relatório pela aprovação do projeto e das emendas número 1 da CAI e número 2 da CAI. A observação: 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao projeto. 2. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra ao senador Messias de Jesus para a leitura do seu requerimento, o que fará remotamente. Vossa Excelência tem a palavra, senador Messias de Jesus. Bom dia, presidente, querido amigo senador Marcelo Castro. Quero cumprimentar Vossa Excelência e todos os colegas senadores e senadoras que estão presentes ou remotamente. Presidente, eu gostaria de saber se eu posso ir direto à análise ou preciso fazer a leitura do relatório. Não, pode ir direto à análise, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Da análise, compete à Comissão de Assuntos Sociais, CAS, nos termos do artigo 100, inciso 1 e 2, relativas às relações de trabalho, as condições para o exercício de profissões e a proteção e a defesa da saúde. Do ponto de vista formal e constitucional, não se identificam óbices à tramitação e à aprovação da proposição. O projeto insere-se no âmbito da competência legislativa privativa do artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal, respeito aos princípios constitucionais da valorização do trabalho da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, da proteção à saúde, artigo 6º e 196, e da segurança jurídica. A proposição também observa a boa técnica legislativa, especialmente após as emendas aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos,
CAI, que corrigiram o artigo 6º quanto à classificação jurídica da conduta prevista, promovendo a harmonia do texto com a legislação infraconstitucional. No mérito, a regulamentação da profissão de quiropraxista representa avanço significativo na promoção da saúde e na valorização do profissional que atua na área do sistema neuromúsculo-esquelético. A quiropraxia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como prática segura, baseada em evidência científica, com contribuições relevantes para a prevenção e o tratamento de dores musculares, disfunções posturais e articulares, com impacto positivo na qualidade de vida da população e na redução de afastamentos laborais. A ausência de regulamentação específica tem permitido a atuação irregular de pessoas sem formação adequada, bem como a proliferação de cursos livres sem respaldo técnico, o que gera insegurança à população e desvaloriza o profissional legalmente qualificado. A proposta, ora analisada, corrige esse cenário ao exigir formação universitária específica e registro em conselho profissional, além de instituir instâncias fiscalizadoras próprias para zelar pelo exercício ético da profissão. É importante ressaltar que a regulamentação da quiropraxia estimula a formalização da atividade, impulsiona a criação de cursos de graduação, fomenta a pesquisa científica e reduz os custos com tratamentos médicos mais invasivos ou com uso prolongado de medicamentos, além de gerar impactos positivos sobre os indicadores de produtividade e afastamentos laborais. A proposta está ainda em consonância com os marcos regulatórios internacionais, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha e França. A quiropraxia é regulamentada e integrada aos sistemas nacionais de saúde. Ao seguir esse caminho, o Brasil avança no alinhamento às melhores práticas globais de saúde pública e valorização profissional. Presidente Marcelo, colegas senadores e senadoras, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2850 de 2021, de autoria da senadora Cátia Abreu, e, sem dúvida, tenho total reconhecimento a essa profissão, a esses profissionais que certamente já me tiraram de várias crises sem precisar tomar a medicação. É o voto, senhor presidente, pela aprovação da matéria. Agradecendo o relatório de Vossa Excelência, parabenizando ao mesmo tempo, coloco em discussão o parecer do nobre senador Messias de Jesus. Também. Não havendo quem queira discuti-lo, submeto à votação simbólica o projeto e as emendas nos termos apresentado. A votação nominal, perdão. Então, vou abrir aqui. Vou iniciar a votação nominal. O projeto de lei é terminativo aqui na casa. A votação é nominal.
A senhora e os senhores senadores já podem votar. Como nós estamos em votação nominal, nós vamos aproveitar para dar seguimento aqui à nossa sessão. Vamos votar os requerimentos. Então, item 11, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 96, 2025, não terminativa. Autoria, senadora Eudócia. Passo a palavra à nobre senadora, doutora Eudócia, para a leitura do seu requerimento. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas senadoras e senadores. É o requerimento solicitando, nos termos do artigo 93, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei 2364, de 2021, que institui a campanha Março Borgonha, com o objetivo de prevenir e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do mieloma múltiplo. E eu queria só explanar aqui, senhor presidente, porque é tão importante essa audiência pública. O mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica, ela é responsável por 10% de todos os cânceres hematológicos, especificamente na parte de oncologia. Então, esse momento será muito importante para discutirmos essa patologia que mata 10% dos pacientes por ano, em torno de 7 mil pacientes por ano. Então, e por isso a justificação. E aí eu acrescentei que justifica-se a realização da audiência pública com o objetivo de instruir esse projeto de lei. E obrigada, senhor presidente.
Em votação, o requerimento da nobre senadora doutora Eudócia. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Esses são os requerimentos aqui. Senhor presidente, solicita a palavra. Pois não, nobre senadora, doutora Eudócia. Vossa Excelência tem a palavra. Quero aqui colocar, senhor presidente, nobres colegas senadores e senadoras, da importância da missão oficial, que eu fui autora dessa missão oficial, que foi uma visita aos grandes centros tecnológicos em medicina avançada para tratamento das doenças oncológicas, na Rússia e no Reino Unido. E quero aqui agradecer de antemão a Embaixada do Brasil na Rússia e também no Reino Unido por ter nos recebido tão bem. Na Rússia, tive a oportunidade de estar com o nosso colega senador Irajá, e no Reino Unido estive com os membros do Ministério da Saúde e também com o doutor Tiago Campos, que é um dos diretores da Anvisa. E foi muito importante a presença tanto do Ministério da Saúde como da Anvisa na oportunidade dessa delegação no Reino Unido. E o que é que avançou? O que é que eu trago dessa missão? Que a vacina RNA mensageiro que está sendo estudada no mundo inteiro. E a Rússia, a China, que eu já estive em abril, agora a Rússia e o Reino Unido, eles estão se dedicando, se debruçando sobre o estudo dessa vacina RNA mensageiro como terapêutica no câncer. E o resultado é muito promissor. Ambos os países, eles relatam que essa vacina, em torno de 2 a 3 anos, elas já vão estar bem avançados os estudos e eles estimam que até 2030, 10 mil pacientes já estarão sendo tratados com essa vacina, esse grupo de pacientes. E na Rússia, através do Instituto Gamaleya, o Dr. Gustin, que representa o Instituto Gamaleya, que eu até coloquei na minha fala anterior, aqui nessa comissão, na CAS, eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Gustin. E ele colocou que agora, já no primeiro semestre de 2026, eles já estão fazendo em toda a população oncológica a vacina RNA mensageiro. E como é que eles vão fazer? Eles vão fazer em 10 doses ao todo. Então, os pacientes que já têm diagnóstico de câncer, e são vários cânceres, os que mais matam, que é mama, próstata, também colo retal, eles vão, durante 5 meses, eles vão começar com uma dose a cada 7 dias, durante 4 semanas, cada 7 dias faz uma dose da vacina RNA mensageiro. Depois desses 7 dias, 4 vezes, não é, que dará 30 dias, eles começarão com uma dose a cada 21 dias, totalizando 5 meses. Depois desses 5 meses, eles vão fazer imunoterapias, que aí vai depender de cada paciente. Qual é o imunoterápico que será utilizado?
E o estudo em laboratório, que é o pré-clínico, mostrou muito avançado. Mostrou que os resultados foram muito promissores. Muito, presidente. O senhor que é médico, o senhor que é um grande médico, inclusive, que eu tenho orgulho de tê-lo como colega médico, como colega senador, como meu presidente aqui da CAIS. Presidente, é algo assim muito esperançoso. Eu vim com o coração, assim, com tanta esperança, e eu queria que os nossos brasileiros, as nossas brasileiras, pudessem sentir esse entusiasmo que eu estou sentindo hoje, de falar aqui, no Senado Federal, na CAS, sobre esses estudos. E dizer a você, presidente, e a todos que nos acompanham, da minha alegria de saber que valeu a pena. Valeu a pena lutar durante todo esse ano, desde janeiro para cá, são 10 meses de luta em relação a essa questão da vacina RNA mensageiro. O meu projeto de lei, que é o Marco Regulatório da Vacina, que é a vacina RNA mensageiro, que ainda não foi aprovada, que inclusive foi retirada de pauta, sob pena da gente não aprovar, mas espero, presidente, veementemente, que os nossos colegas senadores e o Ministério da Saúde nos apoiem nessa votação. Mas só para concluir as minhas palavras, dizer a Vossa Excelência e a todos os colegas que, em relação à Rússia, foi essa experiência que eu tenho para colocar. Em relação ao Reino Unido, dizer que a vacina terapêutica RNA mensageiro, que eu visitei o Oxford Cancer Center, e conversei com 2 grandes cientistas que são oncologistas e cientistas, Dr. Leonard Lee e Dr. Tim. O Dr. Tim, que é diretor-geral do Oxford Center Cancer. Ele falou que já tem eles já começaram estudos clínicos, presidente, para uma vacina. Olha só, presidente, que avanço. Além da vacina terapêutica, RNA mensageiro, eles estão estudando uma vacina profilática contra o câncer. Aí, como é que eles fazem essa vacina profilática? Eles estudam os pacientes que têm alto risco de desenvolver câncer, por exemplo, os tabagistas, os pacientes que têm história familiar de câncer coloretal, de câncer de pâncreas, de câncer de mama. Eles enviam um memorando, uma carta convite para essas pessoas se deslocarem até o Instituto Oxford Cancer, e lá eles fazem uma triagem e eles convidam esses pacientes para essa pesquisa. E essa pesquisa, eles colocam como carro-chefe deles é o seguinte: essas pessoas passam por um sequenciamento genético. Eles detectam os genes que levam a determinados tipos de câncer. Eles trabalham essa vacina personalizada e já estão fazendo ensaios clínicos, e eles querem, até 2030, atingir 10 mil pacientes estudados. E o que foi que eles já estão identificando? Que essa vacina, ela evita que aqueles pacientes que têm potencialidades de ter determinado tipo de câncer, essa vacina consegue bloquear o câncer nesses pacientes. Por isso que eles falam lá em vacina profilática. E olha a grande surpresa, essa vacina dá 80 anos de proteção aos pacientes. Então, resumindo, presidente, pacientes que têm sequenciamento genético positivo para estudo do DNA do paciente para determinado tipo de câncer, se submete a essa vacina, RNA mensageiro, também através do RNA mensageiro, que tem a terapêutica e agora a profilática, e esses pacientes, eles serão protegidos a desenvolver esse tipo de câncer. Resumindo, os pacientes que têm tendência a ter determinado tipo de câncer, através da vacina profilática RNA mensageiro, não desenvolverão o câncer. Então, isso
presidente, para nós que somos médicos, é uma notícia, assim, que vem fazer toda a diferença. Então, além da vacina RNA mensageiro terapêutica, nós teremos também a profilática. Então, é isso que eu trago para toda a população brasileira, né, e para todos os colegas senadores e senadoras, e muito obrigada pela oportunidade da fala. Doutora Eudócia, parabenizar a Vossa Excelência por empunhar essa bandeira com tanta fé e determinação. Sem dúvida, é um campo novo que se abre, esse campo do RNA mensageiro, que é recente, não havia estudos com relação a isso, e só recentemente que abriu esse campo de pesquisas. Sem nenhuma dúvida, o ramo da ciência médica que mais esperanças traz de desenvolvimento vai ser esse ramo da imunologia. Porque imunologia é quase tudo. Quer dizer, se você tem um sistema imunológico bom, você não pega infecção, você não pega tuberculose, você não pega... E também evita os cânceres, que termina sendo, no fundo, uma falha do sistema imunológico. Então, é um ramo muito esperançoso, né? Que é uma doença que afeta a maior parte da humanidade, né? O risco de câncer que nós temos, todos nós temos, é muito grande, aumenta com a idade, e se nós conseguíssemos um controle desse aí, vacina para determinado tipo de câncer, né? E o tratamento dos cânceres através de vacinas, sem nenhuma dúvida, seria uma evolução gigantesca, jamais vista até agora. Nós não temos nada que se compare com isso daí. Mas são estudos ainda, estão estudos. Vamos aguardar esses estudos clínicos, que aí no final é que vai dizer realmente a efetividade, o grau de efetividade, se tem efeitos colaterais ou não e se pode ser liberado para o uso corrente. Parabéns à senhora mais uma vez. Presidente, me dê a parte, por favor, rapidinho. Eu quero agradecer as suas palavras, presidente. Me sinto, assim, feliz, lisonjeada, e isso me estimula a trabalhar cada vez mais. Agradeço as palavras. Só queria colocar uma coisa bem importante, presidente. Em todas as reuniões, tanto na Rússia como no Reino Unido, eu solicitei essa parceria da biotecnologia deles para trazer aqui para o Brasil, para que a gente possa estudar com os nossos pesquisadores brasileiros. E todos os nossos colegas da Rússia e do Reino Unido aceitaram fazer essa troca de experiência biotecnológica. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante. Eu estava lá, como eu já falei, com o Dr. Tiago Campos, da Anvisa, que ficou, assim, encantado com os estudos. E o que foi que eu ouvi do Dr. Tiago Campos? Que ele quer que o Brasil, que é o meu intuito também, que o Brasil caminhe lado a lado com esses países, com esses grandes centros, para que a gente não fique para trás, para que a gente possa andar em paralelo. E outra coisa, presidente, uma coisa que a gente acha que vai demorar muito, realmente, de fato, é estudo. Está em estudo, em pesquisa clínica. Porém, eles falaram que em torno de 2 a 3 anos já tem essa vacina comercializada. Esse é um ponto crucial para a gente saber. Então, não é nada daqui a 10, 15 anos, como nós achávamos. Está batendo a nossa porta, presidente. E isso é o que vai fazer o diferencial aqui para o nosso país. Eu não quero que o Brasil fique para trás. Eu quero que ele ande lado a lado com os grandes centros. É por isso que a gente tem que batalhar, presidente, para que a gente possa sempre estar com passo à frente também, especialmente na área da saúde. Muito obrigada. Nada, doutora Eudócia. Parabéns à senhora. Vamos encerrar aqui a votação. Demora um pouquinho. 11 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção.
A matéria foi aprovado o projeto, as emendas da CAI número 1, número 2, CAI e CAS. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Vamos aos requerimentos. Requerimento de número 9, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 85/2025, não terminativa. Autoria do senador Fabiano Contarato, subscrito pela senadora Eudócia. Vossa Excelência, senadora, tem a palavra para a defesa do requerimento, para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2º, 2 da Constituição Federal e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a importância da PEC 19 de 2024 na valorização dos profissionais de enfermagem e no fortalecimento do sistema de saúde. E a justificação é que o objetivo desta audiência pública é debater o impacto da proposta de emenda à Constituição, número 19 de 2024, que busca reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Esses profissionais são fundamentais para a estrutura do sistema de saúde, assumindo responsabilidades que demandam alta qualificação, dedicação e compromisso, muitas vezes em condições que exigem esforços físicos e emocionais intensos. A proposta representa um passo importante para oferecer condições de trabalho mais dignas e assegurar valorização efetiva às categorias que estão na linha de frente do cuidado à saúde da população, promovendo qualidade de vida para os trabalhadores e, por consequência, contribuindo para um atendimento mais eficiente e humanizado. Este debate reforça a relevância de ouvir representantes das categorias envolvidas e especialistas na área, que trarão contribuições técnicas e práticas sobre os desafios e os benefícios esperados da aprovação da PEC. A redução da jornada é uma demanda histórica que reconhece de forma concreta o papel vital desses profissionais na promoção da saúde e na garantia do bem-estar dos cidadãos. Valorizar as categorias da enfermagem é essencial para fortalecer o sistema de saúde como um todo. E esta audiência pública é um marco importante para avançar nessa direção. Então, é isso, senhor presidente. Obrigada. Em votação, o requerimento do senador Fabiano Contarato e da senadora doutora Eudócia. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 10 da pauta, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 95/2025, também não terminativo. Autoria, senador Paulo Paim, subscrito pela senadora doutora Eudócia. Passa a palavra à senadora para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a importância do custeio da Previdência Pública. E a justificação é que vivemos tempos em que os direitos dos trabalhadores estão sendo atacados de forma sistemática. A precarização do trabalho assume diversas formas, todas com o mesmo objetivo: reduzir custos para empresas e transferir riscos e responsabilidades para os trabalhadores, e assim atacando diretamente o custeio da Previdência Pública. Entre essas práticas, destacam-se a pejotização, a terceirização, a intermediação irregular, trabalho intermitente, trabalho informal, trabalho por aplicativo e a forma inadequada do trabalhador como microempreendedor individual. A pejotização é uma forma clara de burlar direitos trabalhistas
E empresas contratam pessoas como se fossem empresas próprias, em vez de reconhecer sua condição de empregados. O resultado é a perda de férias, 13º salário, benefícios e até mesmo dificuldades no acesso à previdência social. A terceirização, quando mal aplicada, transforma trabalhadores em cidadãos de segunda classe. É a porta escancarada para o trabalho escravo, que, infelizmente, é uma realidade em todos os estados do nosso país. Eles são contratados por empresas terceirizadas para executar funções que poderiam ser realizadas por empregados diretos, com salários menores, sem estabilidade e sob condições muitas vezes precárias. Já a intermediação ilegal expõe o trabalhador à exploração. Intermediários contratam sem cumprir a lei, deixando quem produz riqueza para o país sem direitos básicos, com jornadas instáveis e salários miseráveis. Essas práticas não são apenas injustas, são perigosas. Elas aumentam a informalidade, diminuem a proteção legal, reduzem salários e benefícios, ameaçando a sustentabilidade da previdência social, enfraquecendo a justiça do trabalho. Todo o trabalhador, toda a trabalhadora merecem respeito, direitos e proteção. Como disse o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, a desconstrução da proteção trabalhista enfraqueceu instrumentos que, inclusive, são responsáveis por injetar dinheiro na economia, como o 13º FGTS e a própria Previdência Social. Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser o responsável pelas gerações futuras? Por isso estamos aqui, para continuarmos o debate sobre a importância do custeio da Previdência Pública. Os convidados e as convidadas serão informados posteriormente. É isso, senhor presidente. Obrigada. Em votação, o requerimento, a senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado. O último ad hoc, o último que ela vai subscrever, são 2 requerimentos do senador na audiência. Item 12 e 14. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 100 de 2025, 103. Ambos não terminativos, ambos de autoria do senador Nelsinho Trade, subscrito pela senadora Eudócia. Passa a palavra à nobre senadora para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, inciso 2º 2 da Constituição Federal e do artigo 93.2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 100/2025, da CAS, seja incluído o seguinte convidado: o senhor Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo Farma Brasil. Sala da comissão, 24 de outubro de 2025. É isso, senhor presidente. Obrigada. Leu o segundo requerimento, por favor. Senhor presidente, requero nos termos do artigo 58, inciso 2º 2 da Constituição Federal e do artigo 93.2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de ampliar o debate e a disseminação de informações sobre os medicamentos biosimilares no Brasil, seus impactos econômicos, sanitários e sociais. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, representante da International Generic and Biosimilar Medicines Association, representante da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doutora Júlia Paranhos, economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Economia de Inovação do Instituto de Economia
da UFRJ e do Projeto de Extensão e Inovação em Saúde, representante do Ministério da Saúde, representante da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, Progenéricos. E a justificação é que, em 2025, o Congresso Nacional aprovou a Lei número 14.876, de 2025, que institui o Dia Nacional do Medicamento Biosimilar, a ser celebrado em 16 de dezembro. A medida representa um marco simbólico e político no reconhecimento da importância desses medicamentos para ampliação do acesso à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e o fortalecimento da inovação e da produção nacional. O mercado de medicamentos biológicos e biosimilares vem apresentando crescimento acelerado no Brasil e no mundo, com taxa médica anual de expansão de aproximadamente 14%, representando hoje mais de 30% no mercado farmacêutico nacional. No entanto, esse avanço traz também desafios expressivos do ponto de vista orçamentário. Os medicamentos biológicos correspondem a cerca de 60% dos gastos do Ministério da Saúde, com aquisições, embora represente menos de 15% do total de unidades distribuídas pelo SUS. Essa assimetria revela a urgência de políticas públicas que incentivem a introdução e uso racional de biosimilares, como ferramenta essencial para ampliar o acesso, gerar economias significativas aos cofres públicos e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. Relatórios internacionais recentes, como o Global Use of Medicine Report de 2023, estimam que a adoção ampliada de biosimilares pode gerar até 290 bilhões em economias globais até 2027. Desde 2015, esses medicamentos já proporcionaram mais de 2,7 bilhões de dias de tratamento em todo o mundo, sem diferenças clinicamente significativas em termos de segurança ou eficácia em relação aos medicamentos biológicos de referência. Esses resultados são especialmente relevantes para o contexto brasileiro, onde mais da metade do orçamento do Ministério da Saúde já se encontra comprometida com a compra desses medicamentos. Cenário que reforça a necessidade de instrumentos que assegurem previsibilidade regulatória, estímulo à concorrência e redução de custo para o SUS. A experiência nacional com os medicamentos genéricos, responsáveis por economia acumulada superior a 350 bilhões aos consumidores brasileiros, demonstra o potencial transformador de políticas públicas bem estruturadas. Os biosimilares, por sua vez, despontam como a nova fronteira de democratização do acesso a terapias de alta complexidade, especialmente voltadas ao tratamento de doenças crônicas, autoimunes e oncológicas. A realização desta audiência pública permitirá um diálogo amplo entre autoridades regulatórias, especialistas acadêmicos, entidades médicas e científicas, associações de pacientes e representantes do setor produtivo, em consonância com o papel do Senado Federal de promover transparência, controle social e o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde. Sala da Comissão, 21 de outubro de 2025. É isso, senhor presidente. Em votação, o requerimento, os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado. Vamos ao item 4 da pauta. Projeto de Lei número 4.974/2023, terminativo, institui a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. Autoria senador Eduardo Gomes, relatoria senadora Leila Barros. Relatório pela aprovação do projeto de duas emendas que apresenta e das emendas número 1 da CDH, número 2 da CDH, na forma de duas subemendas que apresenta. Observação 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Esportes e pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com pareceres favoráveis ao projeto. 2. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas, nos termos dos relatórios apresentados, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra à nova senadora Leila Barros para a leitura do relatório.
Bom dia, senador, presidente dessa Comissão de Assuntos Sociais, senador Marcelo Castro. Já pedindo desculpas, né, que eu cheguei já atropelando, quase derrubando a porta. É a correria do dia a dia, apesar de estar bem tranquilo a casa. A gente que é senador aqui no DF, a gente nunca está tranquilo no nosso gabinete, então pedir desculpas, cumprimentar também a senadora doutora Eudócia, a senadora Damares também, que são figuras muito presentes aqui na comissão. Bom, eu vou na leitura do relatório, senhor presidente, e já agradecendo, né, a possibilidade desse presente que o senhor me deu de falar sobre a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa, que a gente sabe o quanto que o Estado, nesse sentido, falha em termos de políticas para, né, essa faixa etária para o nosso idoso. Então, vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei número 4.974/2023, do senador Eduardo Gomes, que institui a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. O PL ele é constituído de 5 artigos. O primeiro institui a Política Nacional de Promoção da Atividade Física, cujo objetivo, delimitado no 2º artigo, é promover a prática regular de atividade física e esportiva pela pessoa idosa, visando a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde, a manutenção da autonomia e a redução da dependência funcional. O artigo 3º estabelece as diretrizes da política, enquanto o artigo 4º elenca as medidas que podem ser tomadas para a sua efetivação. São diretrizes da política: promoção do conhecimento sobre os benefícios da atividade física regular para o processo de envelhecimento saudável, incentiva a criação e manutenção de espaços públicos apropriados para a prática da atividade física e esportiva pela pessoa idosa, desenvolvimento de programas de capacitação para profissionais da área da saúde e assistência social, estímulo a parcerias entre órgãos governamentais, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e empresas, realização de campanhas educativas e de marketing social, inserção da prática de atividade física voltada para a pessoa idosa em programas de atenção à saúde e de assistência social, garantia de acesso a programas de atividade física direcionados à pessoa idosa, fomento de pesquisa científica sobre os impactos da atividade física para a pessoa idosa. E o artigo 5º estabelece que ela entrará em vigor, né, a presente lei, na data de sua publicação. Na justificação, o autor alega que o envelhecimento populacional é uma realidade que demanda ações específicas para garantir maior longevidade saudável a todos. Segundo ele, a ideia de criar a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa assenta-se em diversos estudos que demonstram a associação positiva entre a prática da atividade física regular e, claro, a melhoria da qualidade de vida. A proposição já foi aprovada, já citado pelo nosso presidente, no âmbito da Comissão de Esportes, da CDH, com as emendas número 1 e 2, e a matéria vem agora à análise da Comissão de Assuntos Sociais, que decidirá em caráter terminativo. A análise. Do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, não vislumbramos óbice à proposição. No que concerne ao mérito, incumbe ressaltar a importância social e sanitária da matéria, que busca instituir medida que visa promover uma longevidade saudável para os nossos idosos. Devemos louvar a iniciativa, pois ela se volta para a parcela importante da população, uma vez que o envelhecimento no Brasil é uma realidade demográfica crescente, com a população idosa no país representando 15,8% dos brasileiros, o que corresponde a quase 33 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.
É preciso reconhecer a estreita relação entre atividade física e envelhecimento saudável. Evidências científicas robustas demonstram que a prática regular de exercícios pode prevenir e controlar condições crônicas de saúde, melhorar a função cognitiva e aumentar a longevidade. Alterações fisiológicas ligadas ao envelhecimento, como a redução da massa corporal e de forças musculares, diminuição da densidade óssea, menor capacidade cardiovascular, declínio cognitivo e risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, podem ser atenuadas ou até revertidas com a prática regular de atividade física. No âmbito psicológico, a prática está associada à redução de sintomas como ansiedade e depressão. Portanto, incentivar a adesão de programas de atividade física voltadas aos nossos idosos é uma estratégia essencial para garantir uma melhor qualidade de vida, maior funcionalidade e performance do idoso e contribuir para que ele tenha uma vida independente. Ademais, devemos reconhecer que essa iniciativa pode contribuir para diminuir a demanda sobre o sistema de saúde e os custos envolvidos com tratamentos e internações ao melhorar os indicadores de saúde desta população. Assim, resta clara a relevância da proposição. Com relação às emendas número 1 e 2 da CDH, a nosso ver, elas são pertinentes ao determinarem que as atividades físicas propostas pelo PL, direcionadas aos idosos, sejam orientadas, claro, por profissionais especializados, além de aperfeiçoarem a redação nos incisos alterados. Entretanto, entendemos desnecessário explicitar que os profissionais sejam educadores físicos ou fisioterapeutas. Por essa razão, apresentamos as subemendas, as emendas 1 e 2, e cremos que, em nome da clareza da linguagem e em consonância com a Lei Complementar número 95, cabe ainda promover alterações redacionais ao inciso 1º do artigo 3º e inciso 5º do artigo 4º, mediante as emendas de redação. São bem pontuais. O voto é pelo exposto. Concluímos pela aprovação do projeto de lei número 4.974/2023, das emendas número 1 e 2 CDH, na forma de subemendas, e das seguintes emendas que apresentamos, que foram emendas redacionais. Senhor presidente, está muito clara a iniciativa aqui do senador Eduardo Gomes. Nós sabemos que, como falei, o Estado é falho em políticas que tratam, né, para essa faixa etária, né, a pessoa idosa. Então, a gente, né, qualificar os profissionais para tratar, né, com essa população, a gente garantir, né, parcerias, sejam elas governamentais ou institucionais, para a promoção desse tipo de política, ela é fundamental para que a gente garanta, além da funcionalidade da pessoa idosa, a autonomia, acima de tudo, a qualidade de vida, que é fundamental. E a atividade física, eu acho que eu não preciso dizer para vocês que isso faz parte da minha vida, e a gente apoia, com certeza a maioria de nós aqui apoiamos vários projetos direcionados à pessoa idosa. Nós sabemos que, para além disso, a questão emocional, muitos idosos ficam em casa, seus filhos, as suas famílias trabalham, e esse tipo de atividade em que eles estão em contato com os demais idosos ali é fundamental também para a questão emocional. Então, agradecer e pedir a todos que aprovemos no dia de hoje, de forma unânime, essa política nacional para a pessoa idosa, da atividade física para a pessoa idosa. Obrigada. Em discussão a matéria, Presidente, senadora Damares. Só para elogiar a Leila pelo voto, e hoje eu vou legislar em causa própria de novo. Presidente, não é só a saúde emocional, física, como a Leila colocou. Nesse tipo de atividade, a gente identifica idosos vítimas de violência. É nesse tipo de atividade que um bom profissional olha que o braço está um pouquinho mais roxo,
que o olhar está abatido. Nessas atividades com idosos, a gente descobre, inclusive, presidente, o que tem acontecido muito no Brasil, o estupro de mulher idosa. Então, tudo que a gente puder fazer para promover atividade com a pessoa idosa, que ela saia do seu cantinho e conviva e se socialize, a gente pode estar salvando vidas de diversas formas, inclusive no enfrentamento à violência. Parabéns, Leila, fantástico o seu voto. Parabéns ao senador Eduardo Gomes pela autoria. Senadora Zenaide e senadora Eudócia pediram. Senadora Zenaide Maia, remotamente, pediu a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, senadora Zenaide. Oi, senhor presidente, estou aqui dentro de um carro, mas não podia deixar de falar. Oi, está vendo? Parabéns, senadora. Por esse projeto de lei que vem mostrar, na verdade, o que a gente vem dizendo. A atividade física é uma medicina preventiva a mais eficiente. Aliás, a atividade física, os esportes de uma maneira geral, eles são quem previne a violência também. E quem previne. O mundo sabe, graças a Deus, os meios de comunicação ficam mostrando a importância da atividade física na longevidade e todas as faixas etárias. É bom ter um projeto, a gente se debruçar, presidente, sobre o orçamento. Vamos colocar a vida dos idosos no orçamento desse país. Porque hoje a ciência já mostra, não só dessa parte física, que sabe que o cérebro é alimentado pela atividade física, a produção de endorfina é quase 100% pela atividade física, que regula o humor, que aumenta a vontade de viver, a alegria, e ainda digo mais, a estética. Porque depressão também tem a ver com isso, você se olhar e não se sentir bem. Por isso, convoco aqui os colegas, parabenizando Leila e o senador Eduardo, porque precisamos dar visibilidade ao povo brasileiro, que essa casa, esse Congresso, está preocupado, sim, de fazer uma medicina preventiva, de cuidar da vida de pessoas idosas, que hoje, no Brasil, acho que ainda não é isso, mas a população que mais cresce no mundo é de 80 a 100 anos. E não tenha dúvida que prevenir é melhor do que remediar. Essa atividade física vai evitar AVC, infarto, a circulação dos membros inferiores vão melhorar e vão evitar as tromboses venosas. Então, é uma medicina e com a parte social preventiva. Por isso que um projeto desse, a gente tem que ter um olhar diferente. Travou. Obrigada aí, parabéns mais uma vez, Leila. Você foi taxativa, a gente diria, né, Marcelo, cirúrgica. Exato. Obrigado aí pela contribuição da senadora Zenaide, andando de carro aí, mas não deixou de participar aqui da nossa comissão. Concedo a palavra ao novo senador Eudócia para discutir o relatório. Senhor presidente, eu quero parabenizar a minha amiga senadora Leila Barros pela brilhante relatoria, como sempre, né, senadora? Eu já tinha lhe dito anteriormente, sempre digo que você é um exemplo, né, de parlamentar e que eu aprendi, ainda aprendo com você e com todas as colegas e todos os senadores, mas você realmente faz toda a diferença aqui no Senado. Parabéns. Me orgulho muito de ter você, de você ser assim um ícone aqui no nosso Senado. Muito grata pela sua atuação.
E quero parabenizar também o senador Eduardo Gomes pela iniciativa, né, da autoria, um tema que é tão importante, porque a nossa população, senhor presidente, está envelhecendo. Então, a gente tem que se voltar, não é, senadora Damares? Você que é uma maravilha de mulher, de senadora, de guerreira, né, lutadora que também... Eu sou sua fã, né, amiga? Você sabe disso. Então, é sem palavras. Mas o que é que acontece? Eu quero parabenizar, senadora Leila, pela sua relatoria, porque você foi bem objetiva nos pontos que você elencou. E como a nossa população está envelhecendo, a gente tem que se debruçar sobre isso. Então, temos que ver tanto a questão do exercício físico, que previne as doenças oncológicas. Isso já tem estudos mostrando que quem faz exercícios físicos diminui... exercício físico, alimentação saudável, você diminui em 40% as chances de doenças oncológicas. 40%. Isso é muito. Então, outra coisa que eu quero colocar, que a senadora Zenaide colocou, que no exercício físico você libera os hormônios da felicidade, que são endorfina e serotonina. Isso é muito importante. E isso diminui muito os riscos, como a Zenaide também colocou. Acho que a Zenaide, ela meio que captou o que eu ia falar já. Diminui os casos de depressão, que os idosos têm muito, né? E você também colocou, Leila. E outra coisa, a maioria, não estou dizendo que, lógico, a maioria dos nossos pacientes idosos tem hipertensão arterial. E também tem muitos casos de obesidade. Exercício físico diminui a obesidade, que diminui também hipertensão arterial, consequentemente, diminui os infartos agudos do miocárdio, que matam muito idosos, e os AVCs, como a senadora Zenaide falou. Então, eu quero parabenizar e dizer, só colocar uma situação, Leila, e Damares e o nosso presidente, que lá em Maceió, eu vou falar da minha terra, lá em Maceió, e aqui eu quero parabenizar o prefeito JHC pela gestão, e sobre a questão do exercício físico especificamente, que ele colocou, presidente. A senadora Eudócia é absolutamente isenta e insuspeita para falar do prefeito de Maceió. Então, não posso falar porque eu sou suspeita, né, presidente? Explica para que... Pelo contrário, a senhora é insuspeita. O presidente falou isso, pessoal, porque eu sou a mãe do prefeito JHC de Maceió. E eu agradeço e louvo a Deus por essa oportunidade que o senhor me deu. E me sinto muito orgulhosa, vocês que são mães, de ter um filho tão atuante, presidente. E graças a Deus por ele focar tanto, sabe? Em todos os âmbitos administrativos, mas especialmente na saúde. E aí ele colocou inúmeras academias públicas. E a grande maioria na orla, na nossa orla e também na parte alta da cidade, nos bairros menos favorecidos. Isso que eu achei lindo vamos dizer assim, da preocupação do prefeito JHC. E com isso, presidente, diminuíram muito o número de obesidade, de AVC, de hipertensão arterial nos nossos idosos. Então, é isso que eu quero colocar e agradecer pela oportunidade da fala, presidente. Obrigada. Muito bem, senadora Eudócia. Desculpe aí a brincadeira, viu? Bom, gente, esse projeto realmente é uma iniciativa fantástica do nosso Eduardo Gomes, com a relatoria da nossa queridíssima senadora Leila. Bom, morrer todos nós vamos, você não tem como escapar, mas a gente deve procurar empurrar a morte para frente, viver mais e com qualidade de vida. Aí temos que tomar as preocupações que são clássicas, manter o peso, alimentar bem, controlar as taxas de glicose, de colesterol, de gordura, a pressão arterial e fazer atividade física regular e moderada. Todos falaram aí, a Leila falou, a Zenaide também. Eu aqui como psiquiatra quero realçar esse aspecto,
que a atividade física ela será tanto melhor quanto ela for feita em grupo, em equipe, porque tem a parte da socialização também. Então, por exemplo, eu faço caminhadas, mas eu só aprendi a fazer caminhada de maneira regular, só passei a fazer regularmente quando eu formei um grupo. Então, em Teresina eu tenho um grupo para caminhada, em Brasília eu tenho outro grupo para caminhada. Aí a gente vai conversando, trocando ideias, contando história. Todos mentem, menos a gente, né? E no final da caminhada você fez amizade, fez a sua socialização e você libera as endorfinas, você está com o humor mais elevado, então tanto faz bem do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico e social também. É muito importante essa atividade física. Bom, isso não quer dizer que porque você está fazendo não vai ter uma doença, tudo pode acontecer. Agora, se iria acontecer, você vai diminuindo a chance de acontecer, você tomando suas precauções, que é um cuidado que todos nós devemos ter. E graças a Deus, estamos cada vez vivendo mais. O Brasil está com uma taxa muito elevada de envelhecimento, isso é muito bom, isso é saudável. E os cuidados precisam ser tomados com muito mais frequência. Então, esse cuidado que o JHC teve lá em Alagoas, lá em Maceió, é um cuidado que tem que ser expandido, né, para o Brasil inteiro e agora sempre estimular, porque a tendência do velho estar aposentado, ocioso, é ficar parado, ficar dentro de casa, não pode. Então, ele tem que ter uma ocupação, tem que se sentir útil, tem que se sentir produtivo, não é? E como a Zenaide disse, tem que se gostar, tem que ter autoestima, gostar de si mesmo, né? E tudo isso ajuda a pessoa a viver melhor, e viver mais e com qualidade de vida. Então, parabenizando a todos, não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e vou submetê-la à votação nominal. Vou abrir aqui a votação. A senhora e os senhores senadores já podem votar nominalmente. Enquanto os nossos colegas estão votando, eu vou ao item 7, que não é terminativo, projeto de lei número 4.298/2024, que autoriza o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, alergia ou intolerância alimentar em qualquer local público ou privado, transportando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. A autoria do senador Jader Barbalho, a relatoria da senadora Damares Alves, relatório favorável ao projeto nos termos da emenda substitutiva que apresenta. Observações. A matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e decisão terminativa. Concedo a palavra à nobre senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, é uma matéria sobre criança, é uma matéria extraordinária de consenso, eu vou direto à análise, inclusive de forma resumida, mas sem antes... Eu antes quero falar do que vai acontecer hoje à tarde. Nós teremos na Comissão de Direitos Humanos uma atividade especial com crianças. Inclusive está vindo um menino de 8 anos que está de olho na sua cadeira, na cadeira de Eudócia e de Zenaide. O menino tem 8 anos, tem mais de 2.600.000 seguidores nas redes. É um mini médico. Ele dá aulas de medicina com 8 anos. Esse menino é aqui de Goiânia, a coisa mais linda do mundo, e vai vir falar sobre saúde hoje à tarde na Comissão de Direitos Humanos. Imagine. E nós teremos meninas influentes. Nós temos uma menininha que teve aqui o ano passado com lúpus. Ela veio aqui com 9 anos. Ela fez um desafio ao Senado com relação à política para lúpus. E a gente conseguiu aprovar uma matéria por causa de Sossô. Sossô vai estar com a gente hoje de novo. Então, nós vamos trazer crianças que vão hoje trazer reivindicações para o Senado. Eu só estou com medo que elas peçam 6 meses de férias, 6 meses de aula. Eu só estou com medo que elas peçam para a gente tirar a matemática da escola. Mas hoje elas terão voz para a gente terminar o mês de outubro, que é o mês da criança, com uma atividade diferente. E queria muito que vocês, médicos, se pudessem conhecer o Davi Morgani.
Eu até recomendo às pessoas, sigam esse menino, é um gêniozinho com 8 anos. Então, presidente, e a gente agora vai votar uma matéria sobre infância. No mérito, presidente, é preciso ter em mente que a proposição em análise reforça o dever do Estado de incentivar, apoiar e proteger, promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. É louvável a intenção do senador Jader Barbalho de assegurar o direito de crianças e adolescentes com autismo, alergia ou intolerância alimentar de ingressar e permanecer em estabelecimentos públicos e privados, portando alimentos para o consumo próprio e utensílios de uso pessoal. A medida, ao mesmo tempo em que remove barreiras de inclusão, protege dimensões essenciais da saúde e da segurança alimentar desse público, que enfrenta restrições específicas e frequentemente pouco compreendidas pela sociedade. A seletividade alimentar é uma das principais condições que afetam pessoas com TEA, presente entre 40% e 80% das crianças diagnosticadas, manifestando-se como recusa a alimentos novos, apego a determinadas texturas e sabores e resistência a alterações na rotina. Presidente, tem criança com TEA que a mãe precisa fazer a comidinha especial, e quando a criança chega na escola com essa comidinha, às vezes é um bolinho diferente. Os professores não querem deixá-la entrar com esse bolinho. Então, há uma falta de compreensão que essa questão da seletividade é um dos sintomas das crianças com TEA. Então, a gente aprovar esse projeto para que elas possam levar o seu próprio alimento em qualquer lugar, no shopping, um restaurante, numa igreja. Eu acho que a gente faz agora um aceno à comunidade e a gente aplica a justiça. De igual modo, pessoas com alergias e intolerância alimentares também, presidente, enfrentam obstáculos concretos de acesso a ambientes coletivos quando não lhes é permitido portar seus próprios alimentos. Estima-se que mais da metade da população brasileira apresente predisposição genética para o desenvolvimento de intolerância à lactose, condição que impõe limitações severas e que pode causar dor, desconforto e constrangimento social quando não respeitada. Além disso, com base na prevalência mundial, a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil calcula que aproximadamente 2 milhões de brasileiros convivam com doença celíaca, cujo tratamento consiste na exclusão completa do glúten da dieta, o que torna indispensável o consumo de alimentos preparados em condições específicas de segurança. No caso das alergias alimentares, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que, embora não existam estatísticas oficiais nacionais, a prevalência no Brasil deve acompanhar a literatura internacional, que indica, pasmem, cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos acometidos. Trata-se de condição que pode desencadear desde reações leves até quadros graves, incluindo o risco de anafilaxia, o que reforça a necessidade de assegurar a essas pessoas o direito de portar alimentos seguros, adequados e compatíveis com suas restrições. Nesse sentido, a impossibilidade de portar alimentos e utensílios pessoais em estabelecimentos de uso coletivo, onde a alimentação seja permitida, não é mera restrição logística, constitui obstáculo concreto à preservação da saúde das pessoas com TEA, alergia ou intolerância alimentar. Imagina o cinema, presidente, que a mãe leva a criança e ela quer levar a pipoca dele separado, porque a pipoca do cinema tem muita gordura. E o cinema não deixa ela entrar com aquela pipoca. Olha o que a gente vai fazer aprovando essa matéria. O que está em jogo, portanto, não é apenas o direito de escolha alimentar, mas a proteção contra agravos que podem comprometer o bem-estar físico, desencadear crises comportamentais e impactar negativamente a qualidade de vida de toda a família. Cumpre registrar que o PL em análise especifica como público-alvo as crianças e os adolescentes. No entanto, entendemos
que o mesmo direito à alimentação adequada deve ser garantido a qualquer pessoa com TEA, alergia ou intolerância alimentar, independente da idade. Nesse sentido, com vistas ao aprimoramento, presidente, da proposição, apresentamos proposta de substitutivos sem restrição de faixa etária. Foi isso que eu fiz. Trouxe também para o adulto com restrições alimentares. Neste sentido, presidente, diante de todo o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 4298 de 2024, na forma do substitutivo que já está amplamente divulgado e publicado. Este é o relatório e eu peço aos pares que me acompanhem. Em discussão a matéria, em votação, as senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo, que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado, o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. Nos termos da emenda do substitutivo, a matéria vai à CDH. Vou encerrar a votação nominal do projeto de lei número 4.974. Já deu quórum. Encerrada a votação. 11 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado com as emendas número 1 da CDH-CAS, número 2 CDH-CAS, na forma das subemendas apresentadas, e as emendas de número 3 CAS e número 4 CAS. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Parabéns aqui a senadora Leira e o senador Eduardo Gomes. Item 13, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 102 de 2025, não terminativo. Autoria senador Marcelo Castro. O requerimento é da minha autoria, passa a leitura. Eu requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a atual deficiência de auditores fiscais do trabalho do Brasil e as consequências dessa carência para a proteção dos direitos trabalhistas, a fiscalização das condições de trabalho e o combate ao trabalho escravo e infantil. Sugere-se a participação dos seguintes convidados: representando o Ministério do Trabalho e Emprego, representando o Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, representando o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, representando a Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil, representando o Ministério Público do Trabalho, MPT, representando a Comissão dos Aprovados no último concurso para Auditor Fiscal do Trabalho. Os senadores e as senhoras senadoras que estejam de acordo permaneçam como se acham. O requerimento foi aprovado. Convoco para o dia 5 de novembro, quarta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária dessa comissão destinada à deliberação de proposições. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Três coisas, sim. Ele não é processado no fígado, ele é mais seguro, ele é um vírus de RNA e ele tem espaço suficiente para carregar o Chunk 3 inteiro e mais coisas, se precisar, né? E como que a gente transforma essa terapia em baixo custo? Tem que ser desenvolvida no país e tem que começar desde o início desenvolvida no país. Uma das maneiras que a gente consegue diminuir o custo é investimento do governo, por exemplo. Então, colocando a empresa Jaguar, que é essa empresa que está desenvolvendo esse estudo clínico, uma startup que recebeu um total de 139 milhões de dólares, foram mais de 700 milhões de reais que eles tiveram que ter de investimento para chegar nessa fase 1. Só de investimentos governamentais, eles receberam 7 milhões de dólares. Isso dá um total de 37 milhões de reais para desenvolver essa terapia lá nos Estados Unidos, né? Aqui, e como que ficaria se a gente desenvolvesse essa terapia aqui no Brasil? O custo é muito inferior, porque realmente desenvolver biotecnologia nos Estados Unidos é muito caro. Então eu mostro aí o caminho do desenvolvimento de uma terapia gênica, caminho de desenvolvimento de qualquer terapia, né? Ele é longo, sim, de 5 a 10 anos.
mas a gente consegue desenvolver isso no país. Então, aí em cima, você tem o desenvolvimento da pesquisa, em que você tem toda a parte de produção do vetor e os custos, né? A prova de conceito inicial aqui no Brasil é de aproximadamente 1,5 milhões de reais, né? Embaixo é como que eu faço os testes analíticos de qualidades que eu vou apresentar para a Anvisa, e ele vai em paralelo. Quando a gente desenvolve isso em paralelo já em parceria com a Anvisa, a gente, em curto tempo, já não vão ser mais 5 anos. E também um custo de 2 milhões, que precisa de parcerias, precisa de equipamentos caros, e a gente tem esses equipamentos em vários centros, tem no CNPEM, tem no Sinaptec da Bahia, né? E depois pegar todos esses resultados, fazer os testes não clínicos regulatórios, preparar os hospitais brasileiros para desenvolver, para realizar essa terapia, fazer o treinamento da equipe, e a gente estaria com mais 1,5 milhões, a média, estaríamos prontos para começar um estudo clínico aqui no Brasil, com os pacientes brasileiros, de uma terapia nova, e que essa terapia pode depois abastecer o mundo, não só o país, porque é um vetor viral novo que depois pode ir para o mundo, né? Então, o recado final que eu gostaria de dar é justamente que a gente precisa viabilizar pesquisa e desenvolvimento através de emendas, programas de desenvolvimento nacional, de uma terapia gênica para doenças raras. Dentro desse modelo em que eu tenho um ICT, uma startup e organizações de pacientes. E por que startup aqui? Eu vou dar destaque para startup. Porque mais de 70% das terapias novas são desenvolvidas em startups. Isso é no mundo inteiro. Então, elas não são desenvolvidas pelas instituições grandes, pelas farmacêuticas grandes. Ela começa na startup. E o país ainda precisa olhar com mais carinho as startups. E as startups, elas são forçadas pela sua gênese em fazer parcerias como o ICT, como o governo, universidades públicas. Então, é uma ação conjunta, união de vários players, que a gente consegue desenvolver inovação e terapia avançada aqui no país. É um modelo que funciona no mundo e a gente precisa aplicar aqui no Brasil. Era esse recado que eu queria dar e agradecer pela oportunidade. Obrigada. Agradecemos também a você, né, doutora Caroline Caide Dávila, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu quero sugerir a você que você envie para esta comissão, né, em função da audiência pública, o que você acabou de colocar verbalmente, assim, o andamento da pesquisa, a necessidade de apoio. A gente sabe que as startups têm que ser prestigiadas, valorizadas também, e há mecanismos públicos, inclusive, para se fazer isso. Então, você envie, por favor, para esta comissão, né, um documento, né, um ofício explicando o que você colocou verbalmente, para que a gente possa apresentar esse documento para o Ministério da Ciência e Tecnologia e também para o Ministério da Saúde, né? Para que possamos estudar. Hoje em dia, a gente fala muito em terapia gênica, de fato, né? A interrupção da doença ou a cura da doença. Se nós olharmos na AME, atrofia muscular espinhal, por exemplo, o Zolgensma é um medicamento, é uma terapia gênica também, que interrompe, cura, vamos dizer, a cura da doença. Só que tem que ser aplicada no momento certo, né, adequado, em função do que a Ellie, inclusive, falou antes, né, do diagnóstico. Mas, por favor, envie a esta comissão. Pode ser? Sim, sim. Tá bem, então. A gente agradece. E aí nós damos esse encaminhamento para que você tenha uma resposta oficial sobre isso também. Né? Tá bem? Ótimo. Muito obrigada. Antes de passar, eu peço a vênia da doutora Alessandra e da doutora Flávia, passo a palavra ao deputado Florentino Neto, do PT do Piauí. Com a palavra, deputado. Muito bom dia ao presidente, senador Flávio Arnes,
Gostaria de parabenizar as expositoras que, com conhecimento, puderam aqui explanar antes de mim. E minha participação nessa audiência ela é muito breve. Eu não sou médico, não sou especialista no tema, eu sou advogado e administrador e tive a oportunidade de exercer vários cargos públicos no meu estado e um deles foi o de secretário estadual de saúde. Fui prefeito municipal também, mas durante 5 anos tive a oportunidade de servir ao povo do Piauí como secretário estadual de saúde. Eu sei o quanto as famílias e a sociedade sofrem em razão das doenças raras e muitas delas com ausência de medicamentos e com poucos recursos para o desenvolvimento de pesquisas no sentido que a gente possa encontrar os caminhos para o tratamento dessas doenças. Eu fui procurado por um grupo de pessoas, um grupo de pais e mães de filhos com a síndrome de Phelan-McDermid. E fiquei muito sensibilizado, inclusive alguns lá do meu estado do Piauí, a senhora Ana Lúcia, mãe do Pedrinho, que inclusive é uma pessoa com quem nós temos uma relação de amizade, eu e minha família. E fiquei comovido com a luta desses pais e mães que fazem parte dessa associação. Tive com eles no Ministério da Saúde e no Ministério da Ciência e Tecnologia. E estou acompanhando esse grupo nesta luta para que a gente consiga um financiamento público para o desenvolvimento, para a continuidade das pesquisas em torno dessa medicação. E, inclusive, em razão desse nível de sensibilidade, eu apresentei o projeto de lei número 4658/2025, já desse ano, para instituir o dia 22 de outubro como Dia Nacional da Conscientização sobre a Síndrome de Phelan-McDermid. O que eu gostaria, como parlamentar, poder contribuir para que a gente possa efetivamente garantir o financiamento dessas pesquisas, que eu acho que é o ponto mais importante nesse momento. E também a gente poder estar trabalhando pela incorporação desses novos medicamentos, dessas novas terapias ao Sistema Único de Saúde. Eu tenho minha atividade parlamentar muito vinculada às causas das pessoas com deficiência. Eu estou buscando apoiar as APAES do Piauí, também a Associação de Pais e Mães Autistas. Eu tenho estimulado que no Piauí a gente possa ter a expansão dos centros de tratamento, de acolhimento de pessoas com doenças raras. Nós só temos um centro deste hoje habilitado pelo Ministério, na cidade de Piripiri. Eu defendo que a gente possa ter outros e considero muito importante que a Comissão de Ciência e Tecnologia esteja se voltando para esse tema, dado a sua importância. Agora, senhores e senhoras e o nosso presidente, deputado Flávio Arnes, no diálogo que eu tive com os pesquisadores, eu vejo que falta muito apoio, existe uma ausência muito grande de apoio para essas startups, para as empresas, para a iniciativa de pesquisadores que queiram desenvolver pesquisas, e nós sabemos que são caras essas pesquisas, no sentido que a gente possa ter medicamentos eficazes para essas doenças. E me propus, inclusive, estou pensando, e depois devo fazer uma visita ao presidente Flávio Arnes, da gente avaliar a possibilidade de nós criarmos uma frente parlamentar
aqui no Congresso que possa estar voltado ao apoio à pesquisa científica no âmbito da saúde, porque entendo que efetivamente nós temos que ter algum organismo permanente, né, que possa estar assim refletindo o apoio de muitos parlamentares, unindo muitos parlamentares da Câmara e do Senado, no sentido que a gente possa atuar junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, junto ao Ministério da Saúde, para que a gente possa efetivamente apoiar essas pesquisas. Então, a minha participação é nesse sentido, de que me colocar à disposição como parlamentar para que a gente possa atuar conjuntamente no apoio às pesquisas científicas que resultem em desenvolvimento de medicações para a síndrome de Phelan-McDermid, bem como para outras doenças raras. Muito obrigado, uma satisfação ter podido estar aqui com vocês. Agradecemos a você, me permita chamar assim, doutor, o deputado Florentino Neto, né? Que bom, PT, Piauí, e com uma experiência tão vasta, tão ampla na área da saúde. E da nossa parte, caro Florentino, ficamos totalmente à disposição. Acho que é bem interessante essa articulação da Câmara e do Senado a favor da área, né, das doenças raras. Contem com a gente, tá bom? Muito obrigado, senador. Grande abraço. Né? Passo em seguida a palavra à doutora Alessandra Coelho Santos Calu. Se me permite, eu tenho uma audiência agora no Ministério do Transporte, eu vou precisar sair da audiência. Pois não, mas foi ótimo o senhor ter estado com a gente, porque é um apoio essencial. Parabéns. Muito obrigado. Um abraço. Então, como eu estava falando, a doutora Alessandra Coelho Santos, e aí você me corrige na sequência, o Calou, que eu fiquei na dúvida aqui como se pronuncia, médica mastologista e mãe do Henrique, né? Paciente com síndrome de Phelan-McDermid. Com a palavra, doutora Alessandra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Hoje é um dia de muita felicidade nossa. Como Ellen apresentou, o Henrique tem 4 anos, já está em outra vertente de diagnóstico, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico dele foi com 8 meses, e isso está repercutindo atualmente muito na vida dele. Ele anda, ele fala, a cognição maravilhosa, vai para a escola. Então, Henrique está sendo ainda mais a criança que a gente tanto deseja, que tem um diagnóstico precoce, para ter terapia gênica, tratamento precoce e vermos nossas crianças com desenvolvimento no seu máximo potencial. Então, hoje é só agradecimento. Vai ter um videozinho no final, acho que a gente vai conseguir colocar esse vídeo para ver alguma das nossas crianças. E muito obrigada. Tudo bem. Passando, aí o pessoal da secretaria, eu acho que está com vídeo. Se quiser passar agora, pode passar, se estiver disponível. A secretaria da comissão, Léo. Tá bem. Pronto, presidente.
Muito bem. Pergunto para a doutora Alessandra se gostaria de acrescentar alguma coisa. Esteja à vontade. Acho que Flávia ainda está aqui, acho que Flávia quer, acrescentar. Tá bem. Mas obrigado, Alessandra. Eu penso sempre que um vídeo assim fala por 10.000 palavras ou mais, né? Sensibiliza, conscientiza, e tanto a fala da Ellen, da Caroline, a sua, né, também com depoimento de mãe, e mostrando, né, a importância do diagnóstico, do atendimento bem precoce, tanto quanto possível, né? Então, parabéns também pelo vídeo, e é uma luta que tem que ser de todos nós, né? A favor desta doença rara e de todas as demais. Lembrando, inclusive, para o público sempre que são perto, né, de 8.000 doenças raras, 8.000. Algumas com uma prevalência maior ou menor de pessoas, né? Mas somente 700 ou 800 identificadas, assim, com mais precisão. Mas sempre lembrando que, assim, a terapia gênica de uma doença pode se refletir positivamente na descoberta, né, de caminhos alternativos para outras situações. Inclusive, eu não falei agora há pouco, mas quero deixar também a nossa solidariedade a todas as famílias, né, que tiveram problema com Zika vírus também, né? A gente sabe que é um desafio para a vida inteira, né? E a gente não pode desanimar, por isso que tem que ter uma associação para as pessoas se fortalecerem e fazerem com que os direitos básicos das famílias, das pessoas, sejam sempre assegurados. Então, nosso abraço também para todas as famílias, né, que foram mencionadas no Zika vírus, né? Passo, então, a palavra para minha quase xará, né, Flávia. Flávia Borges do Carmo Guedes, que é médica de família. Aliás, eu acho uma especialização cada vez mais importante, e comunidade, e mãe do Arthur do Carmo Guedes, que é paciente com síndrome de Phelan-McDermid. Seja bem-vinda também, Flávia. Com a palavra. Obrigada, senador. Bom dia a todos aqui presentes. Quero agradecer primeiramente ao senhor excelentíssimo senador Flávio Arnes por essa oportunidade aqui hoje, ao deputado Florentino também, que resolveu abraçar a nossa causa, mas teve que sair, se ausentar. Me chamo Flávia, sou médica e mãe do Arthur, uma típica, né, do Arthur com 15 anos, que é portador da síndrome de Phelan-McDermid. Há cerca de um ano, eu e outros pais resolvemos nos juntar para tentar buscar uma... Flávio, posso interromper só um pouquinho? Não sei se para todos, para mim está um pouco baixo. Os outros estão escutando bem? Talvez seja o problema do meu computador Perfeitamente, aqui. tá, o volume está muito bom, senador. Está muito bom? Tá. Que bom. Então tá bom. Me desculpe, não. Flávia, por ter interrompido. Não, tudo bem. Estão todos ouvindo, né? Tá. Então, há cerca de um ano e pouco, eu e outros pais resolvemos nos juntar, né, para tentar mudar essa realidade com relação à busca, né, de tratamentos mais eficientes, vendo as pesquisas lá fora avançarem, né, na síndrome e nessa grande vertente, né, da terapia gênica, e muito felizes ao mesmo tempo de ver a quantidade de pesquisas que estão avançando lá fora, mas ao mesmo tempo muito triste em não ver que tinham pesquisas semelhantes acontecendo no nosso país, né? Sabendo que nós temos um cenário totalmente favorável em vários aspectos, cientistas de enorme competência para poder tocar também esses projetos, e nossos filhos têm a oportunidade de fazer parte, de repente, também de um teste clínico. Foi quando, pouco tempo depois de juntarmos, o projeto da Carolina Caide chegou até nós, pouco tempo depois mesmo, e a gente achou fantástico, né? O projeto, ele é até melhor do que outro que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, pela Jaguar, mas que lá é pelo adenovírus.
porém podem ter diversos problemas futuramente, e por isso também nós trouxemos ela aqui para essa casa hoje, debatendo esse assunto que nós achamos tão importante, e pedimos o apoio de todos os parlamentares, né, no mundo da pesquisa, principalmente da pesquisa dentro dos autismos sindrômicos. Outras palavras também que eu trouxe aqui para proferir, começando aqui, então, a todos que estão nos assistindo, né, os internautas, autoridades presentes, profissionais de saúde, educadores, famílias, amigos. Nunca, vou repetir, nunca na história do Congresso Nacional foi feita uma audiência pública para falar sobre a síndrome de Phelan-McDermid. Sentimos que era como se essa síndrome não existisse, que brasileiros portadores dela não tivessem importância alguma para o Congresso Nacional. Estamos muito agradecidos ao senador Flávio Arnes por estar dando voz aos representantes da associação, para podermos esclarecer o que é essa síndrome para os parlamentares do Congresso Nacional, para os veículos de comunicação e para os brasileiros de forma geral. O dia 22/10 não é somente mais um dia no calendário. O dia 22/10 é o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Phelan-McDermid. E para nós, famílias atípicas, é um dia de voz, de visibilidade e de muito amor. Falar sobre a síndrome de Phelan-McDermid é falar sobre raridade, mas também sobre resiliência. É falar sobre crianças, jovens e adultos que enfrentam desafios imensos, atraso no desenvolvimento, dificuldade ou ausência da fala, questões motoras e comportamentais, e diversas comorbidades podem estar presentes, né? Como Ellen já falou no começo, e eu acrescento aqui, né, comorbidades como alterações cardiovasculares, renais, gastrointestinais, neurológicas, como epilepsias de difícil controle, que levam pais e mães a estarem com recorrência a consultórios médicos e com frequências em prolongadas internações hospitalares. Mas que, por outro lado, também esses jovens nos ensinam todos os dias o verdadeiro significado da força e da esperança. Sou mãe atípica e quem é mãe ou pai sabe que não existe manual, que cada conquista é uma vitória gigantesca e que cada progresso é motivo de festa. Quando recebi o diagnóstico, o chão se abriu. Não pelo amor, porque ele só cresce a cada dia, mas pelo medo, pela incerteza, pela solidão. Mas foi nesse momento que encontrei outras famílias, outras mães, outros pais, como eu, que choravam, lutavam, aprendiam, sonhavam. Trago aqui a importância das associações nesse papel fundamentais. E nesse encontro que percebi, juntos somos mais fortes. A síndrome de Phelan-McDermid é rara, sim, mas as nossas crianças não são invisíveis. Precisamos de políticas públicas, de diagnóstico precoce, de tratamento multiprofissional acessível, de inclusão escolar real e de investimento em pesquisa. Porque cada vida importa. Cada sorriso, cada olhar, cada palavra dita pela primeira vez. Tudo isso tem um valor imensurável. Hoje eu não falo apenas como mãe, falo como representante de muitas famílias que acordam todos os dias com coragem para lutar. Famílias que enfrentam longas esperas por terapias, que se desdobram para garantir direitos, que aprendem termos médicos e lutam por acolhimento. Famílias que vivem o extraordinário no mundo que chama de diferente. Que este dia não seja apenas um lembrete de uma síndrome genética, mas um convite à empatia. Que a sociedade olhe com mais ternura, mais compreensão, mais respeito. Porque quando olhamos com o coração, percebemos que a diferença não nos separa, ela nos ensina. Aos nossos filhos e filhas com Phelan-McDermid, deixo meu amor e minha admiração. Vocês são a prova viva de que o amor é o maior transformador do mundo. E as autoridades e profissionais aqui presentes deixam um pedido. Que este seja o começo de um compromisso. Um compromisso com a inclusão, com acesso, com a dignidade e com o futuro de cada pessoa com Phelan-McDermid. Que o Congresso Nacional dê mais atenção a essa síndrome, criando leis que possam atender aos portadores e suas famílias em suas necessidades, destinando também recursos para ampliação de pesquisas sobre essa síndrome. Então, de forma resumida, eu trouxe aqui, né, tudo que eu gostaria de poder falar, deixar essa mensagem, né, peço atenção especial dessa casa para esse assunto tão especial, para que realmente se comprometam, principalmente
essa parte que resolvemos abraçar, que é o incentivo à pesquisa em autismos sindrômicos, que a gente ainda não encontra políticas públicas voltadas, né? Temos encontrado certas dificuldades quando batemos as portas sobre esse assunto e precisamos muito da ajuda de todos vocês para incentivar o mundo da pesquisa e avançarmos nos tratamentos, né? Podemos ter uns medicamentos no nosso país, porque nós temos capacidade e competência para isso. Podemos até, obviamente, importar tecnologia, isso diminui custos para o nosso país, em vez de termos que brigar futuramente por processos judiciais extremamente desgastantes para trazermos drogas caríssimas do exterior, né? Porque a gente está falando de tratamento super caro, como a gente colocou no início, né? A terapia gênica ela é muito cara, né? Sendo que a gente pode importar, podemos exportar em vez de estarmos importando. Nosso país, a gente acredita que ele tem competência para isso, mas nós precisamos da ajuda e da sensibilização dessa casa. Então, por hoje, acho que é isso. Muito obrigada. Eu queria só colocar um último slide que eu pedi, depois, com relação para reforçar o contato, nossos contatos, Miss Kelly já colocou no começo. E também terminar aqui. Mas mesmo com essas barreiras, o diagnóstico é uma luz no caminho e não uma sentença. Porque às vezes o diagnóstico a gente sabe que é um pouquinho, mas a gente acredita que ele traz grandes benefícios e, inclusive, o mundo da pesquisa precisa, que é outra luta nossa, né? Que é para a ampliação dos testes genéticos, para que mais pessoas tenham direito de resposta, direito de saber o que seus filhos têm, porque muitos autismos aí, inclusive, têm essa síndrome ou outras e não sabem que têm. Tudo bem. Agradecemos a você, Flávia Borges do Carmo Guedes, que é médica de família e comunidade, e mãe do Arthur do Carmo Guedes, que é paciente com síndrome de Phelan-McDermid. Muito importante o pensamento que você colocou, né? E isso deve sempre lembrar as famílias. O diagnóstico não é uma sentença, é uma luz que se abre para um caminho que deve ser seguido e apoiado pela sociedade. Né? Muito importante e necessário. Parabéns também, as falas foram muito boas, né? Muito claras, e lembro ao público que nos acompanha que esta audiência pública está sendo feita para se criar o Dia Nacional de Conscientização sobre a síndrome, né, que nós estamos debatendo, Phelan-McDermid. Eu leio, inclusive, mais 4 perguntas, antes de passar para as considerações finais, mais 4 perguntas que vieram pelo Cidadania. A Júlia, de São Paulo: quais são os principais sinais que podem indicar a síndrome de Phelan-McDermid? O Luiz, do Paraná: quais políticas públicas poderiam ser implementadas para garantir maior suporte às pessoas diagnosticadas e suas famílias? Cauã, de Santa Catarina: como a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Phelan-McDermid pode fortalecer o apoio a pessoas com doenças raras, de uma maneira geral. Né? Isso é muito importante. O avanço numa área pode significar, né, com o desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento, apoio em outras áreas. O Daniel, do Maranhão: quais ações concretas o Ministério da Saúde e as sociedades médicas, né, e isso nós temos também médicas participando aqui da audiência pública, estão planejando para capacitar os profissionais para todas as áreas, né? Porque, como nós falamos antes, são muitas doenças raras, né? Como ter essa observação e esse entendimento sobre o que deva ser feito é sempre importante, né? Então, eu passo novamente, né, a uma fala assim, final de incentivo, de orientação, de algum esclarecimento,
que vocês tenham percebido que deva ainda ser feito e para que a gente possa concluir essa audiência pública. Então, eu passo para a Ellen, em primeiro lugar, né? Lembrando que a Ellen Conceição Ferraz é vice-presidente da Associação Felan Magdermi Brasil, já parabenizando novamente pelo trabalho. Obrigada por essa possibilidade de encerrar aqui a nossa participação, trazendo também mais alguns pontos importantes, né, que estão extremamente ligados às perguntas que foram feitas. Aqui foram feitas perguntas, né, da Júlia sobre os sintomas, sobre políticas públicas, sobre a questão da conscientização. E aí, para finalizar, eu gostaria de alertar, né, novamente, para aqueles familiares de pessoas que têm autismo, um autismo normalmente que é o nível 2 ou 3 de suporte, que cursa com déficit intelectual, com a hipotonia, com questões gástricas, respiratórias, convulsões, que esses familiares possam insistir no avanço do diagnóstico, não parar no diagnóstico de autismo. Eu acho que isso faz toda a diferença no prognóstico do desenvolvimento, né, do seu filho, da sua filha. Isso tem a ver também com a questão do desconhecimento. São 8.000 doenças raras, como o senador falou. É impossível um médico formado conhecer todas essas doenças raras. Então, atualmente é natural que passe desapercebido, mas quando a gente faz esse trabalho, que vem aqui, que busca falar, que vai em todos os meios, vamos em congressos, né, vamos nas mídias, nas grandes mídias, chegamos nos políticos, o objetivo é justamente esse, trazer à tona essa grande variedade de doenças e síndromes raras, para que a comunidade médica possa prestar mais atenção, buscar se familiarizar, buscar estudar, porque é humanamente impossível conhecer tudo, mas é humanamente viável se interessar por tudo, se interessar pelo paciente, pelo relato da família, né? A família, ela sabe o que diz quando traz algum sintoma diferente. Então, buscar esse diagnóstico é o primeiro passo, né? Buscar os grupos de apoio de outras síndromes. Nós somos da Associação Felan Magdermi de Brasil, mas tem RET, tem Angelman, tem vários grupos de apoio para várias síndromes. Então, buscar um grupo de apoio torna a caminhada mais agradável, alegre e iluminada, né? A gente recebe um diagnóstico e junto um convite a uma jornada de iluminação pessoal, a uma jornada de um amor, né, de um amor infinito, que nada espera em troca, e a gente começa a entender um propósito da gente, né, quando tem um familiar com uma síndrome rara, uma doença rara. Então, obrigada a todos por essa oportunidade, obrigada ao senador, e passo a palavra para as minhas colegas. Obrigado, viu, Ellen? Parabéns de novo, né, pela forma vigorosa, entusiasmada e dizendo para ninguém desistir nesse caminho. Tem que persistir, ir atrás, conhecer e colaborar para que os médicos, né, por isso que até existe a associação, né, tenham conhecimento dessa síndrome e de outras síndromes, obviamente, também. Parabéns, viu, Ellen? Conte com o Senado Federal nessa empreitada. Caroline, doutora Caíde Dávila, que é vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia. Já ficamos aguardando, né, também aquilo que eu mencionei, o seu ofício para os encaminhamentos necessários. Com a palavra, doutora Caroline. Sim, já vamos providenciar o mais rápido possível, porque essas crianças não têm tempo para esperar, né? Mas eu queria parabenizar né, todos os envolvidos e até responder o Cauã de Santa Catarina, né? Como a criação de um dia de conscientização pode fortalecer as pessoas com doenças raras. Tem um provérbio bíblico que fala que o meu povo erra por falta de conhecimento.
Então, o conhecimento, ele salva, o conhecimento, ele apresenta caminhos. E um Dia Nacional de Conscientização, o que ele faz é trazer conhecimento àquilo que estava escondido, né? Então, se não fosse esse dia de conscientização, nós não estaríamos agora nesse evento e vocês não saberiam que existe terapia tecnologia brasileira que pode sim levar cura para essas crianças, né? Então, essa conscientização e esse conhecimento é importantíssimo, né, para a gente conhecer o valor que o país tem no desenvolvimento de inovação, nas pessoas que estão envolvidas em encontrar soluções para doenças raras, né? E além disso, o que eu queria deixar como recado final é que as doenças raras são problemas complexos. O fato de ser complexo significa que não tem solução? Não, muito pelo contrário. Significa que a solução, ela precisa de várias pessoas. A solução, ela também traz essa complexidade e traz várias pessoas. Então, ela exige a cooperação de vários atores do nosso ecossistema de inovação, do Senado, né, os senadores, deputados, do governo, Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia. O país, como a Fábia falou, está em um movimento muito propício para o desenvolvimento de inovação. A gente passou por algo muito ruim na pandemia, porque mostrou o quanto o país é totalmente dependente de tecnologia, né, internacional, e então isso acordou todas as instituições para que a gente precise investir na nossa tecnologia, na nossa inovação, e sim existe. Então, a solução para problemas complexos é cooperação. Então, todos juntos, né, pesquisadores, médicos, sociedade, pacientes, engenheiros de manufatura, né, farmacêuticas nacionais, o governo precisam dar as mãos para a gente chegar à solução desses problemas impossíveis. Muito obrigada. Muito bem colocado, né, doutora Carolina? Parabéns também pelo trabalho. E o Senado também fica à disposição sua, né? Vamos juntos, cooperando, em frente. Passa em seguida a palavra a Alessandra, né? Coelho Santos Calou, que é médica mastologista, mãe do Henrique, paciente com síndrome de Phelan-McDermid. Também muito obrigado pela participação. Com a palavra. Senador, agora finalizando é só o agradecimento e permanecer nossa ligação, nossas visitas, nossas conversas. Iremos ainda lutar bastante e ainda entrar muito em contato com o senhor. Muito obrigada. Tá ótimo. Vamos juntos em frente. Agora para a doutora Flávia Borges do Carmo Guedes, que é médica de família e comunidade, e mãe do Arthur, do Carmo Guedes, que é paciente com síndrome de Phelan-McDermid. Com a palavra, Flávia. Então, acho que só reforçando o que minhas colegas já disseram, né, e eu acho que, de modo geral, acaba respondendo um pouquinho de todas essas perguntas que foram feitas sobre a importância, né, do Dia da Conscientização, trazer realmente informação à população, aos profissionais de saúde, né, como falamos, trata-se de doença rara e é muito difícil os profissionais, os médicos saberem tudo de tudo, principalmente sobre as doenças raras, nem se fala. Então, a gente precisa de levar esse nome à tona, porque as pessoas portadoras dela têm direito, inclusive, de ter diagnóstico, têm direito a respostas, e dessa forma a gente consegue levar mais informação à classe da saúde, as famílias também que ficam antenadas e tentam, às vezes se identificam e elas mesmas tentam buscar o diagnóstico, levar informação para a população médica. Então, a gente traz esse direito à questão do diagnóstico, que é muito importante, apesar de muitas pessoas questionarem que é um assunto bem polêmico, né? Por, às vezes, não ter um tratamento de cura hoje, mas o diagnóstico, eu reforço aqui, é de extrema importância. Só quem já recebeu ele sabe o enorme divisor de águas que é na nossa vida ter esse diagnóstico, tá? Além da questão realmente do acolhimento que as associações dão, as famílias que a gente conhece, que
se une a elas, né, o compartilhamento de informações, as trocas de experiências são riquíssimas, que consultório médico não substitui, pelo contrário, as associações são as que mais estão atualizadas sobre suas doenças, sobre suas síndromes, e acabam levando material, dando material para as famílias levarem para os médicos, além das associações fazerem essas pontes também com outras instituições a nível internacional, que muitas vezes estão na frente da pesquisa. Então, é de extrema importância e relevância o diagnóstico na vida para você melhor conduzir os tratamentos, as intervenções, evitar exames desnecessários e caros, desgastantes para a família, quando você não tem um diagnóstico, é uma vida, às vezes, lutando, fazendo exame X, Y, Z desnecessariamente, trazendo sofrimento psíquico, né, e com o diagnóstico, não, você tem mais luz no caminho, como eu disse inicialmente, às vezes a gente sofre um pouquinho, mas depois a gente parte para a luta ali, fora com relação ao mundo científico, né, para a evolução, para a busca do tratamento de uma patologia, a gente precisa de ter muito estudo antes, de conhecer bastante daquela doença, daquela síndrome. Para isso, a gente precisa de um número diagnóstico significativo. Então, mais um fator importante para se buscar e aumentar o diagnóstico é para a evolução do mundo científico mesmo, para o conhecimento das doenças, das síndromes e, assim, futuramente, dos tratamentos, como a gente está vendo hoje acontecer. Né, para se chegar a um tratamento mais eficaz, eficiente, se Deus quiser a cura que está caminhando, no caso dos autismos sindrômicos, graças à chegada da terapia genética, né, da terapia gênica. Então, reforço mais uma vez a importância da gente estar colocando esse assunto aqui. Muito obrigada mais uma vez por estar nos dando ouvido. E gostaria, se possível, de sugerir e pedir que, de repente, pudéssemos fazer outras audiências como essa, e, de repente, senador, de forma, inclusive, presencial, dada a relevância do tema e por realmente nunca termos debatido sobre este assunto na casa. Muito bem. Agradecemos a você, Flávia. Seja sempre muito bem-vinda e conte com o Senado. Inclusive, vamos pensar juntos nessa sequência, né, do que pode ser realizado aqui dentro do Senado Federal. Eu quero esclarecer as expositoras de que a realização de uma audiência pública para a criação de uma data relacionada à doença, de conscientização, a realização de audiência é algo regimental. É necessário que aconteça, né, esse momento, né, para ver se as pessoas que participam da audiência, as que acompanham remotamente, concordam, né, com isto. Que não há objeções, obviamente, em relação à criação dessa lei, né, que promova um Dia Nacional de Conscientização. Quero destacar que há uma esperança muito grande em muitas áreas, né, não só em termos de doenças raras, mas doenças, necessidades, de uma maneira geral, na terapia chamada gênica, né, que atua sobre o organismo mesmo para a cura, né, ou a interrupção de tantas dificuldades que afetam o ser humano. Então, parabéns também pela pesquisa. Estamos, assim, sempre bastante interessados nessa questão, inclusive podendo, né, dependendo. Nós temos pessoas altamente qualificadas no Brasil que podem fazer, só precisam do apoio necessário para que a pesquisa aconteça. E a pesquisa e o produto desenvolvidos aqui podem contribuir com o mundo, inclusive, né? Então, essa é uma área assim, para a qual a gente deve dar uma atenção bastante especial. Eu agradeço a presença de vocês, me permite chamar assim, a exposição que foi feita, muito didática no geral, muito importante, né, esclarecedora. Agradeço as perguntas e comentários que vieram das pessoas que estão nos acompanhando e de outras tantas que não perguntaram, não se manifestaram, mas estão acompanhando. O Senado, os meios de comunicação são essenciais para ajudar a divulgar esta área.
e aí a consultoria, que sempre está junto na Comissão de Ciência e Tecnologia, e a vocês aí da Secretaria, né? Estamos juntos nessa caminhada. Então, muito obrigado a todos, né? E nada mais havendo a tratar, portanto, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos e todas. Presidente. Obrigada. Presidente. Os gestores locais, com o apoio do governo estadual, governo federal, as crianças começaram a ser protegidas. Deputada Elisa, que está acompanhando a nossa audiência hoje, isso aconteceu também na enchente da Bahia. Ali no ano de 2021, final de 21, começo de 22, aquela enchente na Bahia, eu fui, enquanto ministra, na enchente todos os documentos foram embora. E o que a gente viu? Carros circulando na estrada com crianças. E a gente perguntava para o motorista, quem é essa criança? Eles diziam um parente, mas não tinham como provar. Porque quando a gente pedia documento, qual era a resposta? O documento foi na enchente. Então, a gente teve que fazer um trabalho com a Polícia Rodoviária Federal, que ninguém atravessaria de uma cidade para outra com criança, sem um mínimo de indício que aquela criança era filho, filha, sobrinhos. Mesmo sem documento, teria que fazer alguma prova, algum indício que era criança da família. No caso do Rio de Janeiro ontem, as cenas que nós vimos são gravíssimas. Nós vimos cenas de guerra, explosivos foram jogados, casas foram incendiadas, houve tiroteio. Tudo que nós queremos saber, quando essa operação foi planejada, com 2.500 policiais, ninguém é ingênuo de saber que uma operação dessa não teria danos colaterais. Qual foi o item pensado em criança para esta operação? O Conselho Tutelar foi junto com a polícia? Crianças foram acolhidas durante a operação? Como foi feito o trabalho junto às escolas? Porque crianças estavam em aula. Escolas foram atingidas? Os professores foram orientados? Qual foi o protocolo acionado para conter os danos às crianças antes, durante e agora pós-operação? Eu consigo imaginar como as crianças das comunidades acordaram hoje, se é que conseguiram dormir. Então, essa comissão quer entender como é que foi visto e planejado a contenção de danos para crianças e adolescentes durante a operação. E que a gente faça uma discussão séria sobre isso. Que as grandes operações policiais no país, antes de acontecer, precisa considerar que em toda a comunidade tem criança. E as crianças são prioridade absoluta, conforme determina a Constituição Federal, conforme determina também a nossa legislação infraconstitucional. Então, nossa comissão encaminhará hoje um ofício ao governador e a gente quer entender, e inclusive o que vai ser feito daqui para frente para conter os danos causados às crianças das comunidades. Lamentamos que tenhamos chegado a esse ponto no Brasil. E me parece que o número de mortes a cada instante aumenta. Ontem foi anunciado um número, hoje corpos estão aparecendo nas ruas, parece-me que já passou de 111 mortes. Quantos? 128. Gente, isso é baixa de guerra. Nem em ataques de um país para o outro, no mesmo ataque tem tantos mortos. Lamentável. Que Deus tenha... Quantos policiais? 4 policiais, 132 contando com os policiais. É muita morte. Então, nós vamos ter que entender o que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia do país. Como essas facções, elas são nacionais e algumas já com ramificação fora do país, a minha preocupação é que, por vingança, se dê um comando para que em outro estado vingue-se do que aconteceu no Rio de Janeiro e aí está instaurado o caos. É lamentável que o crime organizado no país tenha crescido tanto
e esteja dando ordens e colocando toda a sociedade refém. Lamentável o que acontece. E que essa casa, e que a outra casa, que a gente possa fazer o dever de casa e que a gente tenha coragem de fazer esse enfrentamento. Coragem de fazer o enfrentamento. Então, ao nosso encaminhamento, a denúncia 412 diz respeito à operação que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, com foco nas crianças. Eu sei que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados está tomando outros encaminhamentos e nós não poderíamos nos omitir. Informe, continuando os informes. Informe 408 do Ministério do Esporte. Encaminha a cartilha orçamentária de ações orçamentárias do Ministério do Esporte 2026. Este documento detalha os programas e recursos necessários para a execução de iniciativas essenciais ao desenvolvimento do esporte no Brasil. Encaminhamento, registrar ao Ministério o recebimento do documento, informar que a cartilha será divulgada aos senadores membros da CDH por e-mail, bem como disponibilizada a todos por meio do nosso link. Informe 411 da Câmara Municipal de Campinas encaminha a moção de protesto contra a PEC 3 de 2021, que altera os artigos 53 e 102 da Constituição Federal para dispor sobre as prerrogativas parlamentares, conhecida como PEC da blindagem. Encaminhamento. Informar que a PEC já foi arquivada, graças a Deus, pela CCJ. Não posso falar isso, né? Retire da taquigrafia. Informar que a PEC já foi arquivada pela CCJ do Senado Federal diante da rejeição unânime da comissão. E seria unânime também no plenário. Solicitações. Solicitação 401. Pedido de reavaliação de um encaminhamento dado ao expediente 4, número 53, que alegou discriminação no trabalho em razão de deficiência. Qual encaminhamento desse pedido de reavaliação? Oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando a apuração dos fatos e informar o demandante. Informe 402, pede ajuda, pois o INSS descumpre ordem judicial que mandou o órgão antecipar a perícia e cortou benefício essencial do solicitante. Encaminhamento. Acusar recebimento e informar que a comissão não tem competência para interferir em processos judiciais individuais. No caso em comento, sugerir procurar a Defensoria Pública para que ocorra um peticionamento no processo judicial para cumprimento da decisão judicial. Informe 405. Ajuda, é uma solicitação 405. Ajuda para a irmã detida pela imigração nos Estados Unidos. Encaminhamento. Oficiar ao Ministério das Relações Exteriores, Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, para adoção de providências cabíveis de comunicação à família. Solicitação número 410. Propor um projeto de lei que crie o Programa Nacional de Memória Afro-Brasileira. Encaminhamento. Orientar o cidadão que as ideias legislativas podem ser submetidas diretamente ao programa E-Cidadania do Senado Federal, sendo as sugestões que alcançam 20 mil apoios transformadas em sugestão legislativa e apreciadas pela CDH conforme previsto no regimento interno. Vamos informar agora os ofícios que nós recebemos em resposta aos nossos encaminhamentos. Resposta do Ministério dos Povos Indígenas ao ofício 244. Encaminhou denúncia recebida sobre desassistência e fiscalização do Estado junto aos grupos indígenas da Tríplice Fronteira. Resposta ao ofício 306 de 2025, que encaminhou à Polícia Federal o relatório da diligência da CDH, Operação Acolhida e Território Yanomami. Eles estão acusando recebimento. O Ministério dos Povos Indígenas também acusou recebimento do 244. Resposta de ofício pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso. Eles estão acusando recebimento ao nosso ofício 301. Isto posto, submeto às senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado.
Informo que nos termos da instrução normativa número 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da Comissão de Direitos Humanos. Os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Como nós não temos a presença do senador Flávio Arnes, ele está presidindo uma outra comissão, e os demais PLs foram retirados de pauta pelos relatores, e nós não vamos colocar em votação o projeto de lei terminativo que institui o Dia da Conscientização sobre a Genesia de Membros, por não termos nenhum parlamentar no plenário. Nós vamos dar por encerrada a nossa reunião. Mas antes, quero informar que hoje, às 14h30, 14 horas, o Senado Federal será invadido. E nós estamos prontos para essa invasão. E muito preocupados com a reivindicação que os invasores vão trazer a esse Senado. O Senado Federal será ocupado nessa tarde por crianças. E elas farão desta comissão a casa delas. Elas vão ocupar a mesa, elas vão falar, elas vão reivindicar. Nós teremos crianças incríveis, todas que estarão no plenário, o plenário vai estar repleto. A comissão já está pronta, olha a camiseta da comissão, que linda. Esse corredor aqui vai virar um grande playground. Nós vamos invadir o plenário, eu prometi a vocês que, já que me elegeram presidente da comissão, o risco que esse Senado corria da gente invadir esse plenário com crianças, eu ainda queria ver trocador de fralda lá no plenário, queria ver senador trocando fralda, senador dando mamadeira dentro do plenário. A gente vai chegar lá ainda. Mas hoje a audiência vai ser linda. A gente quer terminar o mês da criança com uma audiência. Lamentavelmente, estamos no dia triste no país. Seria interessante a gente interromper a audiência, não fazer uma audiência festiva em razão dos mortos do Rio de Janeiro? Talvez fosse o recomendado. Mas as crianças alimentaram tanta expectativa nessa audiência. E nós estamos precisando de esperança nessa casa. E as crianças virão aqui hoje para trazer esperança. Nós teremos alguns expositores nessa mesa que vão impressionar o Brasil. Vai vir um menino de 8 anos, que ele é o maior médico das redes sociais hoje. 8 anos. Tem mais de 2.600.000 seguidores. O menino dá aula de medicina com 8 anos. Quem quiser uma consulta pode fazer uma fila, que a gente pode até promover umas consultas aqui hoje. O menino é incrível, tem apenas 8 anos de idade. O menino é lindo, incrível. E ele quer falar sobre o papel dele na rede social falando de saúde. E ele vai falar sobre saúde para crianças no Brasil. Nós vamos ter a menina Sossô, que já esteve no Senado, ela tem lúpus, é do interior da Bahia, de Cruz das Almas. Ela veio aqui, ela provocou a CAS, e a CAS votou um projeto de lei sobre política pública para lúpus. Nós teremos uma menininha que já foi finalista no The Voice, e ela é de Brasília, e ela vai nos presentear com sua voz. Nós teremos um menino que, aos 4 anos, reivindicou que o Brasil tivesse 2 ministérios. O Ministério da Criança e o Ministério dos Animais. E ele queria ser ministro da Criança com 4 anos. Ele vai voltar agora, já com 10, para saber o que ele ainda pensa do Brasil, o que ele quer dos governantes no país. Nós teremos inúmeras crianças, nós teremos crianças indígenas falando da sua situação, nós teremos crianças com autismo, crianças com deficiência. Elas virão, e aqui vai ser o palco, o fórum em que elas terão voz. Eu só estou preocupada com algumas reivindicações que eu já andei sabendo. Elas vão querer 6 meses de férias e só 6 meses de aula. Não sei como a gente vai lidar com isso. Parece que elas vão querer retirar a matemática do currículo escolar. Nós vamos ter que lidar com as reivindicações hoje. Mas a comissão faz um gesto de que nós precisamos priorizar crianças e adolescentes. E elas precisam ter voz no país. Então, a comissão se organizou. Lamento que seja um dia muito triste para o Brasil, mas a gente não vai frustrar as expectativas de todas elas, e algumas estão vindo de outros estados, que se prepararam para estar conosco hoje à tarde. Então, eu convido todos vocês a estarem aqui a partir das 14 horas e ouvir as crianças, as diferentes crianças do Brasil que terão voz hoje à tarde. Nada mais. Ai, vai ter pipoca, tá? E muitos bombons. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada essa reunião.
Pronto. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 28ª reunião da Comissão de Educação e Cultura. Uma comissão, ela tem atribuição de analisar todos os projetos de lei que chegam ao seu âmbito, pertinentes à educação e à cultura. Sejam esses projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo ou de iniciativa legislativa. Uma outra atribuição das comissões é analisar as políticas públicas do governo. Como é que está sendo feita o encaminhamento e as ações dessa política. E, ao final, pode oferecer sugestões de aperfeiçoamento. Rodamos muito, discutimos muito, mas finalmente conseguimos, né? E se não é um projeto perfeito, mas é um projeto que avança. Eu sou professora. A minha relação com a educação é uma causa de vida. Foi a educação, inclusive, que me levou a enxergar horizontes mais amplos de atuação. Tive uma passagem de 20 anos no movimento sindical dos educadores. Cheguei ao Senado depois de 5 mandatos de deputada estadual. Um projeto estruturante para a educação, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo. Eu sou a primeira mulher eleita senadora no estado de Pernambuco. A gente precisa se mover. E todo educador que se move
Toda educadora que se move, ele produz transformações através da educação para uma sociedade justa, igualitária, com liberdade, emancipadora. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma campanha que é uma mobilização nacional e chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui ao meu lado, comigo no estúdio, está a senadora Zenaide Maia, que é do PSD do Rio Grande do Norte e que também é médica. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e o Senado também está participando ativamente dessa campanha Outubro Rosa, né, senadora? Eu
Eu que agradeço, Carlas, porque esse Outubro Rosa é justamente para dar visibilidade à população brasileira da importância do diagnóstico precoce, tratamento precoce para o câncer de mama e de colo uterino. Então, os meios de comunicação já agradecendo, porque se a gente faz um movimento desse, mas se não dá visibilidade, não chega à população, principalmente a população feminina do Brasil, aí fica difícil deles entenderem o porquê da importância que durante todo o mês de outubro nós fazemos essa campanha para dar visibilidade a essa preocupação, para que as mulheres, porque a gente sabe que hoje o câncer de colo uterino ou de mama e outros cânceres também, eles, quando diagnosticados precocemente, eles não são uma sentença de morte. Essa exposição que a gente abriu hoje aí, com esse grupo Recomeçar, que essa menina, a Joana dos Anjos, que eu digo ela é dos Anjos, é uma dessas mulheres que não se cansa por essa luta de mostrar que é possível sim se ter um câncer, ter uma jornada e se está aqui mostrando prova viva que quando diagnosticado precocemente e tratado precocemente, você tem um recomeço de verdade. Pois é, a senhora falou uma coisa importante, né? Hoje em dia o diagnóstico não é necessariamente uma sentença de morte e a importância de se descobrir precocemente é o que define o sucesso do tratamento. A gente tem hoje, senadora, só em 2021 foram registradas mais de 18 mil mortes por câncer de mama no país. E estima-se que o Brasil vai registrar entre 2023 e 2025 o surgimento de 73 mil novos casos de câncer de mama. Qual a importância da mulher, das mulheres fazerem o autoexame, procurarem as mamografias para elas não fugirem dessas estatísticas? Olha, isso é evitar a morte. Então, o autoexame é importante, mas só ele não resolve, porque muitas vezes, quando você faz o autoexame, no iniciozinho você pode não perceber já o tumor existente. Por isso a importância da mamografia, que agora se reduziu. A idade já começa aos 40, porque 40 aos 69 anos, e que a gente começou a observar que tinha uma incidência grande entre 40 e 50 anos. E dizer o seguinte, nós temos leis aprovadas nesse Congresso de uma importância fundamental. Quando suspeita de diagnóstico de câncer de mama, no máximo em 30 dias ter os exames à disposição, mamografia, ultrassonografia, PAF, que é a punção aspirativa que dá o diagnóstico, que faz o tipo histológico do câncer, que é importante, e para 60 dias o tratamento. E o que a gente vê aqui na prática, isso não acontece. Nós ainda temos mulheres brasileiras, principalmente na região norte e nordeste, que andam mais de 200, 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Então, o que a gente precisa, gente, é colocar a saúde da mulher no orçamento desse país. Não adianta ter leis e não colocarmos as mulheres brasileiras, saúde das mulheres brasileiras no orçamento do país. A gente discuta aqui leis, prazos, mas quando chega na vida real, elas não conseguem fazer nem por a mamografia. Por isso esse índice de óbito, onde no mundo civilizado, onde as mulheres têm acesso à saúde, não morre. Câncer de colo uterino, gente, faz muito tempo que é 100% de cura. E eu diria, por exemplo, o câncer de colo uterino já começa na saúde primária, que é onde a mulher faz o exame preventivo. Então, se a saúde primária não funciona, já começa por aí. As mulheres, e eu digo mais, o Estado brasileiro precisa sim ter um olhar diferenciado para
52% da população. Vocês sabem que por falta de recursos, centenas de mães e avós deixam filhos órfãos. É muito mais do que falar sobre só um Outubro Rosa. É muito importante, nós estamos falando de vida, e aqui um apelo que eu venho fazendo, pedindo a todas as mulheres do Brasil, fazer um apelo ao Estado brasileiro: coloquem nossas vidas no orçamento desse país, porque sem isso nós vamos continuar morrendo de morte evitável. Sabe, eu sempre faço essa pergunta aqui no plenário. Você tem um ente querido que ele morreu, mas ele teve acesso a tudo que a ciência oferece de mais moderno no mundo. Isso é um luto. É um luto diferente. E aquele que perdeu seu ente querido, sabendo que morreu por falta de assistência, é algo muito mais doído e muito mais cruel. Então, o Congresso Nacional deve às mulheres desse país um orçamento para que elas não morram, não continuem morrendo de mortes evitáveis. Senadora, a senhora falou da questão do orçamento. A senhora acha que ainda existe essa cultura de que se investe muito no tratamento e pouco na prevenção? Porque pagar, de repente, um aparelho, uma mamografia mais acessível, colocar em lugares mais acessíveis para que todas as mulheres possam fazer, vai ser mais barato do que custear depois uma quimioterapia, uma radioterapia, cirurgia dessas mulheres que não puderam fazer a prevenção? Olha, com certeza, se não pensar nessa parte humana de salvar a vida, pense na economia que se faz. É claro que se você é diagnosticado precocemente, uma grande parte do câncer, só o ato cirúrgico em si já resolve. E quando deixa já com metástase, ou seja, o tumor já saiu de uma mama, já invadiu os linfonodos, é um sofrimento bem maior e muito mais caro. É químio, rádio, isso. Ao passo que se a gente desse o diagnóstico precoce, porque na verdade, Carla, a gente não tem assim uma prevenção como o colo uterino. O câncer de mama você tem assim, a gente sabe que o tabagismo, a obesidade, a falta de exercício físico de uma maneira coletiva, ele predispõe as pessoas mais a qualquer tipo de câncer, uma alimentação errada. Mas o câncer de mama, que a gente chama de prevenção de verdade, é um diagnóstico precoce. A senhora falou, de novo, voltando à questão do orçamento, o que está sendo feito dentro da bancada feminina e principalmente dentro dessas programações do Outubro Rosa para mudar essa realidade no orçamento? Isso é uma luta anual no orçamento. Vocês sabem como é o orçamento desse país. É um orçamento de mais de 5 trilhões a previsão, mas pelo menos de 45% a 50% já fica para os juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada. Ou seja, nós, quando fazemos parte da CMO, nós passamos o ano todo discutindo o orçamento. E quem fica com mais da metade dele não senta, não senta aqui para discutir. Então, quando termina o orçamento, qual não é nossa decepção? 4% para a saúde, 4% para a educação pública. Pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Então, é um orçamento que tem que ser mudado. Por exemplo, não é passar calote, eu digo, é chamar o sistema financeiro e dizer o seguinte: por favor, nós precisamos deixar, vamos pagar 30% aos senhores, mas deixe a gente investir nos gastos primários, porque somente assim a gente salva vidas. Senadora, o Senado também está participando ativamente dessa campanha do Outubro Rosa, com ações de conscientização e também na discussão de projetos que são voltados aí para a saúde da mulher. A senhora participou ativamente dessa agenda. Queria que a senhora falasse, além dessa exposição Recomeçar, que a senhora citou no início da entrevista, que mais atividades, que mais projetos e palestras estão previstos aí? Nós estamos vendo em vários seminários, audiências públicas aqui, com a presença de várias autoridades nessa parte de câncer, mostrando a evolução da tecnologia, a necessidade da incorporação dessas novas tecnologias como imunoterapia, que hoje é usada em vários cânceres.
certo? A imunoterapia hoje é uma realidade e que a gente precisa esbarrar em quê? Já existe eficácia terapêutica comprovada para determinados tipos histológicos de câncer que a imunoterapia salva, certo? E se existe, por que não incorporamos ao elenco SUS? Por falta de recursos, vamos aumentar o orçamento. E não tenha dúvida que nessa programação toda que se estende e que vai ter uma participação bem mais ativa também da nossa nova, a Procuradoria da Mulher, eu passei agora, já tinha completado os 2 anos, passei para a senadora Augusta, mas todo esse projeto que vai ser executado nesse mês de Outubro Rosa, a senadora já tinha organizado desde abril, porque é isso. A gente não pode ter solução de continuidade. E sabe qual é o sonho da gente? É que a gente não precise de Outubro Rosa, nem de março, mês de mulher. Isso quer dizer que nós já estamos tendo Outubro Rosa, já temos orçamento suficiente para não estar aqui premiando as mulheres com a mamografia que ela não consegue no dia a dia. E o março, que a gente já tenha uma participação nos locais de decisões, então não iríamos mais precisar. Mas eu queria dizer, Carla, é uma luta incessante, se faz necessário a mídia, que eu continuo dizendo, ninguém salva e empodera mais um povo do que a informação correta. E nós temos uma pandemia que nos mostrou que fora esse SUS, que é uma pérola nossa, que a gente tem que ter o maior respeito, as vacinas, quem mais salvou vidas, foram os meios de comunicação, porque ficaram em defesa da ciência e das vacinas. Senadora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos como legisladora, como médica, sucesso na campanha, e nós duas aqui de rosa fortalecendo mais uma vez o Outubro Rosa. Né? É simbólico e, gente, por favor, vamos salvar a vida das mulheres brasileiras. O Congresso Nacional deve isso. Obrigada, senadora, e eu agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Reafirmo diante do Brasil. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abra de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil.
O senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quando disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O nosso país possui mais de 200 milhões de habitantes, todos eles querem coleta de água pluvial para reaproveitamento, para não inundar a sua rua. Cidades importantes do mundo, como Paris, Buenos Aires, Jacarta, reestatizaram os seus serviços de água. O Brasil está seguindo no outro modelo. Não vai ser um modelo único, vai ser um mix. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje você vai saber como são eleitas e eleitos as senadoras e os senadores do nosso país. Roda a vinheta, diretor. Com vocês, o Congresso Nacional. Uma obra de arte, fala a verdade. Mas vamos lá. Esta cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. E esta virada para baixo é o que vamos explicar hoje, o Senado Federal. Aqui trabalham 81 senadores. E no dia 28 de outubro, o senador Eduardo Braga realizou a leitura de seu relatório, ocasião em que foi concedida vista coletiva da matéria, suspendendo-se em seguida a reunião. Concedo a palavra ao senador Eduardo Braga para complementação de voto e suas considerações. Bem, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, como sempre tenho colocado, deputado Passarinho, o relatório é fruto de um diálogo e de um entendimento não da vontade unilateral do relator, mas sim da composição do Congresso Nacional, da composição da comissão mista. E, ao lermos ontem o nosso relatório, recebemos várias demandas. Trabalhamos ontem até mais de meia-noite. Hoje, desde as 7 da manhã, estamos reunidos com assessoria, com governo, com ONS, com ANEEL, com os setores do setor elétrico, para buscar aperfeiçoamentos em relação ao relatório apresentado. Nesse sentido, apresento uma complementação de voto na busca de encontrarmos o ponto de equilíbrio entre o possível numa relação democrática e o ideal para um sistema que imaginamos seja equilibrado, seja seguro, seja justo, seja transparente e que possa assegurar uma energia mais barata para o consumidor, seja o consumidor de baixa tensão, seja o consumidor de alta tensão.
No dia 28 de outubro de 2026, na 5ª reunião desta comissão mista destinada a analisar a medida provisória número 1304 de 2025, apresentamos o relatório da matéria acompanhado da Lei de Conversão PLV. Na ocasião, foi concedida vistas coletivas da matéria. Após a apresentação do citado relatório, identificamos a necessidade de fazermos alguns ajustes no texto do PLV apresentado. Ajuste de redação no artigo 2º do PLV para substituir a expressão Poder Executivo por ANEEL. Ajuste na redação do artigo 2º do PLV, no artigo 16b, para deixar claro que as cargas de autoprodução devem ter 3 megawatts ou mais. Ajuste no artigo 3º do PLV, em razão do acatamento da emenda número 99, que por equívoco não foi mencionado na versão do relatório inicial. Ajuste no artigo 3º do PLV para excluir o artigo 3º-C, que seria incorporado à Lei 10.848 de 2004, que previa a incorporação de regimes tributários especiais para o custo de capital regulatório. Aqui cabe uma explicação, senador Lucas Barreto. As regiões do Norte e do Nordeste possuem benefício fiscal concedido pela Sudan e pela Sudene para redução dos pagamentos do imposto de renda em 25%. O que isso significa? Isso significa que, no cálculo da remuneração do capital, o denominador das concessionárias destas regiões fica menor. Então, por exemplo, no estado do Amapá, no estado do Pará, no estado do Amazonas, no estado de Pernambuco, no estado do Ceará, no estado de Alagoas, no estado de Sergipe, áreas abrangidas pela Sudão ou pela Sudene, o que acontece? Há uma redução do imposto de renda a ser pago em 25% para que aumente os investimentos. No texto apresentado pelo nosso relatório, nós mantínhamos o benefício fiscal, no entanto, para o cálculo do denominador da remuneração de capital, nós estaríamos usando a carga equivalente à carga nacional para fazer com que a resultante da tarifa para o consumidor fosse reduzida entre 2% a 2,5%. No entanto, a compreensão geral das narrativas e a compreensão geral das próprias distribuidoras, e aí há novos mecanismos, deputado Passarinho, porque agora cada instituição do mercado financeiro tem um jornalista que escreve sobre a visão da sua operadora. E isso cria repercussões, é claro, no mercado de capitais. E passou-se a adotar um discurso de que nós estaríamos retirando os benefícios da região Norte e Nordeste. Na realidade, para que Vossas Excelências tenham uma ideia, eu estou aqui com o cálculo do OC nacional e da região Norte e Nordeste. Isto implica de que a remuneração de capital na distribuição do Norte e no Nordeste, por decisão inclusive judicial, faz com que a remuneração seja maior do capital, portanto, impondo uma tarifa
ao consumidor maior, enquanto que o resto do Brasil paga 11,45% de remuneração de capital regulatório. Nas nossas regiões pagamos 14,71%. Portanto, do ponto de vista do consumidor, o correto seria fazer como proposto no relatório. E quem é do setor elétrico sabe disso. Mas, entendendo de que não tivemos tempo hábil para fazer um amplo debate, para que esta matéria pudesse ficar esclarecida, não só para os parlamentares do Norte e do Nordeste, mas para os agentes e para os distribuidores, nós estamos apresentando um projeto autônomo para tratar da remuneração do capital do OC da região Sudã e Sudene e retirando do texto apresentado no relatório de ontem as mudanças, portanto, voltando ao status quo da liminar atual. Isto não quer dizer que não discutiremos e não debateremos com profundidade para que possamos assegurar um tempo necessário para que a amortização dos investimentos que são necessários, tanto na região norte como na região nordeste, principalmente nos estados de grande área territorial, Pará, Amazonas, que tem áreas de dimensão continental e que, lamentavelmente, ainda sofrem de carências de muitos investimentos na área de infraestrutura, em áreas como o estado do Amapá, estado de Roraima, etc., mas, ao mesmo tempo, entendendo de que o princípio do benefício fiscal ele é dado pela União para beneficiar o brasileiro que vive no norte e do nordeste, nós precisamos debater um phase-out para retornar ao brasileiro o benefício fiscal estabelecido pela Sudã e pela Sudene. Portanto, estamos retirando a propositura como apresentada, e é isso que se refere o artigo 3º do PLV, para excluir o artigo 3º-C, que será incorporado à Lei número 10.848 de 2004, que previa a incorporação de regimes tributários especiais no cálculo do capital regulatório. Ajuste no artigo 4º do PLV para excluir as alterações que seriam realizadas no artigo 1º da Lei 9.433, de 1997, de que trata dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Isso foi uma solicitação da ANA e que, nos últimos minutos, poucos minutos antes de virmos a plenário, recebemos também, através do deputado Arnaldo Jardim, uma solicitação que teria sido apresentada pela Frente Parlamentar da Agricultura e que a ANA, a Agência Nacional de Águas, havia solicitado para que nós fizéssemos a supressão do referido artigo 4º, que exclui, portanto, o tratamento com relação aos recursos hídricos. Ajuste na redação do artigo 5º do PLV para substituir a expressão ato do Poder Executivo por anel. Ajuste da redação do artigo 7º do PLV para incluir novo dispositivo a dar o correto tratamento às emendas acatadas relativas às políticas sociais não sujeitas ao teto da CDE. Ajuste no artigo 9º do PLV para que os custos das baterias sejam rateados apenas entre os geradores de energia.
ajuste de redação no artigo 9º do PLV para substituir a expressão ato do Poder Executivo por ato da ANEEL, porque os sinais de preços estão embutidos nas tarifas e as tarifas são responsabilidade da ANEEL e não responsabilidade do poder concedente. Por isso, essas substituições em relação a ato do Poder Executivo e sim ato da ANEEL. Ajuste de redação no artigo 9º do PLV para incluir a resposta do consumo, além da geração, no incentivo à geração nos horários de maior demanda no sistema. Ajuste de redação no artigo 9º do PLV para excetuar a microgeração com alto consumo local àquela com até 75 kW consumidos localmente, da cobrança dos R$20 para cada 100 kWh. Isso foi um apelo de vários setores, inclusive do deputado que esteve conosco sobre a matéria, e nós entendemos como de justiça para com as políticas sociais já adotadas e, portanto, mantendo a mesma régua da justiça, estamos isentando, portanto, a microgeração com alto consumo local, aquela com até 75 kW consumidos localmente, da cobrança de R$20 para cada 100 kWh. Ajuste da redação no artigo 9º do PLV para substituir o termo regulamento por regulamentação. Ajuste de redação no artigo 11 do PLV para esclarecermos de que trata apenas de um ajuste de redação. O novo dispositivo deixa ainda mais claro que o poder concedente poderá prorrogar ou licitar outorgas de empreendimentos hidrelétricos, o que estava previsto no PLV. Ajuste no artigo 22 do PLV, que trata da desoneração do sistema de armazenamento por baterias, para mudar a sua forma, incluindo esse sistema no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, com um ajuste da supressão à exigência de conteúdo local, para que nós possamos ter entendimento com a Casa Civil para não ter apresentação de veto a uma grande conquista que reputo deste PLV, que são os benefícios fiscais para o ano de 2026 para as baterias nos diversos níveis de tensão e nos diversos níveis de distribuição e de geração. Portanto, estamos acatando a sugestão feita pela Casa Civil, fazendo apenas o ajuste da supressão da expressão ainda há pouco referida, a exigência de conteúdo local. Mantido, portanto, o montante mínimo de investimento destinado a projetos de investimentos em sistema de armazenamento de energia relativamente à renúncia fiscal no âmbito do REID. Ajuste no artigo 3º para reduzir o valor máximo da multa administrativa da ANEEL de 4% para 3%. Isto foi fruto de uma ampla discussão que aconteceu ainda hoje pela manhã entre a ABRAD, a ANEEL, os consultores, a Casa Civil, etc., para que nós possamos ter um equilíbrio, já que sobre as linhas de transmissão, as distribuidoras são meros agentes repassadores. Portanto,
não era justo manter a carga em 4%, reduzimos para 3% para assim manter a coerência com a política apresentada. No dispositivo do voto, ajustamos a lista de emendas contempladas pelo PLV proposto. Por fim, a correção de erro material no artigo 24, que trata da revogação de dispositivos de forma a substituir a linha A, artigo 13, por artigo 14 e no inciso B, artigo 22, por artigo 23. Foi um erro material cometido no relatório do dia de ontem. Diante do exposto, manifestamos pela constitucionalidade e juridicidade da medida provisória número 1304 de 2025, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela atuação financeira, adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela aprovação da medida provisória 1304 de 2025 e total ou parcialmente das emendas. E eu vou repetir todas as emendas para que não haja nenhuma dúvida quando da elaboração do texto final. Emenda número 4, número 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 48, 51, 61, 67, 70, 72, 76, 79, 80, 81, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 106, 110, 115, 119, 121, 127, 134, 143, 146, 147, 148, 149, 154, 159, 161, 165, 169, 170, 171, 176, 178, 183, 185, 186, 188, 189, 194, 198, 201, 202, 203, 205, 207, 212, 213, 217, 220, 221, 229, 232, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 250, 253, 255, 262, 266, 267, 268, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 291, 293, 294, 298, 300, 302, 305, 309, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 327, 328, 339, 347, 351, 353, 355, 366,
369, 372, 374, 375, 377, 381, 385, 388, 395, 397, 398, 400, 401, 406, 408, 415, 416, 417, 423, 424 e 429, e pela rejeição das demais emendas na forma do seguinte projeto de lei de conversão. Senhor presidente, esse é o relatório, esse é o voto e essa é a complementação de voto apresentada na sessão de hoje, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, por favor. Como vice-presidente da oposição na Câmara dos Deputados, eu solicito para subscrever todos os 15 destaques que foram apresentados pelo líder do partido, deputado Sóstenes, por favor. Ok, subscrito. A matéria está em discussão. Eu vou conceder a cada parlamentar 5 minutos. Se a gente tiver muitos inscritos, a gente pode depois rever isso, mas eu acho que é suficiente para que cada parlamentar possa discutir e dar aqui o relator. Então, pela ordem de inscrição... Senhor presidente, lamentavelmente houve... que são tantas as emendas, como vocês tiveram a oportunidade de ver, que... qual é o número dessa emenda? Então, há uma emenda que foi solicitada pelo deputado Arnaldo Jardim, que eu entendo meritória, que é a inclusão da irrigação e da aquicultura realizada em horário especial da unidade consumidora classificada como rural, devido à regulamentação, é a exclusão do teto da CDE, da irrigação e da aquicultura, tá certo? No horário especial da unidade consumidora, entendendo que isto está classificado entre as políticas sociais de desenvolvimento, principalmente da agricultura familiar e da agricultura de pequeno porte. Exatamente isso. Quero, numa frase rápida, só agradecer a sua atenção a esse pleito da FPA, da CNA, das confederações dos agricultores. Muito obrigado. Vamos seguir aqui a lista de inscrição. O primeiro inscrito foi o deputado Pedro Czai. Senhor presidente, senhores deputados, eu também tenho tempo de liderança e bancada, mas vou deixar para, se for necessário, em seguida. Primeiro quero lhe cumprimentar, deputado Fernando, que foi o relator da medida 1300, que com muita maestria garantiu a continuidade do nosso programa Luz para Todos e também dentro da tarifa social a gratuidade até 80 kWh mês. E agora a 13.004 busca regulamentar todo o setor elétrico brasileiro em várias e complexas relações desse tema e deste relatório. Nós temos aqui algumas preocupações sobre o tema do gás, o tema das termoelétricas no sentido da transição, que efetivamente seja garantido a transição justa para os trabalhadores desse setor e também do ponto de vista ambiental. E nós temos a preocupação em relação à Petrobras, dos royalties da Petrobras, porque a Petrobras compete com empresas internacionais, empresas mundiais, e ela tem que ter sua estratégia também de desenvolvimento e de competitividade. Portanto, são essas as preocupações maiores em relação à medida provisória. De outro lado, nós tínhamos uma preocupação e que o relator nos acolheu e teve sensibilidade que eu quero destacar aqui. Eu participei de toda a construção
junto com outros deputados, e aqui destaco Lafayette Andrade, da 14.300, que foi a democratização da geração de energia nesse país, a partir de uma matéria-prima que é gratuita. Não vou falar aqui das hidrelétricas, não vou falar dos outros setores, como eólica, vou falar da energia solar, que é uma matéria-prima de graça, uma tecnologia consolidada, e ela efetivamente, se ficasse o texto como estava, ia inibir a possibilidade, principalmente do Norte e Nordeste, que tem sol e abundância, fomentar o desenvolvimento da microgeração e da minigeração. Nesse contexto da microgeração, cobrando R$20 a cada 100 kWh, para ter uma ideia, isso é 4 vezes mais do que a tarifa da bandeira vermelha, que cobra R$5 a cada 100 kWh. Ou no Mercado Livre, até agora, no Mercado Livre, R$2 a cada 100 kWh. Portanto, quando o relator acolheu a supressão da cobrança de R$20 para 100 kWh mês, para nós foi uma conquista fundamental. Quero lhe cumprimentar, deputado Fernando, quero cumprimentar o relator Eduardo Braga pela sensibilidade e acolhida desse pleito do setor solar do Brasil, dos micro e pequenos empresários do Brasil, porque senão a gente avança e fomenta os grandes complexos elétricos brasileiros e os pequenos não vão ter direito de gerar sua própria energia. Quando vamos fomentar cooperativas, associações, empreendimentos individuais, no fomento dessa energia elétrica, da autoprodução, da produção de energia, efetivamente seria uma derrota para o setor. E quando o relator acolhe e situa o setor da microgeração, para nós foi uma grande vitória. E concluo e faço um apelo ao nobre relator, se ainda há, e presidente Fernando, se ainda há possibilidade de um apelo que eu queria fazer ao nobre relator, senador Eduardo Braga, se fosse possível para a mini-geração manter cobrança, mas diminuir o valor da cobrança. Se hoje está, até hoje, para o Mercado Livre, R$2, se para a tarifa vermelha, a bandeira vermelha, está R$5, eu queria fazer um apelo ao nobre senador Eduardo Braga, e eu estou elogiando e agradecendo profundamente, em nome de todo o setor, de milhares de pequenos empresários e aqueles que vão produzir sua própria energia. Gratidão pela sua sensibilidade. Eu estou só fazendo um apelo, se é possível ainda, entre a da mini-geração, como a bandeira vermelha paga R$5, o Mercado Livre até hoje paga R$2. Se desse para reduzir de 20 para 5, então o setor paga, mas poderia reduzir se isso é possível. Mas, deputado, é que o setor ele já paga a conta de energia. Sim. Os 5%, os R$5 da bandeira vermelha é o excedente, claro, em função da mudança do custo de geração térmica. Aqui a razão para a mini geração, que não é para o autoprodutor de telhado, sim, que Vossa Excelência está colocando, é de R$20 se ele não estipular nenhum tipo de armazenamento. Tá. Se ele fizer um armazenamento, seja num tanque, seja num lago, seja da forma que ele for, para ele poder produzir energia, ou em bateria, para ele poder produzir energia com um sinal de preço, ele não pagará sequer os R$20. Uhum. Agora, isso ele vai fazer com incentivo fiscal e vai fazer com sinal de preço de prêmio por parte da ANEEL. Portanto, ele tem duplo incentivo para ele fazer desta forma. O que nós estamos tentando fazer com isto é administrar a questão entrante de energia nova na microgeração distribuída, para que a gente possa controlar o curtailment. Mas, senador, senão, aonde está especificado isso? Que eu acho que a dúvida do deputado Kizai, e também era minha, eu ia abordar a mesma coisa. Esses R$20 o senhor está explicando que para aquele que não fizer armazenamento. Aonde isso está? Essa que é a...
Deixa eu lhe dizer, é implícito, porque se ele fizer o armazenamento, ele não tem um encargo. Isso está dito em que texto? Se ele tiver o armazenamento, ele não vai consumir da rede. Portanto, como ele não vai consumir da rede, ele não terá encargo nenhum no horário de pico. É isso aí. Ele vai ficar tá ótimo. Ele fica off-grid. Então eu concluo e eu quero lhe cumprimentar também pela política nacional de incentivo à acumulação de energia através das baterias. Com esse incentivo fiscal, vai permitir efetivamente pensar um equilíbrio a médio prazo no setor elétrico brasileiro. Então, gratidão em nome de todo o setor da energia solar. Muito obrigado, senador Eduardo Braga e presidente Fernando Cordeiro Filho. Seguindo as inscrições, tem inscrito o senador Randolph. O senador Randolph não está presente. Eu vou passar ao senador Fernando Farias. Presidente, obrigado, mas eu só queria dizer que um setor desse com muitas variáveis, que não é fácil você fazer uma MP, redigir e presidir uma MP com tantas variáveis e tenho convicção de que foi feito o melhor. Não podia ser diferente sendo comandada por 2 ex-ministros. Era isso, presidente. Passando o deputado Joaquim Passarinho. Próximo inscrito. Senhor presidente, senhor relator, deputado Isnaldo, só desculpe porque eu queria falar com o relator, né? Então, para a gente poder fazer algum... Bom, eu 3 pontos que eu notei. Primeiro, parabenizar, o tema não é fácil. Eu imagino a pressão que o senhor sentiu, e nós, sendo do Norte e Nordeste, o senhor bem colocou o nosso problema de distribuição de rede, né, nos tamanhos continentais que nós temos. As pessoas às vezes não entendem que nós andamos lá na nossa Amazônia 100, 200 quilômetros para chegar numa pequena comunidade com 10, 15 casas que pagam tarifa social, e esse custo dessa transmissão, dessa rede toda embutida no nosso estado, para o nosso povo pagar. Como é que eu tenho as 2 maiores hidrelétricas nacionais e pago uma das energias mais caras do país? Tecnicamente eu explico, mas politicamente eu não consigo explicar quando eu chego lá no meu estado. Então, tudo que a gente pode defender o Norte e o Nordeste, principalmente o nosso Norte, é muito importante que a gente possa rever essa discussão no projeto à parte, logicamente. Como teve muito ruído, Vossa Excelência foi inteligente de retirar isso no momento, porque nós precisamos de um texto que possa ser aprovado, não aquele que nós queremos. É o que pode, é o possível. Então, queria parabenizar nesse ponto. 2 pontos que eu queria a sua atenção. Primeiro, Vossa Excelência, no modo geral, já acatou, quando excluiu até 75 kW, eu acho que já pegou pequeno, aí já livrou muita gente, e dizendo também, lembrando que isso é a partir de agora. Muita gente está pensando que vai buscar lá para trás, isso é a partir de agora. Então, era bom deixar bem claro isso. É importante dizer que todos os projetos aprovados e todos os projetos protocolados e que estão em processo até a data da publicação e da promulgação da lei, estão assegurados sobre a regra da Lei 14.300, de acordo com o entendimento feito com os deputados e senadores que participaram da aprovação da Lei 14.300. Todos os direitos adquiridos estão assegurados e mais, todos os direitos contratuais estão assegurados. Não há, neste PLV, nenhuma quebra de contrato, seja de geração centralizada, seja de microgeração distribuída. Não há nenhuma quebra de contrato, nenhuma. Agora, eu queria, inclusive, aproveitar, deputado Passarinho, que Vossa Excelência nos dá uma oportunidade de destacar um tema muito importante. Na 1300, pela engenhosidade e capacidade do relator Fernando Filho, nós aprovamos o uso de bem público para a região da Sudã e da Sudene. Como isso já está promulgado, já está resolvido, ninguém está falando, mas nós já garantimos
para compensar exatamente o que Vossa Excelência está levantando, que é um custo regional extraordinário da região norte e nordeste brasileira, o uso do bem público está, portanto, revertido em benefício dos geradores da região da Sudã e da Sudene. Portanto, nós fizemos, na 1300, uma ação importantíssima para o estado do Pará, para o estado do Amapá, para o estado do Amazonas, para o estado de Rondônia, para o estado do Acre, para o estado de Roraima, para todos os estados do Nordeste e todos os estados envolvidos pela Sudã e Sudene. Presidente, só queria mais um tempo, porque, logicamente, com uma boa explicação, o que eu pedi ao senador Eduardo justamente era isso, deixar bem claro, porque algumas pessoas andaram ligando desde ontem. Eu botei na minha casa. Não, todos os contratos garantidos, tudo certinho. Agora, eu queria, se você estivesse, eu não sei como chegou nos R$20. Eu acho que isso não foi um número à toa. Você deve ter tido uma base de cálculo, alguma coisa. Vocês depois pudessem disponibilizar para nós. Vamos disponibilizar a base de cálculo, mas é exatamente o custo de transmissão. Então, assim, exatamente o custo de transmissão. Porque o número não pode ter caído do céu. Deve ter sido algum voto. Vossa Excelência deve ter essa Inclusive, base de cálculo. o número exato era R$22, nós reduzimos para R$20. 22 é um número bom, mas 20 está melhor para cá. Mas dizer para Vossa Excelência que depois tivesse esse documento, esse base de cálculo, a gente queria ter ela, porque nós ouvimos falar em alguma coisa em termos de 12 a 15 e apareceu 20, então eu queria ter isso como garantia para a gente dar uma olhada nesse ponto. E um último ponto, senador, uma explicação. Eu estava procurando agora, o texto é grande, há uma possibilidade da ANEEL estabelecer um mecanismo de compensação de riscos. Nós estamos atribuindo à ANEEL uma competência. Algumas pessoas me disseram hoje numa discussão, não, mas se ela já tem a competência. Bom, se ela já tem, não precisa colocar escrito. Se ela tem a competência, não precisamos escrever. Pode tirar e deixa a competência dela. A preocupação é a ANEEL tendo essa competência. O texto é mais ou menos isso. A ANEEL estabelecer mecanismos de compartilhamento de riscos de corte e geração entre diversos entes. Nós estamos atribuindo à ANEEL ela fazer um arranjamento dentro do sistema, que isso pode causar algum custo para alguns setores ou não. Porque se tiver, é muito perigoso, é um cheque em branco que nós estamos tirando do Congresso e passando para a agência. Nada contra as pessoas que estão na agência, tá? Agora, a agência é feita de homens e são feitas de mandatos. As pessoas não sei como isso vai dar daqui a 2, 3, 4 anos. Então, era a explicação seguinte. Aí você me disseram, mas a ANEEL já pode estabelecer... Bom, se já pode, não tem por que constar nenhuma autorização. Se já estamos dando autorização, é para algo que ela não tem. E eu queria dar essa explicação. É porque, na realidade, o sistema brasileiro era hidrotérmico. E toda a regulação brasileira, nós estamos há 20 anos sem ter uma reforma estruturante no setor. Portanto, durante esse período, nós demos competência à ANEEL para que no MRE, portanto, nas hidrelétricas, ela pudesse fazer essa compensação. Nós estamos usando o mesmo mecanismo porque, lamentavelmente, há um desequilíbrio nos cortes em função das diversas situações. Para não haver daqui... Para não haver daqui para frente desequilíbrios e desigualdades, a ANEEL fará, portanto, aquilo que ela pratica hoje no MRE, no Mercado Livre, que passará a existir de acordo com a regulação e nos mercados alternativos que não faziam parte do MRE. Por isso é que é necessário que conste na legislação do PLV que nós estamos apresentando. Só a dúvida, por exemplo, nós estamos estipulando os R$20. A ANEEL pode chegar lá na frente com alto risco de algum tipo de corte e majorar esse valor em cima. É isso que quiser deixar claro. Não, microgeração não. Nós estamos. Nós estamos confundindo microgeração com geração centralizada, onde tem o curtailment, onde há os desligamentos. Sim.
tá certo? O que nós estamos fazendo na microgeração não é desligamento. O que nós estamos fazendo na microgeração é mantendo a conexão nas redes de subtensão, estimulando que haja armazenamento em cada autogerador e não havendo armazenamento no autogerador, que a distribuidora o faça na subestação em subtensão. Porque a concessionária, ela tem a variação de entrada e de saída de tensão na rede e ela pode, nos horários de preço baixo, armazenar essa energia e precisa de funding para poder fazer isso. Então ela vai armazenar essa energia e, de acordo com o despacho da ONS, ela vai jogar essa energia no horário de pico, não impactando a rampa e não impactando o despacho de energias mais caras para onerar o sistema. Só fechando, a preocupação é justamente o que você colocou. Nesse problema do containment, a gente não puder, né, lá na frente, autorizado por nós, buscar na PD e ao majorar. Era só deixar bem claro que isso não vai ser possível. Não é possível. Porque foi dúvidas que ficaram. Obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado, senador. Eu vou tentar, nas próximas, deixar o deputado senador fazer a questão durante os 5 minutos e sem a interrupção, para que a gente possa tentar cumprir o tempo aqui. Eu chamei o senador Randolph, ele não pôde, mas parece que vai entrar remoto. Não? E enquanto o senador... Ele caiu. Então eu tenho aqui o senador na lista, Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério vai entrar online. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade para subscrever as... Senador Marcos Rogério, está baixo aqui o... Oi, tá ouvindo? Opa, senhor presidente, eu ouço perfeitamente. O meu áudio está chegando bem? Está um pouco baixo, mas está dando para ouvir. Você tem 5 minutos, senador Eduardo Braga, e a comissão está lhe ouvindo, senador. Bom, primeiro cumprimentar o presidente dessa comissão, cumprimentar o senador Eduardo Braga, que é o relator dessa matéria. Senhor presidente, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, o primeiro apelo que eu gostaria de fazer, no sentido a gente sobrestar a votação dessa medida provisória para a próxima semana. Nós estamos diante de um tema que é um tema extremamente importante e nós estamos quase que fazendo uma reforma do setor elétrico através de uma medida provisória. Eu sempre fui crítico ao modelo de reforma do setor por meio de medida provisória, porque não há como reformar um setor tão complexo como é o setor elétrico em apenas 120 dias. E veja, Vossa Excelência, a complexidade do tema, que o próprio relator, com toda a sabedoria que tem, com toda a capacidade que tem, apresentou o relatório ontem e hoje já está fazendo ajustes no texto. Eu mesmo tenho sugestões com relação a esse tema, que é um tema, repito, importante. Rondônia, como todos sabem, tem um interesse na nossa questão do gasoduto para o estado de Rondônia. Eu estou propondo ao relator a inclusão no relatório dessa medida provisória de medida que permita a contratação de térmicas a gás na região norte, limitadas à capacidade total das usinas e estruturantes da região. O que faz um futuro de prosperidade para a região? Garante segurança e estabilidade, desenvolvimento regional, garante emprego e renda, garante justiça tarifária para o consumidor. Então, esse é um ponto, um apelo que faço ao relator para que reflita sobre esse aspecto. Nós temos hoje um leão que coleta, capta a energia gerada nas usinas do estado de Rondônia e faz a transmissão num bipolo até Araraquara e que nos momentos de baixa nos rios, que não tem reservatório, ali é fio d'água, você tem uma subutilização de uma infraestrutura que foi construída a alto custo e que é paga pelo consumidor, subutilizada. E com
viabilizando as térmicas, uma térmica a gás para a região, nós teríamos ali uma energia segura, mais barata e eficiente. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, e aí a preocupação que tenho da gente votar nesse momento essa medida provisória, em razão de um conjunto de temas que estão sendo incluídos, e aí a gente ter a preocupação se a solução endereçada é a melhor solução, se os termos apresentados é a melhor proposta. Nós estamos tratando aqui de prorrogação de hidrelétricas, nós estamos falando aqui de leilão dedicado na questão do carvão, a questão do LRCAP, que tem impacto. Nesse caso especificamente, eu acho que merece um debate mais acurado, mais aprofundado, né? Só dependência de regiões pelo setor carvoeiro, que embora tenha sua importância, eu já discuti isso antes, mas acho que é um tema que merece um debate um pouco mais profundo, um pouco mais cauteloso, sob pena de se favorecer um segmento em detrimento de outros, e a conta, no final da conta, o custo de tudo isso, no final das contas, quem vai pagar é, obviamente, o consumidor. Quero, mais uma vez, o reconhecimento, né, da capacidade do relator em manejar o tema do setor elétrico, porque conheço a sua expertise, conheço a capacidade do presidente dessa comissão, que já foi os 2 ministros de Estado de Minas e Energia, mas nós estamos com temas sendo incluídos nessa medida provisória, que são temas sensíveis. E veja, não se trata aqui de ter uma posição categórica contra as mudanças, contra as inovações. Elas podem representar uma alternativa, mas fazer isso da forma como está sendo feito, o relatório apresentado ontem, embora nós tivemos aí pelo menos 3 audiências públicas discutindo essa situação, né? Foi nessas audiências públicas debatida a questão do curtailment, foi debatida a questão da reserva de capacidade, mas votar essa matéria com esse alcance, com esse impacto, para mim, num momento como esse, eu acho que não é a melhor alternativa. Por isso, eu estou pedindo que a gente pudesse, tem um requerimento meu, propondo o adiamento da votação por 48 horas, como manda o regimento comum. Do acatado desse pedido, eu espero que seja, que o relator possa refletir em relação ao aproveitamento do nosso potencial amazônico do gás para viabilizar a geração na região norte. Obrigado, senador Marcos Rogério. Nós vamos deliberar no encerramento da discussão o seu requerimento. Passa a palavra ao relator, senador Eduardo Braga. Não, eu queria cumprimentar o companheiro Marcos Rogério, dizendo o seguinte, senhor presidente. Está previsto no nosso PLV a construção de uma termoelétrica na região norte e está prevista a construção do linhão de integração entre Santo Antônio Giral com o sistema de Manaus. Lamentavelmente, o estado de Rondônia não possui gás natural. Eles não têm como fazer termoelétricas a gás lá em Rondônia. Eles não possuem essa capacidade. Quem tem gás natural na região é o estado do Amazonas. Mas nós não temos ponto de conexão com o estado de Rondônia. Então, nós não podemos colocar aqui no PLV de que esta termoelétrica que está prevista para a região norte, ela é exclusivamente para fazer uma compensação da garantia física de Santo Antônio Giral, sob pena de nós estarmos fazendo uma propositura onde o ponto de geração não tem conexão com o ponto de demanda. Portanto, o que nós precisamos fazer é construir a linha de transmissão ao longo da BR-319, entre Porto Velho e Manaus, e construir aí, no sistema A-6, a termoelétrica no Amazonas, e havendo a interligação, haverá, portanto, como suprir a questão da garantia física de Santo Antônio Giral. E a outra forma de suprir a garantia física, senador Rogério Marinho,
da hidrelétrica de Santo Antônio Giral é a construção de uma hidrelétrica binacional na Bolívia, a montante do Rio Madeira, para que nós possamos ter eclusas que façam, portanto, um controle do regime hidrológico que manteria o fluxo de água necessário para a geração de energia em Santo Antônio em geral durante os 12 meses do ano. Portanto, eu compreendo a aflição do senador Marcos Rogério, presidente da nossa Comissão de Infraestrutura, mas, lamentavelmente, nós não podemos incorrer no erro que estávamos incorrendo, de fazer contratação de energia sem que haja o ponto de conexão para o escoamento da energia. Então, nós temos que ter o ponto de conexão, o ponto de carga e termos a geração para podermos fazer a obrigatoriedade, a compulsoriedade de que esta termoelétrica seja para compensar o regime hidrológico de Santo Antônio e de Giral. Seguindo as ordens das inscrições, deputado Lafayette. Pela ordem, senhor presidente, só queria que fosse formalizado que eu estou respondendo pela bancada do Senado e da Câmara e vou subscrever as emendas, os destaques do senador Rogério Carvalho. Deputado Lafayette, 5 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro eu queria saudar Vossa Excelência, o presidente da comissão, bem como o relator, porque durante as audiências públicas que houveram aqui na semana anterior, tanto o relator como o presidente sinalizaram que não haveria quebra de contratos, que seriam respeitados os contratos, que seriam respeitados os acordos vigentes, e isso foi contextualizado dessa medida provisória. Eu quero muito saudar Vossa Excelência em nome da segurança jurídica e em nome do país lá fora, porque muitos fundos estão envolvidos acreditando nos contratos, acreditando nos acordos, acreditando na lei. Portanto, a lei 14.300 foi preservado, todos os acordos foram preservados. Com isso eu quero parabenizar o relator, ao presidente que conduziram essa MP. Eu queria agora descer aqui a 2 aspectos práticos aqui para que Vossa Excelência analisasse. O primeiro deles, o artigo 3º, no artigo 9º, em que foi inserido o 3º F, é aquele dos R$20. Vossa Excelência, atendendo aos nossos apelos, deputado apelo Kizai, e mostrando sua sensibilidade, Vossa Excelência isentou a microgeração distribuída de consumo local da cobrança desses R$20 por cada 100 kWh. A ponderação que eu faço é que, na literalidade do texto, como ficou aqui, está aqui excluindo microgeração com autoconsumo local. A ponderação que eu faço é que o autoconsumo local é no próprio telhado ou no quintal da sua casa. Existem milhares de exemplos de pequenos proprietários, pequenos negócios. Vou criar aqui um exemplo hipotético. Eu tenho um salão de cabeleireiro no shopping. Eu não posso colocar microgeração local. Eu tenho que ser remota. Eu tenho lá o salãozinho de cabeleireiro e tenho um sítiozinho fora da cidade. Eu quero botar lá naquele sítiozinho para poder atender aqui o meu salão. Na literalidade do que ficou aqui, isso está excluído. E economicamente fica inviável. Nós estamos matando aqui a microgeração remota. Morreu. Não teremos mais isso na literalidade desse texto. Então, a ponderação que eu faria, Vossa Excelência, era no sentido de acatar aqui realizadas após a publicação do presente, excetuada a microgeração até 75 kWh. Era a sugestão que eu faria, que eu acho que é justa essa solicitação para avaliação do relator. E o segundo aspecto é da emenda número 88 que eu apresentei, que trata das CGHs. São as CGHs, são aquelas pequeníssimas hidrelétricas menor do que 5 megawatts. É hidrelétrica de fundo de quintal, de fazenda, menor do que 5, né?
Quando foi feita a lei da geração distribuída, eu só vou esperar o senador estar conversando. Eu queria congelar meu tempo, só um minuto, porque o senador está consultando ali a consultoria e eu precisaria da atenção dele. Eu pediria para congelar meu tempo, por favor. Vou concluir o raciocínio. A emenda 88 são das CGH. Vossa Excelência aqui elogiou, e com toda razão, a questão das hidrelétricas. E as CGH são pequenas, são microhidrelétricas, hidrelétricas de fazenda, de fundo de quintal. Quando foram feitas a Lei 14.300, que eu fui o relator, à época, atendendo a apelos, e acabou deixando passando, que a Lei 14.300, ela proibiria que a CGH só abaixo de 5, que é onde se insere a geração distribuída, é o abaixo de 5, só um pequenininho. À época da Lei 14.300, nós colocamos um marco temporal, que a CGH só a partir da Lei 14.300 poderiam se inserir na GD. As CGHs anteriores que não. Qual que foi a consequência? Nós estamos num regime diferente para CGHs idênticas. As CGH anteriores sim, as posteriores não. E aí, ao pleito das CGHs ter a isonomia da lei. Aí existia a contra-argumentação é que na mini e microgeração, se a CGH entrar, as que estão fora da geração distribuída, elas pagam a TUSD. As CGHs hoje, elas falaram, deputado, nos insira da GD, como as demais nossas colegas, e nós topamos continuar pagando a TUSD. Ou seja, esse prejuízo, esse subsídio não existirá. O que nós estamos dando apenas a possibilidade das CGHs terem a mesma possibilidade das antigas de poderem comercializar a sua energia com um hospital, com uma escola, porque as novas não podem. E não faz sentido uma poder, outra não poder. Então é unificar. E são CGHs, é micro. Então, a minha emenda 88, ela não dava clareza nessa questão da TUSD. Foi feita já uma adaptação desse texto, foi entregue à sua assessoria, em que as CGHs entrantes na MGD continuam pagando a TUSD. Portanto, não haverá nenhum tipo de subsídio, portanto, não haverá nenhum prejuízo para o governo, e nós estamos aqui incentivando as pequenas hidrelétricas. Então, são essas as duas questões que eu trago a Vossa Excelência e agradeço e parabenizo pelo texto apresentado. Deputado Lafayette, com relação à questão da CGH pagando a TUSD, portanto, não havendo impacto sobre o subsídio, nós vamos acatar. Agora, com relação a outra questão que Vossa Excelência colocou... A da microgeração local ou remota? Me perdoe, nós não temos como controlar. E aí, o espírito todo que nós estamos fazendo, eu sei que o ideal, o ótimo é inimigo do bom. E nós temos milhares de situações. Quando somamos os milhares de situações, nós deixamos de ser o pequenininho de 75 e passamos a ser o de 750, o de 1.000, o de 5.000, o de 10.000, o de 20 mil. Portanto, se eu acatar a sugestão de Vossa Excelência, é melhor eu retirar o texto e deixar a microgeração distribuída arrombando o sistema, entrando e fracionando e acabando com o controle de curtailment e todo o esforço que a gente fez. Então, eu não tenho como acatar. Se Vossa Excelência não compreender, eu respeito, Vossa Excelência pode destacar, e se eu for voto vencido pela maioria, Perfeitamente. Está explicado, senhor presidente. Eu divirjo, mas aceito aí a ponderação de Vossa Excelência. Seguindo as ordens das inscrições, tem a senadora Jussara Lima. Eu acho que não está presente. Passa ao senador Exalci. Cumprimentar o presidente, o nosso relator, que é quase que o Pelé aqui do Senado. Os assuntos importantes e relevantes têm contribuído muito para o país. Parabéns, senador Eduardo. Já pedi para retirar o requerimento do destaque número 40, que Vossa Excelência já retirou do texto.
acho que o 43 também será retirado, né, pela Tereza, que é a questão do 352. Agora, eu tenho aqui, presidente, algumas observações. Primeiro, eu fiz um destaque, o 37, que é a questão das baterias. Eu acho que a bateria, né, é um problema, mas a gente precisava fazer realmente tem que ter uma estratégia industrial mais clara, mais consistente, porque tem que assegurar realmente a internalização de tecnologia, atração de investimento, contrapartida. Da forma como está colocado esse incentivo apenas dessa forma, eu vejo que o Brasil vai passar a ser apenas um mercado consumidor, repositório. Não haverá grandes investimentos com transferência de tecnologia ou mesmo... O ideal é que fosse um programa especial, mas não numa medida provisória. Eu sei que... Só essa observação com relação a essa questão das baterias aí. Agora, uma preocupação, presidente, é o artigo 15, foi feito agora recentemente pela Agência Nacional de Petróleo. Está aqui, deixa eu pegar aqui. A Agência Nacional do Petróleo, recentemente, ela revisou e atualizou a forma de cálculo, né, do preço de referência para fins de pagamento de royalties. Foi feito, então, com uma discussão com o setor, com os agentes da indústria e tal. E o que está previsto na medida provisória tende realmente a gerar algumas distorções no cálculo da receita governamental, que é a questão do gás, que já foi levantada aqui, inclusive. Então, apresentei um destaque no sentido de retirar ou suprimir essa questão do artigo 15. Não sei qual é a posição de Vossa Excelência com relação a essa questão do gás. Me permita fazer um esclarecimento, meu caro senador Exalci. A medida reparadora que a ANP fez há 2 meses atrás foi em razão de uma liminar ganha pelo Estado do Rio de Janeiro para resolver a questão exclusivamente do Estado do Rio de Janeiro. Vamos colocar como as coisas são de verdade para que todos possamos ter o nivelamento da informação. Não houve uma revisão do preço de referência de petróleo. Houve uma decisão judicial ganha pelo Estado do Rio de Janeiro em relação aos royalties do Rio de Janeiro e, por isso, fizeram este arranjo que remenda a questão específica do Estado do Rio de Janeiro. O que nós estamos propondo é outra coisa. O que nós estamos propondo é o seguinte: o Brasil produz e é autossuficiente em petróleo. Só que o Brasil só refina entre 60% e 65% do que ele produz do seu petróleo. E o resto... Fecha essa porta, por favor. E o resto, o Brasil exporta, sem pagar 1 centavo de imposto e sem deixar ao país, sobre recursos naturais não renováveis, nenhum estímulo de geração de emprego e renda. E mais, adotando como se 100% da curva de petróleo fosse com preço de referência internacional, a famosa PPI. O que significa? Significa dizer que as refinarias que foram privatizadas no Brasil não têm acesso ao óleo, ao petróleo nacional. E nós temos que importar petróleo estrangeiro e importar derivados de petróleo, gerando uma balança de pagamento negativa para o país, deixando de gerar emprego no Brasil, fechando e inviabilizando novos investimentos no Brasil, simplesmente para beneficiar uma única empresa. Ou as empresas exportadoras de petróleo. Eu não quero aqui nominar nenhuma empresa, mas tem empresa fazendo lobby contra a mudança do preço de referência de petróleo, porque 100% do que ela produz no pré-sal, ela exporta. Ela não refina no Brasil.
ela não gera um emprego no Brasil, ela não paga sequer royalties para os estados brasileiros que podem ter refinarias. Então, o que nós estamos fazendo, isso não foi uma ideia minha, isso foi fruto de um debate na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Fazenda. Isto foi fruto de um estudo apresentado pela Refina Brasil, que apresentou e publicou notas técnicas diversas vezes sobre a matéria. Portanto, meu querido senador Exalci, o que nós estamos fazendo nesta mudança é fazendo finalmente a correção para que a curva de referência de preço seja proporcional àquilo que refinamos e produzimos com o petróleo nacional e aquilo que refinamos e produzimos com o petróleo internacional. Sabe qual é o resultado disso? Aumento de geração de investimento. Lá na margem equatorial, quando descobrirmos os petróleos na margem equatorial, o estado do Amapá terá uma refinaria. Ao contrário de exportarem todo o petróleo do Amapá e o Brasil não gerar emprego e não gerar investimento em refinamento no estado do Amapá. Sabe o que isso vai significar? Isso vai significar que nós vamos viabilizar a atração de investimento privado, nacional e estrangeiro, para finalmente sermos autossuficientes em refino de petróleo e em derivados de petróleo. Portanto, eu me submeto, obviamente, à maioria da vontade, mas eu estou apenas nivelando. Está difícil porque a conversa paralela está muito alta e é um tema que a gente tem que tentar esclarecer e ter a atenção dos companheiros, e eu não vou ficar aqui disputando a altura da voz para poder me fazer ouvir. O que nós estamos tentando com esta emenda é, na realidade, fazer com que a indústria de petróleo e gás dê ao Brasil não só a autossuficiência de petróleo, mas dê ao Brasil a autossuficiência de refino do petróleo e de derivados de petróleo, o que acabará fazendo com que o Brasil tenha aumento de arrecadação, aumento de geração de emprego, aumento de PIB e aumento de atividade econômica a partir do petróleo, e aquilo que nós exportarmos seja efetivamente saldo líquido de petróleo excedente entre geração, produção, refino e consumo do mercado brasileiro. Eu entendi perfeitamente a explicação de Vossa Excelência, mas a informação que eu tenho com relação a esse ponto é que esse artigo 15, que beneficiaria as refinarias privatizadas, não se sustenta, porque o preço do petróleo ofertado às refinarias não será alterado, já que o cálculo do preço do petróleo para fins de recolhimento das participações governamentais não influencia na oferta da commodity no mercado interno. É a informação que eu tenho. A não ser que queiram que o Brasil tenha um custo de petróleo de $30 e a gente venda o petróleo a 80, 70, 90, 100 dólares para as refinarias. E mais, até a condição de pagamento e de entrega é boicotada em função da curva de referência de preço estabelecida pela ANP. Agora, o último ponto, presidente, só para a explicação aqui, eu vi aqui a questão das usinas termoelétricas carvão. Pelo que eu tenho aqui de informação, praticamente se beneficia apenas uma empresa no Rio Grande do Sul, que é a Candiota, que foi comprada recentemente pela JBS, pelo menos é o que eu tenho de... Eminente... Estou perguntando assim para... Senador Exalci, tem 12 emendas aqui. Eu creio que deve pode ter... concluir com a pergunta dele. Não, mas é porque, lamentavelmente, é importante esclarecer. Eu creio que tem aqui algum representante da bancada do Rio Grande do Sul. Deve ter aqui algum representante. Sabe de quem é essa emenda? É do senador Esperidião Amin. Sim. Essa emenda. Essa emenda está subscrita por toda a bancada do Rio Grande do Sul. Essa emenda está apoiada por parte da bancada do Paraná e pela bancada de Santa Catarina. Senhor presidente, eu não assinei. Não, ok. Vossa Excelência não Sou do Rio Grande do Sul. Sim, mas... O senhor disse que toda a bancada assinou, eu não assinei. Ok.
à exceção de Vossa Excelência e outros que eu talvez não reconheça, mas estiveram no meu gabinete centenas de senadores, centenas não, desculpe, dezenas de parlamentares do Rio Grande do Sul e, de novo, destacando, se Vossas Excelências acharem que devem derrotar, e mais, não há nenhum subsídio de CDE para a referida usina. Peço a palavra, senhor presidente. Inscrição, deputado Marcel. Senador Isalci. Não, eu agradeço as explicações. Vamos manter alguns destaques e já foi retirado aqui o destaque. Vossa Excelência tem todo direito. Deputado Danilo Forte, seguindo a lista. Senhor presidente, senhor nobre, senhor relator, senador Eduardo Braga, a complexidade do tema é a efervescência desse debate. E a preocupação que todos nós temos aqui é de buscar uma equação que viabilize o setor e que, ao mesmo tempo, não impeça que, num país ávido por uma energia barata e que tem, nesse insumo, um diferencial em relação ao resto do mundo na transição energética, não possa ter, nessa reforma, entre aspas, que nós estamos tentando buscar aqui, né, de forma ágil, através da votação dessa medida provisória 304, possibilidade de impedir que aquilo que até ontem era um alimento saudável para o desenvolvimento econômico, para o crescimento da nossa economia, para uma busca de uma distribuição de renda maior, possa se transformar numa frustração, inclusive para quem está investindo e para quem está gerando emprego e oportunidades nesse país. Diante disso, todos aqui sabem do meu compromisso com as energias renováveis, na oportunidade que a minha região teve, o Nordeste brasileiro, com o sol e o vento, de ser um grande gerador de energia. E essa curva se inverteu. Hoje, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia produzem mais energia do que consomem. E essa região, que aproveitou essa oportunidade, foi, inclusive, massacrada por uma política de governo, né, uma política pública que perseguiu aqueles que estavam, inclusive, aproveitando essa oportunidade para diminuir as desigualdades regionais. A cobrança, da mudança da cobrança da TUST, né, a baixa, o estímulo, a transmissão da energia do Nordeste para outras regiões do país. Os leilões foram feitos, né, e tem um caso do leilão que pega o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte e a Bahia e Pernambuco, que está há 2 anos autorizado o início dessa construção e nem a obra sequer foi construída. Então, se já não bastasse o gargalo com relação à transmissão, nós agora estamos vivendo, inclusive, um problema seríssimo, que foi dos cortes aleatórios, né, feitos no sistema, em função da mediocridade, muitas vezes, do controle sobre essa transmissão de energia e que está, inclusive, impedindo, né, a expansão daquilo que até ontem era algo maravilhoso e esperançoso para a nossa região. Diante disso, nós não só percebemos a falência do setor, do ponto de vista, inclusive, da infraestrutura, né? Nós tínhamos 2 grandes indústrias de pá e aerogeradores do estado do Ceará, que desempregaram já mais de 10 mil pessoas no meu estado, por falta exatamente de encomenda, né? Que foram rareando à medida que o sinal foi sendo cortado. E, por outro lado, também a própria falta de perspectiva das empresas que atualmente estão sofrendo exatamente por falta dos pagamentos a esses cortes. Isso criou um caos. Então, nós tínhamos uma expectativa de algo que nos fortalecia, né, e nos dinamizava a atividade econômica. Está aqui o senador Rogério Marico pode falar muito bem do que é a mudança da realidade do semiárido do Rio Grande do Norte após a chegada dos parques de geração de energia, né, em relação ao passado, e que a perspectiva nossa foi frustrada e continua sendo frustrada, porque nós temos um problema seríssimo com relação a como é que nós vamos pagar, né, a esses investimentos que foram ali alocados.
No que foi atendido com relação ao passado, né, dentro inclusive do relatório apresentado por Vossa Excelência, a gente encontrou uma equação. Mas dentro da continuidade do processo, o que é que me preocupa e o que é que me deixa ainda ansioso na busca de uma solução? É como é que nós vamos resolver o problema para frente. Porque na medida em que se abre, inclusive, para resgatar aquilo que já estava superado pela privatização da Eletrobras com relação à geração térmica, e ainda mais num atraso significativo do que diz respeito a todo o discurso que o país faz de transição energética, inclusive na véspera da COP, lá no Amazonas, na região amazônica, lá no Pará, né? A gente fica assim, preocupado. Com que discurso nós vamos nos apresentar, dizendo que nós estamos, inclusive, abrindo espaço para a renovação das térmicas a carvão, que é um retrocesso, pela ineficiência, pela emissão de carbono, pelo preço, né? Criando aí um embaraço ainda maior, porque nós vamos ter um aumento de 11 gigas de geração no setor térmico, em detrimento de um setor que poderia estar se expandindo, gerando emprego e mudando a realidade do país. Eu sei que a gente precisa de energia firme, mas nós temos aí um bolsão, um pulmão de energia hidro ainda muito grande, inclusive com capacidade de expansão. Até mesmo o senhor colocou agora a possibilidade dessa hidrelétrica binacional, que vai ser muito importante para a região mais desguarnecida do país, que é a região norte e centro-oeste do país. Mas a gente precisa também ter, dentro desse planejamento, que é o que o senhor tanto questionou, a falta de planejamento, não um planejamento voltado para o passado, mas um planejamento voltado para o futuro. Deputado Danilo, fiquei muito encantado com a sua colocação inicial. Então, diante disso, eu peço que a gente possa reabrir o debate. Tem uma emenda minha que é a 232, que não foi atendida, né, que viabiliza, inclusive, essa recuperação com relação à busca de ter um controle maior, né, e uma substância maior para continuar induzindo esse desenvolvimento e que a gente possa de volta reabraçar a bandeira daquilo que nos foi dado. O Brasil ganhou a bandeira da transição energética e, infelizmente, da forma como o relatório está sendo construído e apresentado, senador Eduardo Braga, com todo o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, nós estamos retomando um processo retrógrado com relação a isso, principalmente no que diz respeito ao carvão mineral. Bem, eu queria primeiro responder a Vossa Excelência que, assim como Vossa Excelência defende a questão da geração de emprego no Nordeste, etc., eu, repito, recebi a bancada do Sul, recebi o prefeito de Candiota e os vereadores de Candiota. E vi, deputado Danilo Forte, um prefeito literalmente e às lágrimas em meu gabinete diante de 7.000 famílias que perderam o emprego. E mais, em que pese a usina tenha sido renovada e modernizada com relação à tecnologia, com relação às emissões dos gases e dos poluentes. É óbvio que a energia térmica a carvão não deve ser estimulada. E exatamente por isso ela está com data para o seu término. Mas é preciso também reconhecer que existem outras térmicas a carvão em funcionamento. A Pampa Sul, por exemplo, está em funcionamento e com contrato até 2043. O que nós aprovamos, e aqui está a emenda assinada pelo senador Esperidião Amin. Eu quero aqui, inclusive, citar o número da emenda, é a emenda número 0037, de autoria do senador Esperidião Amin. Esta não é uma emenda de autoria do relator. De qual data é essa emenda, senhor relator? A data... Ela foi apresentada no período das emendas da 1304, 15 de julho de 2025. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tá certo? Portanto, aqui está
a emenda. E eu tenho certeza que a assessoria de cada um dos senhores parlamentares pode consultar no sistema e ver se é verídico ou não de que a emenda é de autoria do senador Esperidião Amin e se está apoiado ou não pelos senadores e deputados que estiveram. Luiz Carlos Reins esteve no meu gabinete, entre vários deputados federais que estiveram em meu gabinete para tratar deste tema, que também tem os seus aspectos sociais. O Brasil não se resume ao norte, não se resume ao nordeste. Eu aqui estou relatando uma matéria de caráter nacional, em que pese eu seja do norte e do nordeste. Falando sobre o curtailment, nós buscamos, a várias mãos, encontrar a melhor solução possível. E, deputado, Vossa Excelência sabe o que aconteceu com a geração renovável no Brasil. Lamentavelmente, houveram pareceres de acesso concedidos com nota de restrição. Senador Rogério Marinho, imagine parecer de acesso concedido com nota de restrição. É a mesma coisa de não ter parecer de acesso. E em cima de parecer de acesso com nota de restrição, portanto, com conhecimento do investidor, do risco que ele estava correndo do ponto de vista energético, ele, investidor, tomou a iniciativa, por sua conta e seu risco, de fazer o investimento. E agora, não é justo que este recurso seja retirado do consumidor brasileiro para indenizar o investimento que foi feito sobre estas condições. Aqueles que foram feitos de acordo com o ponto de conexão, o escoamento de carga e a carga garantida, estes estão sendo indenizados. Portanto, eu creio que nós avançamos. Por outro lado, é preciso esclarecer que o Brasil, neste exato momento, tem 33% do seu despacho em energia renovável, sem bateria e sem flexibilidade do sistema. E isso tem provocado problemas sérios no sistema. Não é apenas a geração distribuída que tem causado problemas, é também o parque centralizado. Por quê? Porque há um limite de qualquer negócio, é o mercado de consumo. E nós estamos no Brasil há pelo menos 2 décadas construindo hidrelétricas a fio d'água. Hidrelétricas a fio d'água não são hidrelétricas de garantia de energia firme. Hidrelétricas com reservatório são hidrelétricas de garantia firme. E a fio d'água não é garantia firme. É claro que não é, e todos sabemos disso. Tanto é que eu escrevi com coragem no meu relatório de que o Brasil precisa voltar a construir hidrelétricas com reservatórios. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade hídrica. E mais ainda, colocamos um comando para que o governo, através da licença ambiental especial, possa, em um prazo de até 120 dias, indicar os licenciamentos ambientais, aliás, 90 dias, os licenciamentos ambientais de possíveis novos reservatórios de capacidades hídricas. Vou dar um exemplo. Nós temos várias pedreiras que já exauriram a sua capacidade de produção minerária e que podem ser usados como reservatórios para fazer usinas hidrelétricas reversas e com isso nós termos um pulmão hídrico adicional. Esta solução também foi encaminhada e ao mesmo tempo estamos sinalizando, portanto, com reservação química e com armazenamento químico e com armazenamento de água, a garantia de termos armazenamento energético para corrigirmos o desbalanceamento energético que está hoje no sistema. Eu creio que, com essa explicação, eu tentei
esclarecer aos senhores deputados e aos senhores senadores, às senhoras deputadas e às senhoras senadoras, e ao público que está nos acompanhando e a todos os setoristas que estão nos acompanhando, de que o planejamento energético brasileiro, portanto, falhou. Nós, lamentavelmente, falhamos. Nós perdemos o controle na subtensão na geração distribuída e perdemos o controle na alta tensão da geração centralizada de renováveis. E isto criou um grave problema de desbalanceamento elétrico, energético e de flexibilidade no sistema. Seguindo a ordem da inscrição, senador Reis. Eu acho que ele está online. O senhor podia esclarecer a lista? E se o senador Reis... Presidente. O senhor é o próximo. Senhor presidente, está ouvindo? Ouvindo Okay. bem, presidente. Pode falar. Senador Reis, pode falar. Obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho e também ao nosso relator, Eduardo Braga. Primeiro, senador Eduardo, agradecer a questão da casca de arroz, que eu me empenho nesse tema desde 2001, quando começamos a primeira usina de casca de arroz no Rio Grande do Sul. E hoje são 12 empreendimentos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gerando uma pequena carga, mas para nós a casca de arroz na região produtora era um problema ambiental e hoje tornamos uma solução. Então, obrigado já pelo seu apoio. Da mesma forma, as cooperativas de eletrificação são empresas genuinamente nacionais e nos 3 estados do Sul, principalmente, nós temos várias cooperativas que fazem um grande trabalho hoje, levando energia às nossas, à nossa agricultura e também a muitas cidades no interior do Rio Grande do Sul e outros estados que também tem a questão das cooperativas. Eu agradeço também a questão das cooperativas de eletrificação. E voltando agora à questão do carvão, realmente estivemos no seu gabinete, o prefeito Folador estava lá, vereadores daquela cidade, preocupados, porque esse assunto está parado desde o ano passado. Eu mesmo já tinha projeto nessa direção antes da medida provisória. O senador Mourão assinou comigo, o senador Paim também tinha um projeto e retirou, mas eu mantive o meu projeto. E agora estamos tratando da medida provisória. Para nós é importante essa equalização com Santa Catarina, que já tem um prazo até 2040. Então nós estamos nos equiparando, não apenas Rio Grande do Sul, não apenas esse empreendimento, mas também outros estados na mesma direção terão essa energia firme, né? E com um problema interessante, uma solução, não é problema, que eu quero colocar ao relator, ao presidente e aos demais membros dessa comissão. Nós estamos já com esse mesmo projeto, trabalhando também com madeira, para fazer uma conversão entre carvão e madeira, né, um plantio de florestas, atrelado também à questão do carvão. Então, para nós é uma solução importante para uma região do Rio Grande do Sul, que é uma região deprimida, região de Candiota, na campanha, mas então nós teremos também já esse projeto nessa mesma direção, transformando, né, no futuro o plantio de florestas que vai trabalhar junto com o carvão. Então é importante, é uma migração de um processo importante e o custo também, senhor presidente, senhor relator e colegas parlamentares, é um custo já bem diferenciado, porque é um empreendimento moderno, né, que nós temos aqui. Não apenas esse, mas outras questões que nós temos no Estado e em outros estados da Federação. Então, eu agradeço ao relator, né, e faço esse esclarecimento, que é meu pedido e vários parlamentares, realmente, o deputado Marcelo Moraes, que é o coordenador da bancada, agora fala pela bancada, né, e outros parlamentares que estiveram no gabinete do senador Eduardo Braga. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Senador Eduardo. Obrigado, senador Reis. Senador Reis, eu só queria agradecer ao senador Reis, porque ele está confirmando aquilo que eu relatei ainda há pouco, que recebi em meu gabinete uma comissão de representantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, para tratar desse tema juntamente com o prefeito e com os vereadores de Candiota. Seguindo a ordem de inscrição, deputado General Pazuello. O próximo senador, tem que alternar. Não. Senhor presidente. Pois não. Muito obrigado pela palavra. Quero me dirigir agora ao nosso relator, senador Eduardo Braga, mas eu vou esperar ele acabar o briefing dele. Despacho auricular. Baixa o som.
está sendo quase convencido. Tem que esperar, não tem jeito. Reunião do MDB. Convenção do MDB. As duas casas. Rafael, você está... Não, por favor, queria preservar o meu tempo, por favor. Difícil é esperar o despacho. Concluir o despacho. Não, você está muito conveniente, não, você está muito conveniente. Perdão, restabelece o tempo do deputado Pazuello e... Nosso relator, Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, quero dizer a honra que eu tenho de estar contigo nesse momento, é o nosso caboclo de Manaus, caboclo de Belém, de onde nós viemos todos. Então, é muito legal ver uma pessoa que é quase primo nosso aí, com esse padrão de trabalho, de conhecimento e reconhecimento no Congresso Nacional do teu trabalho. Então, fica aí os parabéns aí de outro caboclo para ti. Eu queria debater alguns temas. Eu queria... É assim mesmo, é claro. É normal. Debater alguns temas. O primeiro sobre a produção do carvão, né? A produção da energia por carvão, com a prorrogação de 15 anos. Eu não sou contra a prorrogação, acho justa, mas a MP, ela não é o instrumento correto que permite que se discuta as contrapartidas necessárias que podem ser colocadas ainda nessa discussão. Quais são os compromissos que essas grandes produtoras de energia por carvão podem ter nesses próximos 15 anos? Eu não sei que tipo de tratativa foi acordada ou já é acordada, e fica aqui uma colocação. Será que não caberia mais discussões? Por isso que esse destaque do partido eu estou colocando como discussão. Com relação às hidrelétricas, eu entendi também que a prorrogação ela não vai ser automática. A ideia é sempre por motivos supervenientes. E a pergunta é, esses motivos supervenientes já também não deveriam estar, de alguma forma, listados, para que não houvesse apenas a discussão? Ah, o motivo superveniente está prorrogado. É só uma sugestão. Não sei se ainda há compreensão para essa discussão do destaque, mas eu vou fazer as perguntas, que são só 4. Então, quanto à hidrelétrica, fica essa discussão também sobre os motivos que seriam supervenientes para você adotar. Obviamente, não, você ter essa possibilidade, ela é justa. Agora, quais seriam os motivos supervenientes para isso? Quanto aos incentivos às baterias, coloco que é fundamental que haja as baterias para evitar o curtailment. Somos totalmente ao favor com relação a isso, mas a discussão do conteúdo local e, obviamente, fabricação nacional, a própria transferência da tecnologia, toda essa discussão de onde são as fábricas colocadas, são discussões que eu ainda acho que precisam ser feitas. Não estou discutindo o incentivo e o uso das baterias, tem de haver. Mas fica novamente... Cabe naquilo que o nosso senador falou, que é o tempo de discussão, é uma medida provisória, o prazo está cantando, semana que vem, então a gente fica dependendo aí da tua capacidade de ouvir tudo, ouvir as pessoas, ouvir as associações e aceitar ou não as posições. Quanto à CDE, eu queria colocar algumas ideias. Primeira, nós temos uma energia muito barata, mas nós temos uma conta caríssima. E a CDE é uma das componentes dessa conta caríssima que nós temos. É preciso separar o que realmente deve ficar na CDE. Não é o caso da discussão agora, mas eu coloco sobre a discussão do assunto CDE, que já foi retirado os de baixo consumo. Está correto. Não vai pagar a CDE. Garantir 50% para os grandes consumidores, abater 50% da CDE de grandes consumidores, pelo que eu entendi, passou para 75 kW e não mais 69, eu não sei se foi exatamente isso que você colocou, coloca a classe média como a grande financiadora, que fica entre o baixo consumo e o alto consumo. Se nós vamos baixar 50% da CDE para os grandes consumidores,
Por que não seja... Isso não vai impactar muito a classe média? Não seria o caso a gente não entrar nessa linha de baixar para A e não baixar para B? Porque a gente baixou para baixo. Se a gente baixar para cima, a galera que fica no meio, que somos a maioria de todos nós, vai pagar essa conta dobrada. Ou vai pagar mais do que poderia pagar. São essas colocações. Muito obrigado. Bom, eu respondendo ao meu amigo General Pazuello, meu amigo de infância lá do Amazonas, deixa eu começar a responder de trás para frente. Perfeito. CDE. Está escrito aí no PLV que 100% das outorgas das hidrelétricas durante 7 anos serão direcionadas para pagamento de modicidade tarifária da CDE. O que significa isso? Exatamente subsidiar para reduzir o encargo da classe média brasileira. E o que nós estamos fazendo em 7 anos é um volume de mais de 15 bilhões de reais sendo injetados para reduzir o encargo da CDE na classe média. Com relação aos 50% para a alta tensão, é preciso dizer que, se não fosse isso, nós estaríamos encarecendo todo o parque industrial brasileiro, todo o setor produtivo. Isso incorreria em aumento de custo, aumento de preço, aumento de inflação, e quem pagaria seria exatamente as classes mais baixas. Por quê? Porque nós teríamos um aumento da inflação para as categorias mais baixas. Portanto, é importante manter esta questão. Outra coisa, nós está tetada a CDE com o orçamento de 2025. Com o orçamento de 2025. Ou seja, daqui até 2032, a CDE só poderá avançar sobre o IPCA. E aquilo que for excedente será encargo para o sistema, não para o consumidor, para o sistema. Portanto, a exceção dos subtetos sociais, e aí criamos subtetos para cada uma das despesas, porque algumas delas vão reduzir, porque estão entrando linhas de transmissão que vão substituir as gerações térmicas por sistema interligado e que, portanto, reduzirá a conta CCC. Portanto, haverá uma redução natural da conta CCC e haverá uma contenção e uma injeção de dinheiro novo pelas outorgas. Respondendo à questão das baterias. Senador, só que eu queria pedir um pouco, nem eu estou escutando que estou aqui do lado. Tá? Então, eu gostaria, se o assunto estiver muito ruim aqui, o corredor, eu acho que tem uma posição bem tranquila de conversar, com todo respeito a todos. O senador está para não conseguir falar mais aqui, gritando para tentar ser ouvido. Desculpe, senador. Eu agradeço, deputado Passarinho. Sobre as baterias, Pazuello, me permita chamá-lo de Pazuello. O que está acontecendo é o seguinte: nós temos um problema imediato. Nós temos um problema para hoje, não é para amanhã. Na realidade, esse problema era para 3 anos atrás, era para 4 anos atrás. A falta de providência há 4, 5, 6 anos atrás acabou provocando um curtailment, que é essa palavra bonita em americano, mas que quer dizer desligamento de geração. Então, nós estamos desligando e jogando fora 8 gigawatts de energia. Você imagina, o Brasil está jogando fora 8 gigawatts de energia. E parte dessa energia que está sendo jogada fora vai ser paga, porque ela é
contratual e de desequilíbrio elétrico, não é de desequilíbrio energético. Portanto, o gerador não tem culpa e ele vai ser indenizado. Portanto, isso é um custo. Agora, como nós resolvemos isso? Só tem duas maneiras. Bateria química para ontem e armazenamento de água. Não tem uma terceira forma. Como é que nós vamos fazer o armazenamento de água? Com a introdução de novas tecnologias, PCHs reversas, hidrelétricas reversas, novos reservatórios com PCHs reversas ou hidrelétricas reversas, dependendo do tamanho do reservatório, e voltando a aprovar hidrelétricas com reservatórios no Brasil. Agora, quanto tempo leva para construir uma hidrelétrica? O general sabe que para construir uma hidrelétrica nós levamos 10 anos, levamos 15 anos. E, portanto, nós não vamos resolver isso da noite para o dia. No entanto, se nós colocarmos baterias em 6 meses no Brasil, nós começamos a reduzir o curtailment. Nós temos hoje no Brasil pouquíssimos produtores nacionais de bateria. E as baterias mais competitivas, analisadas no mercado, não estão no Brasil. A carga tributária sobre a bateria importada é de 70%. Se nós desonerarmos em 70%, significa que algo que custava 100, custa 30. É interessante ou não para o Brasil, é patriota ou não para o Brasil, comprar uma bateria por 30% do seu valor, armazenar a energia que nós estamos jogando fora e despachá-la na hora correta. Então, é correto. Agora, ao longo do tempo, nós estamos criando um programa chamado REID, que a partir do 7º ano terá imposições de conteúdo local, terá imposições de conteúdo nacional, que terá uma série de outras coisas. Agora, nós temos um problema. Ou nós damos uma solução imediata, ou o que disse o deputado Danilo não tem solução, ou o que disse o deputado Arnaldo Jardim não tem solução, ou o que disse o nosso deputado representante do PT não tem solução, ou o que disse o deputado Lafayette não tem solução. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar jogando energia fora. Existem 2 energias que são as mais caras do mundo. Não ter energia e jogar energia fora. O Brasil está jogando 8 gigawatts dia de energia fora. E estamos pagando a energia que é a segunda mais cara do mundo. Então, nós temos que equacionar com baterias. E nós temos que equacionar com armazenamento de água. E nós não podemos esperar. É patriota fazer isso. É do interesse nacional fazer isso. Questão das hidrelétricas. Não é verdade que nós estamos prorrogando sem nenhuma trava as hidrelétricas. O poder concedente, vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro. 2/3 do abastecimento de água do Rio de Janeiro depende de um complexo de hidrelétricas da Light. Este complexo tem 60 anos que foi construído. Você sabe há quantos anos ele não sofre manutenção? Há 60 anos. Ele está à beira do colapso. Se não houver uma medida urgente, nós teremos desabastecimento de água no estado de Vossa Excelência, que envolve 31 municípios da região metropolitana e 2/3 da cidade do Rio de Janeiro. Será que isso é bom para o Rio de Janeiro? Claro que não. Mas quem é que tem a responsabilidade de fazer isso? O poder concedente, não sou eu, não. O que nós estamos dizendo aqui está autorizado o poder concedente em situações como tais, supervenientes, justificadas, fazê-lo sob pena
de responsabilidade do poder concedente pelo desabastecimento hídrico. Isso é segurança hídrica. Segunda coisa, toda e qualquer outra prorrogação é através de leilão. Portanto, nós não estamos dizendo que isto virou uma liberação total de prorrogações de hidrelétrica, não é isso, pelo amor de Deus. Ao contrário, nós queremos os pagamentos de outorga, porque com a outorga, durante 7 anos, nós vamos botar o dinheiro 100% na CDE. Porque hoje 50% vai para o Tesouro Nacional e 50% vai para a modicidade tarifária. E por último, o carvão. Pazuello, sinceramente, a situação de Candiota, eu fiquei sensibilizado com o depoimento que eu ouvi do senador Esperidião Amin, do senador Reis, de vários deputados, que eu não sei citar aqui o nome. Eu sei que o deputado Alceu, do MDB do Rio Grande do Sul, estava, porque é do meu partido e eu o conheço, ele é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães e ele estava presente, o prefeito de Candiota e vários vereadores estavam nesta reunião e fizeram um depoimento desesperado. E volto a dizer, eu estou com a emenda do senador Esperidião Amin, que eu acatei e fiz com termos que dão mais restrição. Ele propunha aqui um prazo, eu reduzi o prazo. Nós criamos uma necessidade de investimento em 5% em bateria. Não só para térmica a carvão, as térmicas a gás terão que ter 50% de inflexibilidade, 50% de flexibilidade, mais 5% de baterias, para poder aumentar a flexibilidade, que é o que o sistema está precisando. Portanto, eu digo a Vossas Excelências, eu sou engenheiro eletricista há mais de 40 anos. Eu tenho 45 anos de formado. Trabalhei em Tucuruí, trabalhei em vários lugares e fui ministro de Minas e Energia. Eu tentei, junto com o Fernando, que foi ministro de... A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio de aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes ou remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através dos sistemas de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial, destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. É o projeto de lei 2133 de 2023 do deputado Daniel Sorrans. Projeto de lei 4712 de 2019 do deputado Gil Cutrim, ou Cutrim. Projeto de Decreto Legislativo 342 de 2024 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Inscritos, a doutora Eudócia, Paulo Paim, Alci, Zenaide, Lucas e Zequinha, e eu também me inscrevo em 7º lugar. Com a palavra, a senadora Eudócia. Ausente, com a palavra, o senador Paulo Paim. Senhor, está com a palavra, senador. Senhor presidente Confúcio Moura, senhoras, senhores, senadores e senadoras, eu estou me perguntando que vida é essa? O que estamos vendo no Rio de Janeiro é uma tragédia humana, uma tragédia que escancara o abismo social do nosso país. Até o momento, presidente, 132 pessoas foram mortas, incluindo
4 policiais. Essa é, segundo o grupo de estudos do novo momento, o último publicado da Universidade Federal Fluminense, a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A repercussão é mundial. A Organização das Nações Unidas, presidente, manifestou repúdio e horror diante dessa barbárie. O Conselho de Direitos Humanos da ONU declarou: estamos horrorizados com a operação. Segundo a ONU, que se pronunciou dessa forma sobre o Brasil, é sinal de que cruzamos a fronteira civilizatória. Eu pergunto novamente, que vida é essa? Não é matando pessoas e apontando culpados que vamos resolver o crime. O crime organizado. Esse é um problema complexo que exige planejamento, inteligência, política pública, coragem e humanidade. A responsabilidade é de todos, do Executivo, do Judiciário e do próprio Congresso Nacional. E não aprofunda esse debate. O governo do presidente Lula encaminhou a essa casa, por exemplo, a PEC da Segurança, PEC número 18 de 2025. Uma proposta que busca reorganizar o sistema de segurança pública em nosso país, integrando as forças, planejar ações e garantir o controle civil e democrático das polícias. Como disse o ministro Ricardo Lewandowski, palavras dele, não existe bala de prata. E eu prossigo, senhor presidente, Confuso, meu amigo, mas existe sim omissão, interesse político e falta de prioridade. E isso custa vidas. O que está faltando para nós todos votar essa PEC que se encontra na casa? Enquanto se discute blindagens, anistia, privilégios, nas comunidades, onde estão os mais pobres, o sangue escorre pelas ruas e vielas. Vou dar um exemplo. Projeto de lei que trata da abordagem policial de nossa autoria, aprovado no Senado, está congelado na Câmara há anos. O PL 5231, ainda de 2020. Reforço que o governo federal está encaminhando ao Congresso o chamado Projeto Antifacção, uma proposta que prevê até 30 anos para crimes cometidos por organizações criminosas. Por isso, presidente Confuso, senhoras e senhores, o crime organizado não está apenas nas comunidades, eu diria que está principalmente fora delas. Os que mandam estão fora, lá nas comunidades, eles que dão as ordens. Está nas estruturas de poder, nos esquemas de corrupção, na lavagem de dinheiro, no contrabando de armas e de drogas, na milícia infiltrada no próprio Estado. Isso tudo, senhor presidente, nos preocupa muito. No próprio Estado, o que vimos no Rio de Janeiro é apenas a ponta do iceberg. Não é com matanças que vamos resolver, é com políticas públicas eficientes. É com educação, saúde, moradia, emprego, cultura, cidadania e oportunidades. Essa é a verdadeira segurança pública. Como disse o professor José Cláudio Souza Alves, disse ele que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa lógica de medir força bélica
com o tráfico sempre resultou em mais mortes, mais sofrimento e mais exclusão. Os mais frágeis sempre sofrem mais. Os mais vulneráveis são os que morrem. E o problema em si não é enfrentado. Para ele, eu concordo, combater os crimes exige novas estratégias, como investigar os fluxos financeiros, interceptar o dinheiro do tráfico, combater a corrupção dentro do Estado, oferecer alternativas reais à população vulnerável. O Instituto Fogo Cruzado, que acompanha os dados da violência armada, afirmou com clareza: combater o crime organizado exige uma lógica e é preciso atacar o dinheiro, fortalecer corregedorias que sejam independentes e enfrentar a corrupção. Senhor presidente, há de se destacar, sim, aqui o importante trabalho realizado pela Polícia Federal. Ela aumentou em 70% o número de apreensões de bens e dinheiros oriundos do crime organizado. Os dados fazem parte do balanço do trabalho realizado pela PF em 2024. As apreensões resultaram no valor de 5,6 bilhões. Repito, as apreensões resultaram no valor de 5,6 bilhões de prejuízo para o crime organizado, número 70% superior ao do ano de 2023, quando foram apreendidos 3,3 bilhões. Presidente, Ricardo Brizola Balestrelli, do Núcleo de Segurança Pública do ISPE, assim afirmou: são 40 anos de invasão das favelas, tomaram conta. O que adiantou? Não tem nenhum bandido importante em favela. O problema não está no térreo, está na cobertura de bilhões ou de milhões. O Estado tem que entrar com políticas sociais e não só com polícia. Se não encararmos o crime organizado, vamos continuar fazendo política de espetáculo, espetáculo de horror, de terror. O mundo todo assistiu o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu entendo que, além de entrar nesses locais, o Estado tem que permanecer ao lado dos moradores com políticas públicas de inclusão. Um exemplo que lembro aqui é a primeira face das UPs. Senhoras e senhores, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma ferida aberta em nosso país. Eu pergunto novamente: que vida é esta? Que vida é esta? Não podemos aceitar a banalização da morte, nem o discurso fácil da força bruta. Em nome da vida, da justiça e da paz, o Congresso precisa votar a PEC da segurança urgentemente. Que o Congresso Nacional não se cale. Eu sou um congressista. Creio que ele não vai se calar. Há de avançar. Há de mostrar que nós não queremos que a frase antiga que todos nós conhecemos, que um homem vulnerável correndo, preto ou branco, ele já é culpado. Pagado, ele poderá até ser investigado. Não podemos atirar nas pessoas que achamos que elas são culpadas. Tem que haver um processo dentro das políticas humanitárias e civilizatórias. Culpado, culpado. Inocente, inocente. Que as políticas humanitárias não têm nosso espaço para o bem de todo o povo brasileiro. Querido senador Confúcio Moura, agradeço muito a Vossa Excelência. Sei que passei do tempo, mas Vossa Excelência gentilmente deixou que eu concluísse o meu pensamento. Homens como Vossa Excelência ajudarão a construir a paz no nosso país. Obrigado, presidente.
Parabéns, senador Paim, um tema do dia, o senhor lembrou muito bem, um discurso muito bem formatado, maravilhoso, muito bom. Vamos em frente. Agora, na sequência dos inscritos, que já tinha chamado anteriormente, a senadora Eudócia, ela já se faz presente em plenário, eu passo para ela a palavra nesse momento. A senhora tem até 10 minutos, senadora, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, quero lhe cumprimentar, senador Confúcio, pela oportunidade de estar aqui com você presidindo a mesa. Quero dar uma boa tarde também a todas as senhoras senadoras, aos senhores senadores. E quero fazer uma saudação a todas as brasileiras e a todos os brasileiros, e em especial ao povo do meu querido estado de Alagoas, que nos assiste nesse momento e acompanha o nosso trabalho aqui no Senado Federal. Venho a esta tribuna para prestar contas da missão internacional que tive a honra de cumprir, representando o povo brasileiro, à Rússia e ao Reino Unido. Durante as agendas em solo russo, estive ao lado do meu colega nesta casa, o senador Irajá, fazendo parte da delegação brasileira. O senador Irajá, que é do estado do Tocantins. Já em terras britânicas, integraram a delegação brasileira os técnicos do Ministério da Saúde e da Conitec e o Dr. Tiago Campos, que é diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Senhor presidente, tenho dedicado o meu mandato ao enfrentamento do câncer e a estimular pesquisas que vão levar a humanidade a conquistar uma vacina contra o câncer. Foi com esta convicção que dialoguei com autoridades científicas russas e britânicas durante esta jornada que aconteceu há 2 semanas. Pude ouvir dos pesquisadores resultados de pesquisas importantes que apontam para um avanço significativo na pesquisa de vacinas a partir dos estudos com RNA mensageiro. Na Rússia, fui recebida no Senado Federal pelo senador Sergei Ryabukin. Foi uma ocasião muito importante, na qual pude apresentar e discutir detalhadamente o meu projeto de lei número 126 de 2025, que é o Marco Regulatório da Vacina contra o Câncer, que tramita na CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, na qual a saúde faz parte. E também na CAS Câncer, que é uma subcomissão dentro da CAS, na qual eu sou presidente. E visa instituir um marco regulatório robusto, moderno e ágil para o desenvolvimento e a disponibilização dessas imunoterapias em nosso país. Tivemos ainda a oportunidade de dialogar com representantes médicos e cientistas do prestigiado Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia, uma instituição com mais de um século de história, cujo currículo de excelência e inovações a torna uma das mais respeitadas mundialmente. Nos reunimos com a doutora Galina e com o doutor Gustin, que são referências em suas áreas. Eles compartilharam conosco a informação de que, já a partir do início do ano de 2026, do próximo ano, haverá uma ampliação substancial e estratégica dos testes clínicos em humanos direcionados à população oncológica-alvo. Eles nos apresentaram um protocolo de pesquisa detalhado e promissor para uma vacina de RNA mensageiro
contra os cânceres de rim, de pulmão e o melanoma, que é o câncer de pele. Este protocolo inovador envolve a administração de um ciclo inicial de 10 doses dessa vacina, sendo as primeiras 4 doses aplicadas em intervalo de 7 dias, seguidas de 6 doses administradas a cada 21 dias, dando um total de 5 meses de tratamento. Após esta fase de vacinação, o tratamento continua com imunoterapias complementares, demonstrando uma abordagem terapêutica integrada e de ponta, e altamente estratégica, que busca a máxima eficácia. Inclusive, senhor presidente, todos os colegas senadores e senadoras e toda a população que nos assiste neste momento. Na ocasião dessa reunião com o Dr. Gustin, que é o presidente do Instituto Gamaleya, que fica na Rússia, e a doutora Galina, eles relataram que estão bem avançados nesse estudo e que os estudos clínicos já evidenciam que essa vacina ela é tão promissora que ela diminui a probabilidade de metástase nos pacientes e também diminui, consequentemente, os dias de hospitalização, diminuindo, obviamente, o número de mortes por doença oncológica. Então, é um avanço muito importante na área médica, e na área médica, especialmente na área oncológica. Além desses encontros cruciais, tive o privilégio de visitar o Centro Nacional de Pesquisa de Hematologia Pediátrica e tive uma reunião com o Dr. Andrei e fiquei impressionada com o trabalho de vanguarda realizado neste centro, onde presenciei a produção das células CAR-T em laboratório no próprio hospital. Isso é que é importante. Eles produzem essas células CAR-T, que nós temos também aqui no Brasil, que é uma terapia já bem avançada no tratamento de câncer. Eles produzem dentro do próprio hospital. E esse produto já chega para os pacientes hospitalizados. E também os pacientes que vão lá para ser atendidos durante o dia, né, receber a infusão. E o que é mais importante é que eles já estão fazendo na população pediátrica. Isso é muito importante. E com um diferencial muito grande de taxa de mortalidade infantil em doenças oncológicas. E essa é uma tecnologia de ponta em imunoterapia, que permite a aplicação dessa terapia avançada, como eu já falei agora, em pacientes pediátricos. No Reino Unido, por sua vez, nossa delegação foi recebida em instituições que são verdadeiros faróis do conhecimento e da inovação científica global. Na Universidade de Oxford, fomos recebidos pelos pesquisadores Dr. Leonard Lee e Dr. Tim Elliott. Eles apresentaram estudos que revelam avanços notáveis e exponenciais na terapia da vacina com a biotecnologia RNA mensageiro, com a ambição de expandir o tratamento para um número impressionante de 10 mil pacientes até 2030. Isso tudo dentro do estudo científico. Eles querem expandir até 10 mil pacientes até o ano de 2030. Além disso, o Centro de Câncer da Universidade de Oxford está desenvolvendo uma vacina profilática. Essa vacina que eu acabei de mencionar é uma vacina terapêutica que está em estudo. Mas eles já foram mais além, em Oxford, no Oxford Center Cancer. Eles já estão estudando uma vacina também através da biotecnologia RNA mensageiro, porém, uma vacina profilática. Eles já deram, não foi nem um passo a mais, deram 1000 passos adiante. Então, essa vacina profilática, ela é altamente promissora. Ela é voltada à prevenção do câncer. Isso mesmo, prevenção do câncer. Olhe aonde nós chegamos. Como é que eles fazem? Essa vacina, eles estudam em indivíduos com alto risco de desenvolver a doença, seja por histórico familiar
ou por alterações identificadas em testes de sequenciamento genético. É o seguinte, eles começam a estudar a população-alvo, que tem grandes riscos de desenvolver câncer. Aqueles pacientes que têm histórico familiar rico em doenças oncológicas, aí eles recrutam esses pacientes, eles fazem uma carta-convite para esses indivíduos. Quem aceita participar do estudo se apresenta nesse centro, começam a participar desse estudo e eles... diante da presença lá do paciente, eles fazem o sequenciamento genético através da coleta sanguínea, detectam as alterações de DNA que podem levar aqueles pacientes a vir desenvolver o câncer e já começam a fazer a vacina RNA mensageiro de uma forma profilática. E o que é que eles identificaram? Eles identificaram nesse estudo que a vacina que está em estudo, ela consegue fazer com que o paciente não desenvolva o câncer. Aquele câncer que foi identificado através de sequenciamento genético. Isso é alta tecnologia, isso é a inteligência artificial em prol da medicina. Para que nos breves meses e anos, a gente possa prevenir os nossos pacientes de uma doença oncológica e não ter mais aquela questão de fez o sequenciamento genético, detectou que aquele paciente poderá ter o câncer e aquele paciente ser fadado a qualquer dia poder desenvolver esse câncer. Então, esse avanço é um avanço muito importante. E o meu intuito, nosso presidente, o meu intuito é que o Brasil não fique para trás. É que o Brasil ande lado a lado com os grandes centros. Que a gente não dê um passo para trás, e sim esteja lado a lado. E o que é mais importante disso, senhores senadores e senhores senadores, é que o diretor Tiago Campos, da Anvisa, estava lá comigo. A Conitec estava comigo. Os membros do Ministério da Saúde estavam comigo. O ministro Alexandre Padilha tinha estado há 10 dias antes da minha chegada no Reino Unido, mostrando que estamos realmente andando lado a lado para que o nosso país ele possa também ter os avanços exponenciais nessa área oncológica e não fique para trás. Porque o que nós queremos é que os nossos brasileiros e brasileiras tenham a mesma oportunidade que os nossos colegas de outros países. E aqui eu estou falando especificamente da Rússia e do Reino Unido. E para concluir, senhor presidente, no Reino Unido, nossa delegação foi recebida em instituições que são verdadeiros, isso eu já falei, me perdoe, eu repeti, mas vamos continuar aqui. Além disso, o Centro de Câncer da Universidade de Oxford está desenvolvendo essa vacina profilática, que eu parei para explicar com maiores detalhes. E os estudos clínicos estão em andamento e o principal público-alvo dessa biotecnologia são tabagistas e pessoas com maior propensão a cânceres coloretal e de mama, representando um avanço significativo na estratégia de prevenção oncológica. Mas as descobertas não pararam por aí. Os pesquisadores de Oxford também nos surpreenderam com grande avanço no estudo de uma vacina terapêutica, como eu também já falei, baseada no RNA mensageiro, mas com um propósito ainda mais audacioso e transformador, a prevenção primária do câncer. E esta vacina está sendo desenvolvida para pacientes saudáveis, que foi essa vacina profilática que eu expliquei, que por meio de sequenciamento genético histórico familiar detalhado, apresenta o alto risco de desenvolver certos tipos de câncer. E o objetivo é coibir que esses pacientes venham a desenvolver a doença e que representa um passo gigantesco em direção, obrigada, senhor presidente, em direção à erradicação de certas formas de câncer
e um paradigma completamente novo na oncologia. Em Cambridge, que eu estive também lá em Cambridge, tive a honra de participar de uma mesa redonda, extremamente enriquecedora, com diversos pesquisadores de ponta na área da oncologia. Visitei também o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa AstraZeneca, onde pude conhecer de perto o trabalho inovador em imunobiológicos e nas células CAR-T, tecnologias que estão na vanguarda da medicina oncológica e que prometem mudar a paisagem do tratamento do câncer. Minha agenda no Reino Unido incluiu ainda uma visita ao centro de pesquisa da empresa Electa. E aqui eu não vou nem ler, senhor presidente, eu vou explicar para vocês a importância. Me perdoe o tempo, senhor presidente, mas eu já estou concluindo. E eu acho um tema tão importante que eu tentei resumir o máximo, porque foram 2 semanas de missão, e aqui, acho que nesse texto que eu fiz tem 20% apenas do que eu vi e ouvi, mas eu vou tentar ser mais objetiva ainda. A Electa é uma empresa que fica lá na cidade de Crawley, no Reino Unido, e essa empresa, ela se dedica só a estudar equipamentos de ponta para tratamento oncológico. E lá tem um equipamento que no Brasil ainda não tem, infelizmente. É um equipamento chamado Unite em inglês. E esse equipamento, o que é importante nele? Ele tem o equipamento. Eu prometo que eu já estou concluído, senhor presidente, me perdoe. Tem o equipamento de radioterapia e, junto, acoplado a esse equipamento de radioterapia, tem a ressonância magnética. O que é importante isso? É porque nas lesões tumorais de diversas áreas, diversas partes do nosso corpo, durante a radioterapia, com os movimentos respiratórios, esses tumores, eles saem do seu local de origem, mesmo que milimetricamente. Aí o que acontece? Os nossos colegas físicos, quando eles vão fazer os cálculos da quantidade de radiação naquele tumor, eles têm que aumentar a quantidade para abranger as áreas subjacentes. E esse equipamento, especificamente, ele diminui a carga de radiação. Por quê? Porque ele é tão preciso, através de inteligência artificial, que mesmo com os movimentos... Mais um minutinho, senadora. Obrigada, senhor presidente. Que mesmo com os movimentos respiratórios, o tumor saindo do local de origem, os feixes, eles vão acompanhando aquele tumor. Aí o que acontece com isso? Tem menos irradiação para o paciente, e aí o paciente tem menos efeitos colaterais. E aqui eu quero sobressaltar o câncer de próstata, que é tratado também através de radioterapia. Então, os cânceres de próstata, onde a quantidade de radiação, os feixes têm uma quantidade X de radiação, com esse equipamento você diminui substancialmente a quantidade dessa radiação e as consequências pós-tratamento são infinitamente menores, que são os distúrbios de função erétil. Então, os pacientes que têm câncer de próstata, com esse equipamento, ele tem muito pós-tratamento. Então, esse é um avanço muito grande. Esse aparelho, presidente, ainda não tem no nosso país. Mas eu vou lutar muito para que esse equipamento chegue o mais rápido possível aqui no nosso país. Para que todos os brasileiros e as brasileiras tenham a oportunidade também de ser tratada de uma forma avançada no tratamento oncológico. Como eu já tomei muito seu tempo, senhor presidente, eu não vou falar o restante da minha missão, mas até colocaram aqui para mim, eu coloquei, complementei, não irei me alongar, só que já me alonguei, né, presidente? Em minhas considerações, só para fechar, pois acredito que agora seja o momento de trabalharmos juntos ao Ministério da Saúde, para que o Brasil faça parte dos esforços
internacionais na busca pela vacina contra o câncer. Tenho a certeza que mais que uma política de governo, esta deve ser uma política de Estado, pois garante soberania nacional na área de tecnologia médica. E que o nosso Deus nos abençoe grandemente. E muito obrigada, senhor presidente. Senadora, eu sou ex-médico, né? E a senhora também é. Eu estou aqui encantado com o seu pronunciamento, muito distinto e muito focado na profilaxia e no tratamento do câncer, né? Então, um discurso diferente, bonito, a senhora aproveitou muito a viagem, deu muito resultado, está trazendo aqui para a gente um relatório de prestação de contas muito bem feito, muito detalhado, muito inspirador e muito esperançoso. Então, eu quero cumprimentar a senhora e parabéns pelo seu pronunciamento. Eu sei que tenho certeza que quem assistiu gostou muito. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Perfeito. Vamos dar seguimento à nossa tarde de pronunciamentos, passando a palavra ao senador Eduardo Girão. Está aí pacientemente pegando essa aula aí com a doutora Eudóxia, né, sobre a prevenção e o tratamento do câncer por vacinas. Que delícia, que maravilha, né? Então, com a palavra, o ilustre senador, o excelentíssimo senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, meu amigo, meu irmão, senador Confúcio Moura. Quero parabenizar aí o senhor por mais uma vez estar abrindo essa sessão de forma extremamente pontual e sempre com generosidade com seus colegas. Presidente, o assunto do momento, como o senhor citou há pouco tempo, Brasil não se fala em outra coisa, é a operação do Rio de Janeiro, né? Então, assim, nós temos visões de um lado, de outro, e é importante que a gente fique no equilíbrio, né? Porque cada vida, ela é importante. Ela tem um preço para a mãe, tem um preço para o irmão, para o filho, mas dessas 132 vidas ontem perdidas, né? Eu faço aqui minhas homenagens, minha solidariedade a todos os familiares, mas faço minha homenagem especialmente aos policiais mortos, defendendo a lei do Brasil, né? Defendendo aí a sociedade brasileira que está cansada de tanto desmando na questão da segurança pública, tanta inércia e muitas vezes até conivência, né, dos poderosos de plantão. Eu vi aqui que o Lula ficou estarrecido, foi uma frase dita hoje em vários veículos, e eu fico me perguntando, estarrecido com o quê, presidente? O senhor foi lá e vetou o fim das saidinhas que nós tínhamos aprovado no Congresso Nacional. O governo Lula passa a mão na cabeça não apenas dos terroristas do Hamas, mas também aqui no Brasil, eles simplesmente não decretam essas facções criminosas como terroristas, né? Os próprios Estados Unidos pediram isso. Por que não é feito? Se está dizimando a nossa população, nossos jovens. O que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, eu fico estarrecido com a Polícia Federal, que foi convidada para a ação e se negou, se recusou, alegando que a competência é estadual. Nessa hora, todas as forças policiais têm que estar juntas. Inclusive, o Exército brasileiro não foi autorizado, né, a participar da ação, não foi solicitado pelo governo Lula, né? O governo do Rio de Janeiro pediu o reforço, mas o governo Lula, me parece que fez cara de paisagem, né? Eu não sei para defender quem, mas o fato é que a AGU negou o pedido de blindados também. A Advocacia Geral da União, lá, o Messias, negou o pedido de blindados para o Rio de Janeiro. O Ministério da Defesa acaba de confirmar essa informação. Então, eu fico assim muito preocupado, porque o enfrentamento é importante também. Claro que políticas públicas são necessárias. O Estado precisa chegar onde essas facções estão chegando,
ajudando inclusive famílias com fraldas, com leite. O Estado precisa chegar, mas também precisa enfrentar o crime, é óbvio. E olha, o Rio de Janeiro, hoje, é o Ceará de daqui a pouco, é o Ceará de amanhã. Eu tenho alertado isso, o senhor é testemunha na tribuna do Senado, várias vezes o que está acontecendo com o estado do Ceará já se compara com o Rio de Janeiro. Nós podemos ver a situação se agravar no estado do Ceará, e eu pedi intervenção federal ao governo Lula, que até agora, desde março desse ano, não se manifesta, para que tenhamos pelo menos uma sensação de segurança maior, com, por exemplo, a Força Nacional de Segurança estando presente em nosso estado. O governo Lula engavetou o governador Elmano, do PT, que tem enviado a escolta da Polícia Militar para tirar moradores expulsos das facções criminosas de suas próprias casas. Essa é a inversão de valores que a gente vê na Terra da Luz, no meu Ceará. A gente percebe que o governo do PT, ele mais atrapalha do que ajuda nessa situação, né? Por exemplo, presidente, fatos. Aqui não tem nenhum tipo de concatenar ideias mirabolantes. Não, são fatos. Números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dizem que das 12 cidades mais violentas do país, do nosso Brasil, 10 estão em estados administrados pelo PT. 5 na Bahia, 5 no estado do Ceará. Né? No meu estado do Ceará, são as mais violentas do país, administradas há tempos pelo PT, senhor presidente. E eu vejo também estarrecido aqui que algo muito estranho aconteceu no Supremo Tribunal Federal nesses dias. Né? O ministro Moraes, acaba de acionar a PGR, aí querendo saber se os direitos humanos foram prevalecidos, porque agora ele é o relator daquela DPF que proíbe operações em favelas, aquela, né, que travou durante a pandemia a ação das forças policiais, né, nas comunidades do Rio de Janeiro. Sabe lá por que interesse? Mas o Moraes assume, não era para ele ter assumido isso. Né? Primeiro porque ele é considerado pelos Estados Unidos um violador quanto mais de direitos humanos. Não tem moral para falar de direitos humanos, para questionar. Então, por que não é o mais velho? Pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, era para ser o mais velho da turma. Ou o mais velho do Supremo Tribunal Federal, porque o Barroso é que era o relator dessa DPF. Mas vai para o Moraes. Vai para o Moraes. É estranho esse tipo de movimento e vejo ele, questionar direitos humanos das operações é difícil. É difícil. Esse país não é para amadores, realmente, senhor presidente. Eu quero dizer que integrarei a CPI do crime organizado, que será instalado na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, no Senado. Né? Há muito tempo eu luto por essa CPI, desde que cheguei no Senado, me comprometi com os cearenses e estarei nessa CPI do crime organizado para que a gente possa, de alguma forma, ajudar esses estados a saírem dessa situação e que outros não entrem também, outros estados do Brasil. Né? Eu quero terminar dizendo que esse estado paralelo, né, do crime que manda e desmanda em muitas cidades brasileiras, cidades inteiras praticamente. Tem um distrito no estado do Ceará, de Morada Nova, da terra que a minha família nasceu, né, que não existe mais nada. As pessoas... É uma cidade fantasma, todo mundo saiu de casa, presidente. É um negócio estarrecedor, já teve matéria nacional, o Estado não consegue retomar lá. Né? Então, e quero também, nesses minutos finais, agradecendo já a sua sempre tolerância, dizer que esse clima hostil que a gente está vendo, e a gente fica constrangido com tudo isso, mas às vezes é necessário. Chegou no fundo do poço, né? E precisa fazer a redenção, a libertação do povo. A CPI
a CPMI do roubo dos aposentados do Brasil, outra violência, outra hostilidade, a gente vê lá os depoentes falando, mas é um clima hostil aqui, poxa, mas clima hostil são dos pensionistas, das órfãs, dos velhinhos, né, das viúvas que foram assaltadas no escândalo, em mais esse escândalo dentro do governo Lula, que já teve Petrolão, que já teve Mensalão. Aí cada um tira suas próprias conclusões. Presidente, nesse minuto final, eu quero também lhe colocar o seguinte: amanhã tem uma votação que foi colocada a toque de caixa pelo Congresso Nacional. Aí, amanhã uma votação que nós vamos votar a questão de algo importante, de um PLN, que nós precisamos aqui ter um destaque. Partido Novo está entrando com esse destaque na Câmara, que é o aumento aí do número de deputados, uma provisão de recursos para aquele aumento do número de deputados, presidente Confúcio, que nós votamos 15 segundos. Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Houve aí uma votação que passou, mas o presidente Lula, corretamente, e a gente tem que fazer justiça quando acerta, né, corretamente fez o veto. E que história é essa do Congresso estar fazendo uma provisão de recursos agora? Né? Por quê? Porque vai derrubar o veto? Estão armando a cama de gato para se derrubar o veto? Nós não aceitamos isso. Peço à população que, de forma respeitosa, educada, contacte seus representantes, tanto na Câmara como no Senado, de hoje para amanhã, para que não deixe isso passar, né? Derrube essa parte que vem provisão de recursos, que pode dar, presidente, 100 milhões por ano, 100 milhões de reais por ano a mais nesse país de tanta irresponsabilidade social. Nós precisamos dizer não. Temos esse dever moral amanhã para com o Brasil e com os brasileiros. 15 Muito obrigado, segundos. senhor presidente. Deus abençoe o senhor e sua família. Muito obrigado, senador Girão, pelo seu pronunciamento oportuno. Bem, eu quero registrar a presença nas galerias do Senado dos alunos do curso de Direito da Faculdade Católica de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que visita o Congresso a convite do senador Eduardo Girão, que acabou de falar agora, senador lá do Ceará. E hoje vocês estão vendo aqui as poltronas vazias do plenário, porque é uma sessão semipresencial. Tem alguns senadores que já vieram, fizeram seus pronunciamentos e voltaram para os seus gabinetes, e outros estão falando à distância, não é? Então, está assim, paradão, mas o pessoal de fora está participando ativamente desses pronunciamentos. Ainda mais hoje que o tema palpitante é esse assunto da violência no Rio de Janeiro, que realmente é objeto da maioria dos discursos feitos até agora. Dando continuidade à nossa sessão da tarde, vou passar a palavra para a senadora Zenaide Maia, deve estar lá no Rio Grande do Norte, Natal, né? Ali pertinho de Natal que ela mora. Zenaide, cadê ela? Senadora Zenaide Maia. Ela não está presente. Tem mais alguns senadores. Zenaide, Lucas Barreto, do estado do Amapá. Zequinha Marinho. Senador Renan Calheiros. Bem, como a senadora Zenaide não está presente, nenhum dos outros que eu chamei, eu vou fazer aqui um pronunciamento sentado aqui mesmo na presidência. E chegando alguém, entrando, a gente continua a nossa sessão. Caso não compareça mais ninguém, nós suspenderemos. Bem, hoje eu trago ao plenário a preocupação que é minha, mas que também é de milhões de brasileiros. A insegurança que tomou conta do país não é apenas a violência nas ruas. É algo mais profundo e mais grave. É a desordem institucional que instalou no Brasil. O Estado brasileiro parece perder a capacidade de coordenação. Não há integração, não há inteligência articulada para antecipar e enfrentar o crime de forma planejada. E enquanto o poder público se fragmenta,
as organizações criminosas se estruturam, se modernizam, utilizam tecnologia de ponta, comunicação cifrada, gestão de dados, logística quase empresarial, com metas, estrutura, desafio de tarefa, divisão de tarefas e comando à distância. De um lado, o crime evolui com rapidez. Do outro lado, o Estado ainda luta com ferramentas antigas, processos manuais, estruturas desatualizadas. É como se estivéssemos em um jogo desigual. Eles com tecnologia e nós com a burocracia. Basta olhar o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em outros estados da Federação e em várias outras regiões do país. O Comando Vermelho se expandiu como rede empresarial, estruturada, conectada, com ramificações interestaduais e até internacionais. O crime age com coordenação e inteligência financeira, movimentando valores vultuosos que o Estado, por incrível que pareça, ainda não consegue rastrear com eficiência. E aqui não se trata de apontar dedo. Não é só sobre culpar este ou aquele órgão, mas é legítimo perguntar: onde estão os sistemas modernos de controle das transações financeiras? Temos tecnologia para rastrear o mercado formal, mas seguimos frágeis diante da economia do crime. Isso mostra que o problema não é apenas policial, é de governança, integração e inteligência institucional. O mais preocupante, senhoras e senhores, é que o Brasil ainda não possui o cadastro nacional das organizações criminosas. Não há uma base de dados unificada que permita mapear facções, cruzar informações, rastrear conexões entre crimes e lideranças. Cada órgão atua isoladamente. A Polícia Civil, no Estado, a Polícia Militar em outro, o Ministério Público com seus próprios sistemas, a Justiça, muitas vezes, sem acesso pleno às informações das investigações. Essa falta de integração explica por que o Estado reage sempre depois. E quando reage, o resultado é temporário. As ações são pontuais, episódicas. Depois o crime se reorganiza rápido, se adapta, volta a agir com maior força. O que estamos presenciando é a falência de um modelo de justiça criminal e de política de segurança pública fragmentada, que atua em silos, sem estratégia unificada, sem visão de longo prazo. Essa desordem institucional não está restrita à segurança. Ela também manifesta na saúde, na educação, na assistência social, nas questões fundiárias. Cada área segue isolada, fala a sua própria língua, adota seus próprios sistemas, e o país vai se desarticulando aos poucos, cada vez mais como se a desordem tivesse virado rotina administrativa. Por exemplo, ontem no estado de Rondônia, município de Alvorada do Oeste, tivemos o agravamento de um conflito entre famílias assentadas pela FUNAI, aliás, pelo INCRA, e a divergência entre a FUNAI e o próprio INCRA. Essas famílias foram autorizadas pelo INCRA, há cerca de 4 décadas, a tomar posse da terra, recebendo, inclusive, seus respectivos títulos. Entretanto, a FUNAI, recentemente, identificou o referido assentamento como terra indígena da reserva Urueu-Uau-Uau. É dessa desordem institucional que estou falando, senhoras e senhores. Não se combate crime organizado com Estado desorganizado.
Não se enfrenta o poder das armas e do dinheiro com improviso e falta de planejamento. É urgente criar o Sistema Nacional Integrado de Dados, com protocolo de compartilhamento da União, estados e municípios. Um modelo que una forças de segurança, sistema de justiça, as áreas sociais e uma mesma estratégia preventiva, inteligente e articulada. O Brasil precisa investir em ciberinteligência, em análise de dados, em formação continuada das forças policiais e, acima de tudo, em gestão pública baseada em evidências. A tecnologia existe, o conhecimento existe, o que falta é vontade política de fazer diferente. Não podemos continuar anestesiados, assistindo ao avanço da criminalidade como se fosse uma fatalidade. Há o que fazer. É preciso vontade, liderança, integração, coragem para reorganizar o Estado brasileiro. Segurança pública não se faz com armas, ou só com armas. Faz-se com dados, com inteligência, com investigação, com estratégia, com presença de Estados nas escolas, nas ruas e nas comunidades. Esse é o meu desabafo de hoje, como de tantos outros senadores que me precederam. Um desabafo, mas também um apelo por um novo pacto nacional de segurança e governança, que envolva ao cidadão o direito de viver com confiança, esperança, sobretudo com paz. E o Congresso Nacional, cabe a ele o dever de casa. A aprovação, como prioridade, das propostas de emendas constitucionais que tramitam na Casa, desde o mês de março ou fevereiro deste ano. E tantas outras muito úteis e importantes que estão paralisadas e engavetadas. Chegou a hora do Congresso se unir, porque esse assunto é acima de partidos. O crime não pode ser fatiado em partidos políticos e ninguém defende o crime. E não é admissível que um parlamentar, aqui ou fora, ou estadual ou municipal, venha defender o crime organizado ou a violência. Assim sendo, eu encerro meu pronunciamento. Muito bem. Algum outro parlamentar está aí disponível nesse momento para fala? Não havendo mais ninguém, não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. E você pode ser um senador médico, sabia? Tá? Né, doutor? Né, senadora? Pode ser um senador médico, né? Obrigada, doutor Davi, por estar conosco. Muito obrigada. De nada. Vamos agora ouvir a Sofia Pereira e Silva. É uma menina daqui de Brasília, muito querida, muito especial. Sofia, o que você acha que todas as escolas do Brasil poderiam fazer para que as crianças de todas as cores se sintam ainda mais fortes e representadas? Liga para a Sofia. Meu nome é Tá ligado? Fala, Sofia. Meu nome é Sofia Pereira e Silva, eu estudo no Sete Estela, estou no 6º ano. E muito obrigada por me convidar. E poderiam fazer um projeto para que todas as crianças possam ser qual o nome? Respeitadas e se sentir igual a todos. Ok. Sofia, qual é o seu direito preferido de ter e por quê? Vamos falar de direito. Você conhece seus direitos. Qual é o seu direito preferido? Um dos meus direitos favoritos são o que toda criança tem, que ter um tempo de lazer, porque eu acho que é muito importante para a criança poder
crescer saudável e bem-sucedida. Ok. Vocês ouviram o que a Sofia falou? Toda criança tem o direito de brincar, não é isso, Sofia? Toda criança tem direito ao lazer. Sofia, se você fosse prefeita da sua cidade, qual seria a primeira coisa que você faria para que todas as famílias pudessem ter o que precisam? Mais oportunidade de trabalho para que todas as pessoas possam ganhar mais dinheiro e assim conseguir o que querem. Ok, Sofia, muito obrigada por sua participação. Vamos aplaudir, Sofia? Nós temos agora participando conosco o Miguel de Souza e a Manuela Taveira. Eles são do Centro de Ensino 1 da Vila Planalto. Eu queria te ouvir, Miguel. O que você mais gosta na sua escola? Da quadra. Da quadra? Quem gosta da quadra aqui? Levanta a mão. Eu também. O que você acha que precisa ter mais nas escolas do Distrito Federal? Biblioteca. Mais biblioteca? Quem gosta de biblioteca aqui? Ok. Qual é o seu lugar preferido de você brincar na Vila Planalto? E o que falta para ser mais seguro lá na Vila Planalto? Mais polícia. Mais o quê? Policial. Mais policial? Tá faltando policial na cidade de vocês? Quem acha que tem que ter mais polícia na rua protegendo criança? Anotou, anjo da guarda? Amiga, eu vou ter que ir, que eu tô arrumando agora. Deixa eu tirar uma foto com você. Vi? Ali, Davi, olha lá. Ali, Davi. Gente, a senadora médica vai precisar sair. Ela vai dar tchau para vocês. Senadora médica, pode falar aqui, senadora. Boa tarde a todas as crianças maravilhosas aqui presentes. Eu quero parabenizar a minha amiga aqui, senadora Damares, que é presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, por esse momento tão lindo. Nossa senadora querida, parabéns pela iniciativa, por todas as associações aqui presentes. Realmente nós nos sentimos, eu me sinto, com certeza você mais ainda, pela iniciativa, muito honrada com a presença de todos vocês. Escutei o seu pedido, viu, Davi, e vou seguir as suas orientações, tá bom? Pode ter certeza. Davi, eu sou pediatra, eu cuido de criança. Sabia? Viu? Mas, Damares, parabéns, viu, minha amiga? Obrigada, Deus te abençoe e você fez a diferença com essa audiência. Um beijo. Obrigada, um beijo a todos. Tchau para a senadora médica que cuida da saúde das crianças. Obrigada, senadora. Obrigada. Miguel, ainda continuando com você. A sua diretora se chama Nilce, não é isso? O que você diria para a diretora Nilce e para as professoras que faria a vida dos alunos da sua escola mais feliz? Dá um recado para ela aqui na mesa, dá lá. O que você acha que a diretora Nilce tem que fazer na sua escola, para melhorar a sua escola? Fala, colocar uma biblioteca melhor, com computador. A diretora está aqui. Uma biblioteca melhor e um computador, é isso? Vamos, anotou, Anjo? Para levar para a diretora Nilce uma biblioteca melhor e um computador. Ainda está com a gente também, obrigada, tá, Miguel? Manuela Taveira, também da mesma escola. Cadê Manuela? Manuela, o que você acha que precisa melhorar na sua escola? Eu acho que precisa melhorar o nosso parquinho, porque a gente tava com prego para cima, faltando madeira, com balões quebrados. Então, isso não só para a gente, para toda a escola. Para todas as escolas de Brasília também, não é isso? Manuela, o que você poderia pedir para os senadores dessa casa, para eles fazerem para todas as crianças do Brasil, Manuela? Que todas as crianças tenham mais tempo de recreio, que eu acho que as professoras não vão gostar muito, mas é pelo nosso bem.
Vocês ouviram, professora? Anota, anjo da guarda, mandar para o ministro da Educação que a Manuela está reivindicando mais tempo de recreio. É isso? Todo mundo concorda? Sim! Quer falar mais alguma coisa, Manuela? Eu quero agradecer. A Manuela vai continuar falando para a gente já ir encerrando. Vai, Manuela. Eu quero agradecer a você, a todos os senadores e a todas as crianças que estão acompanhando a gente. Muito obrigada, Manuela. Seja bem-vinda ao Senado e você pode se preparar para ser uma senadora. Você fala muito bem, Manuela. Muito obrigada. E a partir da semana que vem, a professora vai dar mais 5 minutos de recreio na escola da Manuela. Certo, gente? Certo, professor? Agora a gente vai ouvir a nossa última palestrante, que já cantou para nós, que é a nossa querida Daniela Harumi. Daniela, você foi finalista do The Voice e você representa as crianças artistas do país. Você pode falar um pouco da sua experiência para nós? Primeiramente, gostaria de agradecer, por essa oportunidade. Muito obrigada, senadora, as crianças também aqui presentes, e também as autoridades. Então, a minha experiência, assim, eu gosto muito da música. Desde que eu me conheço por gente, a música faz parte de mim, é como eu conto, é um jeito de eu expressar minhas origens também, sabe? Eu acho que realmente, se fosse alguma coisa para me representar, seria a música mesmo. Assim, e também, é que assim, a minha experiência no The Voice Kids, eu acho que foi a experiência que eu precisava, principalmente para fortificar meu amor pela música, E eu queria também falar aqui hoje, sobre a diversidade cultural. A diversidade cultural. Você é uma menina que a sua família é de origem oriental. Sim. Você é japonesa? Sua família é japonesa? Uhum. Fale sobre a diversidade cultural. No Brasil nós temos japoneses, nós temos indígenas, nós temos cigano, nós temos venezuelanos, temos gente de todos os países. Fale sobre a diversidade cultural. Então, a diversidade cultural, ela é uma coisa... O nosso país, ele é formado por pessoas de diversas origens, certo? Temos aqui, presentes aqui, pessoas, assim, de todas as origens possíveis, E devemos respeitar muito. E hoje eu gostaria de falar mais especificamente sobre um tipo de, digamos, racismo, que ele ainda é muito aceito pela população. É o racismo contra os asiáticos, que é da minha experiência, Nem sempre o racismo, ele tá em forma de bullying, às vezes ele tá em forma de brincadeiras. E é por isso que ele é tanto aceito. O nome disso é microagressões. Ok. E a gente tem que enfrentar isso. Com certeza. O que você falaria? Deixa eu dizer para você. Aqui nós temos, aqui atrás de você, um deputado. Gente, acabou de chegar um deputado muito bravo. Ele se chama Polon e eu vou contar um segredo para vocês. Ele disse que eu posso contar. Ele tem autismo. E ele, mesmo com autismo, se formou, é um deputado amado do Brasil e ele luta pela segurança. Daniela, falando para as autoridades que estão aqui, e tem ali também uma vereadora de Fortaleza, ela acabou de sair, que foi deputada federal. Fale para esse deputado da área de segurança sobre segurança para as crianças no Brasil. Tem muita violência contra a criança, não tem? Tem, muita. As crianças, por a gente ser mais novos, acham que a gente não tem, que a gente não entende direito, e é por isso que somos alvos fáceis, certo? Então, assim, devemos proteger as crianças, com certeza, porque como somos alvo, um alvo, assim, que digamos fácil, também isso afeta muito. Falam muito para as crianças, que é o futuro da nação, que... Então, a gente realmente deve proteger,
ser o futuro da nação. Então isso vem junto com a educação também, que é muito importante, né, as escolas. Então... Proteger as crianças. E para encerrar a tua participação, depois o Polon vai dizer alô para as crianças. Para falar terminar a sua participação, tem muitas crianças artistas que trabalham como você. Tem crianças que são influência, como o Davi. Olha, deputado, ele tem 2.600.000 seguidores. Essas crianças que fazem conteúdo para a internet, que trabalham como atrizes, cantoras, elas têm que deixar os estudos ou pode fazer tudo junto? Bom, em primeiro lugar, sempre os estudos, né, gente? É a base para o conhecimento, para tudo. E as redes sociais são uma ferramenta incrível, né? É a tecnologia, a gente não pode fugir dessa tecnologia nova, a gente tem que aprender o uso responsável, certo? Então a gente não pode, só porque com esse trabalho nas redes sociais, ou até em programas de televisão como eu, né? A gente não pode deixar as outras coisas de lado. Digamos que é como se fosse um jeito de lazer, às vezes? Sim. Pode juntar o lazer com o trabalho, é isso? Exatamente. Ok. Você sabia que os senadores agora vão decidir sobre o trabalho das crianças nas redes sociais? Você acha que as crianças têm que ficar quanto tempo nas redes sociais trabalhando? Eu acredito que o tempo de trabalho nas redes sociais é uma coisa muito relativa. Depende muito do tempo de estudo. Se a pessoa ela estuda muito, ela também não pode ficar tanto tempo, porque tem que ser uma coisa equilibrada. Ok. Daniela, a gente quer agradecer a sua participação, representando as crianças artistas, as crianças de origem de outros países. Foi uma alegria te receber aqui, uma alegria receber todas as crianças. Deputado Polon, dá um alô para nossas crianças aqui mesmo na mesa. Nós temos muitas crianças aqui que vieram de famílias que têm irmãozinhos com autismo, nós temos crianças com autismo, nós temos criança com deficiência. Fala para nossas crianças, elas têm que desistir ou têm que continuar, deputado? Bom, obrigado, senadora. Eu estou um pouco emocionado, porque a gente sempre lembra de como foi difícil vencer várias limitações para estar aqui, mas eu primeiro preciso agradecer a senhora. Eu acompanho a senhora desde antes do governo Bolsonaro. E a senhora sempre foi a minha maior referência de luta pela proteção das crianças. E eu posso dizer que é um sonho poder estar do seu lado, que eu sempre fui um fã do seu trabalho. E a senhora consegue fazer um dos maiores milagres que um cristão pode fazer, que é se colocar no coração do outro. A senhora enxerga a vida a partir da dificuldade do outro. Eu preciso agradecer também, mandar um beijo muito carinhoso para as mães atípicas. Eu sei o quanto é difícil e, principalmente, a gente precisa ter um olhar especial para cuidar de quem cuida, porque envolve muita renúncia. Eu sei o que eu representei na vida da minha mãe e, graças a Deus, ela pôde se dedicar para cuidar de mim e conviver com as minhas limitações. E para as crianças, meus pequenos, o mundo é de vocês. A nossa tarefa é trabalhar para protegê-los e fazer com que vocês tenham oportunidades para sonhar e viver seus sonhos. E nunca desistam dos seus sonhos e tenham fé, perseverança. Acreditem no Papai do Céu, porque Jesus ama cada um de vocês de maneira muito especial e sempre vai sentir vocês no colo. Quando eu estava muito triste, eu sempre orava bastante e era como se eu sentisse a presença de Deus cuidando de mim. Sonhem alto, sonhem muito, trabalhem, não desistam. Ninguém tem o direito de falar qualquer coisa diferente do fato de que vocês vão conseguir, vocês vão alcançar, porque vocês têm pessoas que amam muito vocês, Jesus ama muito vocês, e vocês têm nessa casa aqui uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que, se precisar
dá a própria vida pela proteção de vocês, ela faz isso sem pestanejar. A senadora Damares é um dos maiores exemplos de ser humano que eu tenho na minha vida. Deus abençoe a todos vocês e o que precisarem, eu estou na outra casa ali. Um abraço. Obrigada, deputado. Continue lá na Câmara, protegendo as crianças. Um deputado que venceu, tinha autismo, ainda tem e venceu. Todas as crianças podem vencer. E aí, deputado, nós temos aqui crianças com deficiência, a Sofia Lúbica que falou, nós temos crianças que são cientistas, mas tem um menino especial aqui também que eu queria mostrar para vocês, o Rafael. Fica em pé, Rafael. Gente, deputado, o Rafael já é considerado o maior matemático do Brasil. Rafael, escuta o que eu vou falar. Ele criou uma fórmula de matemática que nenhum adulto, nenhum cientista tinha criado. E ele agora é o orgulho do Brasil. Nós temos um cientista na mesa e um matemático no auditório. Ele é uma criança com altas habilidades. Obrigada por estar com a gente, Rafael. Que Deus te abençoe, Rafael. Parabéns. E agora, a mãe do Rafael falou comigo hoje que nós temos que ter escolas também para as crianças superdotadas. Mais um, anota aí, mais um anjo, mais uma reivindicação. Escolas para as crianças superdotadas, para as crianças com altas habilidades. Desse jeito, nós vamos agora encerrar a nossa audiência. Já ouvimos as crianças, as suas reivindicações. Só vou fazer uma pergunta. Tem alguma criança no auditório que quer falar uma coisa? Só pode ser uma. Alguma criança quer falar alguma coisa? Você quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso só falar uma frase? Sim. Eu queria dar uma dica para as mães, tá? Principalmente as mães dos autistas. Dificuldade na escola com algumas matérias específicas, tentem associar a matéria com o hiperfoco. Se vocês conseguirem associar a matéria de dificuldade com o hiperfoco da criança, ela fica o melhor da sala, tá? Valeu, deputado. Obrigada. Então, nós vamos encerrar agora. As nossas colaboradoras vão distribuir para você. Nós vamos encerrar. Quando a gente encerrar, elas vão distribuir uma lembrancinha para todos vocês. Eu quero agradecer os adultos. Perceberam que foi uma audiência informal, do jeito deles. Eu só fiz a intermediação, mas nós estamos muito felizes que vocês vieram. Nós queremos, a partir de agora, inaugurar aqui no Senado Federal. Nós queremos inaugurar um novo momento em que as crianças podem ser ouvidas. E o governo Lula, presidente, mandou um representante. A ministra das Crianças, que chama a ministra Macaé, ela mandou um representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos. É o Fábio Meirelles. Você ouviu tudo, Fábio? Você anotou tudo? Os anjos anotaram. Você vai levar para a ministra. Olha só como ele é importante. Ele é diretor de proteção da criança e do adolescente. Vai continuar protegendo criança, Totô? Dá um abraço na nossa ministra. Obrigada por ter vindo. E a gente inaugura com essa audiência um novo tempo para as crianças no Senado. As crianças vão continuar ocupando o Senado Federal. As crianças vão falar direto com os senadores agora. As crianças terão voz no Senado Federal. Quero agradecer a presença de todas que ficaram aqui na mesa, que falaram, vocês que ficaram aqui acompanhando, os adultos que vieram. Obrigado. Só um recado para os adultos. E um recado para o doutor Fábio Meirelles. Nunca as crianças estiveram sob risco como estão hoje no Brasil. São muitos os ataques às crianças no meu país. E nós temos que dizer basta. Basta a violência contra a criança. Basta o descaso. Basta tanta perseguição às nossas crianças no Brasil. Nós temos um exército no Senado protegendo crianças e queremos que vocês façam parte desse exército. E eu vou mandar um recado direto para os agressores de criança. Eu sei que eles estão nos assistindo. A vocês que agridem criança, o recado é o seguinte:
Nós vamos pegar todos vocês, colocar todos vocês na criança, todos vocês na cadeia, porque o lugar de agressor de criança é na cadeia. Que viva as crianças do Brasil! Que viva as famílias do Brasil! Obrigado, famílias. Obrigado ao Ministério. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E agora, para encerrar, nós já vamos sair do ar, mas enquanto as nossas colaboradoras entregam para nossas crianças uma lembrancinha, nós temos um grupo que acabou de chegar e que quer cantar com nossas crianças. Obrigada. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigada. Teve tempo de me conceder. Não porque não quisesse me atender, mas sim porque pela complexidade do tema que Vossa Excelência estava debruçado. Então, ou seja, nós precisamos ter aqui também um prazo para poder discutirmos esse tema, nos aperfeiçoarmos, nos debatermos aqui com a nossa assessoria para poder votar ele em Globo amanhã. Mas, ao mesmo tempo, também parabenizo Vossa Excelência quando refluiu em relação à questão dos investimentos aqui da Sudam e, do outro lado, a Sudene perdendo no estado da Bahia e no Nordeste. Quando a gente dá um benefício fiscal desse, de imposto de renda, tem como contrapartida a obrigação do reinvestimento de parte das empresas. Mas consta no MT um parecer que irá beneficiar o cliente, constava, né, final, usando benefício fiscal e desestimulando investimentos que prejudicaria toda a cadeia produtiva, como no caso da Bahia e do Nordeste. Então, Vossa Excelência também teve esse espírito público de reconhecer aqui, de retirar. Inclusive, tinha uma emenda, tinha um destaque nosso aqui que foi prejudicado quando Vossa Excelência assumiu esse compromisso. Então, quero também lhe parabenizar ao mesmo tempo o seu espírito público de retirar isso e beneficiar todo o Brasil, não uma região específica. Então, deputado Fernando Bezerra, isso é muito, muito complexo. Então, a gente precisa de um prazo. Acho que amanhã a gente tem condição de votarmos aqui. Queria só que, se fosse o caso, os destaques não fossem votados em globo, e sim individualmente, e depois levarmos ao plenário da Câmara e do Senado Federal. Eu acho que isso é muito importante, a gente sabe do prazo, sabe que expira dia 7 agora, pode ter modificação de uma das casas e retornar. Esse prazo, a infraestrutura do Brasil não pode pagar ele, então, mas também temos a responsabilidade de debruçarmos um relatório complexo e extremamente difícil, e temos aqui prazo para poder discutirmos em bem do consumidor, de Dona Maria, de Seu José e, acima de tudo, da modicidade tarifária. Muito obrigado. Bem, eu queria iniciar dizendo que a elaboração do nosso relatório não olhou CNPJ de ninguém. O que nós olhamos foi o sistema do setor elétrico, o que nós olhamos foi um diagnóstico elaborado por todos os representantes dos diversos segmentos do setor elétrico que participaram de 3 dias de audiência pública. Eu lamento que alguns dos parlamentares não participaram da audiência pública, não acompanharam o diagnóstico que foi feito sobre o setor elétrico e que têm opinião formada. Eu respeito, acho que na democracia cada um tem a sua opinião formada. Eu não aceito acusações generalizadas sem que haja nenhum tipo de indício ou de comprovação. Isso não é do meu perfil, não é da minha formação e não será agora que, aos meus 65 anos, eu vou receber qualquer tipo de imputação indevida. Quero dizer que a questão de Candiota é uma questão política, pública, uma política que está sendo resolvida numa proposta que não tem subsídio, tem 0 de subsídio da CDE, deputado. Não tem nenhum tostão de CDE na proposta da emenda do senador Esperidião Amin.
ao mesmo tempo está sendo colocado. Não tem nenhum tostão de CDE na proposta do senador Amin. A emenda do senador Amin é pública e eu recomendo que os parlamentares leiam a proposta do senador Amin. E mais, esta usina está sendo contratada, se for aprovado o PLV, num regime de 70% de inflexibilidade, 30% de flexibilidade e mais 5% obrigatório de investimento em armazenamento químico, o que aumenta a sua flexibilidade exatamente para impactar positivamente a rampa necessária que o Brasil possui na hora da energia de pico. Essa rampa, para quem não conhece os números, é de 53 gigas. 53 gigas equivale a toda a potência e a toda a carga da Península Ibérica e mais de 20% da carga da França. Essa é a rampa que o Brasil está tendo que subir na potência de energia elétrica em 2 horas, sem energia firme, porque é exatamente na hora em que a energia solar e a energia eólica não geram energia. Portanto, nós precisamos, para equilibrar eletricamente e energeticamente o sistema e reduzir o curtailment, de termos a médio prazo, porque nenhuma dessas usinas, à exceção de Candiota, estão prontas, e nenhuma dessas usinas térmicas tem dono, porque haverá um leilão por parte do poder concedente, por parte da ANEEL, para que estas usinas. O que há é a localização dessas usinas. Ainda há pouco nós ouvimos o senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia, querendo que tivesse uma usina térmica para poder fazer a compensação da questão do déficit hidrológico que acontece na usina de Santo Antônio e Jirau. Ora, essas usinas térmicas, elas precisam estar aonde é possível fazer a conexão, se for construída a linha de transmissão, e se é possível ter o gás natural para poder fornecer. No caso da região norte, nós temos 2 possibilidades. Uma no estado do Amazonas, que é hoje o maior produtor de gás natural em terra firme do Brasil, e em Barcarena, onde temos uma unidade processadora de gás e que pode, portanto, ter a alocação de outra termoelétrica, porque já existe uma termoelétrica em Barcarena. Portanto, as colocações que vieram em função desta matéria, com relação às térmicas, veio em função do diagnóstico que foi público, que foi debatido publicamente por essa comissão, ouvindo todos os setores, desde o regulador até o poder concedente, passando pelos geradores, passando pelos consumidores, passando pela geração distribuída, passando por todos os segmentos do setor. E, feito o diagnóstico, nós estamos apresentando uma proposta. Proposta essa que depende da aprovação do conjunto do Congresso Nacional, seja nesta comissão mista, seja na Câmara, seja no Senado. E mais, avançamos sobre uma questão fundamental que não estava prevista na medida provisória, que é o curtailment, ou o desligamento forçado. Por quê? Porque isto está provocando o desperdício de 8 gigawatts de energia que é gerada e que está sendo jogada fora no Brasil por não termos um planejamento de armazenamento nem químico, nem hidráulico para poder aproveitar essa energia quando mais precisamos dela, que é exatamente no horário da rampa. Portanto,
Creio que nós fizemos um esforço muito grande para poder apresentar um relatório desta complexidade. Avançamos sobre temas com dedicação, com coragem, mas, ao mesmo tempo, com a humildade de saber que nós não somos donos da verdade. Mas, por favor, eu peço que as pessoas que queiram fazer as suas acusações o façam de forma específica, para que não fiquemos no genérico, para que a gente possa ter clareza com relação à matéria. Senhor presidente, só para o deputado Marcelo fazer uma pergunta. Eu concordo 100% com o senador. Aliás, me dá muita fadiga ver colegas que não acompanham e, enfim, depois chegam aqui e fazem de conta que tem uma opinião formada e, na verdade, não tiveram as inúmeras reuniões que nós fizemos na Liderança Novo, acompanhando também todas as audiências públicas, os trabalhos aqui, a nossa assessoria, aliás, eu quero elogiar o Ricardo Gomide, que inclusive funcionário de carreira no Ministério, que tem nos ajudado muito e que nos dá a condição aqui de nossa bancada do Novo apresentar realmente elementos. E aí tem duas coisas que eu só queria acrescentar, senhor presidente. Primeiro, que eu não fiz qualquer imputação. Eu falei do que saiu na imprensa e falei das delações feitas por Joesley Batista no passado com nomes de deputados e senadores. Aí depois quais são, não vou trazer, não tem tempo. E a segunda coisa é em relação à conta. Eu não falei em orçamento da União, não falei em CDE, não. Eu falei sobre o modelo que está sendo proposto à medida, que é conhecido pelo modelo europeu de feed-in tariff, que acaba fazendo a compra de uma energia mais cara e a conta acaba caindo no consumidor. Não falei de orçamento. Então, só para deixar claro, porque pareceu que eu falei isso, mas não falei. Tudo bem. Okay? Obrigado, senhor presidente. Eu fui muito atencioso com todo mundo para que pudesse usar o tempo. Ouvimos 15 parlamentares. Eu já tinha dito durante as audiências públicas, todo mundo fala, tem um ponto de vista e todo mundo tem uma solução. Quando se mexe no problema para poder tentar encontrar a solução, parece que não tem ninguém atendido, todo mundo continua vendo problemas. Mas todos tiveram a oportunidade de falar, todos tiveram a oportunidade de ser respondido naquilo que o relator entende que deveria ou poderia responder. Nós fizemos um acordo de procedimento, nós buscamos, então, dar mais tempo para que todos possam ter conhecimento da matéria. Tendo aqui respeitado a lista de inscrição de todos que tiveram, eu declaro encerrada a discussão. Encerrada a discussão, a gente passa ao processo de votação da matéria, que, conforme foi combinado, será amanhã. Então, eu estou declarando suspensa a presente reunião, marcando a reabertura para o dia 30 de outubro, às 10 horas, passando ao processo de votação da matéria. Está suspensa a reunião. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Parlamento Amazônico define estratégias para a COP30. Cidades mais arborizadas é o que desejam população e deputados. Prevenção do câncer. Um mascote visitou o Senado para chamar a atenção. E uma mostra em Florianópolis veicula arte e compromisso. Migrantes e refugiados. Contem com a gente. A gente cria esses espaços de encontro para desafiar assim, um pouco essa narrativa e para que as pessoas possam ir além também no migrante como esse rótulo para encontrar uma pessoa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, câmaras de vereadores mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Na reta final para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, sociedade e parlamentares têm feito encontros para afinar discursos e combinar estratégias de atuação. Foi o caso do Parlamento Amazônico, que se reuniu na Assembleia do Amapá. Entre os consensos, a convicção de que se deve cobrar o mundo. Para manter a floresta em pé, é preciso cuidar também da gente e da terra e melhorar os índices sociais. A Assembleia Legislativa do Amapá sediou a terceira reunião ampliada do Parlamento Amazônico. O encontro reuniu deputados de estados que compõem a Amazônia Legal e debateu os preparativos para a COP30 em Belém, além dos desafios de conciliar preservação ambiental com geração de emprego e renda. Essa é a terceira vez que o Amapá recebe a reunião do colegiado do Parlamento Amazônico. O estado já havia recebido a comitiva em 2006 e em 2022. E agora, mais uma vez, reforçando o compromisso do Amapá com as discussões relacionadas ao futuro da Amazônia. O governador Clécio Luiz afirmou que o Amapá é exemplo de conservação, com até 97% da floresta preservada, mas que o desafio é transformar essa realidade em oportunidade para a população. A gente vai levar as nossas experiências do Amapá para a COP30 e levar também o que eu acho que deve ser discutido lá. Lá a gente deve mostrar a Amazônia como ela é. Linda, exuberante, com a sua floresta em pé, mas com pobreza. Nós não podemos esconder isso de forma nenhuma, senão a gente está fazendo um desserviço para a Amazônia e não vai utilizar o que a COP pode nos oferecer. A gente tem que utilizar a COP, aproveitar a COP para mostrar a realidade como ela é. A Amazônia linda, a Amazônia rica, a Amazônia que tem a floresta tropical, a Amazônia que tem comunidades tradicionais, mas que tem muita pobreza. E nós precisamos enfrentar isso, precisamos equilibrar isso, manter os equilíbrios, manter os indicadores ambientais, mas elevar os indicadores sociais e econômicos. A reunião foi conduzida pela deputada Edna Alzier, secretária-geral do colegiado, que defendeu unidade entre os estados amazônicos. Essa união de todos esses estados, a gente tem discutido, levado a Brasília os nossos anseios do nosso povo, que é justamente equilibrar o ambiental com o social e econômico. Porque na fala do governador, com muito conhecimento de causa, ele diz: sempre nos prometeram compensações, mas que nunca chegaram para nós. Então nós precisamos hoje mostrar para o mundo, para quem quer vir participar da COP30, que o Amapá ele tem seus indicadores ambientais muito bons lá em alto nível, mas os indicadores sociais são tristes. Então a gente precisa mudar essa realidade. E não é uma realidade somente do Amapá, são os estados da Amazônia. Parlamentares visitantes reforçaram o tom. Laerte Gomes, presidente do colegiado, defendeu políticas que unam preservação e desenvolvimento. Disse que é preciso garantir proteção ambiental, mas também condições dignas para a população. Dizer da importância desse parlamento aqui hoje na Assembleia Legislativa, com a presença do governador Clécio, que
esteve aqui, falou, expressou o que pensa, e a gente fica feliz de termos governadores que têm essa visão, tem a visão da responsabilidade ambiental, mas também tem a visão da produção, que o Amazonas, o que mora aqui na Amazônia, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa produzir, a família dele tem que ter, os filhos têm que estudar, e para isso precisa produzir, então a gente tem que ter responsabilidade ambiental, mas alinhar isso à produção. E eu acredito muito que o grande debate da COP30 é isso. Ao final da reunião, o consenso. A COP30 deve ser um marco não só para a preservação da floresta, mas também para ampliar investimentos que melhorem a vida de quem vive na região amazônica. No Maranhão, sociedade e assembleia se mobilizam em favor da natureza. Regularização eleitoral fica mais fácil para quem passa pela Assembleia em Cuiabá. E em Jacareí, São Paulo, reconhecimento à empresa amiga do idoso. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O diploma à empresa amiga do idoso, ato solene que ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, premiou 2 estabelecimentos da cidade que têm projetos desenvolvidos para a melhoria da vida da pessoa idosa. Sebrace e Faculdade Anhanguera destacaram a importância deste reconhecimento por parte do Poder Legislativo. O evento se dá por uma lei aprovada em 2019 pela então vereadora Márcia Santos. Um motivo de muito orgulho para nós e um reconhecimento, ao trabalho que foi desenvolvido por todo o nosso time, da Faculdade Anhanguera de Jacareí, especialmente pela coordenadora Patrícia. Então isso reforça o nosso compromisso com toda a comunidade de Jacareí. É uma realização de um profissional e pessoal, da qualificação de profissionais para a cidade. Nós sabemos a importância, o quanto que a população está envelhecendo, e ter profissionais capacitados é fundamental. Então, realmente é uma realização pessoal e profissional para nós. Para nós da Sebrace é um orgulho imenso o reconhecimento, estar aqui nesse momento, especialmente hoje no Dia do Idoso, é uma forma de concretizar toda o valor, os valores da companhia em relação às pessoas dentro da empresa e para fora da empresa também, toda a atuação em termos de responsabilidade social, e os investimentos que a gente tem feito. Então, assim, é um motivo de orgulho imenso para nós. Estamos muito felizes por esse momento. A Anhanguera, por exemplo, realizou e realiza até hoje cursos de cuidadores de pessoas idosas em sua faculdade. Centenas de alunos foram formados por essas aulas. Já a Sebrace tem projeto em parceria com o Hospital São Francisco de reabilitação dos idosos, gesto que contemplou muitos pacientes. Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, é relevante homenagear quem apoia os 60+. Esse evento ele é muito importante porque ele evidencia, as empresas que têm a conscientização sobre o tema que é a pessoa idosa. Então, esses investimentos, todas essas ações promovidas por essas empresas agregam muito ao município em relação à pessoa idosa, e é importante essa divulgação. Pedro, que tinha uma pendência, saiu com 2 resolvidas. Só por isso, valeu o dia. Tinha que atualizar meu RG, tinha um RG de 2005. E aí a esposa dá no pé, Vamos lá, tem que atualizar a documentação. Vim na Assembleia, foi atendido super bem, bem rápido. E aproveitei que essa ação, do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE aqui do Mato Grosso. Falei, bom, deixa eu atualizar meu título, porque eu mudei para Cuiabá tem aí uns 8 anos. E aí vinha de atrasos, na votação. E agora já estou com o título atualizado, o encaminhamento do RG atualizado também. Essa é uma novidade. A partir de agora, o Espaço Cidadania da ALMT também tem guichês do Tribunal Regional Eleitoral, abertos das 7h30 às 5 da tarde. Mas tem que ter em mãos algum documento de identificação. Nós estamos oferecendo todos os serviços da Casa da Democracia. Alistamento, transferência, atualização cadastral. Então aqui está disponibilizado todos os serviços. É necessário de um documento com foto ou a certidão de nascimento, casamento e um comprovante de residência. O posto de atendimento é resultado de uma parceria entre Assembleia e Tribunal Eleitoral. Uma parte da equipe é do TRE
e outra de servidores do próprio espaço. Todos os nossos serviços aqui são feitos através de cooperação técnica com as instituições e nós oferecemos a estrutura e o nosso pessoal. Aqui no Espaço Cidadania a gente faz a emissão do RG, nós temos o PROCON, nós temos a Defensoria, nós temos o DETRAN, nós temos o Espaço de Identificação Infantil. Então essa pessoa que vem aqui, ela já vem e é uma oportunidade dela já sair daqui com todos os documentos atualizados. Em todo o estado, 128 pontos de atendimento. Os serviços vão até maio do ano que vem. Nós estamos programando que esses serviços vão até o fechamento de cadastro na primeira semana de maio do próximo ano, 2026. Mas a nossa ideia é que a maior parte dos atendimentos sejam feitos ainda esse ano, até dezembro. Esforço para que todos possam exercer que é extremamente valioso na democracia: o direito de ter voz das urnas. 2026 vai ter então votação do Pedro. 2026 aqui em Cuiabá o Pedro vai votar. Tem arborização voluntária, mas também tem projeto de lei em discussão, o que mostra que construir uma São Luís mais verde depende da união entre comunidade e poder público. Aqui na praça do bairro Recanto dos Vinhais, Dona Denise já plantou mais de 50 mudas de ipês e árvores frutíferas. Além de melhorar o aspecto visual da cidade, especialistas destacam que o reflorestamento urbano contribui para reduzir o calor, melhorar o microclima e aumentar a biodiversidade. Um trabalho que depende não apenas de políticas públicas, mas também da mobilização de cada cidadão. Se você também plantar, se aquela plantar, se ele plantar, no instante a gente muda essa fama tão feia de São Luís. Porque São Luís é uma cidade tão linda que precisa ter mais verde, precisa ser mais arborizada. E não é só São Luís. É o mundo, né? Uma iniciativa que aponta para um futuro de mais sombra, frescor e qualidade de vida para quem vive na cidade. Os moradores entendem a importância da arborização voluntária e ficam agradecidos pela área verde. É uma maravilha. Temos um vento muito gostoso. As crianças brincam bastante. Praticamos educação física, caminhada nesse espaço, dada essa ventilação, essa beleza também natural na entrada aqui do conjunto, onde passa a via expressa, vários moradores. Nós temos sempre muito cuidado para que não podamos essas árvores aleatoriamente. Todos nós olhamos para essa maravilha que nós temos aqui ao redor de nossos conjuntos. De acordo com o último censo realizado em 2022, a capital maranhense aparece entre as menos arborizadas do país. Mais de 65% da população vive em áreas urbanas sem qualquer arborização, índice que coloca São Luís na segunda pior posição entre as capitais brasileiras. Ou a cidade toda se preocupa, ou São Luís vai continuar sendo, acho que a segunda cidade menos arborizada desse país. Não é um horror? Vamos plantar. Além da iniciativa popular, o tema também é discutido no campo político. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 749/2023, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso, que estabelece regras para a arborização em novas obras no Maranhão. É um projeto muito importante. O que o projeto diz? Que todas as vezes que o governo, o estado, as prefeituras forem fazer qualquer obra, qualquer construção, tem que identificar a área onde será utilizada e se essa área teve árvores, tinha árvores. Então a quantidade de árvores que foram demolidas, que foram destruídas, que foram danificadas, para que possa ter um reflorestamento, uma reposição. O exemplo de Dona Denise mostra que pequenas atitudes podem transformar os espaços urbanos. Com mais árvores, São Luís pode se tornar uma cidade mais fresca, acolhedora e saudável. Um legado verde para as próximas gerações. A COP30 em Belém terá o protagonismo já esperado dos líderes mundiais, que eles cheguem com propostas e um olhar generoso para com as futuras gerações. Mas e os mais jovens? Vão apenas acompanhar à distância? Não mesmo. Eles têm ideias, propostas e querem ser ouvidos. Sinta o clima nessa audiência ocorrida outro dia na Câmara dos Deputados.
Como a juventude pode colaborar na construção de propostas para a COP30, a Conferência Mundial sobre o Clima, que acontece em novembro em Belém do Pará? Para responder essa pergunta, jovens das águas, da floresta, do campo e das cidades participaram de audiência pública conjunta das comissões de Amazônia e dos povos originários e tradicionais e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. O encontro serviu para tratar dos impactos da crise climática sobre jovens em territórios vulneráveis, com ocorrência de secas, enchentes, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Tudo isso, somado à falta de políticas públicas, agrava as desigualdades socioambientais, o que atinge a juventude de modo muito particular. Tayane Galeno, do Instituto Alana, conta que está preparando um grupo de 40 crianças para ir à Conferência do Clima. Ela defende que crianças são sujeitos de direitos e que devem participar da COP30. Crianças são o futuro, mas elas são sobretudo o presente. Crianças e adolescentes são 1/4 da população brasileira e elas estão aqui, estão hoje sofrendo com as mudanças climáticas, sofrendo com as altas temperaturas dentro da sala de aula. Então a gente acredita que crianças e adolescentes estão aqui hoje já sofrendo, mas também lutando pelos seus direitos também com relação à natureza e ao meio ambiente. O secretário executivo do Grupo de Trabalho da Juventude da Frente Parlamentar Ambientalista, Gabriel Adame, afirmou que jovens de quase 200 países estão se mobilizando e devem ter representação na COP30. Envolvem jovens de 196 países com diversas realidades, múltiplas vivências e múltiplos espectros também, né? Esse aqui é importante da COP30, a gente discutir com várias vivências, não apenas dos 6 biomas do Brasil, mas também dos 196 países que fazem parte da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, acredita que o Congresso precisa encarar a agenda ambiental como uma questão de sobrevivência. A agenda ambiental, nesse Congresso brasileiro que trabalha de maneira muito polarizada e que votou no PL da devastação, legalizando destruição, é preciso tomar a agenda ambiental, assim como eu sou presidenta da Comissão de Mulher, como uma agenda recivilizatória de país, muito mais do que uma agenda progressista, mas como uma agenda humanitária. Se queremos manter o planeta de pé, é preciso pensar a transição justa agora. O assunto é grave e requer seriedade, mas que tal uma pegada leve? Se o objetivo é garantir infraestrutura, chamar a atenção, convencer homens e mulheres da necessidade de fazer exames para detectar o câncer, facilitemos as coisas, deixemos aflorar o que existe de lúdico em nós. É esse o convite do mascote Mamu, que foi recebido e alegrou o dia no Senado. Visita especial. Mamu, mascote do Hospital de Amor, encontrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O assunto foi a prevenção e tratamento ao câncer. O hospital é referência na América Latina. E realmente é emocionante, envolvente e toca na gente o tratamento, em especial nas crianças que são protegidas pela cura, que quando a gente consegue detectar precocemente, a gente consegue um bom êxito, de cura. Mamu também esteve com outros senadores, tirou fotos e brincou, passeou pelos corredores e deu uma passadinha também nos gabinetes. Um jeito leve de estimular a campanha Outubro Rosa. Por falar nisso, Mamu também está no prédio do Congresso, que está com uma iluminação especial, uma maneira criativa de divulgar a campanha. Essa campanha, este ano, pela primeira vez aqui em Brasília, no Congresso, ela reflete um pouco da nossa atuação em todo o país, né? Nós temos ações de prevenções em todos os estados do país e Brasília e o nosso elefante aqui no Senado e também na cúpula do Congresso é para nós o símbolo das nossas ações e da nossa presença também com cuidados, prevenção e assistência no país inteiro. Então é um motivo de grande alegria e esse elemento lúdico que é o nosso mascote, ele ajuda de certa forma a incentivar as mulheres para que realizem os seus exames.
gente se aborrece com toda razão quando fica sabendo que brasileiros são humilhados e perseguidos em outros países. Mas e nós aqui? Estamos fazendo o nosso dever de casa na acolhida e proteção de imigrantes e refugiados? Uma exposição na Assembleia de Santa Catarina lançou luz sobre o assunto. Esta exposição, montada na Galeria da Alesc, reúne fotografias e narrativas que mostram os caminhos, os sonhos e as lutas de imigrantes e refugiados que estão construindo uma vida nova em Santa Catarina e também em outras localidades. Retratos de Hospitalidade, Entre Olhares e Memórias é o título da mostra, que celebra os 10 anos da organização Círculos de Hospitalidade. A ONG atua em todo o estado na proteção e integração dessas pessoas que chegam aqui em busca de um novo lar. A proposta é ajudar na regulamentação de documentos, em aulas de português e inserção no mercado de trabalho, entre vários outros serviços, sempre de forma afetiva. A cultura da hospitalidade ela é central no trabalho que a gente faz, principalmente hoje que a gente vê cada vez mais, né, esse sentimento hostil ou esse sentimento anti-imigrante. Então, a gente cria esses espaços de encontro para desafiar assim, um pouco essa narrativa e para que as pessoas possam ir além também no migrante como esse rótulo para encontrar uma pessoa. De acordo com o Sistema de Registro Nacional Migratório, Santa Catarina tem aproximadamente 180 mil migrantes. Alguns deles participaram da cerimônia de abertura e guardam histórias de coragem e resistência. A engenheira industrial Reiniera é da Venezuela. Ela chegou a Santa Catarina há 8 anos. Foi acolhida pela Círculos de Hospitalidade e hoje trabalha como analista de dados da ONG. Para ela, o acolhimento faz toda a diferença quando um migrante chega num novo país. Eu cheguei direto aqui em Santa Catarina, então posso falar das pessoas daqui, da população, tem sido muito acolhedora. Existem organizações como a Círculos de Hospitalidade que entregam serviços de qualidade, que conseguem orientar o pessoal naquilo que é necessário para iniciar uma vida. Então, encontrei também esperança. Encontrei esse acolhimento que eu precisava, que todos nós precisamos quando chegamos aqui, e oportunidades para a gente recomeçar. A abertura da exposição contou também com apresentações culturais feitas por migrantes convidados. São pessoas que, em geral, migram não por desejos e vontades e motivações próprias, muitas vezes são forçados diante de vários conflitos, né? Conflitos econômicos, sociais, guerras, inclusive imigrantes climáticos, né? E que chegam ao nosso estado e que precisam encontrar políticas públicas de acolhimento e também de encaminhamento e de garantia da cidadania. A exposição também marca os 5 anos da promulgação da Lei Estadual de Imigração, que garante direitos e políticas públicas para a população migrante de Santa Catarina. Mas a presidente da ONG quer mais apoio governamental para a legislação. Essa lei ela não é regulamentada e isso cria diversas lacunas para que essas pessoas possam realmente se integrar de uma forma decente, digna, para que a gente possa prevenir violações de direitos e tudo mais. Visitar a mostra se torna uma oportunidade para que o público reflita sobre o significado de acolher e ser acolhido. São imagens que revelam a beleza e a complexidade dos encontros cotidianos entre diferentes culturas, trajetórias e territórios. Nossos parabéns à ONG Círculo de Hospitalidade e a todos aqueles em Santa Catarina e no Brasil que estão se empenhando em favor de migrantes e refugiados. Bom, agora você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, está tudo na internet, na nossa página ou no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Eu acho que é uma oportunidade de entender a importância dos representantes do povo
as definições de políticas públicas e o Senado como um órgão para discutir Estado. Deputados e senadores que passaram por aqui, a exposição, que é uma oportunidade de aprender, e essa história que envolve esse espaço tão importante para nós brasileiros. É uma experiência bem interessante, né? Porque a gente de fora da TV, a gente não tem a noção de quão importante isso é para o país, né? E eu acho isso importante por ser um órgão público, estar aberto a todas as pessoas que tiverem oportunidade de estar aqui. Para mim foi o Salão Verde ali, né? Que a gente sempre vê a maioria dos parlamentares ali passando por ali, né? Na televisão a gente consegue acompanhar que eles estão por ali, então foi parte bem interessante. Eu queria ver dentro do plenário, mas estava fechado, mas fica uma próxima chance. A possibilidade de ver os locais que a gente vê na TV, né, são reais e foi uma assistência muito boa. Adorei compartilhar esse momento com o grupo. O conhecimento sobre a política, sobre o meu país e conhecer de pertinho como que funciona tudo, bem legal. É muito importante não somente para aqui para o Brasil, mas para qualquer democracia, porque é o funcionamento de nós como nação. Então é muito importante conhecê-la. Além do funcionamento do sistema democrático do Brasil, a arquitetura é um legado de Niemeyer, custa uma coisa impressionante para nós como turistas conhecer a arquitetura, os prédios, beleza. Faz parte do ato democrático que a gente está vivendo, né? Então conhecer como funciona as casas legislativas é importante. Tanto o Congresso, que se compõe do Senado e da Câmara dos Deputados, é uma maneira de trazer o cidadão comum a aproximar-se daquela pessoa que ele elegeu para fazer toda essa atuação dentro do Congresso Nacional. Aquela questão da cuba ali do teto do Senado, que tem aquelas pequenas lâminas, que a gente olha, pensa que não é nada, mas tem uma função estratégica para manter toda aquela questão ali de ventilação e de tudo que se compõe aquele teto. A gente considera que isso é muito importante e que o Brasil deve conhecer melhor as casas legislativas que nós temos. Quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado tem um espaço em sua programação dedicado ao documentário nacional. Para deixar esse espaço ainda mais diverso, estamos em busca de novos filmes e séries documentais que falem de temas como política, assuntos sociais, história, educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, arte, cultura e direitos humanos. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia, todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Divórcio unilateral em cartório, herança de patrimônio digital e o reconhecimento dos animais como seres com sentimentos. Essas são algumas das novidades do novo Código Civil que está em debate aqui no Senado. Para explicar o que pode mudar, o TV Senado Live recebe hoje o pós-doutor e doutor em Direito Civil, Flávio Tartucci, e a advogada Laura Porto, especialista em Direito Digital. Cibele Nunes, minha colega, já está ligada aí nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E eu vou começar já com uma pergunta, doutor Flávio, que a gente recebeu da Helena, lá de São Paulo. Ela pergunta assim, de que forma, né, esse novo Código Civil pode refletir as mudanças sociais e tecnológicas sem perder sua coerência e segurança jurídica? Bom, excelente pergunta. Bom dia a todos que nos assistem. É uma grande honra estar aqui com a doutora Laura, estar aqui com a Sara, Cibele também, competentes jornalistas aqui da TV Senado. E a Helena manda uma excelente pergunta a respeito das mudanças que nós tivemos no direito civil nos últimos anos e como é que nós podemos ter alterações da reforma do Código, eu prefiro falar reforma do que novo Código, sem perder a segurança jurídica. Bom, o que a gente pretende na reforma, e por isso não é um novo Código, é implementar aquilo que foi debatido no direito civil nos últimos 20 anos. A gente mantém a estrutura do Código, parte geral, parte especial, os mesmos princípios, os mesmos regramentos, muitos artigos essenciais não foram alterados, mas a gente procura na linha da melhor jurisprudência, quer dizer, aquilo que os tribunais brasileiros decidiram nos últimos anos, e da melhor doutrina, colocar na lei aquilo que foi pacificado nos últimos anos. Quer dizer, a gente visa, com essas mudanças também, trazer segurança e estabilidade. Tá certo, doutor Flávio. Só lembrando, pessoal, o doutor Flávio e a doutora Laura, eles participaram da comissão de juristas. Essa comissão, né, eles apresentaram uma proposta, essa proposta virou um projeto e agora foi instalada uma comissão de senadores para analisar essa proposta. A gente vai detalhar ela melhor, porque eu já tenho outra pergunta aqui, também de São Paulo. O João quer saber da doutora Laura o seguinte: como é que o novo código vai regular a herança de bens digitais e contas online de valor econômico? Acho que ele quer saber assim, vamos supor, uma pessoa tem uma rede social lá monetizada, né? A pessoa é influenciador digital. Como é que fica isso? A família tem direito a essa conta? Bom dia, Sara. Bom dia, Cibele. Bom dia, meu querido professor Tartucci. João, que fez essa excelente pergunta a todos que estão aqui participando, assistindo esse programa com esse tema tão relevante da atualização do Código Civil. Eu agradeço muito pela pergunta, porque esse é um dos temas muito caros para nós da comissão de juristas que fizemos essa proposta de atualização do Código. Como o professor Flávio falou, é uma atualização, não é um código novo, então nós estamos justamente nos propondo a trazer o Código Civil, que é o código mais importante para nós, né, para o cidadão, para o século XXI. E esse código se propôs justamente a criar um livro direcionado ao direito digital. Então, hoje, né, todas as nossas relações foram para o mundo digital e dentro desse livro do direito digital nós temos um capítulo específico para falar do patrimônio digital, um tema tão relevante, tão atual, porque hoje, justamente, né, nós temos contas digitais, nós temos moedas digitais, nós temos milhas aéreas, nós temos um mundo infinito de bens digitais que simplesmente não tem nenhuma regulamentação e os herdeiros não têm acesso a nenhum desses bens, principalmente os patrimoniais, né, que tem um dinheiro, um valor agregado. Então, nós nos propusemos a regulamentar o que é o patrimônio digital e definir a forma de sucessão desse patrimônio. Então, a importância da atualização digital do nosso Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Bom, Cibele, a gente já tem aí enquetes, né, para poder dar o resultado, é isso?
Isso, Sara. Vamos mostrar a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas qual tema do novo Código Civil mais chama a sua atenção. E a maioria das pessoas responderam que são as mudanças no direito de família, 63% das pessoas. 16% das pessoas responderam que são os direitos dos animais e 21% das pessoas responderam que são o direito digital. E aí eu queria fazer uma pergunta para o nosso advogado, que é a seguinte: o que está previsto de mudança na questão sucessória de herança nas famílias? Muita gente tem essa dúvida. Excelente. Realmente esse é um dos temas mais palpitantes da reforma do Código, que é a questão da sucessão do cônjuge e também daquele que vive em união estável. Porque hoje a sucessão é muito confusa, essa foi a posição que acabou prevalecendo na comissão de juristas, e por isso a gente propõe a retirada do cônjuge e com isso também do convivente, que vive em união estável, do rol dos herdeiros necessários. Não vai deixar de ser herdeiro, só deixaria de ser herdeiro necessário. Eu já estou falando deixaria, porque esse tema já começou a ser debatido no Senado, e quando aparece aí direito de família, na verdade é direito das sucessões que está gerando mais debate, é herança, né? E parece que já está sendo buscado um texto alternativo, talvez para manter o cônjuge como herdeiro necessário, aí vai ter que incluir quem vive em união estável também, e também manter dentro do possível a chamada concorrência sucessória. Foi uma proposta que nós fizemos inicialmente, de tirar essa concorrência. O que quer dizer isso? Hoje, quando alguém falece, os filhos recebem herança, mas junto com o cônjuge ou com aquele que vive em união estável, né? Então, toda vez que a gente fala cônjuge, tem que incluir também quem vive em união estável, porque o Supremo Tribunal Federal assim entendeu. Então, esse tema realmente foi muito debatido, tem sido muito debatido, e talvez, pelo que eu tenho de notícia já nessa tramitação na comissão temporária no Senado, a gente tem um texto alternativo àquilo que foi mandado pela comissão de juristas, e então é interessante vocês todos que nos assistem acompanhar esses debates, né? Eu acredito que esse seja, sem dúvida alguma, o tema mais polêmico de toda a proposta de reforma do Código Civil. Pois é, doutor Flávio, lembrando, pessoal, que essa comissão temporária, né, aqui do Senado, que é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, ela é transmitida pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado, então você pode acompanhar, né, a íntegra dessas reuniões e tudo que está sendo debatido aqui, até porque é importante a gente consultar a fonte oficial, né, para a gente não cair aí em mensagens enganosas sobre esse assunto. E, Laura, mais uma vez de São Paulo, o pessoal de São Paulo aqui está participando muito. A gente tem aqui uma pergunta sobre criptoativo. O Arthur quer saber se o código está tratando disso, né? Os criptoativos são aí as criptomoedas, moedas digitais, né? Muito bem, o pessoal de São Paulo já está animadíssimo aqui com o Código Civil, muito bom. Essa pergunta é muito importante porque nós temos dois pontos aqui. Primeiro que o Código Civil, e é muito importante que isso diga, porque nós recebemos uma proposta para regulamentar criptoativos e não cabe ao Código Civil essa pauta em específico, né? Os criptoativos em específico não podem estar regulamentados dentro do Código Civil. Mas o que está regulamentado dentro do Código Civil, que aí já linka com a pergunta anterior, é a sucessão de bens que são puramente digitais. Então, o que é importante dizer aqui? Nós separamos os bens digitais em três bens, né? Em três espécies, basicamente, que são os puramente personalíssimos, os puramente econômicos e os que são híbridos. Então, os híbridos seria, já linkando mais uma vez na pergunta anterior, por exemplo, uma rede social de uma pessoa muito famosa, que ela movimenta muito dinheiro ali, então nós temos uma característica que tem um valor patrimonial muito grande agregado e ainda tem junto uma questão personalíssima, que é o Instagram da pessoa, né? E aí nós fizemos essa regulamentação. Os criptoativos caberiam aí na última classificação, que são os puramente patrimoniais. Então, nós não trouxemos uma regulamentação falando criptoativos, porque isso, como eu disse, não cabe, né? Não é o locus do Código Civil regulamentar os criptoativos, mas nós trouxemos sim
como eu já informei, a forma da sucessão desses bens que tem um valor patrimonial agregado. Porque hoje nós não temos a forma dessa sucessão. Então, a pessoa vai falecer, isso não vai passar para os herdeiros. Então, o que nós regulamentamos dentro dos bens digitais é, sim, que tudo que tenha valor patrimonial agregado seja transmitido para os herdeiros, o que hoje não acontece, causando, inclusive, uma segurança jurídica extrema dentro do Brasil. Então, mais uma vez, mostrando a necessidade dessa regulamentação. Tá certo. Cibele? Nós vamos mostrar mais uma enquete agora. Outro tema que a gente recebeu bastante dúvida foi em relação aos animais. E nós perguntamos para as pessoas, porque o novo código ele reconhece os animais como seres com sentimentos e eles passam a ter direitos e garantias. Nós perguntamos se as pessoas concordam com isso e a maioria respondeu que sim, 75% das pessoas. Apenas 25% disseram que não. E aí eu vou emendar com uma pergunta para o Dr. Flávio, do João de São Paulo. Ele quer saber o que está previsto como garantia para os animais nesse novo código. Excelente pergunta. Esse é um dos temas mais palpitantes. Inclusive, ontem, lá na audiência pública, João, nós tivemos esse assunto sendo debatido. Nós chegamos num texto intermediário. Os animais não são tratados no projeto como coisas, mas também não são tratados como pessoas. São tratados como seres sencientes, seres dotados de sensibilidade. Então, a gente acaba seguindo outras legislações de outros países, como, por exemplo, o Código Alemão, no artigo 90, até há uma coincidência, porque no Código Alemão é o artigo 90A do BGB, o Código Alemão, que fala que animais não são coisas e que, na falta de legislação, eventualmente, são aplicadas as mesmas regras quanto às coisas no que couber. É igual o que nós estamos adotando. Lá, olha que coincidência, lá é o artigo 90A, aqui na nossa proposta é o 91A, né? Então, a gente segue uma tendência internacional de se reconhecer que animal coisa não é, mas pessoa também não, está muito distante do tratamento de pessoa, num texto equilibrado para que, no futuro, seja criado um estatuto próprio a respeito da situação jurídica do animal. Eu até gosto de falar situação jurídica, não falar de direitos propriamente, mas no futuro pode ser que tenhamos esse reconhecimento. Mas, doutor Flávio, vamos complementar aí a questão dos animais. Parece que vai ter até uma regulamentação em relação à guarda compartilhada. Como é que fica isso? Porque, por exemplo, hoje, se o casal, né, às vezes está lá casado, aí tem o bichinho, e aí separa, né? Com quem que fica a guarda, quem é que paga a ração, veterinária, a vacina? O código trata desse tipo de situação? Ele trata, sim, Sara, mas ele não trata propriamente em regra de guarda. Ele trata na regra de despesas, dos deveres relacionados aos animais, os deveres dos cônjuges ou dos conviventes, no artigo 1566. Há quem diga que é guarda propriamente dita. Eu tenho minhas dúvidas, mas há uma previsão, sim, sobre compartilhamento de despesas em relação a animais na proposta do 1566. Tá certo. Laura, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, porque, assim, já está aí, né? As pessoas já estão usando, ela está presente na nossa vida, a gente já está recebendo um monte de vídeo aqui feito com IA na rede social. Como é que o código está tratando essa questão da inteligência artificial, sendo que há também outro projeto, né, em debate aqui no Congresso que regula a inteligência artificial? O código trata de IA? É diferente do outro projeto que está aqui no Senado, está na Câmara, né? Foi aprovado no Senado, mas está na Câmara. Excelente pergunta. E é bem isso, né? Partindo desse pressuposto inicial que a inteligência artificial está aí e nós precisamos regulamentar e lidar com ela de alguma forma, né? Todos estamos usando. E o projeto de inteligência artificial, né, na verdade, que já foi aprovado no Senado Federal, também é de relatoria do nosso querido presidente, senador Rodrigo Pacheco. E o que aconteceu? A própria pessoa que relatou esse PL de inteligência artificial também participou das discussões conosco ali dentro da comissão e nós trouxemos uma regulamentação
regulamentação em aspectos gerais. Então, nada do que tem dentro do capítulo de inteligência artificial, então existe um capítulo só para falar de inteligência artificial, ele está em dissonância com o que está nesse PL que foi aprovado já no Senado e como você disse, está na Câmara agora para ser aprovado e será aprovado com provavelmente algumas alterações da Câmara dos Deputados. Nós trouxemos aspectos gerais e trouxemos pontos muito relevantes que não estão nesse PL porque ele trata da pessoa natural. E mais uma vez, como eu disse, o locus é muito importante nessa questão legislativa. O lugar de colocar alguns temas, de fato, não é no PL de inteligência artificial e sim no Código Civil. Então, um dos pontos extremamente relevantes que nós colocamos, que não poderia de fato estar dentro desse PL que já foi aprovado no Senado, é, por exemplo, a utilização da imagem da pessoa, tanto viva como falecida, por meio da inteligência artificial. Eu lembro que no meio das discussões da atualização do Código Civil, nós tivemos uma propaganda com uma pessoa falecida, com a sua filha cantando ao lado dela, e isso gerou uma grande discussão social e uma grande discussão social ética também, podem usar minha imagem quando eu falecer? Não podem. Quem vai autorizar o uso da minha imagem? E se utilizarem de forma econômica, como aconteceu, por exemplo, nessa propaganda? Eu quero que façam isso. E um ponto muito relevante que ele precisa também ser falado é o respeito ao legado da pessoa falecida. Então, eu faleci e eu tenho que respeitar o meu legado em vida, né? Como isso é feito? Então, nós, como eu disse, não temos nenhuma regulamentação sobre isso hoje. Também não temos nesse PL de inteligência artificial que já foi aprovado. E esse é o lugar aqui para ter essa discussão, que é o Código Civil. Tá certo, doutora Laura. Inclusive, né, essa propaganda ainda tinha uma clareza, né? Não, isso aqui é feito com inteligência artificial. A questão é que hoje está tudo tão sofisticado que está cada vez mais difícil da gente perceber o que é real e o que é IA, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. E vou dar um salve aqui ao pessoal do TikTok, que a gente já tem mais de 3.000 pessoas aqui participando da nossa live. Vou chamar a Cibele, que ela tem mais uma enquete, né, Cibele? Isso, nós temos uma enquete para mostrar para a doutora Laura. Nós perguntamos para as pessoas se elas são contra ou a favor desse capítulo sobre direito digital. Declaro reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, querido senador Fernando Farias, senador Exalci Lucas, senador Sérgio Petecão, senadoras e senadores presentes e também no modelo semipresencial que estão nos acompanhando no modo remoto para participarem da sessão deliberativa da tarde de hoje, eu gostaria, antes de iniciarmos o início da deliberação, já com a presença do senador Fernando Farias, que é o relator do item 1 da pauta do dia de hoje, eu gostaria de fazer uma manifestação da presidência do Senado Federal para o conhecimento das senadoras e dos senadores e, naturalmente, para o conhecimento do Brasil. Há algum tempo, me permitam registrar que desde 2019, senador Exalci, quando tive a oportunidade de presidir esta casa, naquele biênio, eu sempre tive uma preocupação com termos a condição de, no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, na Casa do Povo, na Casa da Federação, no Poder Legislativo Brasileiro, que nós pudéssemos adequar as questões relacionadas à segurança, não só do patrimônio, mas também da integridade de todos aqueles que nos visitam, daqueles também que trabalham, servidores, colaboradores dos nossos gabinetes.
e servidores também do Poder Legislativo brasileiro, da Câmara e do Senado. E eu, sempre que viajo pelo mundo, em agendas oficiais, visitando os parlamentos de outros países, percebo que há, nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas décadas, um aperfeiçoamento na infraestrutura de segurança e logística do Poder Legislativo de outros países. E, naturalmente, eu já estou no Parlamento Brasileiro, fui eleito em 2002, deputado federal, estou aqui há praticamente 23 anos em Brasília, convivendo no Parlamento, primeiro na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal. E tenho acompanhado a evolução de todo esse aparato de proteção do Poder Legislativo e de proteção de homens e mulheres que trabalham aqui. E também fazer um registro de um episódio lamentável que nós tivemos hoje no Senado Federal. Enquanto funcionávamos uma comissão mista que deliberava uma medida provisória muito relevante para o Brasil, senador Exauci, alguns atores que estavam na saída da comissão ofenderam um colega nosso, senador da República, porque eram contrários ao relatório apresentado nesta comissão. E eu fiquei muito sensibilizado e gostaria de fazer essa fala aqui, porque não é justo um colega senador, e todo mundo tem o direito de divergir, de concordar ou de discordar de uma posição política. Que bom que seja assim, Zalci, que a gente possa divergir nas ideias, nos propósitos e nas nossas ações, mas em nenhum momento partirmos para o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, uma agressão desenfreada, sem o respeito a um ser humano, em primeiro lugar, um cidadão brasileiro, e a um senador da República cumprindo as suas atribuições. Então, a minha solidariedade ao senador Eduardo Braga, que foi ofendido no corredor da comissão, e o apoio institucional do Senado. Acabei de falar com os diretores da nossa Polícia Legislativa para nós estarmos mais atentos. A Casa do Povo, a Casa da Federação, ela precisa estar de portas abertas para todos aqueles que queiram vir colaborar e construir um país melhor, mas não para aqueles que insistem em agredir e ofender aqueles que, cumprindo as suas atribuições constitucionais, legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, estão aqui lutando para entregar para a sociedade um país mais justo, mais fraterno e menos desigual. Então, o apoio desta presidência a esse ato covarde de agressão a um colega nosso senador que apenas estava cumprindo com as suas obrigações. Mas, por outro lado, fazer esse relato é importante também, que eu, há algum tempo, retomo o início da minha fala, desde 2019, conversava e via esse aperfeiçoamento nesse aparato, nesse ambiente da logística, da infraestrutura dos parlamentos mundo afora. E acho que está na hora de nós organizarmos, fazermos um debate em relação a esse aparato todo, essa infraestrutura que temos no Congresso Brasileiro, para reorganizarmos, por exemplo, a entrada e a chegada das pessoas nessas duas rampas da chapelaria. Já houve em um momento um episódio onde uma pessoa tentou invadir com um veículo o Congresso, e a gente percebe que há em outros prédios públicos um sistema de segurança mais robusto que, infelizmente, nós ainda não temos aqui ou não tínhamos, porque a minha determinação agora para o diretor-geral da mesa do Senado, que procure o diretor-geral da mesa da Câmara, para o diretor-geral da nossa Polícia Legislativa, que procure o diretor-geral da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, para a nossa diretora-geral, que procure o diretor-geral da Câmara dos Deputados, e eu, pessoalmente, vou pedir uma reunião ao presidente Hugo Mota para que a gente possa estabelecer um projeto que seja comum, coletivo do Poder Legislativo brasileiro nesse aperfeiçoamento das cancelas de segurança, das guaritas, dos instrumentos que existem hoje no mundo de proteção para que a gente possa proteger o parlamento brasileiro de ataques e termos mais segurança e tranquilidade no acesso das pessoas. Biometria facial, tudo que tiver de mais moderno, nós vamos iniciar agora esse estudo
e eu repito, há 5 anos atrás eu tratei disso, e a gente, de certo modo, tivemos a pandemia pelo meio, muitos problemas, as eleições, enfim, mas acho que agora está chegada a hora de nós reorganizarmos toda essa infraestrutura para que a gente possa proteger os visitantes que vêm aqui. Ainda há pouco eu acompanhava, e é mais um motivo que me traz fazer essa manifestação na tarde de hoje, peço a paciência de Vossas Excelências. Eu conversava com uma liderança política da Câmara dos Deputados ainda há pouco, e ele me apresentou no vídeo um episódio de agressão, ainda há pouco, ainda na Câmara dos Deputados, a um deputado federal. Então, eram as imagens, várias pessoas, naquele túnel do tempo da Câmara dos Deputados, eu acho que umas 30, 40 pessoas correndo e agredindo, ofendendo verbalmente um deputado federal. Então, a gente está, infelizmente, nesse momento muito tensionado. Também, essas questões políticas também, infelizmente, num país dividido, são parte dessas agressões, mas nós temos que fazer com serenidade, com calma, esse aperfeiçoamento, e eu estou me comprometendo publicamente, já que já tratei disso alguns anos atrás, e acho que está na hora da gente reorganizar essa infraestrutura, toda essa questão de segurança do Congresso brasileiro. Vamos envolver todos os órgãos que dizem respeito ao patrimônio, vamos envolver o IFAM, vamos envolver a engenharia, vamos envolver a arquitetura das duas casas, senadora Damares. Tudo bem, ministra? Para que a gente possa construir um projeto adequado, moderno, como disse, identificação facial, identificação da digital, a questão dos aparelhos de raio-x, para a gente proteger que as pessoas sejam proibidas de, Deus o livre, entrarem armadas no Congresso brasileiro. Então, isso é proteção. Em todo lugar do mundo tem. Nós vamos só melhorar a nossa, aprimorar, aperfeiçoar e modernizar, porque ela já existe. E a nossa polícia faz um trabalho, muitas das vezes, sem todos os instrumentos adequados de tecnologia. Então, é esse olhar mais adequado também para proteger o bom andamento da casa e proteger a legitimidade do parlamentar. O parlamentar, ele é inviolável nas suas palavras, nas suas opiniões e nos seus votos. E eu falei 2 exemplos. Ainda há pouco um deputado foi agredido e ainda há pouco um senador foi agredido. Então, a gente não tem... Estamos chamando vários servidores, inclusive a polícia, mas não dá conta, é muito grande esse ambiente aqui, é um ambiente muito grande, muitas entradas. Então, tem que ver as guaritas de entrada, guarita de identificação, e acho que nós vamos fazer um bom encaminhamento para o Poder Legislativo brasileiro com essa decisão tomada por mim no dia de hoje, com base nesses 2 episódios. Um episódio na Câmara e um episódio no Senado Federal. Essa informação que eu gostaria de dar antes de iniciarmos o trabalho. Concedo a palavra... Presidente, deixa eu colaborar. Eu não sei se todos os senadores estão sabendo o que aconteceu nos últimos dias com a nossa senadora Ana Paula. Quem não sabe deveria ler. É grave, é gravíssimo. As ameaças que a gente tem recebido, senador. E a senadora Ana Paula é aquela senadora amiga de todo mundo. As pautas dela são pautas legítimas. Ela é uma senadora querida, fazendo um trabalho lindo. Então, senador, muito bem-vinda à sua iniciativa, nesse momento com tanto ódio. E eu vou falar por nós, senadoras mulheres. Não é nos vitimizando, não. Nós somos muito ousadas e corajosas, mas nós somos um elo fraco nessa corrente. Nós somos mais vulneráveis por uma questão de força física. Então, assim, que fique registrado aqui a minha solidariedade à Ana Paula. Terrível as falas. Falam que vão matá-la, decapitá-la, só porque é autora de um projeto de lei. Então, assim, para nós, senadoras mulheres, essa iniciativa de segurança chega numa boa hora. Parabéns, meu presidente, parabéns. Muito obrigado, senadora Damares. Eu esqueci de falar, mas já há um projeto que está mudando o fluxo da entrada da chapelaria. E na chapelaria também eu já acompanhei vários episódios com colegas nossos, onde as pessoas ficam esperando na chapelaria para agredir e ofender os parlamentares. Então, nós vamos pegar esse projeto, estudar junto com o presidente Hugo Mota, porque a decisão não pode partir só do Senado, tem que ser uma decisão coletiva, para a gente mudar o fluxo, inclusive de entrada.
na chapelaria, não está normal. Chega na chapelaria, tem todo tipo de gente, é uma confusão, ninguém consegue, não tem como, é impossível protegermos o parlamento brasileiro nesse sistema que está. Então, acho que tem que mudar o fluxo, mas isso não é um problema meu. Nós vamos contratar aqueles estudiosos que conhecem sobre isso, de segurança, de trânsito, de fluxo, e todo mundo está estudando aí, cada um no seu quadrado, igual diz aquela música. Vamos chamar os que são os melhores para nos ajudar. Queria cumprimentar aqui na galeria um conjunto de servidores do Senado Federal que foram convocados para servirem ao Parlamento Brasileiro, servidores e servidoras que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês agora. Nós somos todos servidores. Nós somos senadores, servidores, vocês são servidores públicos, servidores. Parabéns pela possibilidade de servirem o Senado Federal. Muito bem. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. Senador Davi, nosso presidente, primeiro te parabenizar pela essa iniciativa, que todo tipo de segurança nunca é demais. Eu acho que essa sua decisão foi uma decisão acertadíssima. Hoje, infelizmente, por mais que nós possamos querer democratizar, não criar dificuldade, mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem. E nós não podemos botar a vida de parlamentares em risco. Então, eu queria lhe parabenizar. Apesar de nós termos aqui no Senado uma das melhores seguranças desse país. Nós temos um quadro altamente qualificado. Digo porque eu conheço, tive o prazer de ser primeiro secretário dessa casa, e o nosso quadro de segurança é maravilhoso. Mas tudo que Vossa Excelência fizer, pode ter certeza que vai ajudar e ajudar muito. Presidente, não abusando da sua paciência, mas eu gostaria que o senhor analisasse aí com muito carinho. Acabou de chegar aí da Câmara a medida provisória 1305, que trata dos benefícios que o governo... eu tive o prazer de presidir essa comissão, que tem como relator o colega deputado federal José Neuto, e criou-se uma expectativa muito grande, né? A Câmara já fez a parte dela e o Senado poderia votar hoje. Ela está apta a ser votada, então, se o senhor pudesse nos ajudar, nós vamos ajudar uma classe que precisa muito do nosso apoio, que é a classe dos taxistas. Era isso, presidente Davi. Muito obrigado pela sua paciência. Obrigado também, senador Sérgio Petecão. Cumprimento Vossa Excelência pela preocupação, já que Vossa Excelência presidiu esta comissão mista especial da medida provisória 1305, que é um tema realmente muito relevante para o Brasil, para essa categoria que serve a todos os brasileiros e brasileiras. E eu, por solicitação de Vossa Excelência, determino à Secretaria que a gente faça a inclusão desta medida provisória hoje, com o apoio, naturalmente, dos nossos senadores, colegas que estão aqui, como item extra-pauta, para que nós possamos também nos desobrigarmos desta deliberação e entregarmos, a partir da votação de um projeto de lei de conversão, uma nova lei para melhorar o ambiente de trabalho dos taxistas brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência pela lembrança e tenho certeza que nós teremos o apoio do conjunto de senadores e senadoras. Com certeza, presidente Davi. Com certeza, lhe agradeço mais uma vez. O governo fez a parte dele e agora nós precisamos fazer a nossa parte. O senador Portinho ajudou muito, todos os parlamentares estiveram lá, fizemos um grande debate entre deputados e senadores e, com certeza, nós vamos estar ajudando uma classe que merece e merece muito. Obrigado, senador Davi. Ao tempo ainda, quero uma boa lembrança de Vossa Excelência. Na semana passada ainda, eu estava aqui na mesa dos trabalhos e o senador líder Carlos Portinho comentou sobre a possibilidade, e querido líder Isalci, então, para fazer um registro na sua presença ao líder Portinho, que ele fez uma referência na semana passada ainda, comigo aqui na mesa, perguntando se a Câmara deliberasse esta medida provisória, que era também uma solicitação dele, que nós incluíssemos imediatamente. Então, o senador Carlos Portinho, que nos acompanha aqui na nossa sessão
deliberativa da tarde de hoje para fazer justiça ao pedido do senador Petecão e a um pedido de Vossa Excelência, senador Portinho. E Vossa Excelência fez ainda antes do senador Petecão, porque foi na semana passada. Aí eu disse para ele, Portinho, eu quero te atender, mas ainda não votou na Câmara. Então como é que eu faço? Aí agora, Vossa Excelência traz a bom tempo. Exatamente. Muito obrigado, cumprimento Vossa Excelência. Eu vou incluir extra pauta, Petecão, mas como o senador Fernando Farias está presente e ele é o relator do item 1, vamos fazer a deliberação do primeiro item da pauta e logo em seguida eu incluo senadora Zenaide, senador Oriovisto Guimarães, a esta matéria como item extra pauta. Projeto de lei número 2133, de 2023, de autoria do deputado Dr. Daniel Sorães, que altera a lei de licitações e contratos administrativos para prever o uso do sistema de compras expressas na contratação de bens e serviços comuns padronizados. O parecer número 58 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI é favorável. O relator da matéria, o senador Fernando Farias, também é favorável ao projeto. Foi apresentado o requerimento de número 113 de 2025, também da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Eu submeto ao plenário do Senado Federal a votação ou requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se imediatamente a deliberação. Informo ao plenário que a matéria depende de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, nesse momento, eu faço a designação como relator da matéria na CAI, que conhece o assunto e que debateu o assunto na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu faço a designação em plenário, a partir do requerimento aprovado, de Sua Excelência, o nosso querido senador Fernando Farias, para proferir o parecer de plenário em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, Vossa Excelência, querido senador Fernando Farias. Obrigado, presidente. A princípio, eu quero me solidarizar com o senador Braga e também lhe parabenizar pelas atitudes que, com certeza, você vai tomar aqui no Senado para que não ocorra mais essas coisas. Muito obrigado. Vou direto aqui na análise, presidente. O exame da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, bem como do mérito do PL 2033 de 2003 pela CCJ, encontra fundamento no artigo 101, inciso 1º e 2º, a linha G do Regimento Interno do Senado, do Regimento Interno do Senado. Parecer proferido em plenário em substituição àquela comissão deve, pois, examinar todos esses aspectos. No tocante à constitucionalidade, compete à União legislar privativamente sobre normas gerais de licitações e contratos. Não há, ademais, reserva de iniciativa, de modo que a proposição pode ser apresentada por parlamentar, como de fato ocorreu. Em relação à constitucionalidade material, também nada a opor. A proposição teve o cuidado de respeitar os princípios constitucionais expressos e implícitos que balizam o funcionamento da administração pública, além de assegurar especial eficácia aos princípios da eficiência e da economicidade ou simplificar a norma e contratação de bens e serviços comuns padronizados. A tramitação seguiu os ritos do RISF, motivo porque pode afirmar regimentalidade. Do mesmo modo, tem-se normas com potencial de inovar ordenamento jurídico, sendo dotado assim de juridicialidade. Em relação à técnica legislativa, não há reparos a fazer, tendo sido atendido todos os preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98.
Quanto ao mérito, só temos elogios a tecer. A redução da burocracia para a aquisição de bens e serviços comuns padronizados enseja relevantes ganhos à eficiência e economicidade, com redução dos gastos públicos e a maior celeridade dos processos de contratação. Cumpre ressaltar que o PL 2133 de 2023 prevê o uso de sistema de compras expressas apenas para bens e serviços que, além de comum, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado nos termos do artigo 6º, inciso 13º da Lei de Licitações e Contratos. Também são padronizadores, o que restringe a sua utilização à contratação de bens e serviços que, por sua natureza, são amplamente disponíveis no mercado. De fato, a aquisição de bens comuns padronizados, a exemplo de material de escritório, caneta, grampeadores, cartuchos de tinta, etc., equipamentos de informática, teclado, mousers, monitores, etc., materiais de limpeza, álcool, luvas, escovas, detergentes, etc., imobiliário, mesas, bebedouros, cadeiras, os armários metálicos, etc., bem como de serviços comuns padronizados. A exemplo do serviço de limpeza, de manutenção predial e de suporte técnico de informática, prescinde de análise técnica complexa e permite a comparação objetiva da proposta. A proposição, assim, é meritória, ao aumento a eficiência e a economicidade das contratações de bens e serviços cuja natureza dispensa maior rigor burocrático, sem prejuízo de manutenção dos processos licitatórios das contratações cujas especificidades e complexidades são incompatíveis com a modalidade. Ao voto, presidente. Tais motivos, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do PL número 2003-23. Era o voto, presidente. Presidente, antes disso, eu queria parabenizar aqui ao autor do projeto, o deputado Daniel Sorras, e externar aqui a satisfação de Betânia e de André em cima desses projetos que são dois servidores lá do MGI. Ok. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senador Fernando Farias. O parecer do relator de plenário. E o André, senador Fernando Farias? Foi só a Betânia e a Betânia e o André. Ah, o André é ele, o André Bucar. Ele estava perturbando lá, era, Fernando? O parecer do relator é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns, querido senador Fernando Farias. Senador Petecão, queria consultar Vossa Excelência, se Vossa Excelência ainda deseja votar a medida provisória 1304? 305. 5? Então fique aqui, nos dê a honra da sua presença. Estamos todo mundo aqui entusiasmados com a presença de Vossa Excelência no plenário. Antes, eu queria registrar a presença, senador Petecão, aqui no plenário, da nossa senadora Ana Amélia. Querida Ana Amélia. Não, então faça o registro aí, por favor. Conceda a palavra a Vossa Excelência. Senador Davi,
a nossa querida senadora Ana Amélia, esta mulher que eu aprendi muito com ela no meu primeiro mandato, minha professora. Para nós é um prazer recebê-la aqui nessa casa, até porque a casa é dela, né? Aqui ela está apenas voltando à sua casa. Então, seja bem-vinda, minha querida senadora. A senhora sabe que nós temos um carinho muito grande pela senhora, de carinho e respeito, tá bom? Também queria fazer um registro da presença do nosso governador, Jorginho Melo, nosso ex-colega senador da República também aqui presente. Olha, já está fazendo coraçãozinho para Damares. E o senador Cidinho Santos, está aqui, Damares, do estado do Mato Grosso. Faz o coração, Cidinho. Vai perder para o Jorginho, cara? Por solicitação do senador Sérgio Petecão, eu queria pedir aqui a essência do plenário, incluir agora a matéria extra-pauta, depois a gente retorna à deliberação da ordem do dia previamente estabelecida. Projeto de Lei de Conversão número 8 de 2025, item extra-pauta, que dispõe sobre a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro, institui o Dia Nacional do Taxista, altera a Lei número 12.468 de 2011 para dispor sobre cessão de direitos decorrentes da outorga concedida para exploração do serviço de táxi e para permitir a realização de cursos na modalidade à distância. Também altera a Lei número 11.771 de 2008 para incluir taxistas e cooperativas de táxi no cadastro de prestadores de serviços turísticos e também altera a Lei número 12.587 de 2012 para revogar os dispositivos que tratam da transferência de titularidade de outorgas concedidas a profissionais taxistas e remetê-los à Lei número 12.468 de 2011, proveniente esta da medida provisória número 1.305 de 2025. Perante a comissão mista foram apresentadas 14 emendas. A emenda número 10 foi considerada inválida devido a erro material no processamento. Parecer número 1 de 2025 da comissão mista, o relator da matéria foi o deputado José Neuto, foi favorável à medida provisória e à parte das emendas na forma do projeto de lei de conversão apresentado. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de outubro e seu prazo de vigência se esgota em 10 de novembro. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas para discutir a matéria. Presidente, eu não poderia deixar aqui de registrar a reivindicação aqui, o pedido do nosso querido senador Petecão. Essa medida provisória é relevante, importante, é um segmento que precisa realmente deste apoio. Já tinha recebido também alguns pedidos para que a gente agilizasse essa votação. Então, já quero aqui parabenizá-los e, ao mesmo tempo, já anunciar o nosso voto favorável. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. Senador Davi, é apenas para, mais uma vez, lhe agradecer. Essa medida provisória, ela, com certeza, ajuda e ajuda muito essa classe que precisa do nosso apoio. Eu tenho uma vida muito ligada à classe dos taxistas. Quando meu pai era vivo, meu pai foi assassinado, eu tinha apenas 14 anos, e eu era frentista de um posto de gasolina. E lá eu sempre tive uma relação muito próxima dos taxistas. Daí a motivação de eu ter entrado na política. Mas hoje a classe taxista ela tem uma concorrência muito grande do Uber. E aqui eu queria parabenizar ao governo federal, na pessoa do presidente Lula, porque teve a sensibilidade de entender que nós precisávamos criar algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo para que nós reanime a classe dos taxistas. E entre esses benefícios que foi criado, para você ter uma ideia, antigamente o taxista, se ele viesse a falecer, ele não tinha direito de deixar a placa, que é um patrimônio dele,
ou com a família, com a esposa, com os filhos, que é a sobrevivência da continuidade do trabalho que ele vinha fazendo. E essa medida provisória, ela corrige essa falha, né? Entre outros benefícios que já foi dito aqui pelo colega Exalcir. Então, quero aqui agradecer a todos os senadores e senadoras, né? E na pessoa do senador Portinho, que foi um parceiro, foi um guerreiro, nos ajudou bastante, né? Queria agradecer a todos. E na pessoa dos deputados federais também, que não mediram esforço em nos ajudar, principalmente na pessoa do relator. Então, presidente, muito obrigado pela sua sensibilidade em pautar em nome dos taxistas do Brasil, e em especial aos taxistas do meu estado do Acre, e os taxistas do Amapá. Não esqueça do presidente Davi, que foi o gesto dele que nos deu a oportunidade de votarmos essa matéria hoje. Tá bom, Davi? Obrigado, meu irmão. Presidente, só para registrar aqui, presidente, a presença da Adriana Iório de Freitas Tristão, que ela é presidente da Federação dos Autorizatários do Rio de Janeiro, que são os taxistas. Seja bem-vindo. Gratidão a todos, tá? Gratidão. Seja bem-vinda, Adriana, ao Senado. Se não fossem os senhores, o que seria do nosso país? Muito obrigado, Adriana. Gratidão a todos. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. E o mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns. Projeto de lei número 4.712 de 2019, de autoria do deputado federal Gil Cutrim, que altera a lei número 14.543 de 2023 para criar o Programa Nacional de Prevenção à Depressão. Parecer número 36 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais. A relatora nesta comissão foi a senadora Leila Barros e a relatora ad hoc foi a senadora doutora Eudócia. Foi favorável ao projeto na forma da emenda número 1, substitutivo que apresenta. Informa ao plenário que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação da emenda número 1, substitutivo, nos termos do parecer em turno único. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 1, substitutivo, fica prejudicado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem necessidade de votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo número 342 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre a proteção mútua de informações classificadas, assinado em Brasília no dia 4 de julho de 2023. Parecer número 78 é favorável, de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator nesta comissão foi o senador Espiridião Amin e o relator ad hoc foi o senador astronauta Marcos Pontes. Passamos à discussão da matéria.
Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos a Sua Excelência o líder senador Isalci Lucas, pela ordem de inscrição. Vossa Excelência dispõe de um tempo de 10 minutos para o seu pronunciamento, querido líder. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar hoje aqui sobre a situação do Rio de Janeiro. Nós acompanhamos essa questão da segurança pública, que lamentavelmente a gente não tem visto realmente como prioridade nesse país, e me assustou muito, principalmente quando autorizaram que 10 traficantes de alta periculosidade viessem para as prisões de segurança máxima. Aqui em Brasília nós temos uma prisão de segurança máxima, mas sempre disse aqui que seria muito ruim para a capital trazer para cá esses indivíduos, porque quando você traz um traficante aqui para a segurança, para Brasília, vem parentes, vem outros traficantes. Houve, inclusive, planejamento aqui para retirar o Marcola, foi aqui o Marcola, o Beira-Mar. Então, isso para a gente é muito ruim. Na capital, onde nós temos aqui 200 representações, embaixadas, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e Executivo. Agora, a preocupação maior, presidente, nós discutimos agora de manhã a medida provisória 1304, que trata de energia. Por incrível que pareça, o Brasil hoje tem um potencial imenso de energia elétrica, coisa que a gente não tinha antes, e a gente não vê realmente um programa de desenvolvimento econômico para atrair empresas e trazer realmente o desenvolvimento para o nosso país. Afinal de contas, para a gente diminuir essa dívida, que mais da metade do nosso orçamento é para pagar serviço da dívida de juros, a gente só vai conseguir se tiver um superávit na balança comercial. Agora, o que nós temos hoje são simplesmente venda de produtos agrícolas sem beneficiamento, sem um valor agregado, e a gente não faz aqui os investimentos que nós temos que fazer, principalmente na área de tecnologia. O Brasil está muito atrasado, nós não temos nem mão de obra mais para servir realmente essas empresas. Aqui no Brasil, nós temos hoje quase mais de 600 mil vagas para o setor de tecnologia e não temos mão de obra. Aqui em Brasília, 90 mil profissionais nessa área e a gente não tem mão de obra. Agora, não é só o setor de tecnologia. Hoje não tem mão de obra para lugar nenhum, nem área agrícola, nem nas padarias, nem no comércio. Por quê? Porque nós temos hoje os programas sociais, que infelizmente não tem porta de saída, só tem porta de entrada. A gente mede realmente o sucesso do governo, não é pela quantidade de entrada, é pela quantidade de saída. Então é óbvio que esse programa precisa realmente ter uma porta de saída como formação profissional, incentivar as empresas, gerar emprego, trazer realmente desenvolvimento, e lamentavelmente não temos. Está aí o educação profissional, vai fazer 5 anos, 6 anos já, que nós aprovamos, e que parou no tempo. Nós temos hoje mais de 70% dos jovens que saem do ensino médio que não tem profissão nenhuma, não conseguem entrar na universidade, só 22% dos jovens entram na faculdade, e o restante sai do ensino médio sem nenhuma qualificação profissional, muitos deles, inclusive, mais de 60%, sem saber matemática, sem saber português. Então, que país é esse? Será que o governo quer somente que todos os brasileiros sejam dependentes do Estado? E hoje, basta ver, são mais de 415 bilhões de programas sociais que nós temos no orçamento. Então,
Bolsa Família é importante? Lógico que é importante e é necessário, mas precisamos tomar providência no sentido de dar oportunidade para essas pessoas saírem do programa, trabalhar, ter renda própria, ser um empreendedor, qualificar para que eles possam realmente ter sua renda. Da mesma forma, né, os nossos jovens que hoje estudam numa escola que não tem infraestrutura, que não tem internet, que não tem esporte, que não tem cultura, os professores super desvalorizados, ninguém valoriza mais o professor, ganhando uma mixaria, né, um dos piores salários do Brasil hoje. Aqui mesmo, se você pegar aqui na capital da República, em Brasília, o salário dos professores é um dos piores das carreiras. Então ninguém quer mais ser professor, até porque ainda sofremos essa questão da violência. Agora, semana passada, um professor no Guará, da minha cidade, onde fui criado, né, um pai agredindo o professor porque chamou a atenção de um aluno que estava com celular. Nós aprovamos uma lei aqui proibindo o uso do celular na escola. O professor chama a atenção, ela liga para o pai chega na escola e começa a dar soco no professor, agredindo de forma covarde, né? E aí, é a educação nossa hoje. E você vai realmente nessas escolas, nós não temos infraestrutura. O governo precisa realmente investir, fazer parcerias para que os estados implantem imediatamente mais qualificação profissional, mais cursos técnicos. Essa é a saída. E a gente buscar realmente programas, priorizando realmente quem está nos programas sociais, para que eles possam se qualificar. Então, esse é um gargalo que nós temos e que eu não vejo realmente uma política pública de Estado no sentido de trazer desenvolvimento. Todo mundo agora vem um pé de meia. Aprovamos aqui, parabéns, pé de meia. R$200 para o aluno, para não abandonar a escola. Será que R$200 é um valor suficiente para que o aluno desista, não é? Ou mantenha-se no ensino médio sem sair da escola? É importante, só que não resolve. Você tem que levar o aluno tem que ir para a escola com prazer, tem que acordar de manhã, como era na minha época, a gente acordava cedo, doido para ir para a escola, com vontade de ir para a escola. Hoje parece que é um castigo, porque é uma escola que não oferece realmente tecnologia, não oferece realmente condições, infraestrutura para fazer. Aí vem as escolas cívico-militar, e aí um monte de gente contra. E se você vai, aqui em Brasília mesmo, quando a gente visita as escolas cívico-militares, não tem vaga, tem filas e filas querendo matricular. O IDEB, que é o resultado, melhorou muito o resultado dessas escolas, e aí as pessoas são contra. Fazem movimentação, fazem campanha dentro das escolas, contra a escola que realmente melhorou o IDEB, que tem filas e mais filas para poder matricular seus filhos, todo mundo querendo, e aí, não é? Mas por que isso? Simples, só porque a escola cívico-militar, ela tem disciplina, coisa que em qualquer escola deveria ter, e não tem mais, as pessoas não respeitam mais os professores. Então, a gente precisa rever isso, porque aqui, nos discursos, todo mundo coloca a educação como prioridade, mas na prática, a gente vê que a educação não é prioridade, e muito menos ciência e tecnologia. Eu que fui secretário por 2 mandatos, fico vendo, assistindo, né, o atraso do nosso país com relação aos países desenvolvidos. O que a China, o que a Coreia, o que Estados Unidos investe em ciência e tecnologia é uma coisa que dá inveja para nós, que conseguimos aprovar aqui uma lei, de minha autoria inclusive, proibindo o contingenciamento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas que não representa nada, 20 bilhões de reais em ciência e tecnologia não é nada. Os países estão investindo, são bilhões de dólares, não é? E a gente fica aqui patinando, os jovens sem oportunidade, sem investimento, não é? Os poucos jovens que nós temos formados em ciência e tecnologia, hoje as multinacionais estão contratando, porque você presta serviço pela internet. Então, as nossas empresas aqui estão com um problema de mão de obra, porque exatamente, né, as poucas pessoas qualificadas que nós temos hoje estão indo realmente receber em dólar das empresas multinacionais.
Então a gente precisa acordar para isso, né? A gente precisa entender que o único caminho para o desenvolvimento, para a igualdade de oportunidade é a educação, não tem outra saída. E a gente fica patinando nessa questão da educação. Então, a gente precisa rever isso, né? A gente precisa fazer um plano de nação aqui, a gente precisa fazer um projeto único de país, onde é que nós queremos chegar. Então, lamentavelmente, o que a gente está assistindo, e aí, o exemplo é fundamental. O nosso presidente é uma referência, o presidente da República. Quando ele diz que o traficante é vítima do usuário, quando o presidente diz, pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, isso repercute, evidentemente. Isso cria um clima de impunidade, e aí é o que está acontecendo. Não é só no Rio de Janeiro. Hoje, a violência, o narcotráfico tomou conta. É do Ceará, é do Rio Grande do Norte, é da Bahia, não é? É no Rio de Janeiro, e já chega em todos os lugares. Se a gente não criar uma política de Estado, e não adianta dizer que esse projeto de segurança pública resolve o problema, não, porque, na realidade, nós temos que construir. Eu acho que o Senado tem a obrigação de construir realmente um projeto que seja um projeto, mas que não seja uma polícia do governo federal. A proposta inicial, e eu disse isso várias vezes, ainda quando o ministro era o ministro Flávio Dino, não é que o que eles querem, de fato, é criar uma polícia do governo federal, como tem na Bolívia, como tem na Venezuela, onde tem o comando central. Nós não podemos tirar a autonomia dos nossos estados, tem que ter parceria, tem que ter informação, as polícias precisam estar informadas do que está acontecendo em cada município, em cada estado, para essa parceria, para a coisa funcionar. Então, é lamentável o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas, né, a mídia, eu vejo a mídia colocando na manchete de jornal, né, como se fosse uma chacina, como se os policiais fossem os culpados. Né? 4 policiais foram mortos, pessoas que saem de casa todo dia, sem saber se volta para casa, para defender a nossa vida, a vida das pessoas, e aí são criticadas muitas vezes. Então, minha solidariedade lá com o presidente, com o governador do Rio de Janeiro, e espero que o governo federal possa ajudar realmente os nossos estados e municípios que estão nessa situação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Isalci. Com a palavra, senador Petecão. Presidente, eu gostaria apenas aqui, muito breve, de fazer um registro que, para mim, tem uma simbologia e é um registro muito especial. Aqui nós temos os prefeitos lá do Acre. Aqui o prefeito Valdélio, lá da nossa querida Marechal Tamaturgo. Aqui o prefeito César, do município de Porto Valto. Depois eu lhe convido para o senhor conhecer, viu? Está aqui o prefeito Salatiel, que é da sua igreja. Tudo bem. Salatiel, que é prefeito de Rodrigues Alves. E o prefeito Naldo, que é lá do Jordão. E o prefeito Toscana, que é lá da minha querida Manuel Bando. Então, é um prazer, estão aqui correndo atrás de emendas parlamentares, trabalhando aqui de manhã, de tarde e de noite. Aí tirou aqui esse tempinho para fazer uma visita aqui ao nosso plenário. Então, obrigado, viu, presidente? Tudo bem, prefeito, vocês estão muito bem acompanhados. O senador Petecão é uma grande liderança nessa casa. Valeu, presidente. Obrigada. Muito obrigado. Quero convidar nesse momento a senadora Zenaide Maia para, em 10 minutos, trazer o seu pronunciamento. Opa. Voltando atrás pela ordem, senador Oriovisto Guimarães. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero falar. Senhor presidente, eu queria pedir um esclarecimento à Vossa Excelência, ou a alguns colegas, ou ao líder do governo, sobre algo que me chega e que me deixa realmente muito preocupado. Amanhã pela manhã, nós teremos uma sessão do Congresso Nacional. Exalci, que está assumindo a presidência, deixa eu lhe perguntar, Exalci, se você pode me ajudar nisso. Amanhã pela manhã nós teremos a sessão do Congresso Nacional para votar um PLN que trata da mudança da LDO de 2025. Agora, pasme, Exalci, incluir um jabuti nisso.
Ali no artigo 118, no inciso 8º, a alteração do número de deputados federais está sendo autorizada. Se nós aprovarmos essa LDO amanhã, nós estaremos autorizando o aumento do número de deputados que passaria de 513 para 531. Esse assunto já foi discutido, o Supremo já deu parecer contrário, que deveriam alterar o número de deputados, mas diminuir em alguns estados e aumentar em outros, para que o número 513 permaneça constante. Agora, estão fazendo essa alteração num assunto que não tem nada a ver, LDO, e a LDO está dizendo ali, no inciso 8º do artigo 118, alteração total de deputados federais a fim de garantir a proporcionalidade populacional prevista no artigo 1º do artigo 45 da Constituição. Ou seja, numa semana de sessão virtual, sem ninguém ter discutido o assunto, está passando um jabuti do tamanho do mundo. Estamos autorizando o aumento do número de deputados federais. Não é possível. Nós temos que tomar alguma atitude, Alci. Queria até que o nosso presidente estivesse aí, queria cobrar dele, mas ele teve que se ausentar. Mas eu acho que ninguém está sabendo disso. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos voltar e está lá no meio esse jabuti. Você sabe como são essas sessões remotas do Congresso Nacional para aprovar a alteração da LDO, e no meio disso está lá a autorização para aumentar o número de deputados. É uma barbaridade, nós temos que denunciar isso, falar isso e tomar uma atitude, porque eu tenho certeza que a maioria da casa é contra. Isso está entrando na calada da noite sem que ninguém saiba. 15 peço, segundos. por favor, um esclarecimento. Presidente, essa matéria já estava no projeto original, mas ela foi prejudicada, né? Foi vetada, inclusive. Não votamos o veto ainda, mas foi vetado. E eu acredito que amanhã pode acontecer a correção disso, porque ela hoje realmente não tem sentido. Porque foi colocado o projeto original porque havia perspectiva de aprovar o projeto. Como ele foi rejeitado, foi vetado, então acho que está prejudicado. Amanhã nós vamos cuidar disso lá na reunião. Então vou lembrar isso aí para a professora Dorinha, que é a relatora, para a gente corrigir isso aí. Conte com o meu apoio. Com a palavra, então, a senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo pela Rádio Senado, TV Senado e Agência Senado. Eu quero aqui falar sobre o Dia do Hematologista e Hemoterapeuta. Registrar esse dia, que é hoje, 29 de outubro, comemorado hoje, essa data foi instituída pela Lei de número 14.919 de 2024, aprovada por esta Casa e sancionada pela Presidência da República. Trata-se de uma justa homenagem aos profissionais que se dedicam ao estudo, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças do sangue e da medula óssea, além de garantir a segurança e a disponibilidade do sangue e seus componentes para toda a população brasileira. A hematologia e a hemoterapia são especialidades médicas essenciais para o funcionamento do sistema de saúde. O hematologista é o médico que cuida de pacientes que têm como anemia, leucemia, linfomas, mielomas e distúrbios de coagulação, doença que muitas vezes exigem diagnósticos complexos e terapias altamente especializadas. Já o hemoterapeuta atua na gestão do sangue, um insumo vital que não pode ser produzido artificialmente, assegurando que cada bolsa coletada, processada e transfundida sigam os mais rigorosos padrões de qualidade e ética. Esses profissionais estão presentes nos grandes centros urbanos e nos hospitais de interior, tanto no Sistema Único de Saúde como na rede privada.
desempenhando um papel silencioso, mas imprescindível em cada cirurgia, parto, tratamento oncológico ou emergência médica. São eles que garantem que o sangue chegue a quem precisa com segurança e solidariedade. Celebrar o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta é também reconhecer a importância de fortalecer a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, instituída pela Lei de número 10.205 de 2001, conhecida como Lei do Sangue. É reafirmar o compromisso dessa casa com acesso equitativo, responsável e sustentável aos tratamentos hematológicos modernos, incluídas as novas terapias celulares e medicamentosas que vêm transformando a vida de milhares de brasileiros. Senhoras e senhores, neste dia 29 de outubro, rendamos a nossa homenagem a todos os hematologistas e hemoterapeutas do Brasil, profissionais que, com ciência, empatia e compromisso público, salvam vidas diariamente e mantêm viva a corrente de solidariedade que o sangue simboliza. Parabéns em especial à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, entidade que representa e organiza nacionalmente essas especialidades, pelo trabalho contínuo em defesa da qualidade assistencial, da formação médica e da inovação científica no país. Que esta data sirva não apenas para celebrar, mas para inspirar políticas públicas que valorizem esses profissionais e que garantam a todos os brasileiros o direito ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e ao acesso seguro e de qualidade aos hemoterápicos. Mas, presidente, eu não poderia deixar de falar aqui sobre essa questão de segurança pública e violência. O mundo que quis reduzir a violência, qualquer país no mundo, ele investiu em educação pública de qualidade em tempo integral. Se a gente não investir na educação, nós vamos ver nossas crianças e jovens sendo cooptadas pelo crime e depois o próprio Estado criando leis para puni-los. E segundo, investir na segurança pública. Sabe quanto é que o orçamento da segurança pública? É menos de 0,5%, gente. Nós criamos o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública, do saudoso Major Olímpio, e logo em seguida a senadora e mais 31 senadores criaram a PEC de número 44 de 2019, que faz repasses seguros, como é para o SUS ou para a educação, começando com 1% da receita corrente líquida e aumentando 0,5% ao ano até chegar a 2,5%. Não se faz segurança pública, não se faz prevenção de violência sem recursos. Existe uma PEC que é salutar, que está vindo aí, mas precisamos colocar a educação de nossas crianças e jovens no orçamento desse país, como precisamos também colocar a segurança pública, aumentando o número de recursos humanos que nós sabemos que nenhum Estado brasileiro e nem a própria nação tem policiais militares, civis, policiais rodoviários federais suficientes. E, além disso, nós precisamos incorporar novas tecnologias na segurança pública. Então, a vocês que estão nos assistindo, sem incluir a educação pública de qualidade, tempo integral, no orçamento desse país, sem incluir a segurança pública
do nosso país. No orçamento, nenhuma dessas duas coisas, nós vamos ver cada dia mais pessoas serem assassinadas e também a segurança pública assassinada. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Zenaide. Vossa Excelência fala com muita propriedade, realmente. Precisamos investir em educação, né? Na prática, é orçamento. Não se faz educação com discurso, tem que ser com recurso, né? Passa a palavra, então, ao nosso querido senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado. Hoje, subo à tribuna desta casa, mais uma vez, com muito entusiasmo, renovando a convicção de que estamos diante de uma oportunidade histórica para o Brasil, especialmente para o meu querido estado do Pará e para toda a região norte. O governo federal acaba de concluir os estudos ambientais e técnicos que viabilizam o leilão do último trecho da Ferrovia Norte-Sul, ligando a cidade de Açailândia, no Maranhão, à cidade de Barcarena, no estado do Pará. A previsão é que esse leilão ocorra já no ano que vem, 2026, e representa um divisor de águas na logística nacional. Esse novo traçado, com 535 quilômetros de extensão, não é apenas uma obra de infraestrutura, é uma rota de independência, uma alternativa estratégica à atual dependência da estrada de ferro Carajás, hoje sob controle da mineração Vale. Com essa nova ferrovia, abrimos caminho para o escoamento de grãos, celulose, combustíveis e minérios, rumo ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, no estado do Pará. Sem aqui os gargalos e limitações que hoje travam o crescimento da nossa produção. O estudo aponta que essa nova rota poderá movimentar 8,5 bilhões de reais por ano em riquezas naquela região, beneficiando produtores, indústrias, governos locais e, acima de tudo, a população. Serão milhares de empregos diretos e indiretos, novas oportunidades para os municípios cortados pela ferrovia e um impulso decisivo para o desenvolvimento regional. Ao longo de seus 535 quilômetros, o novo trecho da ferrovia passará por 2 municípios maranhenses, Açailândia e Itinga, e por 10 municípios do nosso querido estado do Pará: Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, Ipixuna do Pará, Tomeaçu, Tailândia, Acará, Moju, Abaetetuba e, finalmente, Barcarena. O traçado escolhido respeita o meio ambiente e as comunidades locais. Não atravessa diretamente terras indígenas nem unidade de conservação e foi redesenhado para minimizar desapropriações e impactos fundiários. É uma solução moderna, eficiente e, acima de tudo, responsável. A Ferrovia Norte-Sul é a espinha dorsal da integração logística do Brasil. Com esse novo trecho, completamos um corredor ferroviário que liga o norte ao sudeste do Brasil, conectando centros produtores e portos estratégicos e redesenhando o mapa da competitividade nacional. A Ferrovia Norte-Sul, idealizada ainda na década de 80, começa a cumprir a sua missão de integrar território nacional por trilhos de alta competitividade. Ao conectar o norte ao sudeste, ela redesenha rotas, desafoga rodovias e fortalece a competitividade do Brasil no cenário global. O Brasil precisa dessa obra ou de obras como essa que estão no papel, mas que precisam sair do papel para se transformar em motores do desenvolvimento. O trecho Açailândia-Barcarena é uma dessas obras. É um passo firme rumo ao futuro mais integrado, mais eficiente e mais justo para todos os brasileiros.
Seguiremos aqui vigilantes e atuantes para que esse projeto avance com celeridade, responsabilidade e transparência. O Pará, o Maranhão e todo o Brasil agradecem. Senhor presidente, a gente chama sempre essa ferrovia de Norte e Sul, mas na verdade ao longo dos anos ela é Nordeste-Sul, porque quando ela está chegando no Pará, para entrar na região norte, né? Lá em Açailândia, ela vira à direita e vai para São Luís do Maranhão, ficando esse trecho aí de 535 quilômetros em aberto. Mas graças a Deus, mas antes tarde do que nunca, dizia meu velho pai. Chegou a hora, né? As informações técnicas, o licenciamento ambiental, essa coisa toda, já viabilizam a possibilidade real de um leilão o ano que vem. Aí sim, nós vamos poder chamar a ferrovia de Norte e Sul. Norte e Sul, porque ela vai integrar exatamente o norte ao sudeste do Brasil e o sudeste rumo ao sul. Nós temos também naquela região um dos locais mais apropriado para um grande porto de carga geral, no município de Curuçá. Nós temos ali umas ilhas ali da Romana, e a região dentro do mar chamada Espadarte, onde nós temos ali o melhor calado de toda a região norte. Lamentavelmente, isso hoje está com dificuldades em função de, no passado, terem criado lá uma reserva extrativista, uma RESEX. Mas a gente não vê, digamos assim, possibilidade real de ali termos um grande porto de carga geral, porque com certeza é possível se desafetar o pedaço por onde nós vamos passar com a ferrovia, como também a área retroportuária, e, enfim, todo o espaço que se precisa para a construção disso. Os caranguejos que estão por lá e outros crustáceos, com certeza, depois da obra, depois da construção de tudo aquilo, voltarão ao seu habitat natural, porque ela não vai alterar isso definitivamente. Portanto, eu vejo aqui nesse momento, um momento que a gente pode festejar, pode aqui agradecer a Deus, porque eu, como militante da política do estado do Pará, sonhava todos os dias com essa possibilidade. A gente precisa baratear a logística. Você já pensou, a gente lá no Pará come arroz do Rio Grande do Sul, né? Arroz tio João, tio Jorge, um negócio assim. Pega um caminhão no Rio Grande do Sul, enche de arroz de 2 quilos, de 1 quilo, de 5 quilos, para ir vender em Belém, para ir vender em Marajó. O custo, né, desse transporte para uma matéria-prima que é essencial na mesa do brasileiro, não é verdade? Então a gente precisa dar um jeito nisso, estava passando da hora. Essa ferrovia foi pensada na década de 80 ainda, nós estamos finalizando, né, a década de 20. E a gente precisa ver isso saindo do papel. Daí o meu entusiasmo e a minha alegria nesse momento de manifestar aqui dessa tribuna essa notícia que eu acho fundamental para o Brasil, mas especialmente para a região norte e para nós paraenses. Muito obrigado. Parabéns, senador Zequinha. Próximo orador inscrito, senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas. Senhor presidente, senador Isalcir Lucas, o Brasil tem uma extensa lista de escritores geniais e respeitados mundo afora, cada um com sua peculiaridade. Seria injusto, presidente, mencionar apenas alguns deles e excluir outros que alcançaram merecidamente o reconhecimento literário mundial. Como alagoano, gosto de cantar a minha terra e, como admirador de sua extensa obra, me permito situar Graciliano Ramos entre os melhores desta galeria de gênios criadores do Brasil. Não poderia deixar de registrar que na última segunda-feira, 27 de outubro, se comemorou os 33 anos de nascimento
deste engenheiro das palavras e ícone da literatura modernista e realista. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, zona da mata no interior de Alagoas. Filho de comerciantes, Graciliano alternou a vida entre o Nordeste e o Rio de Janeiro e teve uma vida inquieta, ativa, atuando no jornalismo, na crônica, na política, na administração pública, até despontar como um dos nossos maiores literatos brasileiros. Em Alagoas, senhor presidente, fez de tudo e morou em várias cidades, como Viçosa, onde cresceu, Quebrangulo, onde nasceu, e Palmeira dos Índios, onde foi prefeito. Um itinerante nato, como os seus principais personagens. Suas obras retratam a aspereza da vida no sertão nordestino e guardam uma profunda conexão com as questões sociais, culturais da região e as adversidades da pobreza e da seca. A carreira literária teve um início com Caetés em 1933. A obra que inaugurou o estilo desidratado e direto da penosa realidade da vida nordestina. O ápice desse estilo, alcançado com Vidas Secas, em 1938, onde o velho Graça, como era conhecido, se consolidou como uma das grandes referências da literatura brasileira. O romance aborda a vida de uma família de retirantes, explorando temas como opressão, o autoritarismo, a luta de classes e a batalha pela sobrevivência. Quem há de se esquecer do abrutalhado vaqueiro Fabiano, de Sinhá Vitória, da impessoalidade desumana dos filhos que sequer tinham nomes e eram tratados apenas como o menino mais velho, o menino mais novo. Quem não se lembra da cadela baleia, cuja morte agônica é retratada pelo engenho insuperável de Graciliano Ramos, rodeada de preais para compensar uma vida animalizada de fome e miséria. Nos últimos anos, senador Exalci Lucas, da vida, Graciliano lançou Memórias do Cárcere, em 1953, ano em que faleceu. O livro relata as misérias de Graciliano Ramos na prisão entre 1936 e 1937, durante a ditadura Vargas. Acusado de participar da intentona comunista de 1935, Graciliano Ramos foi levado para a colônia correcional de Dois Rios, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, sem acusação formal, sem responder a processo, sem provas ou julgamento. A detenção durou 11 meses e representou uma passagem de intenso sofrimento para o escritor, que foi torturado. Ali são destacadas as condições desumanas do cárcere e as injustiças impostas aos prisioneiros. A obra foi publicada sem o seu último capítulo, já que Graciliano não conseguiu finalizá-la. O legado de Graciliano supera seu próprio tempo. Ao longo dos anos, se transformou num dos autores fundamentais para enxergar o Brasil
principalmente a entender a alma do povo nordestino. As obras esculpidas pelo velho Graça equivalem a um extrato sociológico rigoroso do Brasil e da região Nordeste. Graciliano era contido, conciso, assim como muitos dos seus personagens. Em uma carta ao tradutor argentino Raul Navarro, responsável pela difusão da obra do brasileiro na América Latina, Graciliano reconhecia esta natureza, aspas, os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia, nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram, fecha aspas. Relator em correspondência assinada em novembro de 1938. Os tais relatórios, presidentes Alci Lucas, carregados de ironia aguda e acidez, se referem à gestão da cidade de Palmeira dos Índios, que mudou a trajetória do autor definitivamente. De tão valiosas as suas prestações de contas de 1929 e 1930, em que analisava minúcias e detalhava os gastos e investimentos da curta gestão, são consideradas as primeiras expressões do enorme talento do escritor e seu início literário. Se me permitirem, eu gostaria de uma breve citação da prestação de contas referente ao ano de 1928, apresentadas ao governador de Alagoas em janeiro de 1929. Uma pedagogia sincera sobre a economicidade, austeridade, impessoalidade e publicidade da administração pública. Aspas, procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram, só há curvas onde as retas foram impossíveis. Não favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram erros de inteligência, que é fraca. Fecha aspas. Como se observa, presidente Alci, por estes pequenos trechos da célebre prestação de contas, Palmeira dos Índios e Alagoas podem ter perdido um administrador austero, disciplinado e comprometido com o dinheiro do contribuinte. Mas, sem dúvida nenhuma, devemos agradecer que, se de um lado abrimos mão de alguns talentos de Graciliano Ramos, de outro ganhamos atributos incomparáveis. Na literatura brasileira, poucos são os nomes que brilham com a intensidade e a majestade de Graciliano Ramos. Sua obra já atravessou um século e atravessa lá muitos outros pela verdade e pela contemporaneidade que carrega. Muito obrigado, presidente. Parabéns, senador, pela homenagem ao Graciliano Ramos. Obrigado mesmo. Tem muitos talentos em Alagoas. A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocados as seguintes sessões para amanhã, quinta-feira. Sessão conjunta semipresencial do Congresso Nacional às 10 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. E a sessão especial semipresencial às 15 horas, destinada a celebrar o jubileu de 75 anos de existência da Associação Internacional Privada de Leigos, de Fiéis Leigos. Então, cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento.
Olá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a CPI do crime organizado será instalada na próxima terça-feira, dia 4 de novembro. A decisão foi tomada em conjunto com entendimento com o senador Alessandro Vieira, que propôs a criação da CPI. Segundo o presidente do Senado, a CPI do crime organizado vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. A decisão de Davi Alcolumbre foi tomada logo após a operação de ontem, desta terça-feira, das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, como forma de enfrentamento de grupos do crime organizado. E o plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, agora há pouco, a criação de um sistema digital para agilizar compras governamentais. A proposta atualiza a lei de licitações e inclui o sistema de compras expressas como ferramenta de contratação de bens e serviços. O sistema digital deve agilizar as compras governamentais e padronizar os procedimentos de licitação. E os senadores aprovaram também a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. A iniciativa amplia as ações educativas que devem ser mantidas durante todo o ano e prevê a capacitação de profissionais de saúde e de apoio às famílias, as ações que serão implementadas pelo SUS. Os senadores também aprovaram uma medida provisória que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros, taxa que tinha o valor de R$ 52 por aparelho. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também anunciou durante a sessão plenária de hoje que o Palácio do Congresso Nacional, aqui onde fica a Câmara e o Senado, onde ficam a Câmara e o Senado, deve passar por ajustes na segurança, ajustes que ainda serão estudados. Davi afirmou que parlamentares têm sofrido ataques, mesmo com a garantia constitucional da inviolabilidade, e que novas medidas de segurança devem ser, então, discutidas para o acesso aqui ao prédio do Congresso Nacional. Essas são as informações de hoje, agora da tarde, aqui do Senado Federal. Você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Uma boa noite a todos. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar quem fez o poço, por quê? Como fizeram o poço os homens? E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse mal, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo e desafia a ciência em busca de novas respostas. Por isso, uma missão brasileira vai agora em outubro à Rússia e ao Reino Unido para conhecer centros de pesquisa e políticas de prevenção e combate à doença. À frente da subcomissão de combate ao câncer, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, é uma das representantes do parlamento nessa agenda internacional. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla. Senadora, eu queria que a senhora contasse qual é o objetivo principal dessa missão brasileira, tanto à Rússia quanto ao Reino Unido. Essa missão vai ser de suma importância, porque na Rússia nós iremos visitar um instituto muito importante, chamado Instituto Gamaleya. Esse instituto, os pesquisadores, eles estudam a vacina RNA mensageiro contra o câncer. Essa vacina que está se mostrando muito promissora, porque o RNA mensageiro ele estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra as células tumorais. E ele já está em fase bem avançada, já está em fase de clínica, onde coloca essa medicação, onde é aplicada essa medicação para os pacientes. Inicialmente, eles começaram com 50 pacientes a serem submetidos a essa pesquisa, a esse tratamento. Mas, depois, em tempo curto, no curto espaço de tempo, será colocado para toda a população oncológica. E através da Agência Nacional de Saúde, lá da Rússia, eles querem incorporar essa medicação, que é a vacina RNA mensageiro, para toda a população oncológica. E o que é que tem mostrado essa vacina? Que ela diminui o número de metástases, consequentemente, diminui o número de hospitalizações e também, consequentemente, o número de óbitos. Então, essa curva, ela está declinando, até porque é uma vacina personalizada. O paciente é submetido à biópsia do tumor, é estudada a celularidade desse tumor, é feito o histopatológico e, a partir dessas células, é produzida a vacina específica. E através dessa biotecnologia, que é o RNA mensageiro, ele desperta o sistema imunológico e o sistema imunológico, através dos linfócitos T, vão lá no tumor e mata essas células. Então, realmente é algo totalmente avançado, uma terapia totalmente avançada que vem trazer muita esperança no tratamento oncológico. E os custos, senadora, para uma vacina personalizada? Os custos, realmente, eles vão ser elevados, porque quanto custa uma vida? Não é? Então, se a gente colocar aqui de uma forma rápida, quanto custa o número de hospitalizações? Quanto custa o número de pacientes que estão em UTIs? Pacientes que também estão em cuidados paliativos. Então, se você somar tudo isso e ver que uma vacina vai fazer a diferença na vida de cada pessoa, de cada brasileiro, de cada brasileira, você vai ver que no final, no início, sim, vai ter um impacto orçamentário grande, mas depois vai se adequando. E outra coisa, esse intercâmbio científico, biotecnológico, que eu quero trazer aqui para o Brasil, a partir da Rússia, e logo depois eu irei para o Reino Unido, será uma comissão de senadores, nós queremos trazer essa biotecnologia para que essa vacina seja produzida aqui no nosso país. Então, uma vez que ela vai passar a ser produzida aqui no nosso país, esse custo vai diminuir muito, principalmente a produção em larga escala. Então, isso, lógico, a tendência é cada vez mais diminuir esses valores. E é isso que eu quero. Eu quero inovar na tecnologia em relação ao tratamento do câncer e não quero que o Brasil fique um passo atrás.
Eu quero que o Brasil caminhe lado a lado dos países mais desenvolvidos. Então, nós estamos na era da inteligência artificial e a gente não pode ficar para trás. Senadora, no Reino Unido, a expectativa de visita tanto na Universidade de Oxford, Cambridge, visita também nos laboratórios da AstraZeneca, da GSK. O que o Brasil pretende aprender com essa experiência nesses laboratórios, nessas universidades? As universidades de Oxford e Cambridge são os melhores pesquisadores britânicos. E eles também estão bem avançados na questão dessa vacina, especificamente RNA mensageiro. E a AstraZeneca, que também teremos a oportunidade de visitá-la, que já está em parceria com essas universidades, produzindo essa vacina, é justamente para que a gente possa pegar esse modelo tanto de produção, de estudo e pesquisa, como também de regulamentação. E a gente poder trazer aqui para o Brasil. Porque nós temos também, por exemplo, a Conitec. Vai ter que passar pela Conitec. Como lá também no Reino Unido tem uma agência britânica, que é como se fosse a nossa Conitec. E nós queremos trazer esse aprendizado dessa agência britânica também aqui para o nosso país, para que facilite esse trabalho burocrático da Conitec. E a gente, em curto espaço de tempo, a gente possa ter autorização pela Conitec e pela Anvisa, para que a gente possa começar também a fazer nos nossos pacientes oncológicos aqui do nosso país. Senadora, quem que vai participar dessa missão, além dos parlamentares, há também representantes do governo? Como é que está essa missão internacional? Na comissão que eu organizei, que é a CAS-Câncer. A CAS-Câncer, que é uma subcomissão dentro da CAIS. A CAIS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, da qual a saúde faz parte. Então, iremos irá também o doutor Irã, que é o vice-presidente da CAS-Câncer, e irá também o senador Irajá. Então, iremos em 3. Mas a parceria com o Ministério da Saúde sempre vai haver. Uma vez que eu tive informações, inclusive, que o ministro Alexandre Padilha está visitando o Reino Unido, não sei exatamente quando, mas creio que um pouco antes dessa missão, mostrando que realmente estamos tendo o mesmo pensamento. Então, o executivo e o legislativo, tudo em prol de mais avanços, né, na área do câncer, do tratamento do câncer, para que a gente possa trazer essa tecnologia avançada no tratamento contra o câncer no nosso país. Senadora, como eu disse no início do programa, o câncer hoje é uma das maiores causas de morte no Brasil. A gente está em pleno Outubro Rosa. Essa missão casa exatamente nesse mês, né, que é um mês de campanhas, né, de debates sobre o tema. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce e também sobre o que se fala muito, que hoje em dia o câncer não é necessário, o diagnóstico de câncer não é necessariamente uma sentença de morte, como era antigamente. Realmente, Carla, graças a Deus, hoje nós temos, avançou tanto a medicina, que realmente hoje não é mais uma sentença de morte, como você bem colocou, e você foi feliz nas suas palavras. Atualmente, o câncer ainda não é a doença que mais mata. A doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. Mas estudos realizados mostraram que até 2030, o câncer, sim, será a doença que mais vai causar morte, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E com todos esses avanços, eu deixo, o que é que eu deixo aqui para a nossa população? É que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, tenham o autocuidado, procure os consultórios médicos, façam seus exames de rotina. Nós conseguimos, lá na CAS-Câncer, aprovar um projeto de lei que diminui o prazo para acesso à mamografia de 59 anos de idade para 40. Então, vocês, mulheres brasileiras que estão acompanhando aqui o TV Senado,
e acompanhando essa entrevista, vocês busquem as unidades básicas de saúde, os consultórios médicos e façam sua mamografia, que é um exame simples, um exame prático e rápido, que dá o diagnóstico precoce de câncer de mama. E como nós estamos no Outubro Rosa, que é a conscientização do câncer de mama, eu quero dizer a vocês, mulheres, que câncer de mama tem cura. E cada vez mais o diagnóstico precoce, mais chances de cura. Então, os cânceres de mama em estágio 1 e 2 é totalmente curável. Como também aqui eu posso me expandir o câncer de colo de útero. Você fazendo o Papa Nicolau, fazendo a colposcopia. E vou até reforçar o Papa Nicolau, que às vezes a colposcopia não tem em todos os centros básicos, todas as unidades básicas de saúde, mas o Papa Nicolau. E assim por diante. Tem o câncer coloretal, que está matando muita gente, especialmente as mulheres. Então, que possa procurar o gastroenterologista para ter acesso à colonoscopia. E o homem, o câncer de próstata, que é o câncer que mais mata o homem, é o câncer de próstata. E é totalmente curável. Então, eu quero chamar a atenção para esse tipo de câncer e não podia deixar de falar aqui do melanoma, que é um câncer de pele que é bem visível, né? Que a lesão ela é arroxeada e às vezes sangra. Então, pacientes brancos que têm pouca melanina na pele, que se expõem muito ao sol, viu uma lesão dessas, vai na unidade básica de saúde, não precisa necessariamente chegar a um especialista, a um dermatologista, mas vai lá, é feita a biópsia e aí a gente tem como tratar inicialmente esse câncer. Senadora, quero agradecer muito a presença da senhora e já convidá-la para, após a viagem, nos contar como foi essa missão e trazer os resultados dessa viagem. Com certeza, estarei aqui com vocês, Carla. Terei o maior prazer de falar de assuntos de suma importância, que é o câncer, e de trazer resultados promissores aqui para o nosso país. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Hoje você vai saber como são eleitas e eleitos as senadoras e os senadores do nosso país. Roda a vinheta, diretor. Com vocês, o Congresso Nacional, uma obra de arte, fala a verdade. Mas vamos lá. Esta cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. E esta virada para baixo é o que vamos explicar hoje, o Senado Federal. Aqui trabalham 81 senadores e senadoras, que representam igualmente os estados e o Distrito Federal, com 3 vagas para cada um, independentemente do tamanho da população. O mandato é de 8 anos. E já fica o alerta, ano que vem tem eleições gerais. E sabe o que isso significa? Que o Senado terá sua renovação. Em 2026, vamos escolher 2 senadores ou senadoras. Isso porque a cada eleição geral, a renovação se dá de forma alternada. Em uma, elegemos um senador ou senadora, como foi em 2022, lembra? E na outra, elegemos 2. Tudo isso para manter sempre um equilíbrio entre renovação e experiência. E atenção, a eleição para o Senado é majoritária. Ganha quem tiver a maioria dos votos. Entendeu? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau! O mundo
cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A segurança pública é o centro dos debates da sociedade nos dias atuais. Em 2026, esse tema deve ganhar maior relevância devido ao ano eleitoral. Em 2025, no mês de agosto, o governo chegou a ensaiar a publicação de um plano chamado Plano Real da Segurança Pública, que deveria ter chegado ao Congresso na forma de um projeto de lei. E tramita também no Congresso Nacional a PEC 18 de 2025, chamada PEC da Segurança Pública, aprovada pela Câmara dos Deputados e que deve chegar ao Senado também nos próximos meses. Para falar sobre esse assunto, nós receberemos agora o advogado criminalista José Souza Lima. Ele vai comentar a segurança pública e as propostas do governo para 2025. Zé Lima, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Marcelo, é uma alegria e uma honra estar presente aqui nesse programa, especialmente quando nós falamos em tempos de fake news, né? É sempre uma alegria prestigiar e participar de programas sérios, programas que, enfim, que trazem notícias, que trazem conteúdo de forma responsável. É uma alegria para a gente estar aqui, espero contribuir com esse bate-papo. Então vamos lá, você que está na área do direito criminal, que tem um contato com essas questões da segurança pública, primeiro vamos falar um pouco sobre esse chamado Plano Real da Segurança Pública. Há quem diga que há um certo jogo de marketing nisso, mas o fato é que as políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública, garantia de que nós possamos ir e vir nas nossas cidades sem a preocupação constante de sofrermos assaltos, outros tipos de crime, é uma questão que precisa ser resolvida. Nesse plano, chamado Plano Real da Segurança Pública, o foco é o crime organizado, especialmente os bandidos que pertencem a facções criminais. Um dos pontos é evitar a progressão da pena, ou diminuir, ou enrijecer, ou endurecer as regras para a progressão da pena de bandidos que sejam ligados às facções criminosas. Caso do primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, ou outras facções que têm surgido pelo país. Na sua opinião, uma medida como essa e as outras que vamos trazer aqui, isso ajuda a melhorar a segurança pública? Esse é um ponto importante. Quais seriam os impactos que uma medida como essa poderia trazer para a melhoria da qualidade de vida no sentido da segurança pública brasileira? Perfeito, Marcelo. Para falar de segurança pública, é sempre importante a gente compreender ele na sua dimensão constitucional, né? Nós estamos falando de um direito fundamental das pessoas de viverem numa sociedade segura. E dentre esse rol de direitos fundamentais elencados pela Constituição, a gente tem alguns que são os pontos mais sensíveis da sociedade.
tais como saúde, educação e, em especial, a segurança pública. A sociedade, de fato, clama por uma segurança mais efetiva, para que todos nós, enfim, convivamos de forma harmoniosa numa sociedade mais segura, em que essa sensação de segurança saia do nosso cotidiano. E eu vejo, respondendo propriamente sua pergunta, com bons olhos o governo federal, o poder legislativo, as instituições se movimentando, pensando em soluções, pensando em alternativas para a gente, enfim, trazer uma maior qualidade de vida e uma maior segurança para as pessoas. E pensar em segurança pública, a gente vai comentar aqui ao longo da entrevista, como você já adiantou, sobre alguns pontos específicos. A impressão que eu tenho, Marcelo, é a de que não dá para a gente pensar especificamente, é um problema muito complexo, em que não dá para a gente pensar especificamente numa eventual alteração de progressão de regime para determinados crimes como a solução para todos os nossos problemas. Isso, obviamente, esse plano real, como você adiantou, ainda não chegou efetivamente à sociedade, ao legislativo. A gente precisa... para ter uma compreensão mais clara do que virá a ser isso, a gente precisa, de fato, se debruçar. Mas eu vejo com bons olhos o fato de tá se tratando como um plano real, algo em referência a um plano econômico que deu certo, e esse plano, em tese real, da segurança pública nos remete a uma ideia de medidas estruturantes, Essas medidas estruturantes, por exemplo, a gente tem uma questão que tem sido muito debatida também nesse sentido, que é a unificação dos bancos de dados, especialmente das polícias. Nós recebemos aqui já 2 representantes da Associação de Delegados de Polícia no Brasil, da ADEPOL, e esse é um dos pontos chaves, né? Unificar o sistema de segurança pública como um sistema único de segurança pública. Qual é o estado da arte desses bancos de dados, dessas informações hoje, e como que a falta dessa unificação interfere na melhoria da qualidade da segurança pública, até na solução de crimes, nos processos judiciais que depois vão responsabilizar aqueles que cometem os crimes, você que está dentro dessa área. Perfeito, Marcelo. Dentre essas medidas estruturantes que estão sendo pensadas e discutidas no Legislativo e no Executivo, esse banco de dados eu penso que é uma dos grandes avanços que nós temos no que concerne à política pública de segurança. Hoje, nós temos um sistema único de segurança pública instituído por lei, ele foi editado em 2018, mas eu penso que de 2018 a 2025 pouco se avançou em implementar os propósitos desse sistema único que foi instituído por lei ordinária. A meu sentido, nós estamos falando aqui da PEC, né, da PEC da Segurança Pública, em que o governo, enfim, manda essa proposta de alteração da Constituição para dentro do Legislativo como uma forma de constitucionalizar esse sistema único de segurança pública. E aqui há uma diferença, embora esse sistema já exista e o governo esteja propondo constitucionalizar, a diferença fulcral é que essa constitucionalização, isso é trazido para dentro do texto constitucional e se torna um compromisso efetivo do Estado com a sociedade, ou seja, eventuais governos, essas transições de governos, o governo de situação, ele teria uma dificuldade muito grande em não implementar esse compromisso constitucional a partir do que está ali constitucionalizado. Então, para resumir a resposta, eu penso que esse banco nacional é um dos grandes avanços que a gente está tendo e que vai ajudar muito a organizar a cooperação de todas as autoridades envolvidas na segurança pública para que se tenha uma
uma execução de um programa mais coordenado, mais colaborativo, a partir de dados efetivos, de quais são essas organizações criminosas, quais são os crimes que têm assolado determinadas regiões. Até porque, Marcelo, a gente tem visto e observado, a partir de processos judiciais, a partir, enfim, de análises empíricas, que o crime organizado ele acabou por transpor as fronteiras de um determinado estado ou município. Hoje essas organizações têm uma atividade em âmbito nacional, quiçá internacional. No caso especialmente do crime organizado, as facções criminosas, elas começam ali por Rio e São Paulo e depois avançam, inclusive principalmente criando tentáculos em Norte, Nordeste, onde acabam sendo um grande problema para a segurança pública nacional. Agora, falando em PEC, já que você trouxe um pouco esse assunto, a questão da constitucionalização, a PEC 18 de 2025, que é a PEC da Segurança Pública, foi apresentada também pelo governo ao Legislativo, está tramitando aqui no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados pouco antes de o governo lançar para a imprensa essa ideia do Plano Real de Segurança Pública, que por enquanto ainda está, me parece que ainda está no plano das ideias, mas a PEC tem um ponto que foi destacado no momento da aprovação pela CCJ da Câmara dos Deputados, que foi a retirada da exclusividade da competência da União para legislar sobre segurança pública. Como é que está essa questão hoje? Eu queria que você passasse um pouco para os nossos espectadores. Hoje, a União ela tem exclusividade para legislar sobre isso? Seria uma mudança caso ficasse só com a União essa competência? E a partir da sua experiência no direito criminal, você entende que a competência para legislar sobre segurança pública deve ser compartilhada com estados e municípios? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta relevante, importante, muito pertinente com esse tema que nós estamos discutindo aqui. Basicamente, a Constituição Federal aponta que é obrigação do Estado promover a segurança pública por meio de todos os seus entes. Essa é a previsão constitucional que nós temos hoje. Ele não define claramente quem seria o responsável. E diante dessa falta de definição propriamente no dispositivo constitucional, essa PEC veio justamente para sanar essa falta de clareza e dizer, olha, a competência seria privativa para a União de legislar sobre essa determinada matéria. Basicamente, o sistema que foi apresentado pela PEC, em que a União teria essa competência privativa, mas essa competência seria exercida de forma conjunta com os estados por meio da participação nos conselhos. A redação que se tem hoje, que foi aprovada pela CCJ do Senado, excluiu essa possibilidade da União legislar de forma exclusiva sobre segurança pública, de modo que o processo legislativo ainda vai caminhar, essa matéria vai ser submetida ao Senado, mas eu penso que talvez a melhor forma de tratar a segurança pública é a forma em que nós temos hoje, em que estados, municípios e todos os entes da federação tenham a sua capacidade de gerir as suas disposições nos limites da sua competência constitucional, tendo a União como um grande guarda-chuva que, de fato, ajuda a coordenar esse trabalho e legisla naquilo que é pertinente a ela. Essa é a minha opinião. Voltando na questão do endurecimento de penas para os criminosos, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas e a essas facções. Existe um dilema que me parece que com esse plano real começa a ser um pouco afastado, que é o dilema direitos humanos versus a segurança pública, né? Ou você prioriza os direitos humanos ou você endurece as penas para os criminosos. É o que vem na esteira daquela discussão sobre a saída, que alguns criminosos têm direito no final de ano, em datas comemorativas, especialmente feriados religiosos, e principalmente da questão da progressão da pena que nós falamos aqui no começo da entrevista.
Como você considera que essas duas coisas devem ser equilibradas numa balança, né? Até que ponto essa defesa dos direitos humanos ela faz sentido quando se trata de criminosos que, na prática, no seu dia a dia, dos seus delitos, não consideram os direitos humanos daqueles que são vítimas? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta também muito importante e eu diria até sensível. Na sociedade tem-se essa compreensão de fato, a sociedade de um modo geral tem essa compreensão de fato de que se você está privilegiando a dignidade da pessoa humana, você está afrouxando o combate ao crime organizado e... Se você... do pano quente, né? Você está botando pano quente na cabeça de bandido, tem essa história. Exato. Ou se você, eventualmente, tem tido algumas políticas um pouco mais arrojadas, você estaria vulnerando a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. Então, a minha compreensão enquanto advogado é de que a gente precisa encontrar um equilíbrio, de modo que nós temos dois direitos fundamentais em jogo, que não possuem hierarquias, que não há um melhor que o outro, que um é a paz social, que é de fato a sociedade viver em um ambiente seguro, e o outro é a dignidade da pessoa humana, em que as pessoas, mesmo condenadas, mesmo aquelas que transgridem, não possam suportar penas de caráter desumano, cruel. Então, para responder efetivamente essa sua pergunta, eu penso que outras soluções devem ser pensadas, como estão sendo pensadas pelo Executivo, pelo Legislativo, para que se diminua o impacto, especialmente do crime organizado na vida da sociedade, mas isso deve ser feito com equilíbrio para justamente não caracterizar eventuais penas de caráter desumano ou cruel. Esse ponto que você toca da progressão da pena é um ponto extremamente sensível no seio social, mas que do ponto de vista da dogmática penal e constitucional é extremamente relevante, porque você segrega alguém que transgrediu, impõe uma pena em se tratando de crime organizado, facções criminosas, essas penas são altas, e a sociedade, o Estado precisa oferecer condições para que esse cidadão que foi apenado, que foi segregado, ele retorne de forma gradativa ao seio da sociedade. Com o quê? Com o objetivo dele ir se adaptando, dele ir entendendo como que a sociedade está, que ele transgrediu, que ele estava fora e que para ele voltar para esse seio da sociedade ele precisa, enfim, entender como aquilo. Então, essa progressão é algo relevante. Eu não estou dizendo que não dá para se discutir aumento de critérios, estabelecer critérios mais objetivos para que haja progressão de pena. É preciso que se pense soluções, mas sempre com esse viés de que a progressão de regime, as saidinhas, isso é uma forma com que o Estado tem a obrigação de garantir que esse cidadão, que um dia de fato vai sair do sistema, ele possa, de forma gradativa, ir se integrando à sociedade. Esse seria o ideal, né? Que cada pessoa que comete um delito, os criminosos, fossem para o sistema penitenciário no sentido de corrigir essas pessoas, de trazê-las de volta à sociedade em condições de respeitar as regras do jogo e de não cometer mais delitos. Mas é uma reclamação constante, especialmente das forças policiais. Esse problema do criminoso, aí a gente sai um pouco aqui até da esfera do crime organizado, desses crimes de maior potencial ofensivos, para delitos de menor gravidade. Mas o que acontece com uma grande frequência é que os policiais prendem o criminoso chega depois de ter cometido um crime, às vezes em flagrante, dias depois ele está de volta. Essa é uma queixa que as forças policiais militares têm, policiais civis têm. E como está equilibrado esse jogo? Você que tem essa vivência, existe um ponto de equilíbrio ou a gente precisa endurecer um pouco mais para que as regras sejam realmente respeitadas e o crime comece a encontrar limites? Essa pergunta, essa sua reflexão e pergunta é fantástica, Marcelo. A gente tem... Eu me recordo de uma frase do ministro Gilmar Mendes em que ele diz: no Brasil prende-se muito, mas prende-se muito mal.
E essa frase do ministro Gilmar faz todo sentido, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem a maior população carcerária do mundo. Infelizmente, uma das maiores, mas infelizmente as pessoas que estão custodiadas nesse sistema prisional são basicamente pessoas negras, pessoas do baixo clero do tráfico de drogas e pessoas envolvidas em crimes patrimoniais. Ou seja, nós temos uma população carcerária absurda tratando de pessoas que cometeram transgressões em alguma medida sem um grande valor jurídico. Então, eu estou te colocando isso para dizer o quê? De fato, talvez esse olhar desse Plano Real de Segurança Pública, dessa PEC, que me parece que está focada no crime organizado, nacional, transnacional, talvez seja o que nós, de fato, estejamos precisando para corrigir essa distorção de que o direito penal, a política de segurança pública, seja focada para aqueles que causam o maior mal à sociedade. E não esses criminosos de condutas penalmente irrelevantes, que de fato são custodiados, vão para o sistema carcerário, por vezes, quando obtêm algum benefício de saída, de progressão, voltam a delinquir nesses exatos crimes que eles foram segregados. E para quando se tem essa delinquência, nesses benefícios, a lei já tem um tratamento adequado, que é a cassação do benefício. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Bom, agora tem um outro ponto desse Plano Real da Segurança Pública que diz respeito justamente à proteção de membros do Poder Judiciário. Seriam leis mais duras no sentido de proteger juízes, procuradores, que muitas vezes são os que tratam desses crimes maiores, que têm pessoas ligadas às facções criminosas sob as suas decisões e que sofrem ameaças e, como já vimos, infelizmente, alguns casos chegam a sofrer atentados e, inclusive, alguns com resultado de morte de pessoas do judiciário. Como você vê essa questão no dia a dia ali da justiça? Essas ameaças acontecem? Você já teve alguma experiência de alguma pessoa conhecida sua, ou de saber que alguma pessoa realmente vinha sofrendo ameaça por parte do crime? E como uma lei poderia melhorar a proteção a essas pessoas, dando mais garantia para que as decisões judiciais sejam tomadas sem o medo de represálias e principalmente de outros crimes? Perfeito, Marcelo. Essa tua pergunta também é interessante a gente fazer a reflexão, porque a partir da nossa Constituição de 88, houve uma preocupação do nosso constituinte originário de dar condições a juízes, a promotores, de exercerem as suas funções sem o medo de uma eventual retaliação. E essas garantias que se tem no texto constitucional, elas foram remetidas justamente ao Estado, dando ali ao juiz, ao promotor, a garantia da inamovibilidade, né, da garantia do vencimento do subsídio, a garantia de que o juiz ou promotor, enfim, ele possa exercer o seu papel ali sem qualquer tipo de interferência externa ou receio de interferência externa. Essas garantias constitucionais que nós temos hoje funcionam muito bem, mas me parece que, de fato, há a necessidade da gente pensar na proteção física, pessoal e das famílias de todos esses agentes que trabalham com o sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal. Não é incomum a gente se deparar com notícias de tentativas de assassinato, planos para constranger juízes, promotores, intimidações. Nós, advogados, inclusive, somos também, em alguma medida, alvo dessas organizações criminosas. Então, é de fundamental importância que se pense em soluções para que todos esses atores envolvidos no sistema de justiça possam exercer a sua função, especialmente os
que estão na função pública, né, possam exercer livre de qualquer tipo de constrangimento por receio, enfim, de eventualmente enfrentar uma grande facção criminosa que pode ceifar sua vida ou de sua família. Num contexto geral, considerando essa proposta do governo, que ainda não foi apresentada, mas já foi lançada aí, de certa forma, à imprensa, e a PEC da Segurança Pública, considerando o que já tem sido apresentado, se aprovados, você acredita que isso teria um impacto positivo na segurança pública? Tem alguma observação que você teria a partir da sua experiência? De maneira geral, qual é a sua opinião sobre esses planos que estão postos para a mudança na nossa segurança pública? Bem, Marcelo, a gente, toda a política pública que é implementada, a gente precisa de fato de um tempo, né, para ver o engajamento das autoridades nos compromissos em que o plano foi trabalhado. A gente precisa ver como as instituições, como o Poder Judiciário interpreta esses planos. Mas, de um modo geral, eu penso que esses dois planos, tanto a PEC quanto a esse possível plano real que está sendo cogitado, ele traz basicamente eu destacaria 3 pontos que eu acho interessante. Primeiro, a coordenação da União, não como uma competência privativa, como uma restrição, mas uma coordenação efetiva da União, por meio do Ministério da Justiça, no sentido de fomentar essa colaboração com todos os estados da federação, com todos os entes da federação. É de fundamental importância. A Polícia Civil de São Paulo precisa ter um instrumento de compartilhamento de informações com a Polícia Civil do DF. A Polícia Civil do Rio de Janeiro precisa ter um banco de dados em que ela possa consultar um eventual crime que esteja ocorrendo, que atravesse as fronteiras do Rio de Janeiro e vai parar, por exemplo, no norte do país. Então, eu penso que esse é um grande avanço. O segundo grande avanço que eu acho particularmente interessante é a criação de uma polícia federal ostensiva, que a proposta da PEC é justamente transformar hoje a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia ostensiva, que terá a competência de fazer esse trabalho de patrulhamento ostensivo nas estradas, nas hidrovias, nas ferrovias, que são exatamente os lugares onde escoam o principal produto dos crimes organizados, especialmente das facções, né, nacionais e transnacionais. Então, esse eu penso que é um segundo grande ponto e um grande avanço. E o terceiro ponto que eu destacaria é que essas políticas públicas de segurança, o crime organizado se transforma todo dia, a todo momento, são novas ferramentas, são novos atores. O fato de o governo, o poder legislativo estar pensando nisso, eu acho isso de forma muito positiva. Eu acho que é uma coisa muito positiva e que terá que ser feito de forma permanente. Essa observação, essas constatações, esses dados precisam ser trabalhados de forma permanente para que, de fato, a gente faça um enfrentamento do crime organizado de uma maneira efetiva e que isso se transforme num ambiente social melhor para toda a sociedade. No final das contas, é o que todo mundo espera, né? Que as medidas e a proposta de emenda constitucional resultem em uma sociedade mais segura, onde nós temos maior liberdade de ir e vir, com menos preocupação em relação à nossa segurança. Bom, José de Souza Lima, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Foi uma honra e uma alegria fazer esse bate-papo com todos vocês, com todos os telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível, não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Em outubro é celebrado o Dia Mundial dos Animais. Nós preparamos uma edição especial para falar de proteção e também de ameaças à fauna brasileira. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses três princípios. Nós temos a oportunidade, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. O Festival Curicaca, em Brasília, reuniu grupos de mulheres de diversos setores para debaterem propostas para a COP30 relacionadas ao protagonismo feminino nas decisões sobre o clima. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política, entre a economia e a vida. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. O mico-leão dourado teve aumento de 30% na sua população na última década, mas ainda corre risco de extinção. E um drama ambiental no Vale do Guaporé, em Rondônia. Além da caça predatória, a mudança no clima tem causado grande impacto na reprodução de tartarugas de água doce. A perda de habitats naturais é uma grande ameaça à fauna mundial. Manter alguns animais em cativeiro em zoológicos e aquários é então uma forma de evitar a extinção de várias espécies. Os zoológicos e aquários são muito mais do que espaços de lazer. São centros vivos de conservação, onde a ciência e o cuidado se unem para reduzir a ameaça de extinção de espécies e reabilitar animais. No Congresso Nacional, um projeto de lei tem como objetivo reconhecer essas instituições como verdadeiros guardiões da biodiversidade. É exatamente para trazer mais segurança, mais obrigação de quem
resolve montar um zoológico, que seja uma prefeitura, que seja o Estado, que seja federal, que tenha obrigação de fazer com que os animais tenham bons tratos, que eles sejam bem cuidados, que eles sejam bem alimentados e com médicos veterinários, com sanidade, para que quando uma criança for, quando as pessoas forem conhecer, também tenha um ambiente saudável. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses 3 princípios. Então, na parte da pesquisa, quando a gente pega o animal e tem um conhecimento sobre a espécie, na parte de reprodução, do que o animal se alimenta, de que forma ele está aqui no zoológico, como ele está sendo acompanhado. Tem na parte das informações que são coletadas no dia a dia pelos alunos, isso vira estudos, vira artigos técnicos também. Então, acho que esse é um dos principais pilares que o zoológico tem para atuar. Programas específicos possibilitam reintroduzir animais na natureza, devolvendo o equilíbrio aos ecossistemas. Esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho que é uma equipe multidisciplinar. Então é feito todo um estudo de como esse animal chega no zoológico, de que forma a gente pode devolvê-lo à natureza através das repreensões que a gente recebe aqui, ou também a questão dos maus tratos, que a gente recebe os animais, faz todo esse levantamento, se é possível ter reprodução ou não. Então é feito um cuidado bem amplo com a equipe. Muita gente enxerga os jardins zoológicos como lugares de exibição de animais. Mas, mais do que isso, eles têm a missão de despertar a consciência. Eu acho que o principal ponto nosso aqui é desmistificar também um pouco da informação que o público conhece sobre o zoológico. Então, quando nós falamos de todos esses programas, das visitas guiadas que nós temos, a gente mostra a importância do zoológico, que não é só os animais expostos. Então, a gente tem a questão da conservação, da pesquisa, e mostrar para a população que não é só o zoológico que tem esse papel de conservar a biodiversidade, que todos nós juntos podemos mudar muito o nosso futuro, né? Então acho que essa é a principal informação e notícia que a gente pode dar para o público. Entre os animais resgatados no Zoológico de Brasília está um elefante chamado Chocolate, símbolo da luta contra o tráfico e os maus-tratos. O diretor, que gosta de caminhar pelo parque para acompanhar de perto o bem-estar dos animais, explica que o trabalho vai além da exposição. Aqui no Zoológico de Brasília nós temos 2 elefantes, nós temos a Belinha e temos também o Chocolate. O Chocolate foi um dos animais que veio para nós aqui através de uma apreensão, de um circo. Então ele sofreu muito maus tratos, então a equipe nossa tem trabalhado bastante para condicionar, para melhorar essa questão de saúde e bem-estar dele. Assim como os zoológicos, os aquários não são apenas ambientes de lazer e entretenimento. Eles acolhem espécies vítimas de maus tratos, resgatados de situações de risco, oferecendo cuidado e reabilitação, o que contribui também para pesquisas importantes. Quando a gente fala, por exemplo, de reprodução de espécies marinhas, muitas vezes é difícil entender como isso ocorre, né? Algumas espécies vivem em locais de difícil acesso. Então, nós temos a oportunidade, né, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. Então, com quantos anos eles começam a se reproduzir, como é o tipo de reprodução, né, quantos filhotes tem, enfim. Então, esses dados são extremamente importantes, né, e colaboram muito, né, para a conservação das espécies nos ambientes naturais. Os aquários também funcionam como centros de educação ambiental. O nosso foco hoje é mostrar para os nossos visitantes o porquê existem espécies sob cuidados humanos, por que esses animais estão aqui hoje, né? E infelizmente muitas vezes são reflexos, né, das ações do ser humano no ambiente desses animais. Então é mostrar como o ser humano afeta, né, diretamente a vida desses animais e como, né, a gente pode reverter essa situação e ter aí um planeta muito melhor para todo mundo. O mundo se prepara para a COP30. Aqui no Brasil, mulheres de diferentes partidos e setores se unem para fortalecer a participação delas nas decisões sobre o clima. Em Brasília, o evento Bancada Feminina na COP30 reuniu senadoras, deputadas, ministras e lideranças da sociedade civil para discutir sustentabilidade e inovação e o papel das mulheres na transição ecológica. Curicaca, uma ave do cerrado que, ao cantar, anuncia mudanças nas condições do tempo.
deu nome ao Festival da ABDI, que abrigou os debates das mulheres. Na abertura, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento comentou o recém-lançado programa do governo que zerou o IPI para carros sustentáveis. O que é o carro sustentável? É o carro de entrada, não é carro de R$200 mil. Carro de entrada, não paga imposto, IPI, tem que ser fabricado no Brasil, flex, não pode emitir mais que 83 gramas de carbono por quilômetro rodado e 80% de reciclabilidade. A bancada feminina se encontrou nos 2 primeiros dias do festival e discutiu temas relacionados à economia verde, financiamento climático, biomas, redes de apoio entre mulheres e a importância da representatividade delas na política e na gestão ambiental. A COP30 será uma oportunidade para mostrar ao mundo que o Brasil pode ser líder da transição ecológica global. Um país capaz de conciliar crescimento econômico, geração de emprego e renda e proteção dos nossos biomas. E, sobretudo, um país onde as mulheres estão na linha de frente dessas transformações. Elas querem decidir, elas querem agir, elas querem governar e principalmente transformar. É uma convocação à ação, ao engajamento e à liderança feminina em todos os níveis, do local ao global. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. É preciso que o Estado crie mecanismos de crédito, de formação técnica, incentivos fiscais. Isso é o maior desafio para nós, voltado a empreendimentos sustentáveis, liderado por nós mulheres. Essa relação gênero e clima, ela tem uma simbiose muito grande, muito forte. O que nós precisamos é de uma sociedade cidadã, de uma sociedade em que as mulheres se sintam absolutamente livres, respeitadas, valorizadas, colocando todo o seu potencial, de habilidades, de inteligência das suas vidas. E acho que esse momento é muito importante para a gente discutir isso. A líder do projeto Sebrae Delas explicou a força do empreendedorismo feminino no enfrentamento aos impactos dos eventos ambientais extremos. Nós, mulheres, em geral, temos menos renda, menos dinheiro que os homens e a gente se dedica muito, muito por motivos culturais, a questões domésticas, o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa, com os idosos, fora a questão da violência, A gente sabe que quando tem um desastre climático, as mulheres acabam sendo muito mais violentadas e assim por diante. Então, quando você tem uma enchente, quando você tem uma seca, quando você tem algum desastre, é preciso de dinheiro, não é verdade? É preciso de dinheiro para poder mudar, por exemplo, se você está numa casa que foi levada pela enchente, ou se você está num lugar onde não tem mais comida. E o empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres que são mulheres que têm empresas, que têm negócios, é a forma mais rápida de você conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Você não precisa passar por um curso, por exemplo, de vários anos de formação. A senadora Jussara Lima falou do estigma e do potencial do bioma onde está o seu estado. A caatinga ainda é invisível para muitos brasileiros. Ela só aparece nas manchetes quando há seca, fome ou incêndios. Mas ela é bioma de futuro, de energia solar abundante, de plantas medicinais únicas, de cadeias produtivas sustentáveis que podem gerar empregos verdes e fortalecer a economia local. Transformar essa percepção é também uma forma de inovação política. O tema deste encontro é por mais mulheres nas decisões políticas e climáticas não é apenas um pedido, é uma necessidade. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política, entre a economia e a vida. Esses debates todos fizeram parte do processo de elaboração de uma carta prevista para ser apresentada em novembro em Belém. A iniciativa reforça o protagonismo delas nas discussões sobre sustentabilidade e igualdade de gênero. O objetivo é construir de forma conjunta propostas que representem a voz das mulheres brasileiras nas negociações da COP30. Carta que tem de tão coletiva,
tão inclusiva, né? E uma carta que não se pretende ser só um documento que vire de fato políticas públicas, legislação, para que a gente possa de fato promover essa transformação que a gente tanto precisa, para que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo na prática. Obrigada, gente! Confira mais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Representantes de diversos países se reuniram em Brasília na Pré-COP, uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em novembro em Belém. Para o presidente da COP30, André Correia do Lago, o encontro foi fundamental para conhecer os limites de cada país nas negociações. Eu acho que o que houve aqui e que foi extremamente útil fazer essa pré-COP é que nós já temos isso agora muito melhor mapeado, porque eles foram muito claros nos limites do que eles podem ou não podem aceitar no processo negociador. Então, ainda falta muita coisa, porque tem muita coisa. Durante o evento, o governo federal destacou o papel da COP30 como a COP da implementação. Muitos países colocando nas bilaterais que tivemos, eu particularmente, com a Índia, com Singapura, com alguns países, de que eles querem muito ajudar para que a COP30 de fato seja a COP que vai inaugurar esse período após o Acordo de Paris, que é muito desafiador. Quando a gente tem um instrumento que deu lastro para que a negociação no âmbito da Convenção de Mudança do Clima prosseguisse por 10 anos, é desafiador o que vai ser a base para os próximos 10 anos. Obviamente que isso não é construído pelo Brasil sozinho, mas temos a consciência de que os tijolos, a edificação começa pela COP30. Os níveis de dióxido de carbono atingiram novos recordes em 2024, segundo a Organização Mundial Meteorológica, chegando a uma média anual de 423,9 partículas por milhão. Desde a década de 1960, as taxas de gás carbônico triplicaram. Elas passaram de um aumento médio anual de 0,8 ppm para 2,4 ppm entre 2011 e 2020. Entre 2023 e 2024, o aumento foi de 3,5 partículas por milhão. Este foi o maior desde 1957, quando iniciaram as medições. A cada 10 pessoas em situação de pobreza multidimensional, quase 8 estão diretamente expostas a riscos climáticos. É o que aponta o Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2025. O relatório mostra que 651 milhões de pessoas que vivem na pobreza estão sob 2 ou mais riscos climáticos, enquanto 309 milhões enfrentam 3 ou 4 perigos simultaneamente. Os riscos que mais atingem essa parcela da população são o calor elevado, 608 milhões, e a poluição do ar, 577 milhões. 465 milhões de pessoas em situação de pobreza moram em regiões propensas a inundações e 207 milhões em áreas afetadas pela seca. Mico-leão dourado. Graças ao esforço de diversas organizações ambientais, a espécie vem aumentando sua população, hoje com aproximadamente 4.800 indivíduos, mas ainda está em perigo. Nativo da exuberante Mata Atlântica, o mico-leão dourado encanta por sua beleza singular. Sua pelagem dourada, que lembra uma coroa de fogo, faz dele um verdadeiro tesouro vivo da natureza brasileira. A vida desses pequenos primatas guarda delicados mistérios. A gestação dura cerca de 130 dias e, muitas vezes, dá origem a gêmeos, um símbolo de esperança em meio à ameaça constante de extinção. Para sobreviver e prosperar,
Cada grupo precisa de ao menos 50 hectares de floresta. Espaço onde encontram alimento, refúgio e a chance de perpetuar a espécie. O mico-leão-dourado é um guardião da Mata Atlântica e um símbolo vivo da urgência em preservar o que ainda nos resta. O Vale do Guaporé, na fronteira com a Bolívia, é um dos maiores abrigos de quelônios da América do Sul. A região enfrenta um desafio preocupante: o atraso no início da desova de milhares de tartarugas pelo segundo ano consecutivo. Veja na reportagem da TV Assembleia de Rondônia. No Vale do Guaporé, a paisagem impressiona. O rio serpenteia por uma imensidão de floresta nativa, revelando um espetáculo de cores. Bandos de pássaros riscam o céu, flores silvestres começam a brotar e o verde intenso da selva ganha novos tons. Mas por trás dessa beleza, um alerta. Há mais de um mês, as tartarugas na Amazônia aguardam para desovar. Os animais permanecem amontoados, sem destino, em um ponto específico do rio. Essas imagens que a gente viu com as tartarugas em cima do rio, elas são espetaculares, mas na verdade também escondem um drama. Esses animais, sem poder chegar até a praia para poder fazer a desova, eles sofrem muito e correm o risco, né, Zeca, de morrer até mesmo dentro d'água por conta de não conseguir fazer essa desova, de uma infecção provocada por isso. Sim, se ela não conseguir desovar, aquele ovo ele vai estragar, vai apodrecer dentro do intestino dela e ela vai sofrer uma infecção e pode vir a morrer, sim, com certeza. A cheia prolongada é o que está impedindo a formação das praias, o único local onde elas depositam seus ovos. Apenas alguns tracajás conseguiram colocar ovos nas poucas faixas de areia que surgiram. Nós estamos em uma das poucas praias que surgiram aqui nessa região do Guaporé, porque a água, o nível do rio continua ainda muito alto. A água não baixou o suficiente para que as tartarugas comecem a desovar. O tracajá, ele é um animal menor que a tartaruga, né? Ele chega aí até 18 quilos no máximo, né? E coloca em média, aqui a gente tem aí aproximadamente 18 a 20 ovos, enquanto que a tartaruga da Amazônia são mais de 100 ovos, chegando até a 120, 125 ovos. A situação não afeta apenas as tartarugas. Nossa equipe registrou ninhos de gaivotas com ovos e filhotes, um flagrante raro. Aqui a gente tem uma imagem espetacular, né? Extraordinária. São 3 filhotinhos usando o mesmo ninho, fazendo de conta que estão mortos para não chamar a atenção. A mamãe gaivota, ela vem aqui trazer comida para eles e aí eles vão ficar aqui mais 20, 25 dias para depois já saírem sozinhos para a natureza. Caminhando mais um pouco na areia, nos deparamos com o milagre da vida. Aqui acabou de nascer um filhotinho, tem outros que já nasceram, né? Estão aqui quietinhos, acomodados. A reprodução dessas aves já deveria ter acontecido 2 meses atrás, mas como o calendário da natureza mudou, a realidade é outra. O cenário só não é mais dramático porque as gaivotas estão superando as adversidades ambientais e prosseguindo com seu ciclo de vida. Mas a estiagem já revela números preocupantes. No ano passado, de 1.400.000 tartarugas que deveriam nascer, apenas 350.000 chegaram a desovar, e nem todas resistiram aos predadores do rio. Este ano, a demora drástica na desova deve reduzir ainda mais a quantidade de filhotes, acendendo um novo alerta para o ecossistema. O IBAMA reconhece a gravidade do problema, mas explica que vem monitorando a situação. Mesmo diante de todos esses desafios, de todas essas limitações, o IBAMA está procurando fazer o máximo que pode. Seja enviando equipes para garantir todos os anos essas campanhas de monitoramento, seja enviando equipes mesmo que de forma esporádica, mas o IBAMA ele está priorizando sim a fiscalização
no rio, o guarnecimento dos animais, o guarnecimento das praias para garantir a perpetuidade da espécie. O IBAMA atua com apenas 2 fiscais em uma região que vem enfrentando a caça predatória. A matança indiscriminada fez as tartarugas mudarem de local para a desova. O que ainda consegue inibir um pouco a atuação dos caçadores de tartarugas são os homens do pelotão de fronteira do Exército, que costumam patrulhar as águas internacionais. O problema é que até para o Exército é difícil navegar quando a água é em excesso ou seca prolongada. Aqui a gente está numa região que tem muita pedra e o piloteiro tem que ter todo o cuidado possível, porque se o motor não estiver destravado, a hélice do motor ela quebra. E aí acabou-se a embarcação. Uma outra imagem inusitada no prolongamento do rio são os esconderijos naturais formados pela vegetação. Quem não é da região imagina que foram construídas cabanas flutuantes às margens do rio. Isso aqui, que a gente tem aqui do lado, chama-se tarope. É uma planta aquática que inclusive serve de alimento para as tartarugas. Em meio a toda a beleza e vida que a região oferece, os ambientalistas alertam para o risco das tartarugas do Guaporé voltarem a entrar na lista de extinção. A gente vai tentar salvar o maior número possível, mas já está chovendo muito no Guaporé e a tendência é o rio encher e sufocar os filhotes. A tartaruga ela faz parte da cadeia alimentar da maioria dos aquáticos e de boa parte das aves. E aí, sem tartaruga, todo o ecossistema está comprometido, muda tudo. Entre fenômenos naturais, caça predatória e pouca fiscalização, o ciclo da vida no Guaporé enfrenta riscos cada vez maiores. Um desafio que ameaça não só as tartarugas, mas todo o equilíbrio da região. O Senado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava.
Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No mês de setembro, Roraima passou a integrar o Sistema Interligado Nacional e agora se projeta como um novo polo estratégico de energia. O estado era o único ainda isolado do sistema de energia no país. Começa agora mais um assunto de estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa conquista, além de saúde pública, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Doutor Irã, do PP de Roraima. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Uma honra estar aqui no seu programa e para nós discutirmos temas de tanta importância para o Brasil e particularmente para o meu querido estado de Roraima. Isso mesmo. E o senhor participou da aprovação do projeto que criou o Sistema Nacional de Educação, com o objetivo de garantir eficiência e melhorias para as políticas educacionais do país. Como que o senhor avalia a educação em Roraima e como esse sistema nacional poderá melhorar o ensino no seu estado? Eu acho que nós tomamos por base um exemplo que já funciona no nosso país, que é criarmos políticas de Estado para ações em várias frentes importantes para a sociedade do nosso Brasil. Por exemplo, nós temos já um sistema unificado de saúde, o nosso SUS, que é um patrimônio dos brasileiros, que funciona com alguma dificuldade, mas é um exemplo para o mundo, o maior sistema unificado de saúde universal, equitativo e integral do mundo. Já temos um sistema unificado de segurança pública e agora, a exemplo desses dois eixos, nós criamos o eixo do sistema unificado de educação, criando para a educação uma política, seja uma política de Estado, uma política de estratégias duráveis, evitando que cada governo que entra tenha uma ideia mirabolante e mude completamente as estratégias. Além do que, otimizar recursos e hierarquizar programas. O que é isso? O governo federal ele ficará responsável pelas diretrizes maiores e o governo estadual por um determinado nível de programas e os municípios a executar, por exemplo, programas na educação básica, por exemplo, que é uma atribuição
dos municípios, de forma que nós hierarquizando e tendo informações adequadas e políticas adequadas, otimizando recursos, avaliando efeitos, avaliando resultados, acho que nós teremos aquilo que é um sonho para nós, de diminuir essa secessão que existe entre os estados do Sul, do Sudeste, onde nós temos mais acesso, uma educação mais avançada, para os nossos estados periféricos, que têm muita dificuldade em educar os nossos brasileiros, tanto na educação básica quanto na educação no ensino médio, porque nos lugares mais longínquos a educação ela é feita de uma maneira ainda muito incipiente, o que gera uma formação inadequada e dificulta o acesso dessas crianças e desses jovens à universidade, à formação superior, e condena esses nossos jovens a uma discricionalidade no ponto de vista de acesso. Então, eu acredito que, isso é um grande desafio para todos nós, para a sociedade, para os governos, para o Congresso Nacional, de construirmos uma plataforma adequada, otimizando, assim, avaliando os projetos que são implantados e implementados e fazendo um direcionamento de rumo mais adequado, mais moderno, porque nós temos, Sérgio, hoje um grande desafio. Às vezes, um garoto ou um jovem, ele aprende muito mais usando isso aqui, se ele souber utilizar as plataformas, as redes de internet que são dedicadas à orientação, a saber, eles aprendem muito mais no smartphone do que na escola. Então, nós temos que tornar realmente a escola um atrativo para que os nossos jovens realmente acreditem que, ao ir para a escola, eles vão auferir conhecimentos adequados para entrar no mercado de trabalho e serem competitivos nesse mundo onde nós não estamos competindo mais entre seres humanos, e sim com inteligência artificial, por exemplo. É um grande desafio. Sim, modernizar e adaptar às novas realidades, sim, né, senador? Sem dúvida. Agora, falando de saúde, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama, aproveitando que a gente está gravando essa entrevista no mês de outubro rosa, de conscientização, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no país, e Roraima apresenta maior taxa entre os estados de mortalidade. Que ações o senhor vem adotando para mudar essa realidade? O câncer de mama, infelizmente, mata mais mulheres no mundo. Em Roraima não é diferente. Eu tenho um conhecimento muito atual do que acontece nos dados epidemiológicos em relação a essas doenças no meu estado. E eu te diria assim, nós temos esses dados epidemiológicos, eles são diversos quando a gente aborda o caso de brasileiras em relação às venezuelanas. As venezuelanas que vêm para o nosso estado, as mulheres, elas não tiveram nenhum tipo de acesso e quase sempre, eu estou te dizendo isso porque são dados oficiais, dados que eu conheço muito bem através da UNACOM, da nossa UNACOM. Quase 100% das mulheres venezuelanas que vêm com câncer de mama para o nosso país procurar acesso no nosso Sistema Único de Saúde, que as acolhe, elas têm um câncer nível 3 ou mais, quer dizer, com comprometimento de outros órgãos. Um câncer que precisa de tratamentos, de 3 tipos de tratamento. Às vezes, cirurgia, químio e radioterapia. As mulheres brasileiras, quase 100% delas, com o advento, nós levamos para lá uma unidade do Hospital de Amor de Barretos e nós fazemos rastreamento em todo o estado, procurando, fazendo busca ativa nas mulheres. Agora mesmo, além da unidade, nós temos uma carreta que roda o estado, os bairros periféricos, fazendo busca ativa, chamando as mulheres com mais de 40 anos para fazerem seus exames. E isso gerou uma inversão dos quadros de câncer nas mulheres nacionais. A grande maioria das mulheres descobre seu câncer com cerca de 1 centímetro de tamanho. E esses cânceres,
eles não necessitam, inclusive, de cirurgias radicais, são cirurgias localizadas, nenhum tratamento adjuvante, às vezes não precisa nem de rádio, nem quimioterapia. E o alto índice de câncer que nós temos no nosso estado dá-se principalmente pelo cuidado que nós temos de fazer essas buscas. Quer dizer, quanto mais se busca, mais descobre-se câncer. Quer dizer, a gente podia não estar dando o diagnóstico e esse índice ser muito baixo. Mas nós temos eu acho que estamos fazendo um trabalho que não é um trabalho só do Hospital do Amor. A UNACOM, a Secretaria de Estado da Saúde, tem uma unidade de controle de câncer que tem cirurgiões muito habilitados, competentes. Nós temos quimioterapia, que não falta medicamentos para os pacientes que precisam de quimioterapia. E agora, para nossa felicidade, nós vamos inaugurar agora em novembro nossa primeira unidade de rádio e bracterapia, que foi algo que eu consegui ainda no governo Temer, e essa obra teve um problema. A empresa nacional, que fazia 9 unidades no país todo, ela abandonou essas obras no país todo, era uma empresa nacional, e durante a pandemia nós ficamos com essa obra parada. Foi uma luta, ela virou uma favela de venezuelanos, ela foi ocupada por venezuelanos, nós tivemos que tirar com todos os padrões que se exige para se tirar pessoas de vulnerabilidade de determinados locais, e conseguimos retomar a obra, e agora, felizmente, nós teremos aí um ciclo completo de tratamento de câncer no nosso estado. Muito bem. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Assembleia Legislativa de Roraima. Vamos à tela. Olá, meu nome é Isabela Bastos, eu sou jornalista da TV Assembleia Legislativa de Roraima, e a minha pergunta é sobre a sua atuação no trabalho voltado ao enquadramento dos servidores do ex-território federal de Roraima ao quadro efetivo da União. Nós sabemos que são milhares de pessoas que ainda devem ser atendidas, mas que muitas já foram beneficiadas. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia tanto o reforço que essas pessoas significam aos quadros da União, já que são novos servidores que estão atuando no Estado, quanto o benefício e a segurança econômica que essas famílias recebem a partir do enquadramento. Muito bem. Agradeço aí a pergunta super pertinente aí da Isabela. E, Sérgio, nós ficamos... Eu, antes de ser político, eu sou médico, você sabe, eu estou atuando em Roraima há 44 anos. E sempre escutei, depois da Constituição de 88, que as pessoas que tinham um vínculo com esse território tinham o direito de pleitear a sua transposição para a União. E muitos políticos passaram por lá e prometeram essa transposição e o enquadramento na União. E quando eu fui deputado, pela primeira vez, em 2014, eu fui ver quantos tinham sido enquadrados desde aquela época até 2014. Eu fiquei assustado. Só 228 servidores foram transpostos para a União. Aí nós começamos a trabalhar para ajudar essas pessoas que tinham essa expectativa de direito para conseguir os seus documentos, os seus apontamentos, as fichas financeiras, para justificar, para provar que trabalharam no ex-território. Parece uma coisa simples, mas não é. As coisas eram feitas à mão, as secretarias mudaram muito de lugar e muito se perdeu, os municípios perderam documentos, enfim, era meio difícil. E não foi um trabalho do senador Irã, não. Agora, o que aconteceu é que aquilo me sensibilizou muito e eu montei uma estrutura no meu estado, em Roraima, para acolher essas pessoas e orientar as pessoas o caminho a seguir para conseguirem atingir essa expectativa de direito que muitas estavam esperando há 15, 20 anos. E, para encurtar mais a história, nós ajudamos muito e hoje nós temos quase 5 mil pessoas transpostas para a União. Eu acho que a Isabela sabe dessa história, por isso que ela me perguntou. E isso significa, além de uma força de trabalho qualificada, porque quando essas pessoas passam para a União, nós temos uma escola de governo, a Secretaria de Administração do Governo do Estado, que recicla essas pessoas. Recicla para renovarem seus conhecimentos com o uso de planilhas eletrônicas, para conhecer os sistemas informatizados de governo. Hoje quase não se utiliza mais papel, se utiliza sistema integrado de
os SEIs, essas coisas, enfim. E essas pessoas são preparadas e são oferecidas para as secretarias, para órgãos de controle, para os tribunais, tanto de justiça, TRE, Defensoria Pública, Ministério Público, e essas pessoas passam a trabalhar nessas instituições sendo remuneradas pela União. Imagine, você ter força de trabalho e você não precisar dispor de recursos financeiros para remunerá-las. Quer dizer, é um grande ganho, além do que nós hoje há uma expectativa, nós calculamos que cerca de 93 milhões de reais entram no nosso Estado ao mês, oriundo de salário de servidores da União que prestam serviço naquele Estado. Então, o impacto foi muito grande, nós continuamos fazendo isso, as pessoas lá de Roraima sabem o acolhimento que nós temos, nós preparamos uma equipe tanto aqui em Brasília quanto lá para acolhê-las, uma estrutura muito bacana, todo mundo conhece muito a legislação, sabe os caminhos e eu acho que o povo tem identificado assim, de uma maneira muito positiva o trabalho que nós fazemos. Mas não é um trabalho feito só pelo senador Irã. Toda a bancada se preocupa com isso, mas obviamente eu acho que a estrutura que nós montamos foi maior e isso impacta muito na vida. Eu estou muito feliz de poder, já no meu terceiro mandato, foram 2 de deputado e agora de senador, ver o número de pessoas que sonhavam, tem pessoas que estavam lá há 20 anos, Sérgio, esperando por esse momento e são histórias muito bonitas que emocionam. Nós temos, inclusive, moradores de rua que minha equipe acolheu, que orientou, que trabalharam lá no ex-território e que conseguiram se tornar servidores da União. Uma coisa que é impactante para nós. Eu fico muito feliz de poder proporcionar a essas pessoas através da nossa equipe e da acessibilidade, óbvio, do Ministério da Gestão. O ministro Esté tem apoiado muito, tanto os servidores do Amapá, quanto de Rondônia, quanto de Roraima. Você conhece bem, você está muito bem informado. E a comissão que analisa esses processos aqui, tendo à frente o João Cândido, que é um rapaz muito competente, tem nos ajudado muito a destrinchar essas dificuldades que essas pessoas encontraram ao longo da vida para serem reconhecidas pelo seu trabalho lá do ex-território, antes de 88. E outra situação também impactante para Roraima, comentei na abertura do programa, é que em setembro desse ano, finalmente, foi iniciada a conexão de Roraima com o Sistema Interligado Nacional de Energia. O estado era o único ainda isolado no país. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, o chamado Linhão de Tucuruí, que vai trazer energia, desenvolvimento e futuro para Roraima. A conexão elétrica nacional vai garantir uma energia mais segura, né, senador? Até então, Roraima dependia de usinas termoelétricas e até de importação de países vizinhos, no caso, Venezuela. O estado exporta, tem potencial para exportar energia agora e supera a demanda local. Investimentos da ordem de 3,3 bilhões estão impulsionando a infraestrutura já no estado. E essa energia agora confiável vai atrair novos negócios. O que o povo roraimense pode esperar em termos de desenvolvimento regional a partir de agora? Você, de certa forma, antecipou minha resposta. Mas é assim, nós também, isso era um sonho nosso. O nosso estado era um estado virtual. Quando eu cheguei nessa casa, na Câmara dos Deputados, o nosso estado tinha... nós não tínhamos terras, as terras eram do INCRA, as terras eram da União, quer dizer, se criou o estado de Roraima, mas não passou, o governo federal não passou as terras para Roraima. Olha só. Então, as pessoas que ocupavam suas terras, elas tinham uma ocupação, era um direito muito frágil na ocupação das terras. E aí, eu e o deputado Jonathan de Jesus, que hoje é ministro do TCU, fizemos uma lei, 14.004, e nós conseguimos aprovar essa lei, dando direito ao governo do estado de dispor dessas terras para titulá-las. E aí, óbvio, quando se tem segurança jurídica, o que acontece? Muitos investidores do país todo foram para lá para investir no agronegócio, na agricultura familiar. E hoje, para onde você for em Roraima, as pessoas que estão em Roraima sabem,
norte, sul, leste, oeste, você vai encontrar plantações de soja, plantação de milho, plantação de arroz, criação de gado. O nosso plantel aumentou muito. Enfim, nós vivemos um período virtuoso de desenvolvimento por conta daquilo que nós fizemos em relação às terras. Outra coisa que vai impactar muito é isso que você falou agora. Nós tivemos uma certa época, nós temos uma linha de transmissão que vem de Guri, na Venezuela, que é um complexo de 8 hidrelétricas ao longo do rio Orinoco, na Venezuela, no estado do Bolívar. Essa energia, durante um determinado tempo, nós tivemos uma energia mais estável. E depois a Venezuela se degradou. Está nessa crise que, quer dizer, ninguém tem... A Venezuela é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não tem gasolina, não tem como refinar. A Venezuela não tem comida para os seus nacionais. É por isso que nós temos esse êxodo humano que gerou 6 milhões de venezuelanos vagando pelo mundo em situação de vulnerabilidade. Então, aí, meu amigo, nós ficamos com térmicas e algumas térmicas que utilizam gás natural vindo do Amazonas, do município de Silves, através de carretas diariamente, 50, 60 carretas trazem gás natural para serem utilizadas nessas usinas, e isso gerava uma insegurança muito grande em termos de energia. Você sabe que um estado sem energia segura, ele não desenvolve, e nós tínhamos um problema muito sério. Assim, vou te dar um exemplo prático. Durante a minha atividade como médico, nós sempre tivemos que ter um backup próprio da nossa clínica, porque nós sempre trabalhávamos com emergência. Quer dizer, imagina você estar operando usando aparelhos eletrônicos em oftalmologia, que são muito sensíveis à variação de tensão, por exemplo. A gente estava sempre trabalhando preocupado com questão de estabilidade na energia, porque não é só faltar energia, é energia de má qualidade que danifica aparelhos. As pessoas sofriam muito no nosso estado com danos aos seus aparelhos eletrônicos, enfim. Tudo isso se resolve com essa questão. E, veja bem, nós tivemos alguns políticos que passaram por lá e tiveram muita influência em governos anteriores, mas, infelizmente, por interesses, às vezes, inomináveis, terminaram atrasando esse leão, porque da época da licitação dessa obra para agora, já vão mais de 15 anos, veja bem. Então, essa obra, ela começou a ser discutida, a bancada sensibilizou o Conselho de Defesa Nacional para considerar essa obra estratégica para o país. Ainda ao final do governo Bolsonaro, nós tivemos a negociação das compensações às etnias Atuari e Uamiri, que tem uma reserva ao longo da BR-174 de 110 quilômetros, e aí foram negociadas as compensações, as benfeitorias, o modo de fazer, a sustentabilidade dessa obra, e essa obra caminhou em tempo recorde, 2 anos e 8 meses, e agora nós inauguramos, interligamos, e é uma felicidade para todos nós. Eu que cheguei lá, era um garoto que nem você, agora já estou aqui de meio-dia para tarde, já a coroa, esperei muito tempo para que nós pudéssemos ver esse sonho dos roraimenses ter se tornado realidade. E a expectativa aqui, como você falou, é que nós revitalizemos e fortalecemos mais esse círculo virtuoso. Você sabe que Roraima é o estado que mais cresce no país, é o maior crescimento do PIB do país, apesar de todo esse drama de venezuelanos que nós vivemos lá. Eu acho que é uma resposta do nosso trabalho, o trabalho de todos, não é um trabalho de uma pessoa só. É um comprometimento das bancadas, dos governos, dos representantes aqui, e que gera todo esse círculo virtuoso que nós vivemos no nosso estado, graças a Deus. E falando nesses avanços e crescimento do estado, Roraima avança muito da questão da agricultura e regularização fundiária, né, senador? Como equilibrar isso com a questão da preservação ambiental? Bom, o nosso estado é um exemplo de preservação, porque nós temos lá, aos brasileiros que não conhecem Roraima, eu até convido para que visitem, que é um estado belíssimo. Diferentemente do estado do Amazonas, nós não temos lá uma floresta. No sul do estado, na fronteira com o Amazonas, nós ainda temos uma floresta de transição. Mas do meio para o norte, até a fronteira com a Venezuela, com a Guiana,
nós temos lá campos naturais, nós temos lavrados, são cerrados, e onde, quando eu cheguei lá, todo mundo dizia que aquilo não servia para nada, era muito pobre. E depois que, com o advento, o fortalecimento do agronegócio, da soja, aquele lavrado que se dizia que não servia para nada, ele se tornou um ambiente absolutamente propício para se plantar soja pela insolação e pelo fato de que a nossa safra, ela acontece quando a safra daqui acaba a colheita, nós começamos a plantar e colhemos num tempo diferente. Então, e pela insolação, a nossa soja é de excelente qualidade e também nós tivemos grandes para desenvolvimento de agricultura familiar, principalmente até a agricultura familiar indígena, que é muito fomentada pelo governo atual do governador Antônio Denário. Quer dizer, as comunidades indígenas, tanto do lavrado quanto da serra, elas recebem muito incentivo financeiro, incentivo de equipamentos, insumos, para desenvolver as culturas que elas têm como características. Umas plantam arroz, outras plantam milho, outras produzem muita farinha, enfim. E nós estamos vivendo aí, já plantamos praticamente 200 mil hectares de soja e exportamos a soja através do porto de Itacoatiara, no Amazonas, e através da Guiana, que a Guiana, nós temos essa fronteira virtuosa, que é o país que mais cresce no mundo hoje, e ela está se tornando um corredor para a exportação de farelo de soja, não só para a Guiana, mas também para todos os países do CARICOM e para a Ásia, porque nós estamos muito próximos. Veja bem, você pode sair para Manaus e entrar pelo Rio Amazonas, sair pela Foz, fazer essa curva lá pelas Guianas, pelas 3 Guianas, passar pela Venezuela e entrar no Canal do Panamá. Isso demanda 15 dias. Se você sobe direto para o porto de Linden, na Guiana, você chega no Canal do Panamá em 3 dias. Quer dizer, nós estamos... a Guiana está asfaltando essa estrada de Linden, do porto, já asfaltado de Georgetown para Linden, e de Linden no porto em direção a Lethem, na fronteira, e nós estamos já durante o período de... A gente chama de inverno e verão lá, a época de chuva e de estiagem. Na época de estiagem, a estrada fica bem trafegável e nós estamos aproveitando para exportar as nossas riquezas para o CARICOM. São 40 milhões de pessoas que estão nas ilhas do Caribe e para outros lugares, através da Guiana, que vai se tornar realmente um corredor muito importante de exportação. E como você falou, em relação à exportação de energia, a ideia é de se fazer um arco, o Arco Norte, e utilizar compensações energéticas entre... Porque a gente acha que essa crise da Venezuela não há mal que dure para sempre, não é? Então, no futuro, nós teremos aí compensações energéticas entre a Venezuela, que já tem uma linha de transmissão, e com a Guiana também, que produz muito petróleo, produz muito gás, que é interessante para nós. Eu acho que toda essa relação que nós vamos ter em termos de compensações energéticas será um marco importante para o desenvolvimento dos 3 países, incluindo o Roraima. Muito obrigado, senador Doutor Irã, pela participação aqui no Assunto de Estado. Um prazer para mim, Sérgio. Me convide mais vezes. Fazia tempo que você não me convidava. Com certeza. Grande abraço, um abraço a todos. Sempre à disposição. Deus abençoe a todos. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando
Quando a gente achava que já tinha visto tudo em Togoville, que a gente já tinha ticado da lista, a gente começou a ouvir um batuque. E onde tem batuque, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Não, é o funeral. Agora, o arranjo daquilo era muito parecido com a estrutura do candomblé, né? Porque estavam os homens na percussão de um lado e as mulheres de outro lado cantando, respondendo à percussão. E, ocasionalmente, algumas delas iam para o centro do terreiro ali para dançar. E dançando de uma forma muito parecida com o que a gente encontra nos candomblés. A dança para os orixás. Então eram danças, não eram simples danças, eram danças voltadas para orixás. No caso do Togo, principalmente para os voduns. A TV Senado tem um espaço em sua programação dedicado ao documentário nacional. Para deixar esse espaço ainda mais diverso, estamos em busca de novos filmes e séries documentais que falem de temas como política, assuntos sociais, história, educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, arte e cultura e direitos humanos. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado. Democracia, todo dia. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é a quarta-feira, 29 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado vai ser instalada no Senado na próxima terça-feira. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado vai investigar o modus operandi das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil, em especial facções e milícias. A CPI será composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. A proposta é do senador Alessandro Vieira. A CPI do crime organizado, que o Senado vai instalar agora na próxima semana, tem objetivos claros. Fazer um diagnóstico técnico da realidade do crime organizado em todo o país, essa tragédia que nos afeta cotidianamente, mostrar soluções que já existem dentro e fora do país e, ao final, entregar para a nossa sociedade, para o nosso país, um compromisso de solução desses problemas. É plenamente possível e o Brasil não merece ficar eternamente refém de criminosos. O presidente do Senado anunciou a instalação da CPI na próxima terça-feira. Em nota, Davi Alcolumbre informou que a comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. Segundo Davi, é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. A instalação da CPI acontece após a operação das polícias civil e militar contra o crime organizado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação resultou em mais de 120 mortos e 100 pessoas presas. A senadora Damares Alves falou na Comissão de Direitos Humanos sobre a ação das polícias no Rio de Janeiro. As cenas que nós vimos são gravíssimas. Nós vimos cenas de guerra.
explosivos foram jogados, casas foram incendiadas, houve tiroteio. Tudo que nós queremos saber, quando essa operação foi planejada, com 2.500 policiais, ninguém é ingênuo de saber que uma operação dessa não teria danos colaterais. Qual foi o item pensado em criança para esta operação? O Conselho Tutelar foi junto com a polícia? Crianças foram acolhidas durante a operação? Como foi feito o trabalho junto às escolas? Porque crianças estavam em aula. Escolas foram atingidas? Os professores foram orientados? Qual foi o protocolo acionado para conter os danos às crianças antes, durante e agora pós-operação? O Senado aprovou hoje, em plenário, a criação de um sistema digital para agilizar compras governamentais. Esse texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta atualiza a lei de licitações e inclui o sistema de compras expressas como ferramenta de contratação de bens e serviços. O sistema digital deve agilizar as compras governamentais e padronizar procedimentos, além de ampliar a concorrência, especialmente para micro e pequenas empresas, e proporcionar ganhos de escala ao governo, com a redução de custos e de tempo nas aquisições. O texto define regras para fornecedores, prazos de pagamento de até 30 dias e possibilidade de uso da plataforma por toda a administração direta e indireta. A redução da burocracia para a aquisição de bens e serviços comuns padronizados enseja relevantes ganhos à eficiência e economicidade, com redução dos gastos públicos e a maior celeridade dos processos de contratação. Cumpre ressaltar que o PL 2133 de 2023 prevê o uso de sistema de compras expressas apenas para bens e serviços que, além de comum, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado nos termos do artigo 6º, inciso 13º da Lei de Licitações e Contratos. Os senadores também aprovaram a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Esse texto retorna para a análise da Câmara dos Deputados. A iniciativa torna permanentes as medidas de prevenção sobre a depressão, amplia as ações educativas que devem ser mantidas durante todo o ano e reforça a conscientização de crianças e adolescentes com o apoio da comunidade escolar. O texto prevê capacitação de profissionais de saúde, apoio a familiares, divulgação de serviços da rede de atenção psicossocial e combate ao estigma associado ao transtorno depressivo. As ações serão implementadas pelo SUS. Os senadores ainda aprovaram a medida provisória que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros, no valor de R$ 52 por aparelho. Esse projeto segue para a sanção presidencial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou durante a sessão plenária de hoje que o Palácio do Congresso Nacional deve passar por ajustes na segurança. Ele disse que parlamentares têm sofrido ataques, mesmo com a garantia constitucional da inviolabilidade, e que novas medidas de segurança devem ser discutidas entre funcionários da Câmara e do Senado. A Comissão de Direitos Humanos recebeu hoje várias crianças de diferentes idades, acompanhadas de seus responsáveis, para falar sobre direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens. No mês das crianças, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou uma audiência pública diferente. Crianças de várias idades, acompanhadas de seus responsáveis, puderam reivindicar diretamente os seus direitos. Elas falaram sobre violência, saúde, racismo, bullying, diversão, educação, entre outros temas. Um dos meus direitos favoritos são o que toda criança tem, que ter um tempo de lazer, porque eu acho que é muito importante para a criança poder crescer saudável e bem-sucedida. O poder público que tem que continuar nos ajudando com coisas adaptadas, com inclusão e acessibilidade, para transformar o nosso Brasil a ser um país melhor. Quando a criança está lá triste, sofrendo bullying, a gente vai lá e ajuda ela, né? Se ajudar ela.
Avisa a diretora. Vacina, ela previne doenças. Quanto mais vacina, então ela vai diminuir a taxa de mortalidade. Ok, toda criança tem que se vacinar? Toda criança tem que ser vacinada. Tem. E os pais têm que levar para vacinar? Tem que levar para vacinar, é obrigatório. A gente inaugura com essa audiência um novo tempo para as crianças no Senado. As crianças vão continuar ocupando o Senado Federal. As crianças vão falar direto com os senadores agora. As crianças terão voz no Senado Federal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai comparecer ao Senado para falar na Comissão de Agricultura sobre a resolução da Comissão Nacional de Biodiversidade, que determina a publicação de listas nacionais de espécies exóticas invasoras. O requerimento de convite foi aprovado hoje pela comissão. A data ainda não foi definida. O colegiado aprovou também um projeto que permite a utilização do Programa Nacional de Crédito Fundiário nos fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse projeto segue para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A profissão de quiropraxista vai ser regulamentada segundo um projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta segue para a votação na Câmara. A quiropraxia é uma profissão de saúde focada em diagnosticar, tratar e prevenir disfunções de nervos, músculos e ossos, especialmente da coluna vertebral. O profissional faz ajustes manuais para restaurar a mobilidade das articulações e melhorar a comunicação do sistema nervoso com o resto do corpo. O texto define a quiropraxia como profissão autônoma da área de saúde voltada ao diagnóstico, tratamento e prevenção de disfunções do sistema neuromúsculo-esquelético. De acordo com o texto, poderá exercer a profissão de quiropraxista quem tiver diploma de bacharelado em quiropraxia, conferido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Saúde, e também os profissionais que, até a promulgação da lei, comprovarem o exercício da atividade por pelo menos 10 anos e tenham sido aprovados em exames de proficiência. A profissão será supervisionada pelos conselhos federal e regionais de quiropraxia. A quiropraxia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como prática segura, baseada em evidência científica, com contribuições relevantes para a prevenção e o tratamento de dores musculares, disfunções posturais e articulares, com impacto positivo na qualidade de vida da população e na redução de afastamentos laborais. A ausência de regulamentação específica tem permitido a atuação irregular de pessoas sem formação adequada, bem como a proliferação de cursos livres sem respaldo técnico, o que gera insegurança à população e desvaloriza o profissional legalmente qualificado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. Esse projeto pode seguir para a Câmara se não houver recurso para votação em plenário. O projeto apresentado pelo senador Eduardo Gomes e relatado pela senadora Leila Barros prevê a criação de programas para estimular a prática de atividades físicas pelos idosos, que já são quase 33 milhões no Brasil. Entre as medidas para atingir esse objetivo estão a criação e manutenção de espaços públicos para a prática das atividades, a realização de parcerias com órgãos governamentais, escolas e empresas, incentivos fiscais para o estímulo a esses programas e a promoção de campanhas de conscientização. O texto prevê também a inclusão de atividades físicas adaptadas nos programas de atenção à saúde e de assistência social,
e a capacitação de profissionais dessas áreas para atender às necessidades da pessoa idosa. O projeto foi aprovado por unanimidade. A questão emocional, muitos idosos ficam em casa, seus filhos, as suas famílias trabalham, e esse tipo de atividade em que eles estão em contato com os demais idosos ali é fundamental também para a questão emocional. Essa atividade física vai evitar AVC, infarto, a circulação dos membros inferiores vão melhorar e vão evitar as tromboses venosas. Eu aqui como psiquiatra quero realçar esse aspecto, que a atividade física ela será tanto melhor quanto ela for feita em grupo, em equipe, porque tem a parte da socialização também. Então, por exemplo, eu faço caminhadas, mas eu só aprendi a fazer caminhada de maneira regular, só passei a fazer regularmente quando eu formei um grupo. Então, em Teresina eu tenho um grupo para caminhada, em Brasília eu tenho outro grupo para caminhada. Aí a gente vai conversando, trocando ideias, contando história. Todos mentem, menos a gente, né? E no final da caminhada você fez amizade, fez a sua socialização e você libera as endorfinas, você está com o humor mais elevado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda o projeto que permite crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista ingressar em qualquer estabelecimento, público ou privado, com seu próprio alimento. O motivo é que pessoas do espectro autista apresentam um grau elevado de seletividade alimentar. Essa proposta segue para a análise da Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu hoje a proposta de criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Phelan-McDermid, que é uma desordem genética resultante de alterações no cromossomo 22. A principal característica desta síndrome é o atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de falta de tônus muscular, alta tolerância à dor e atraso ou ausência de fala. A síndrome é uma desordem genética causada por alterações no braço longo do cromossomo 22. Afeta meninos e meninas na mesma proporção e pode trazer consequências sérias. Por exemplo, um grande atraso motor, um atraso intelectual é bem importante. Prejuízo na fala, que pode ser a ausência da fala, uma fala bastante limitada. Geralmente são pessoas, crianças muito hipotônicas. O autismo, como eu falei, é um traço bem marcante da síndrome. A síndrome de Phelan-McDermid, ela é uma das principais características genéticas do autismo. O objetivo da audiência foi debater a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Phelan-McDermid, que já é comemorado internacionalmente no dia 22 de outubro. Com a data, pretende-se dar mais visibilidade ao problema e trazer mais conscientização. É importante ter o Dia Nacional, eu sempre digo, para você ter o foco da sociedade naquele dia, em todos os setores do nosso país, para as necessidades dessa doença. Ao mesmo tempo, lógico que o trabalho tem que continuar no decorrer de todo o ano. A pesquisadora Caroline Caide afirmou que existem estudos avançados no Brasil para diminuir os danos da síndrome e chamou atenção para a necessidade de investimentos. A gente precisa viabilizar pesquisa e desenvolvimento através de emendas, programas de desenvolvimento nacional, de uma terapia gênica para doenças raras. Dentro desse modelo em que eu tenho um ICT, uma startup e organizações de pacientes. E por que startup aqui? Eu vou dar destaque para startup. Porque mais de 70% das terapias novas são desenvolvidas em startups. Isso é no mundo inteiro. Os diagnósticos no Brasil têm sido feitos normalmente entre 10 e 15 anos de idade, segundo a associação. Para a médica e mãe de criança com a síndrome, quanto mais cedo o problema é descoberto, melhor. O diagnóstico dele foi com 8 meses e isso está repercutindo atualmente muito na vida dele. Ele anda, ele fala, a cognição maravilhosa, vai para a escola. Então,
Henrique está sendo ainda mais a criança que a gente tanto deseja que tenha um diagnóstico precoce, para ter terapia gênica, tratamento precoce e vermos nossas crianças com desenvolvimento no seu máximo potencial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar quem fez o poço, por quê? Como fizeram o poço os homens? E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro.